O programa a seguir é livre para todos os públicos. A nomofobia, o vício em telas digitais, é uma realidade do século XXI. Um dos desafios para os pais hoje em dia é estabelecer os limites saudáveis para que crianças e adolescentes usem celulares, tablets e computadores, garantindo um desenvolvimento adequado. E é sobre esse assunto que eu converso agora com a neuropsicóloga Sara Bonates. Sara, muito obrigado por participar aqui do Cidadania. E assim, esse é um grande desafio na formação de crianças e adolescentes hoje em dia, né? Para quem está em casa, já vai entendendo que esse assunto, o que significa de fato, o que é nomofobia, o que caracteriza esse vício? É um grande prazer estar aqui, Hermes. Então, a nomofobia é quando a gente faz um uso excessivo de dispositivos eletrônicos, causando comportamentos que vão ser classificatórios como um vício mesmo, que anteriormente a gente não tinha tanto acesso a saber que existia um vício específico por isso, mas a gente já conhece como funciona o vício em outros tipos de substâncias, de situações, enfim. Funciona do mesmo jeito, é como, por exemplo, para quem está em casa entender, é como se fosse um vício em bebida, um vício em jogos, funciona do mesmo jeito para criança e adolescente viciada em tela de celular? Então, essa é uma questão muito importante, porque se a gente for pensar na estrutura cerebral e na forma como o nosso cérebro funciona, a gente pode dizer que sim, a forma de funcionamento de um cérebro que tem um vício é muito semelhante, é muito parecido, tanto seja um vício em telas, quanto um vício em comida, em pornografia. Então, é uma questão bem preocupante, especialmente quando a gente fala em crianças e adolescentes. Você é neuropsicóloga, você atende, em especial, crianças e adolescentes. Você trabalha muito com esse público. E assim, poxa, a minha geração não viveu isso, porque não era uma geração criada com telas. É muito frequente? Chegam muitos pacientes assim? É extremamente frequente. Eu tenho cerca de 10 anos de experiência com crianças, adolescentes e famílias, né, no geral, especialmente mães, e tem ficado cada vez mais presente dentro da clínica e é um problema que vem se agravado, vem elevado assim de uma forma realmente muito preocupante, porque cada vez mais a gente normaliza, a gente vê que tem cada vez mais crianças nas telas de uma forma que é excessiva, que faz mal e que pode até simular sintomas de transtornos mesmo. Vamos falar um pouquinho, então, para quem está em casa possa entender, Sara, quais são os sintomas mais comuns, o que é que os pais devem ficar atentos? Então, eu acho que para contextualizar bem, é importante a gente entender como que a tela funciona em excesso desde os primeiros anos de vida, desde os bebezinhos, né? Se a gente for pensar no que a OMS recomenda, é que até os 2 aninhos de idade seja 0 telas. A gente não expõe essa criança, esse bebezinho, às telas. A partir de 2 anos até mais ou menos 5 anos de idade, o recomendado é que seja um tempo mínimo, 1 hora de tela no máximo e de preferência menos que isso, né? E a partir daí, se recomenda que tenha ali uma média de 2 a 3 horas de tela, né? Mas não é a realidade que a gente tem visto atualmente. E aí, esses problemas de comportamento, esses problemas emocionais que podem advir e que vão ser generalizados para outras questões mais importantes, como, por exemplo, problemas cognitivos, dificuldades escolares e tudo mais, vai depender muito da idade da criança. Então, quando a gente fala de bebezinhos que são expostos a telas, a gente vai falar de atrasos do desenvolvimento, especialmente atraso de fala, atraso de a parte motora e de criatividade também, porque a gente precisa que esse bebê esteja em outras atividades e não só na tela para poder aprender, né, essas habilidades que são importantes para a vida dele. E aí isso vai se elencando a partir de outras idades. Na primeira infância, a gente pode ter dificuldades ainda persistentes de linguagem, então crianças que têm atrasos na comunicação, que não conseguem ter uma comunicação coesa e que isso pode até simular, né, alguns sintomas que podem se confundir com um transtorno do espectro autista, um transtorno do neurodesenvolvimento propriamente dito, né? Eu diria que os pais eles precisam estar bem atentos justamente a isso em primeiro ponto, a atrasos, a comportamentos que não são esperados e que eles veem que diferem ou da infância deles ou de outros filhos, enfim. Comparar
comparar, a gente sempre coloca na psicologia que não é uma coisa adequada quando a gente expõe isso para outra criança e faz ela se sentir inferior por isso. Porém, é importante a gente ter um comparativo para entender o que é normal, o que não é, né? E se fugir do normal, procurar um profissional que seja especialista em infância, em adolescência, para poder identificar isso. Nas crianças maiores, eu diria que tem alguns comportamentos que a gente precisa estar mais de olho. Então, por exemplo, um isolamento social, tanto dos coleguinhas, da família também, então uma preferência por telas, independente de qualquer outra coisa que possa ser tentadora para a idade. Então, uma criança que ela prefere estar na tela do que estar num jantar com os primos, brincando, sair de casa nos finais de semana, né? Isso é um índice de preocupação. Especialmente quando a gente pensa também que as telas têm ali redes sociais, em que essa criança, esse adolescente pode entrar em contato, né, com, enfim, pessoas que são mal intencionadas, que vai tirar desse ambiente social saudável e colocar num ambiente de socialização que é doentio, que não é adequado. Além disso, a gente tem a irritabilidade, explosões comportamentais importantes, quando a criança ela se sente frustrada por um jogo na tela ou quando os pais tentam tirar essa tela da criança, né? E outras questões que vão ser mais sutis, como dificuldades de sono, dificuldades na própria escola, que não tem ali um motivo muito bem delimitado, seria algumas alterações comportamentais para os pais estarem de olho. Você falou vários marcadores interessantes e me deu vários ganchos. Eu vou começar lá de trás, o primeiro. A Suécia, ela acabou alterando, finalmente, porque é o seguinte, quando surgiu o avanço tecnológico, a chegada dos tablets, eles determinaram que as escolas pudessem utilizar somente tablets e largassem a caneta, o papel, o lápis. E eles voltaram atrás nessa decisão quando perceberam que estava tendo um atraso cognitivo, né? Isso bate muito com o que você falou, dos riscos das crianças serem expostas muito cedo, não é? O prejuízo é grave assim mesmo? Extremamente grave. A gente pensa que a criança, o bebezinho, é um ser humano em desenvolvimento, mas principalmente, por um viés profissional, a gente pensa que é um cérebro em desenvolvimento. A gente tem o que a gente chama de neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar e se desenvolver a depender de diversas demandas, enfim. Quando a gente coloca uma criança tão pequenininha, que tem uma neuroplasticidade fantástica em comparação a outras idades, para ficar só em um mesmo tipo de atividade em que ela não tem ali uma criatividade sendo colocada em prática, ela não tem também o movimento motor, ela não tem várias experiências da vida sendo colocadas em exercício, a gente pode ter ali danos que, se forem a longo prazo, vão se estabelecer para o resto da vida, né? E essa questão que você colocou é muito importante. Então, a questão de pegar o lápis, de fazer atividades motoras finas, né, que usam as mãos, os dedinhos, é muito importante. A gente não pode delegar tudo isso para as telas, porque são habilidades que a criança vai começar com uma massinha de modelar, com lápis, com um pincel, e futuramente isso vai se expressar na leitura e na escrita, vai se expressar na forma como a criança consegue conversar de uma forma adequada com o outro e expressar ali os seus pensamentos, porque quando a gente pensa em um bebezinho ou uma criança que está começando a desenhar e passando por fases do desenvolvimento, que também são fases do desenho infantil, né, segundo Piaget, a gente pensa o seguinte, é uma criança que ela está colocando as ideias, colocando a fantasia, colocando a vivência dela no ambiente familiar e com os coleguinhas ali no papel, para posteriormente ela conseguir conversar sobre aquilo, expressar as emoções dela, né? E se a gente pula essa etapa, a gente mina essa criatividade, essa habilidade de fantasia, a gente está prejudicando não somente o desenvolvimento motor, mas a gente está prejudicando o desenvolvimento criativo, mental e emocional da criança também. Outro gancho que você trouxe no final da sua fala, logo ali no começo, é a respeito dos perigos de você dar, já numa idade um pouco maior, ali no fim da infância, início da adolescência, dar total autonomia para o uso das telas, aí, em especial dos smartphones, nas redes sociais, né? Até fazendo aqui uma analogia, é como se você deixasse a sua filha, seu filho, criança, solto no bairro mais perigoso da cidade, né? Vamos falar desses perigos também? Sim,
Eu acho que, inclusive, é uma analogia muito interessante, porque os pais, muitas vezes, eles têm a percepção de que os filhos eles estão seguros por estarem dentro do quarto, com o computador, estão ali próximos dos pais, mas a internet tem virado um mundo à parte. Então, assim, uma coisa que eu bato muito na tecla, tanto em consultório, com os pais que estão comigo, quanto nas redes sociais, é sobre essa necessidade de vigilância. As crianças, elas não têm uma autonomia e não têm um desenvolvimento cerebral suficiente para fazer essa distinção. Então, a gente tem, sim, mesmo com adolescentes, é claro que é uma prática diferente, um cuidado diferente, mas a gente tem que ter essa vigilância do comportamento nas redes, né? Uma criança ou um adolescente que tem acesso a redes sociais já é uma coisa que a gente considera inadequado. E se tem um acesso às redes sociais na adolescência, na pré-adolescência, que isso seja muito bem manejado, que os pais saibam qual é o conteúdo que aquele adolescente está acessando, é adequado para a idade, se não é adequado, ter uma comunicação aberta, né? Trabalhar com isso, porque realmente é um mundo à parte, é um mundo muito perigoso, em que pessoas do mundo inteiro estão entrando em contato com essa criança e muitas vezes com intenções que não são das melhores. Isso até para ficar claro para quem está em casa, a gente falar mesmo situações de crimes como pedofilia ou de desafios que propõem que a criança se mutile, se machuque, ou ela acaba sofrendo bullying só por ser quem é muito cruel. E a criança não está desenvolvida, a criança, o adolescente, para lidar com nada disso. Nem deveria. Isso. A gente que é da área de saúde mental e da saúde intelectual, eu diria assim também, né? A gente trabalha muito com os conceitos que vão aparecendo na vida dos adolescentes. A gente fala muito do bullying, e o bullying, ele é muito voltado essa visão para a escola, para as relações que são ali palpáveis, né? E agora a gente já tem um termo novo, que é o cyberbullying, que a gente já sabe que pode acontecer tanto nas redes, por pessoas que esse adolescente, essa criança conhece, quanto por pessoas que são desconhecidas. A partir daí, a gente está tendo até casos de golpes que são aplicados nas crianças e nos pais por meio de uma manipulação do comportamento da criança. Então, são ameaças que acontecem depois da criança mandar uma foto desnuda, uma foto numa situação que os pais com certeza não querem que seja exposta na internet. São situações que vão acontecendo porque as crianças, elas são imaturas a nível neurobiológico, né? E acabam sendo alvos fáceis desse tipo de situação. Vamos pegar nesse sentido, como você vê, Sara, como neuropsicóloga, como profissional que lida com isso diariamente, o projeto, que agora já é lei, que proíbe o uso de smartphones nas escolas, você considera positivo? Considero positivo. Acredito que o ideal seria que o governo não precisasse intervir diretamente nessas questões, né? E que a escola fosse um ambiente que já tivesse uma separação muito boa disso, mas a realidade é que a gente tem tido muitos problemas em relação ao uso de telas dentro do contexto escolar, do contexto de aprendizagem. Então, assim, a escola é um ambiente em que a tela, se ela for utilizada, ela deve ter uma mediação muito direta do professor, do educador. Então, assim, a gente sempre trabalha com redução de danos, né? A gente sabe que uma criança ou adolescente, ela vai utilizar a tela e isso é uma coisa que vai fazer parte da vida de todo mundo. Não fazia antes, agora faz e cada vez vai fazer mais. Mas a escola é um local em que o aprendizado deve estar acima de outras atividades, de outros instrumentos, dispositivos eletrônicos que vão sugar ali justamente da criança o que é preciso que esteja direcionado para o estudo. Então, a atenção, a capacidade de memorização, tudo isso, quando a gente utiliza telas em excesso, é prejudicado. E no momento que a criança está na sala de aula, se ela tem o acesso às telas de uma forma, né, totalmente sem supervisão, além de ela não estar direcionando o potencial cognitivo dela para aprender, para se desenvolver, que o ambiente é para aquilo, né? Além disso, ainda está se colocando em risco dentro do próprio contexto escolar. Então, é realmente uma situação que, com certeza, os profissionais que são da saúde e educação vão concordar. 0 telas no momento que está na escola, que está com o objetivo de participar de atividades pedagógicas, lúdicas. Existem movimentos hoje internacionais, até o psicólogo Jonathan Haidt, com certeza você já deve ter lido muita coisa dele, ele faz uma campanha mundial, né, a respeito desse controle, às vezes até um pouco mais radical nesse sentido. Você acha que é viável, no mundo de hoje,
uma proibição, por exemplo, de crianças e adolescentes, um controle mais rígido, a gente consegue fazer? Os pais, não, gente, os pais conseguem fazer isso? Eu sou de uma forma de trabalhar diferente. A minha forma de trabalhar é focada na redução de danos e no uso saudável das telas por crianças e adolescentes. Então, a forma como eu defendo que as crianças devem ter acesso às telas é sempre com muita vigilância e responsabilidade. E como são cérebros imaturos, a gente precisa que o cérebro maduro, que é o pai, o educador, esteja fazendo essa supervisão, né? Então, assim, eu acredito que é possível conviver de uma forma saudável com as telas, mas que os pais, eles não estão preparados ainda por isso. Eu acho que entra muito nisso que a gente conversou na época dos pais em que não tinham telas ou acesso a telas era muito controlado, não é dessa forma com redes sociais que a gente tem hoje, é uma coisa muito nova para eles. Isso de ter que lidar com essa questão das telas com os filhos e uma questão que vai trazer perigo, que vai trazer um uso excessivo, né? E essas práticas educativas parentais, então, psicólogos, educadores que trabalham nessa área, estarem indicando para esses pais os melhores caminhos de fornecer as telas para as crianças é essencial. Agora eu fiquei pensando, então a terapia não é só com as crianças e adolescentes, é também com os pais, como mediadores, né? Como é que eles chegam e como é que eles recebem essa orientação de que eles têm que ter essa presença mais firme na mediação? Não é proibindo de vez, mas assim, eles têm que ter um papel mais atuante, né? Mais presente. Sim. Inclusive, a gente tem a prática de orientação parental, que para profissionais que são realmente especialistas em infância e adolescência, entendem do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento da adolescência, é uma prática que ela está presente já no consultório, né? E faz parte da psicoterapia e também dos processos de avaliação neuropsicológica, está orientando esses pais sobre isso. Os pais que chegam para a gente depende muito da demanda, né? Mas geralmente os pais que chegam para a gente, eles estão muito confusos. Eles não sabem exatamente o que pode ser um sintoma de um transtorno, o que pode ser um sintoma de uma educação parental que não está bem ajustada. E a gente vai fazendo essa orientação parental para poder indicar para esses pais melhores formas de conduzir a parentalidade, não somente em relação a telas, mas qualquer outra questão que venha para o consultório. Em relação às telas, eu observo que os pais eles chegam ainda assim muito sem um parâmetro, sem como fazer esse tipo de controle, né? E a gente faz essas orientações a depender de cada família, da realidade, de como que a gente consegue diminuir esse tempo de tela sem virar um inimigo da criança. Vou aproveitar aqui, me veio agora à mente uma outra situação mais específica, mas eu acho importante a gente falar. A gente tem cada vez mais a presença no mundo inteiro e nas famílias brasileiras de crianças dentro do espectro autista. E já existem estudos, né, porque o espectro, o nome já diz tudo, é um espectro, é muito amplo, né, a gama de pessoas que estão dentro dele. Mas existem estudos que mostram os efeitos nocivos das telas, né, do excesso de telas, em especial nessas pessoas do espectro autista. É assim mesmo? Explica pra gente. Eu acho que é importante a gente colocar uma coisa que separa um pouco algumas fantasias sociais sobre isso. Então, assim, as telas, elas não causam autismo. Então, independente dessa criança, desse bebezinho ter sido exposto a telas desde muito cedo, não é uma causa para o autismo. Porém, a gente sabe que essa população tem um modo de funcionamento cerebral diferente, que vai ter uma propensão maior a reagir intensamente ao uso, a ter o vício, né? Então, sim, crianças que estão dentro do transtorno do espectro autista precisam ali de uma regulação maior no uso de telas. E, na verdade, talvez não só a regulação, em alguns casos até proibição, ou não? Olha, isso depende bastante. Eu seguiria a recomendação da OMS, com certeza. E eu acho que a nível de redução de danos, a gente precisa falar para esses pais que as telas elas não podem ser um coterapeuta, não podem ser uma babá. Então, assim, crianças que têm transtornos, elas demandam muito mais do que crianças típicas. E o que a gente vê é uma tendência em momentos desafiadores, para evitar uma crise, os pais colocarem as crianças nas telas. E isso, na verdade, pode
calar aquele momento de crise momentaneamente, mas a gente está alimentando ali um problema maior que está por trás. Então, por exemplo, uma criança que tem transtorno do espectro autista ou tem um TDAH, por exemplo, vai ter uma liberação de dopamina que é desregulada no cérebro. Recebe esses estímulos da tela, que são com movimentos rápidos, cores vibrantes, muito som, né? São muitos estímulos, eles recebem e processam isso no cérebro de uma forma diferente. Então, a gente precisa entender que não necessariamente a proibição vai ser um caminho, mas que a gente precisa regular muito melhor e tentar regular também o nosso comportamento como adultos, né? De tentar entender quando que aquela frustração de lidar com a criança depois de um dia de trabalho cansativo, que você também está desregulado, ela é necessária, né? É necessário a gente ter esse momento para interagir com os nossos filhos, sejam típicos ou atípicos, mas crianças atípicas precisam muito mais dos pais como coterapeutas, como reguladores, mais do que uma tela. E casos, né? A gente sabe que o autismo, como bem você disse, é um espectro. Então, a gente vai ter crianças com manifestações muito diferentes e aí essas crianças elas precisam estar em equipe multidisciplinar, em acompanhamento, principalmente com o psicólogo. E o psicólogo pode verificar ali com os pais da criança quais são as realidades daquela família, como que é o uso de telas, como que a gente pode modificar isso de uma forma que seja mais saudável para todos. Então, não só para a criança, mas para a relação entre os pais, os cônjuges mesmo. E fazer modificações que sejam adequadas para a realidade dessa família, dessa criança, né? E aí, a depender, se a gente está falando de uma criança, por exemplo, que tem um nível 3 de suporte, que precisa de muito mais suporte para atividades do dia a dia e que ela está reagindo de uma forma extremamente exacerbada ao uso de telas, então a gente vai precisar ter uma conduta diferente. Eu não digo que em nenhum caso a gente vá proibir. Então, em alguns casos é importante, sim, a gente retirar as telas completamente. A gente tem que ter uma certa parcimônia nisso, né? Mas em alguns casos a gente vai ver que é necessário. Sara, o ser humano, ele lida com vários tipos de vício ao longo da existência da humanidade. Na sua visão, no século XXI, o nosso desafio é conseguir aprender a lidar e a tratar da nomofobia, desse vício em telas. Você acha que é o desafio do nosso século? Sem dúvidas. Sem dúvidas, eu diria que sim, é o maior desafio, não somente dentro dos lares, das famílias que já estão percebendo que o uso de telas pode ter o seu lado bem negativo, mas principalmente para os profissionais que trabalham com isso, né? Então, para a gente também é um grande desafio, a gente precisa muito do suporte dos profissionais todos juntos em busca disso, então médicos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos e neuropsicólogos, né, numa equipe, além da escola, dos pedagogos, para poder orientar condutas que sejam adequadas e que vão se manter ali em comportamentos adequados em vários contextos. Então, sim, é um grande desafio, mas eu acho que aos pouquinhos a gente está conseguindo andar e perceber isso. Recentemente, a gente teve alguns estudos que revolucionaram nesse ponto, porque a gente já entendia que as telas traziam aspectos negativos se o uso fosse em excesso, mas essas pesquisas já trouxeram a neuroimagem. Então, a gente já tem ali um marcador muito bem delimitado de como que o cérebro funciona com um uso adequado de telas ou zero telas e como ele funciona com um uso excessivo de telas dentro de um parâmetro de vício mesmo. Então, a gente vê que é uma coisa que já é tangível. A gente já pode dizer que é comprovado cientificamente que tela em excesso faz muito mal para o desenvolvimento cerebral de criança, adolescente e também para os adultos. Antes da gente encerrar, o que você diria para um pai, uma mãe que está assistindo a gente agora, ou para um adolescente que está se reconhecendo como uma pessoa que está enfrentando esse vício? O que você diria? Eu diria para os pais para procurarem profissionais especialistas, para trabalharem essas dificuldades que vêm aparecendo em casa juntamente com um profissional, porque não precisa passar por isso sozinho e muitas vezes o que a gente pensa que é inofensivo, que não está fazendo mal e a gente consegue manejar, precisa sim do apoio de um profissional. Então é um problema real, é um vício real e a gente precisa trabalhar com isso. E se tem adolescentes que têm alguma dificuldade para lidar com vício, com telas, cyberbullying, procure também a ajuda de um profissional, se não se sentir confortável para expressar tudo que sente ou que passou nas redes sociais para os pais, que um psicólogo infantil, um psicólogo da adolescência possa ajudar também. Sara Bonatis, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada a você.
E eu também agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite e se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. A gente se vê no próximo Cidadania. Aos 89 anos de idade, quem conversa com a gente neste programa é Clara Sverner. Tem um poema meu, quando eu toco, então talvez terminar com isso, eu desperto o pássaro colorido que está em cada um que está me ouvindo. Concertos em Geral, neste sábado, 6h, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. O Congresso Nacional é o órgão que representa o povo brasileiro, que elabora leis, que fiscaliza as ações do Poder Executivo. O nosso sistema é o bicameral, ou seja, ele é composto por 2 câmaras ou 2 casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Um projeto de lei que começa aprovado pela Câmara é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, uma proposta apresentada pelo Senado também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. A Câmara dos Deputados é composta por 513 deputados, que são eleitos a cada 4 anos pelo sistema proporcional. Cada estado brasileiro e o Distrito Federal elegem seus deputados de acordo com o tamanho de suas populações. Já o Senado Federal é composto pelos representantes dos estados e do Distrito Federal. Mas os senadores são eleitos pelo sistema majoritário. Vence o que tiver o maior número de votos. Cada unidade elege 3 senadores, independentemente do tamanho de sua população. Isso garante uma representação mais equilibrada entre os diferentes estados e as diferentes regiões do Brasil. As 2 casas também possuem uma série de atribuições que são exclusivas. Por exemplo, os deputados podem autorizar, com a aprovação de 2/3 de seus membros, o início de um processo de impeachment contra o presidente da República. Mas são os senadores que julgam se o presidente sofrerá ou não o impeachment. Além disso, são apenas os senadores que analisam e aprovam as indicações do presidente da República para diversos cargos muito importantes, como os ministros do STF e o Procurador-Geral da República. O Congresso é o nível mais alto do nosso poder legislativo. Escolha bem os seus representantes. Se você me perguntasse o que eu gostaria no mundo, é que não houvesse violência. Eu fui educada assim, que a mulher tinha que sempre obedecer ao marido. Ela tinha que ser submissa ao marido. As primeiras agressões começou com insultos. Falar da minha roupa, dizer que eu era gorda, que eu era feia. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha a minha conta, eu trabalhava, mas o meu salário quem gastava era ele. A primeira vez que eu pedi o cartão, que eu falei, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu sei que o dinheiro é meu, eu levei um tapa. E como castigo à noite, ele me botou para dormir fora de casa na chuva. Se aquela pessoa se sente no direito de te empurrar, de te apertar, ela já está dando um sinal muito grande que ela é capaz de fazer outras coisas. A gente pode passar, às vezes, por exemplo, de um empurrão para uma facada. Eu falo, eu estou vivendo hoje, ter meu trabalho, ter dignidade,
poder entrar na loja, escolher o meu sapato preferido, botar o meu batom vermelho e eu olhar para o meu corpo e não ter um roxo nele. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. COP30. Em Santa Catarina, a Assembleia e Sociedade fazem conferências regionais. Em Minas, projeto educacional prepara estudantes para a política. Transporte público em debate na Câmara dos Deputados. E em Cuiabá, o zelo de um instituto pela preservação da memória de um povo. A orientação é que parte deste documento gerado das produções parlamentares, legislativas, ele seja, por enquanto, ainda se esteja em formato nessa plataforma impressa. O Congresso, Senado e Câmara é um só. Assembleias são 27, Câmara de Vereadores, mais de 5.500. Tudo isso é poder legislativo, com decisões que impactam a sua vida. E a gente mostra aqui, no Parlamento Brasil, um programa que, há 19 anos, é feito em parceria com TVs legislativas de todo o país. Eu sou André Ricardo, vem comigo! Belém do Pará, novembro de 25. Falta pouco para o maior encontro mundial em que lideranças vão discutir as mudanças climáticas. Em Santa Catarina, estado que tem um histórico de enchentes e outras perturbações do clima, a Assembleia Legislativa e sociedade estão se preparando com conferências regionais, colhendo diagnósticos, experiências e propostas para apresentar ao mundo. Um encontro para dar rosto e voz ao clima e ao meio ambiente de Santa Catarina. Cerca de 200 pessoas se reuniram no auditório da Univille, a Universidade de Joinville, para participar da Conferência Regional da COP30, promovida pela Comissão do Meio Ambiente da Alesc. O objetivo é reunir demandas e construir uma agenda de ações para a COP30. A água, ou melhor, a falta dela em pontos do norte de Santa Catarina, foi um dos temas destacados na Conferência Regional pelos povos indígenas. Especificamente em Joinville, a gente tem territórios indígenas aqui que continuam ainda na luta, pela demarcação das terras, e que não tem essa visibilidade. Inclusive se nega, a presença de indígenas aqui. São várias regiões aqui em São Francisco do Sul, onde não tem água potável dentro dos territórios, Então, e até isso se nega, dentro dessas políticas públicas. Os recursos hídricos de Joinville e região também estão entre os pontos de preocupação e pesquisa dos universitários locais. Na Univille, a vice-reitora destaca que alguns dos estudos estão sendo conduzidos sobre os rios e outros afluentes regionais. Nós temos um projeto bastante importante de gestão de recursos hídricos, é um programa de extensão, mas que trabalha extensão, pesquisa e ensino, e que trabalha a questão da assessoria técnica e científica aos comitês de bacia, porque a água é um ponto estratégico, Já em relação ao Vale do Itajaí, a busca é por apoio para a solução de um problema antigo, as enchentes e os deslizamentos. Cada municipalidade vem tratando junto às suas defesas civis municipais, junto às suas secretarias de planejamento, essas questões, por exemplo, de áreas de risco. A ideia de fazer esse projeto a nível regional é que se tenham medidas e estratégias regionais de atuação, ou seja, unificar essa estratégia de tratamento do clima no Vale do Itajaí.
Durante o encontro em Joinville, enviados nacionais da COP30 se manifestaram por videoconferência. O deputado Marquito, presidente da Comissão de Meio Ambiente, ressalta que estes encontros buscam também mobilizar a sociedade em prol das mudanças climáticas. O importante de ter feito em 5 etapas, em 5 macro-regiões, é justamente ouvir as especificidades de cada região. A gente sabe que essa região, por exemplo, em relação às mudanças climáticas, é uma das regiões mais afetadas, especialmente o Vale do Itajaí e a Foz do Itajaí. A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas é um dos mais importantes eventos internacionais sobre o tema. É onde os países se comprometem por meio de documentos chamados NDCs, com metas para mitigar as mudanças climáticas. Eles são renovados a cada 5 anos e devem ser apresentados em Belém no dia 10 de novembro. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina vai estar no evento com uma comitiva. Reparação histórica. Câmara de Aracaju faz homenagem póstuma a João Goulart e Leonel Brizola. Em Minas, jovens estudantes de Pouso Alegre e outras cidades aprendem a fazer política com P maiúsculo. E no Amapá, a Assembleia debate situação de ponte estratégica e riscos de acidentes para as embarcações. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. A Assembleia Legislativa do Amapá realizou audiência pública para discutir os recorrentes acidentes com embarcações na ponte sobre o rio Matapi, que liga os municípios de Santana e Mazagão. O encontro teve participação da comunidade amapaense e de órgãos ligados à navegação e fiscalização de embarcações nos rios da Amazônia. O debate foi proposto pelo deputado estadual Júnior Favacho, que falou da importância da ponte e a necessidade de providências urgentes para diminuir o risco de acidentes e o comprometimento da estrutura. Já vimos isso acontecer recentemente aqui no estado do Pará, no Maranhão. E essa ponte, ela iniciou em 2013 e foi entregue só no final de 2016. E foram investidos mais de 130 milhões de reais, recurso proveniente da operação de crédito do BNDES, aprovada aqui nesta casa. E muito mudou. Ainda há pouco eu falava isso com o secretário Marcão. Quanto tempo não durava uma viagem para Mazagão e quanto tempo não dura hoje? Por todas as solicitações de moradores, de pessoas que operam no Rio Matapi, carga, transporte fluvial, recreativo também, foi o motivo dessa atenção. O secretário de Transportes da Amapá, Marcos Jucá, apontou a responsabilidade das empresas que usam a ponte de forma irregular e colocou medidas emergenciais que o governo está tomando para evitar acidentes no local. Nós estamos trabalhando com a sinalização, vamos fazer uma sinalização lá para orientar, para ficar mais fácil. Vamos colocar um monitoramento, que aí também vamos destinar visualização para a Marinha ficar auxiliando a gente junto com isso. E ainda tem um ponto de transbordo que eles solicitaram que fosse executado, tá? Para eles não passarem com comboio embaixo da ponte, até porque isso foi uma determinação na época. São 3 empresas que a gente vai ter que contratar de forma diferente, e infelizmente não dá para fazer nenhuma só. Não tem uma empresa que consiga fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. Ainda segundo o secretário, também é preciso agir com mais rigor diante do descumprimento das orientações e normas de segurança por parte das empresas que operam na região. Ele defende que as empresas paguem pelos prejuízos causados pelo uso irregular da ponte. A gente precisa punir a empresa, não é só deixar ela fazer o que ela acha que ela pode fazer e não punir. A PGE está nos orientando no processo de como a gente vai acionar a empresa judicialmente para que ela sane os danos ao patrimônio público e de uma forma que ela tenha que pagar alguma coisa. A gente já conversou com a empresa sabe que vai ter que pagar alguma coisa. O capitão Daniel Moraes disse que a Capitania dos Portos está empenhada em fiscalizar o tráfego de embarcações na região e pediu atenção para o cumprimento de uma nova norma que tem por objetivo aumentar a segurança de quem trafega no rio Matapi. A Capitania dos Portos do Amapá publicou uma portaria
estabelecendo algumas regras para a navegação, para que respeitem as regras impostas nesta portaria e que observem atentamente o que está previsto e preconizado nesta portaria, até que a gente consiga restabelecer os dolphins da ponte do Rio Matapi. Ao final da audiência, ficou acertado que será produzido um documento com as sugestões para melhorar a segurança na ponte, e o mesmo deve ser encaminhado ao governo do Amapá. Neste ano, os estudantes do ensino médio trabalharam o tema Juventude e Direitos Culturais. Durante o encontro, os participantes do Polo Sul 1, formado pelas cidades de Pouso Alegre, Córrego do Bom Jesus e Extrema, apresentaram propostas dentro de 3 subtemas: a juventude e a cultura como direito, a organização das políticas culturais e a participação social e também patrimônio cultural, desenvolvimento e cidadania. 3 sugestões foram aprovadas pelos estudantes e serão levadas para o debate na etapa estadual do programa no mês de setembro, em Belo Horizonte. Uma que trata da questão dos totens, que a ideia é que eles sejam implantados dentro de órgãos municipais pelo Estado de Minas Gerais. A ideia é de que nesse totem o cidadão consiga consultar, né, o calendário, os eventos culturais vinculados ao turismo que estão acontecendo naquele município e na região. São ótimas propostas, né, como a gente disse, fruto aí da formulação do debate, né, desses estudantes, e a gente imagina que vão ter repercussão, vão ter sucesso lá em Belo Horizonte. O documento final é entregue à Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e as sugestões podem ser transformadas em requerimentos, projetos de lei, emendas e outras iniciativas. Depois da aprovação das propostas, os estudantes escolheram quem irá representar o Polo Sul na etapa estadual. Foram eleitos Lavínia Maciel, de Extrema, Pedro Cabral, de Córrego do Bom Jesus e Rafaela Aico, de Pouso Alegre. Uma honra ter sido escolhida, né, para representar tantos jovens. Vai fazer uma grande diferença para a gente. E o nosso objetivo lá agora é defender o nosso polo e conseguir a melhor resposta, a melhor possibilidade das propostas. Acredito que agora o foco nosso é em Minas Gerais. Vamos fazer o possível para defender as nossas ideias, as nossas pautas e conseguir uma aprovação, uma melhoria para a juventude aqui de Minas. E o mais importante, a gente fazer com que a nossa juventude seja ouvida. Tenho essa sensação de que vou fazer a diferença lá em Belo Horizonte e quero trazer tudo que de bom eu aprendi para o meu município e fazer com que mais jovens se envolvam na política também. Juventude e direito cultural é uma coisa que atinge muito os jovens, principalmente, né, obviamente, mas eles que realmente precisam ter essa vontade de correr atrás e de procurar saber sua história, sua cultura e os seus direitos. Então eu espero poder trazer esse foco e defender o nosso polo lá. O Parlamento Jovem é um programa de iniciativa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais em parceria com escolas do Legislativo dos municípios. O objetivo é promover a formação política dos estudantes do ensino médio. Ter um jovem participando de coisas políticas é maravilhoso. E saber que eu pude ser uma dessas jovens me deixa muito feliz. E, tipo assim, essa plenária hoje foi incrível. A gente votou, a gente conversou, a gente brincou, a gente teve aquele momento também de conversar com as outras pessoas de outra cidade. Então, tipo assim, ser do Parlamento Jovem não é só sobre debater sobre política, é sobre conhecer novas pessoas, conhecer novos lugares, fazer amizades. Conhecer aqui a Câmara de Pouso Alegre foi um prazer para mim, que eu nunca tinha vindo aqui. E eu achei muito gratificante estar aqui com muitos jovens. Esse foi meu primeiro ano fazendo. E foi muito especial, já que eu tive muito conhecimento, eu tive muito acesso a conhecimento. O tempo todo a gente está envolvido com cultura. Da onde a gente veio, para onde a gente vai, o que a gente veste, da onde que é o que a gente veste, tudo envolve cultura. Então a cultura ela é muito importante, é um assunto muito importante que é muito bom trazer para os jovens, para que a gente fale sobre isso. A presidente da Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus, vereadora Tatiana Almeida, acompanhou a plenária regional e falou da importância do projeto. É muito importante hoje ver os jovens, né, se dedicando e tá estudando a política, né, vendo que com isso a gente vai ter novos rumos, um novo cenário político. Então, estar apoiando eles através, né, do Parlamento Jovem é muito importante. Em uma
uma solenidade de reparação histórica, a Câmara Municipal de Aracaju restabeleceu os títulos de cidadania aracajuana ao ex-presidente João Goulart e ao ex-governador do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. A sessão foi presidida pelo vereador Camilo Daniel. Acho que é um reencontro fundamental com a história. A Câmara de Vereadores está de parabéns, né? E esse momento é muito marcante, é muito importante para todos os democratas. A iniciativa foi do presidente da Casa, o vereador Ricardo Vasconcelos, após ofício enviado pelo ex-vereador Marcelo Bonfim. As honrarias já tinham sido concedidas desde a década de 60, mas foram cassadas após o golpe militar de 1964. Em 1995, por meio de uma resolução de autoria do então vereador Sérgio Bezerra, a cassação foi revogada, restabelecendo os títulos aos homenageados. Na época, a Câmara chegou a consultar a agenda de Brizola, mas por ter compromissos não conseguiu receber a homenagem em vida. Os familiares que representaram os homenageados foram João Vicente, filho de João Goulart, e Leonel Brizola, sobrinho. Eu acho que isso vai ser um exemplo para outros lugares do nosso país, inclusive o próprio Rio Grande do Sul, que ainda não fez isso, está devendo essa homenagem a Leonel Brizola. Mostram ao Brasil a importância desses dois personagens, tanto o presidente João Goulart quanto o governador Leonel Brizola, fizeram por esse país, fizeram pela sociedade brasileira e principalmente pelos trabalhadores brasileiros e pela emancipação política desse país. João Goulart foi presidente do Brasil e deposto do cargo após o golpe militar, que iniciou uma ditadura de mais de 20 anos no país. Já Brizola foi governador do Rio Grande do Sul. Ambos foram exilados durante a ditadura. Somente Brizola teve a chance de retornar ao país e continuar sua trajetória política, tornando-se governador do Rio de Janeiro. Suas histórias representam uma luta incansável pela liberdade. Por meio do transporte coletivo público que a maioria das pessoas Brasil afora tornam possível o exercício diário do direito de ir e vir. E, em geral, o sistema precisa de melhorias. Confira o debate sobre o assunto realizado aqui, na Câmara dos Deputados. O maior problema atualmente é atender às necessidades de deslocamento das pessoas de forma rápida, segura e integrada, segundo o especialista em mobilidade urbana, Rafael Calabria. Ele representa os usuários através da rede BR Cidades. Primeiro é tentar definir no Brasil uma regulamentação nacional, para todas as cidades do país, com um padrão de qualidade, de inovação, de veículos novos para todos os serviços de transporte do Brasil, que hoje é muito municipalizado esse assunto. Também ampliar a integração entre cidades vizinhas e regiões metropolitanas, em cidades do interior que são afastadas da cidade polo, conseguir uma integração para a população circular melhor também entre cidades, e o desafio da parte financeira, que é ter recurso para conseguir ampliar a frota das cidades, conseguir mais frequência, veículos novos e mais infraestrutura de trilhos e de corredores de ônibus. O marco legal do transporte público coletivo urbano, em discussão na Câmara dos Deputados, faz alterações na Lei de Mobilidade Urbana e estabelece regras e atribuições compartilhadas entre a União, estados e municípios. A mobilidade ela tem como característica ser de competência muito local. Quando se trata do transporte urbano é dos municípios, do transporte metropolitano é dos estados. E existir uma lei federal com regras bem definidas, com regras que dão segurança para novos investimentos, é fundamental para o desenvolvimento do setor. Tem um setor extremamente intensivo de capital, intensivo de tecnologia, então é muito importante que a gente tenha segurança jurídica, que a gente tenha uma base sólida de financiamento para que a gente possa desenvolver. São muitos os desafios do setor para organizar os serviços em rede única, intermodal e acessível de forma abrangente e integrada.
e ainda respeitar as particularidades e necessidades de cada sistema. O BNDES, junto com o Ministério das Cidades, apresentou um relatório sobre a necessidade de atender um déficit de infraestrutura do nosso país até 2054, um déficit em torno de 500 bilhões de reais. O deputado José Priante, do MDB do Pará, é o relator da matéria. Além de todo um regramento que vai, de certa forma, diminuir substancialmente todas as inseguranças e estabelecer-se um protocolo de conduta nacional com relação à mobilidade pública, nós também haveremos de encontrar as fontes de recurso para financiarmos isso, que é um gargalo e precisa ser, de certa forma, enfrentado, e a hora é agora. Já passou no Senado, estamos na Câmara, né, que é a Casa do Povo, discutindo e tentando, de todas as formas, aperfeiçoar o máximo possível essa que será a Constituição da Mobilidade. Em Mato Grosso, a Assembleia Legislativa celebra agora em 2025 190 anos de instalação. O bicentenário está bem aí. Deputados e servidores sabem que não se prepara o futuro se o passado não for preservado. Por isso, a Casa conta com um instituto que zela pela memória não só do Parlamento Estadual, mas de toda uma sociedade. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso completou 190 anos em 2025. No plenário da Casa de Leis, uma sessão solene celebrou o aniversário de instalação do parlamento. Os documentos que contam esses quase 2 séculos de história estão sob a responsabilidade do Instituto Memória do Poder Legislativo. É o órgão que preserva e divulga o acervo histórico. A mais antiga de todas as leis remete ao ano de 1835, justamente quando a Casa de Leis foi instalada em Mato Grosso. E para que essa memória siga guardada e possa ser revisitada, é preciso um cuidado todo especial, que vai desde o manuseio adequado até as preocupações com as condições de temperatura e luminosidade para o armazenamento. Um documento de 1835 precisa ter todo um cuidado com a questão dos equipamentos que dão acesso a esse documento para a leitura ou mesmo para a sua digitalização e o seu armazenamento. Toda essa papelada está sendo digitalizada pela equipe do Instituto. A ideia é ampliar a segurança na preservação dos documentos e facilitar as pesquisas, como no caso da lei que transfere a capital de Mato Grosso de Vila Bela da Santíssima Trindade para Cuiabá. Um scanner especial é utilizado para evitar que a luz emitida pelo aparelho danifique os documentos mais antigos. E para cada documento digitalizado é criado um novo arquivo de metadados, que são dados sobre as informações digitalizadas. Só que aqui o trabalho é manual. A estimativa é que sejam pelo menos 7 milhões de páginas sob a responsabilidade do Instituto Memória. Possibilitando que qualquer cidadão possa acessá-lo em nuvem. Claro que nada impede dele vir ao Instituto Memória e ter acesso visual. Agora, esse acesso visual também precisa ser acompanhado, moderado. A sujidade pode atrapalhar a sua conservação. E outra, a sua própria leitura. Infelizmente, por mais que a gente tenha IA, as inteligências artificiais ainda não estão modeladas para, por exemplo, fazer a leitura e interpretação de documento manuscrito. E não é só de documentos impressos que é constituído o acervo do Instituto Memória. Todas as obras de arte do Parlamento integram a Pinacoteca Dalva de Barros, também sob a responsabilidade do órgão. Além disso, desde o final da década de 70, as sessões plenárias são gravadas, primeiro só em áudio, e desde a fundação da TV Assembleia, em 2001, também em vídeo. Mesmo assim, apesar dos avanços tecnológicos, de acordo com o historiador do Instituto Memória, pelo menos por mais alguns anos, o papel seguirá como um dos registros mais importantes do Parlamento. O Instituto Memória está aplicando conhecimentos sobre a gestão documental. Mesmo que seja um documento nativo digital, em particular as atas, por exemplo, de sessão plenárias, a orientação que o Instituto está fazendo é fazer a impressão deste material até que a gente disponha de segurança suficiente de armazenamento desses dados, dessas informações. Enquanto guardião da memória, o Instituto também tem as suas próprias aplicações, as suas técnicas, e a orientação é que parte deste documento gerado das produções parlamentares, legislativas, ele seja
por enquanto ainda se esteja em formato nessa plataforma impressa. É a memória de uma sociedade levada a sério. Parabéns, Assembleia Legislativa de Mato Grosso. E agora você já sabe, você fica com a participação de pessoas que visitaram o Congresso Nacional esses dias. Um passeio que mistura arte, história e onde se pode conhecer um pouco a dinâmica de uma casa legislativa. Para rever este e outros programas, está tudo na internet, na nossa página ou no canal da TV no YouTube. Até a próxima semana. Tchau, pessoal! Eu acho que é um símbolo, né, do nosso país, acho que é muito importante, não só como cidadã, mas como trabalhadora, né, do SUS. Acho que é algo que dá sentido, é algo que, né, acho que de certa forma fundamenta a nossa existência, né, não só como brasileiros, mas como pessoas, né, que estão aí diariamente, né, construindo um sistema público, gratuito e de qualidade. Todos nós deveríamos ter essa visita para ter um conhecimento melhor de quem governa, né? De toda a nossa situação política que passa por aqui. Deveria ser um dever de todos ter esse conhecimento. É muito interessante para que a gente conheça em loco, né, todas as especificações, como funciona o processo legislativo, e a gente fazendo essa imersão, né, conhecendo o local, é bom para que a gente possa fermentar essas ideias de como funciona o processo legislativo. Eu acredito que a organização da casa é muito bonita, principalmente o Senado com o seu teto muito, muito bonito e a organização da casa. Então acho que foi o que mais me chamou a atenção nesse momento. Acho uma oportunidade única para a gente que veio aqui conhecer Brasília, ter a oportunidade de vir até aqui e poder mostrar, principalmente para minhas filhas, onde as decisões do nosso país são tomadas. É uma oportunidade que a gente tem de conhecer e deixar claro para a população que aqui é um espaço público onde todo mundo tem acesso. A gente sempre vê pela televisão e é muito legal você ver isso de uma forma presencial. Por que você acha importante fazer essa visita aqui no Congresso Nacional? Para a gente conhecer muito o que a gente vê pela TV, e é onde define o futuro do nosso país, né? E se você pudesse ver um projeto de lei saindo daqui, o que você gostaria de ver? Eu queria leis mais duras para criminosos. Isso eu queria. Mas eu acho que nas gerações futuras vão ver. A nossa acho que não vai ver. Tá ótimo? É importante conhecer sobre o ponto de vista turístico também, porque aqui estão os nossos representantes, onde é tomadas as decisões, o governo federal está aqui, então é importante a gente respirar essa atmosfera e perceber que a gente faz parte também de algo grande, algo maior, que o Brasil todo está representado aqui. Eu gostaria de ver projetos de lei que protegessem os trabalhadores, que protegessem os pais de família, as pessoas que precisam levar o sustento para suas casas, né? E a garantia de direitos e preservação desses direitos. O romance Feras Soltas, e mais do que uma literatura meramente brasileira, Lule Rojansky transforma este elemento numa literatura de cunhos universais. Não estão preparados para sair de dentro de casa, para enfrentar um hospital, para enfrentar um sistema que não funciona, para enfrentar um sistema que beneficia aqueles que têm o poder aquisitivo. Leituras, neste sábado, 7 horas da noite, aqui na TV Senado. De acordo com a Constituição brasileira, as funções administrativas do nosso país são exercidas por 3 poderes distintos e independentes: o poder executivo, o judiciário e o legislativo. Eles precisam funcionar em harmonia e se complementar.
porque dessa forma um equilibra o outro. O poder executivo é representado por aqueles que têm funções governamentais e administrativas. Já o poder judiciário é responsável pela interpretação e execução das leis. O poder legislativo atua representando a população, formulando as leis e fiscalizando o poder executivo. No Brasil, ele é dividido em 3 níveis. O nível federal, representado por senadores e deputados federais. O nível estadual, representado por deputados estaduais e distritais. E o nível municipal, representado por vereadores. No nível federal, quem exerce o poder legislativo é o Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O Senado é composto por 81 senadores, 3 para cada um dos 26 estados e para o Distrito Federal, em uma divisão igualitária. Já na Câmara, composta por 513 deputados, o critério para a divisão do número de cadeiras é o da proporcionalidade. Quanto mais habitantes a unidade federativa tiver, maior será o número de representantes. Quando um projeto de lei é debatido e votado pelos deputados, os senadores fazem a revisão. Quando o projeto tem origem no Senado, a revisão é feita pelos deputados. Essa necessidade de revisão de um projeto de lei, passando necessariamente pelo Senado e pela Câmara, é o que chamamos de sistema bicameral. Toda a estrutura do nosso poder legislativo é garantida pela Constituição e também por algo muito importante, que é o seu voto. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Talvez você não saiba, mas vender ou servir bebida alcoólica a menores é crime. A oferta ou entrega de álcool a adolescentes ou a crianças, ainda que gratuitamente, pode dar cadeia de 2 a 4 anos. O crime está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 1990. E agora o Senado aprovou um projeto de lei que aumenta as penas para quem fornece bebida alcoólica ou qualquer substância que possa causar dependência física ou psíquica a crianças ou a adolescentes. O parlamento acertou em aumentar o rigor da lei para proteger crianças e adolescentes do consumo de bebidas e de outras drogas? Você acompanha agora o Senado Live com 2 especialistas no assunto. Andréa Galassi, coordenadora do Centro de Referência sobre Drogas e Vulnerabilidades Associadas da Universidade de Brasília, e João Paulo Lotufo, coordenador do Grupo de Trabalho sobre Drogas e Violência da Sociedade Brasileira de Pediatria. Aqui no Senado Live você vai entender todos os riscos associados ao consumo de álcool por menores de idade. Faça a sua pergunta, envie seu comentário. A jornalista Cibele Nunes está com vocês nas redes sociais para trazer para nós a sua participação. Acompanhe o Senado Live, fiquem bem informados. Bom, vamos lá. Eu vou começar tocando numa parte sensível dessa nossa questão sobre o consumo de bebidas, especialmente de bebidas que, entre as drogas, é a mais comum de consumo entre as pessoas e principalmente também entre crianças e adolescentes. Aqui a gente tem uma questão muito séria e eu quero começar aqui com o nosso convidado Paulo Lotufo, João Paulo Lotufo. Andréa Galassi está entrando aqui agora também no nosso programa. Esse consumo de bebidas por menores de idade, muitas vezes ele começa justamente dentro da família. É uma festa, às vezes festa de criança, que tem ali cerveja, tem ali outras bebidas, vinho, uísque, outras bebidas sendo servidas para os adultos em uma festa de criança. E há também um comportamento que muitas vezes acontece por parte dos pais, das mães, principalmente dos meninos. Meu filho já completou 15 anos, já é homem, já está na hora de começar a beber. Essa ideia deturpada de associar
a masculinidade do menino, do infanto ali, do adolescente, ao consumo de álcool. E outros comportamentos que a gente pode trazer aqui. Senhor Paulo, o que o senhor tem a dizer sobre isso, né? Dentro da família, muitas vezes aquela frase, prefiro que meu filho beba em casa do que beber fora. Consumo de bebida por crianças e adolescentes antes dos 18, antes dos 21 anos. O que o senhor tem a dizer sobre isso, principalmente quando acontece dentro da família, com incentivo, muitas vezes, dos próprios pais ou responsáveis? Isso é bem corriqueiro, né, entre as famílias. No consultório a gente ouve muito isso. A mãe diz, olha, meu marido está ensinando o meu filho a beber. E, na verdade, o que é que acontece? Se o filho bebe em casa com os pais, ele vai beber também com os amigos. E aí a quantidade passa a ser outra. Então, a gente sabe que o cérebro da criança se desenvolve até os 21. Por isso que nos Estados Unidos a bebida alcoólica, a legislação é até 21 anos a proibição e não 18. E a gente sabe que qualquer droga iniciada antes da formação do cérebro, a chance de dependência é maior e os problemas vão ser maiores. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Outra coisa que seria interessante discutir, se há alcoolismo na família, evite a bebida alcoólica, porque as doenças são genéticas, percebe? Então, se tem álcool, por exemplo, meu tio tinha um problema de alcoolismo, o tio da minha esposa também tinha, e eu falava com meus filhos, não bebam, porque a genética de vocês em relação ao alcoolismo está dos dois lados. Então, a gente tem que alertar. Agora, o grande problema é que os pais desconhecem esse risco, né? Não só em relação ao álcool, mas em relação a todas as drogas. Então, acho que a gente tem que aumentar as informações para a gente evitar esse tipo de situação. Professora, eu vou continuar esse início da nossa conversa com a senhora. A gente vai tratar aqui dessa questão familiar, principalmente, e alertando sobre os riscos do consumo de bebidas e de outras substâncias, cigarro e outras substâncias. Mas aqui, bebida e cigarro são duas substâncias que são comuns de serem utilizadas dentro das casas, das famílias, porque são substâncias lícitas, né? Agora, eu tenho aqui um exemplo que é muito interessante, até conversei sobre isso com a Cibele antes da gente começar a entrevista, de um conhecido, um colega, que uma vez falou que com uma criança pequena em casa, criança de uns 4 anos, assim, às vezes quando minha filha está demorando muito a dormir, eu coloco ali 2 gotinhas de vinho na mamadeira e ela dorme, que é uma beleza. Quais os riscos de um comportamento desse tipo, ou se isso é inofensivo para a formação dessa criança? Bom dia, para todas as pessoas. Bom, esse é um comportamento absolutamente indesejável, né? Porque a gente discute, né, a questão do uso de álcool, cigarro, outras drogas na adolescência, na infância, como a possibilidade de um uso zero, ou seja, você não recomenda nenhum uso de nenhuma substância para nenhuma criança e nenhum adolescente pelas razões do desenvolvimento, como o Dr. João Paulo falou. Quer dizer, se você está em desenvolvimento, se o seu cérebro está em formação, se você está ali em pleno desenvolvimento, se você coloca, né, uma substância psicoativa, né, ou seja, como o próprio nome diz, né, ela, que atua no sistema nervoso central, de uma criança, você altera o funcionamento normal e esperado e o desenvolvimento dela. Quer dizer, então, esse tipo de comportamento, ele é indesejável, ele é absolutamente reprovável. Agora, a gente precisa discutir muito a questão do acesso à informação sobre esses riscos, e não só isso, mas também a questão de como que a gente banaliza o uso de álcool, não só no Brasil, no mundo, mas no Brasil a gente tem uma cultura
do bebê, que é uma coisa muito disseminada. Um pouco do que você comentou no início da abertura do programa, quer dizer, tá ali, tem uma festa, tem um churrasco, e tudo bem se o adolescente de 13, 14, 15 anos iniciar o uso de álcool, fazer o uso de cerveja ali no churrasco, não, principalmente os meninos com essa cultura, né, machista, de que o menino tem que virar homem e tal, quer dizer, são condutas reprováveis, mas que muitas vezes tem uma relação direta com a falta de acesso à informação e do quanto que a gente precisa trabalhar enquanto país no sentido de informar, no sentido de enfrentar, né, o grande desafio que as indústrias cervejeiras, né, que estão, enfim, que a gente, do ponto de vista de propaganda, do ponto de vista de controle maior de venda, a gente tem muita dificuldade de fazer com que haja essa regulação para justamente ter uma informação mais acessível e muito mais próxima das pessoas para falar, opa, talvez não seja razoável eu achar que meu filho pode fazer uso de bebida alcoólica sendo adolescente. E o grande exemplo que nós temos de política com relação a isso é do próprio cigarro, né, em que a gente conseguiu, aí, por meio de informação, a gente conseguiu disseminar essas informações e hoje as famílias, as pessoas, né, os cidadãos, cidadãs, têm um conhecimento bastante grande dos malefícios do cigarro, enfim, de saber o que não é indicado, quer dizer, em outras palavras, né, a gente aceita que uma família, alguém ofereça álcool para um adolescente, mas a gente já não aceitaria se essa mesma família oferecesse um cigarro, por conta de tudo que a gente trabalhou ao longo de mais de 20 anos na política contra o tabagismo, e a gente precisava pensar em algo nessa linha para o álcool. Nós vamos falar um pouco sobre essa questão da publicidade também. Vou trazer esse assunto para a nossa conversa. Mas primeiro eu vou com a Cibele Nunes, que já traz um pouco da participação das redes sociais em nosso programa. Cibele, com você. Isso, Marcelo. Nós vamos mostrar para os nossos convidados uma enquete que fizemos essa semana, perguntando para as pessoas quem é o principal responsável por permitir que menores tenham acesso a bebidas alcoólicas. E a maioria das pessoas disseram que são as famílias, 66%. 34% acham que são os estabelecimentos comerciais que vendem bebidas. E aí eu vou jogar para o professor uma pergunta do Armando, do DF, que é o seguinte: ele trouxe aquela situação corriqueira da pessoa, dos pais pedirem para os filhos menores irem comprar bebida no barzinho da esquina. Isso é habitual. Como é que faz para punir ou para evitar isso? Como é que a gente educa esses pais para acabarmos com esse hábito? A parte mais difícil do meu projeto de prevenção de drogas são os pais. Porque quando você marca uma palestra para os pais, por exemplo, uma conversa, geralmente vem os pais que não precisam ouvir. Então, esse é o mais difícil. Mas, na verdade, é o seguinte, veja, eu comprava cigarro para o meu pai na padaria também. Então, o que eu acho que falta nessas legislações, nessas regras todas, é a punição exemplar. Então, o que funcionou com o cigarro? Proibido fumar em ambiente fechado. Tinha multa, dobrava a multa na segunda vez, fechava o recinto 24 horas e depois fechava um tempo maior. Havia punição exemplar para o dono do restaurante. Então a coisa pegou. Agora, em relação ao álcool, todo mundo sabe que é proibido o álcool para menor de idade, mas são as leis que não pegam, porque não tem punição exemplar. A mesma coisa está acontecendo com o cigarro eletrônico. Ele é proibido produzir no país, proibido importar, proibido trazer de fora, etc, etc. Mas você compra cigarro eletrônico em qualquer banca de jornal. Então cai no descaso. Então, por exemplo, você pega aqui, hoje, é proibido bebida dentro do campo de futebol em São Paulo. Mas no entorno do campo, tem o pessoal com aqueles isopores vendendo tudo. Tudo. E daí você não tem controle para menor de idade, maior de idade, etc. Então, a legislação, ela já existe. Precisamos regulamentar mais, com certeza, né? E o lobby contra isso é muito grande.
Então, o cigarro conseguiu, aumentou o preço do cigarro, proibiu leis fortes, punição exemplar e tratamento gratuito para a população. E aumento de informação. Mas em relação ao álcool, é muito mais difícil, o lobby é muito grande, a indústria sabe disso, a indústria do álcool aprendeu com a, vamos dizer, derrota da indústria do tabaco em relação à legislação que foi feita. Eu acompanhei tudo isso e a gente sabe que, em relação ao álcool, a gente não consegue regulamentar. Tem mais de 100 projetos aí em Brasília para regulamentar o uso do álcool. E isso não vai para frente, não vai. Então, o lobby é muito grande. Agora, tem que começar em casa, sim. E para nós, o grande incentivador de prevenção tem sido os professores que vestem a camisa do projeto. Então, a escola é a segunda família, vamos chamar assim. Então, os professores que aprendem a fazer o que a gente chama de aconselhamento breve, repetitivo, contínuo nas escolas, tem dado um resultado bastante importante. Depois a gente pode comentar mais sobre isso. E esse é o caminho da informação. Realmente a gente tem, por exemplo, nos cigarros, os rótulos que advertem sobre os riscos que o consumo daqueles produtos trazem à saúde. Isso tem um funcionamento, né? A publicidade de cigarros é proibida. Agora vamos repetir aqui um alerta aos estabelecimentos comerciais que vendem um produto como cigarro ou bebida para criança, isso é proibido. Então, cidadãos, cidadãs, pessoas que estão acompanhando o nosso programa que veem isso acontecer, podem denunciar, porque o consumo amplia a pena. Mas só o fato de um comerciante entregar a bebida alcoólica ou o cigarro ao menor de idade já configura um crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Professora Andréia, seguindo nesse raciocínio do doutor João Paulo Lotufo, eu queria que a senhora falasse sobre o outro ponto. Ele falou aqui sobre a questão da educação, a escola como segunda família, a importância de professores, as pessoas que têm contato com os adolescentes, acompanharem o desenvolvimento delas e fazerem esses alertas contínuos, desincentivando o consumo de bebidas, principalmente de cigarro, também de outras substâncias. Mas eu queria que a senhora falasse um pouco sobre os efeitos que o consumo de álcool, por exemplo, tem sobre o aprendizado, a memorização, todas essas consequências que podem ter relacionadas ao desenvolvimento educacional das crianças e dos adolescentes. Bom, como a gente vinha falando, né, assim, se a gente pensar em qualquer substância psicoativa, né, enfim, álcool, cigarro, qualquer outra droga, maconha, e mesmo, né, por que a gente não dá cafeína, que é um estimulante para a criança, né? Porque é um estimulante, né? Vai acelerar ali, vamos dizer assim, o funcionamento dela. Quer dizer, então, o risco de você expor uma criança, expor um adolescente que tem ali o seu processo de desenvolvimento, o seu processo todo de formação, né, do cérebro, do seu corpo como um todo, você expor ele a uma substância que é tóxica, a uma substância que altera, como dissemos, o funcionamento do sistema nervoso central, sendo o álcool uma substância que é depressora do sistema nervoso central, ou seja, ela diminui, né, ela lentifica os movimentos, ela lentifica o funcionamento, né, por isso que em adultos a gente já escutou algumas vezes ou conhecemos pessoas que tiveram o tal do coma alcoólico, quer dizer, bebeu tanto que foi afundando, tamanho é o efeito depressor que o álcool tem. Então, se você expõe uma criança ou um adolescente ao efeito dessa substância que é tóxica, né? Então, assim, não só no cérebro, mas em toda, vamos dizer assim, toda a cadeia de metabolização que o álcool tem no corpo, você está expondo essa criança, esse adolescente que está em plena formação a essa substância tóxica que vai prejudicar o seu amplo, né, o seu pleno desenvolvimento. Então, assim, não tem como a gente imaginar crianças e adolescentes fazendo uso de bebida alcoólica e achar que isso, nem que, não, ele toma só
uma latinha de cerveja ou toma ali só no churrasco quando a gente está em família, então tudo bem, é só no final de semana. Só que a gente sabe muito bem que, por exemplo, né, os dados de pesquisas internacionais, e mesmo no Brasil, que é feito tanto pelo MEC, pelo Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Saúde, a gente vem observando que o primeiro uso de bebida alcoólica vem acontecendo cada vez mais cedo. Né? Então, a gente sabe de dados de outros países que esse uso começa ali mais ou menos entre 13 e 14 anos. No Brasil é mais ou menos assim também, 14, 15 anos. Né? Então, os inquéritos que são feitos justamente nos escolares, né, que é essa pesquisa que o MEC conduz entre os escolares, entre estudantes, ele pergunta, né, assim, você já fez uso de bebida alcoólica alguma vez? E aí você vê que mais de 60% já fizeram e esse uso foi ali entre os 14 anos. Né? E aí tem uma outra questão que é muito preocupante também nessa linha que você perguntou, que é a questão do... Eu dava o exemplo, uma cerveja no final de semana. Tem um outro tipo de uso que é muito problemático e muito indesejável, tanto para adulto e muito mais para criança e adolescente, que é o uso que a gente chama de uso pesado episódico, que é quando você bebe ali mais de 4 ou 5 doses de bebida alcoólica. E dose, você pode entender como dose, uma lata de cerveja, ou uma dose de cachaça, um cálice de vinho, tem mais ou menos a mesma quantidade de álcool, né, de gramas de álcool. Então, se você toma numa ocasião, num período de 2 horas, vamos imaginar, a gente está no churrasco, se em período de 2 horas você tomar de 4 a 5 latinhas de cerveja, esse é um consumo que a Organização Mundial de Saúde reconhece como um consumo muito problemático, porque é uma dose, é uma ingesta de muita quantidade de álcool num período curto de tempo. E se você passa esse comportamento de beber para adolescentes, você agrava ainda mais por tudo isso que a gente está falando. Né? E a gente sabe muito bem que o adolescente, se ele está no grupo de amigos, se ele está entre os pares, né, muitas vezes pode até ter competição de quem bebe mais, tem que beber ou fazer jogos que incluem bebida alcoólica, não, se você errar, você tem que tomar uma dose, virar uma dose, quer dizer, você está expondo, mais uma vez, esses adolescentes ao consumo de álcool, que é indesejável, e aí você dobra o problema que é o consumo de álcool em muita quantidade, que é ainda mais indesejável, tanto para adulto e muito mais para criança. Então, é um risco que realmente não é possível a gente achar que está tudo bem criança e adolescente fazer uso de bebida alcoólica, nem que seja em pequenas quantidades. É preciso ter uma mudança cultural, porque realmente tem um fato que é interessante, né? Às vezes, numa reunião social, uma pessoa que chega numa reunião social que tem bebida alcoólica, principalmente com adultos, mas muitas vezes, infelizmente, com adolescentes, você fala, não, eu não bebo, eu não vou beber. E as pessoas falam, por que você não vai beber? É quase como se fosse essa banalização, né? De que você tem que beber para socializar e é preciso que as pessoas fiquem alertas. O álcool traz problemas, o álcool traz o vício, o álcool pode levar muitas vezes ao uso de outras drogas. Sibeli, nós estamos com 2.000 pessoas aí no TikTok, perto de 2.000 pessoas, as pessoas estão acompanhando a TV Senado Live pelas redes sociais. E o que você traz para a gente agora de participação das redes? Nós vamos mostrar mais uma enquete, perguntamos para as pessoas, porque a venda de bebida alcoólica a menores já é proibida no Brasil, mas ainda assim acontece. Nós perguntamos para as pessoas por quê. Tivemos um resultado bem dividido, 54% das pessoas acham que é por falta de fiscalização e 46% das pessoas acham que é por normalização cultural. E aí eu vou trazer uma pergunta para o professor, do Rafael, do Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte, professor, foi o que muita gente perguntou também, como é que a gente faz então para combater essa normalização, esse hábito lá no início, lá na infância, precocemente? Só antes do professor responder, vou lembrar, o professor tem um projeto que vem sendo realizado no interior de São Paulo e em outros estados do Brasil, justamente para essa prevenção. Professor, a palavra está com o senhor. Então, veja, o que acontece em relação à experimentação, o projeto piloto que nós fizemos aqui pela Universidade de São Paulo, até os 17 anos, 25% dos jovens experimentaram o cigarro, 20% a maconha e 60% já experimentaram o álcool.
Você vê que o álcool é a pior das drogas. E quando a gente pergunta para os jovens qual é a droga que faz menos mal, nas minhas consultas, quando a gente faz o aconselhamento breve dentro da consulta pediátrica, a gente faz essa pergunta. E eles falam o seguinte, é álcool e maconha. A ideia do jovem é essa, e a ideia da família também é essa. Então, a gente tem que mudar isso daí, através das informações. Então, o que acontece? Veja, o álcool é responsável por 80% dos problemas sociais de qualquer município. Então, fiquem num pronto-socorro no fim de semana, que você vai ver a mulher espancada, a criança vitimizada, estupro, acidentes, tiros, facadas, tudo relacionado ao álcool. E o que a gente tem que fazer para mudar isso daí? Então, a gente tem um programa, quando me perguntam quando você deve começar a conversar sobre a questão de droga, com que idade a criança, eu digo o seguinte, a gente tem que começar a conversar intraútero. Porque se a mãe fuma, eu preciso fazer a mãe parar de fumar. Se o pai bebe demais, eu preciso fazer parar de beber. Essa é a função do pediatra também como médico de família, percebe? Então, isso é muito importante. Tem um trabalho que eu gosto muito de mostrar para os jovens, que é ressonância magnética depois do camarada beber. Então, se ele bebe muito, o que acontece? O cérebro encolhe 2 a 4 milímetros. E ele demora até 7 meses para voltar ao tamanho normal, se você não ingerir álcool nesses 7 meses. Eles ficam impressionados com essa coisa, entendeu? Então, a informação é importante. Se não tem a informação em casa, pelo menos nas escolas, o nosso trabalho não é fazer uma palestra na escola para os alunos. Uma palestra no ano entra para um ouvido e sai pelo outro, que é um pouco o que o ProERD faz. Ele atua no 5º ano das escolas. Mas a gente tem que começar a conversar desde pequeno, de maneira lúdica. Então, a gente faz em vez de conversar com os alunos, precisa conversar com os alunos também, mas a gente treina os professores para que eles façam o aconselhamento breve nas suas aulas. Quer um exemplo? Professor de matemática fez uma questão de prova. Seu pai fuma 2 maços por dia. Cada maço custa R$10. Quanto ele já fumou se ele fuma há 20 anos? Quanto ele já gastou se ele fuma há 20 anos? Ele está ensinando matemática, mas essa resposta, que foi R$144 mil, causou um drama ali com a criançada, que todo mundo chegou em casa e queria saber quanto que o pai já tinha gasto em cigarro. E essa conversa chega na família. A criança leva esse assunto para dentro de casa. Então, a gente tem materiais lúdicos, são livretos que a gente distribui. Então, a cidade de Pompeia, por exemplo, eles trabalharam com o sumiço do vovô. Esse é o título do livro. Sumiço do vovô, por quê? Porque o vovô era internado toda hora, sumia de casa, tal, e o neto não sabia por quê. E a professora estava lendo esse livreto na classe, distribuindo para os alunos, eles ganham material para levar para casa. Ela estava lendo o sumiço do vovô, de repente a professora começou a chorar, porque era a história do avô dela, entendeu não? E aquilo causou na classe uma comoção, todo mundo foi em volta da professora e tal, e o assunto se discute ali durante longo tempo. Então os professores toda semana fazem uma intervenção, um aconselhamento breve dentro de sala de aula. Existe também no nosso site, que é Dr. Bartô, drbartô.com.br, uma série de vídeos. Tem mais de 120 vídeos ali, divididos entre tabagismo, álcool e outras drogas. Tá. Professor, a gente agora termina o programa na TV, mas nós vamos continuar nas redes sociais. E para quem está acompanhando, quem fica com a gente nas redes sociais, nós vamos trazer o site. Incrível esse exemplo que o senhor está trazendo, principalmente de ensinar, né, associar o ensino da matemática e casos concretos, né, para as crianças, trazendo uma história que acaba se refletindo na história de vida, muitas vezes, do professor. O senhor falou, eu
tive o meu avô, que já faleceu, ele também tinha problema com alcoolismo. Me emociona saber dessa história e nós vamos seguir com isso, com esse assunto e falando sobre publicidade também, né? Principalmente quando atletas fazem, ou ex-atletas fazem propaganda de bebida, que me parece algo que realmente não deveria acontecer. Eu vou encerrar o programa na TV, mas nós continuamos nas redes sociais. Você que está com a gente no TikTok, no YouTube, no X, fiquem com a gente porque a conversa continua, o Senado Live segue. E para você que se despede na televisão, lembre-se, o TV Senado Live é o espaço para você interagir com a nossa programação. Toda sexta-feira, às 9 horas da manhã, trazendo a sua participação. Obrigado. Quanto mais tempo você vive, mais problemas e perdas vão acontecer na sua vida. Como é que essa história de estar pronta para a morte? É porque você vai lidando com ela. Você tira do armário. O processo de você poder confrontar a sua morte é você poder confrontar esses problemas. Senão não tem boa morte. Envelhecer. Neste sábado, 7 horas da manhã. Aqui na TV Senado. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Declaro aberta a 37ª reunião da Comissão de Educação e Cultura da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nesta data, 30 de setembro de 25. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação das atas da 35ª e 36ª reuniões realizadas em 23 e 24 de setembro. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram, as atas estão aprovadas. Os objetivos e diretrizes dessa reunião se destinam à deliberação de matérias e requerimentos apresentados à comissão. Se não houver discordância do plenário, votaremos em bloco os itens terminativos que exigem votação nominal. O item número 1 é uma votação suplementar, é um turno suplementar do projeto de lei 3618, que garante a livre associação dos estudantes de educação básica e do ensino superior em organizações de representação estudantil, a autoria do senador Rodrigo Cunha, foi relatado pelo senador veneziano Vital do Rego, e não foram apresentadas emendas em turno suplementar. A matéria está em discussão. Encerro a discussão. Não tendo sido oferecidas emendas, o substitutivo é dado como definitivamente adotado em turno suplementar, sem votação, de acordo com o artigo 284 do Regimento Interno do Senado Federal. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. No aguardo ainda dos dois relatores, dos itens 2 e 3, eu vou passar para o item 5, que o relator, o senador Humberto Costa, já está presente. Projeto de lei número 2345, terminativo. Declara a CUTNE como manifestação da cultura brasileira. A autoria, Câmara dos Deputados, da deputada Benedita da Silva, relatoria, senador Humberto Costa, o relatório é pela aprovação. Concedo a palavra ao senador Humberto Costa para a leitura do seu relatório.
senhora presidenta, senhoras e senhores senadores, vem ao exame desta comissão o projeto de lei 2345, de iniciativa da deputada federal Benedita da Silva, que declara a Cultine como manifestação da cultura brasileira. O projeto é composto por 2 artigos. O artigo 1º institui a referida homenagem, consignando em parágrafo único que o acervo digital da Cultine deve contar com o apoio de programas e recursos para gestão, preservação, memória, manutenção e distribuição, a fim de garantir a valorização da cultura popular e o fomento à cultura negra, além de possibilitar a transversalidade do conteúdo e o acesso às mais diversas camadas sociais. O artigo 2º prevê a entrada em vigor da lei na data de sua publicação. Em sua justificação, a autora da proposição ressalta que a Cultine foi criada para convergir todos os documentos audiovisuais disponíveis de relevância cultural afro-brasileira, de modo a refletir para a população como um todo a magnitude da rica diversidade de expressões artísticas e intelectuais do segmento afrodescendente, que hoje representa a ampla maioria do povo brasileiro. A história do negro no Brasil sempre foi marcada por grandes acontecimentos, lutas e resistências. E o legado é a herança essencial, pilar de formação da cultura popular nacional nas suas mais diversas manifestações. Desde a colonização, a influência cultural dos primeiros ancestrais vindos para o Brasil já irradiava de cada ponto de concentração locais onde os negros fixavam moradia e rapidamente se expandia pela força inerente da cultura milenar africana. Sempre avançando em diversas expressões, cada vez mais se amplifica a energia acumulada através da cultura transmitida de geração em geração durante séculos, numa fonte inesgotável de criatividade e conteúdo artístico e intelectual. O projeto de lei 2345 de 2023 não recebeu emendas e foi distribuído para análise exclusiva e terminativa desta Comissão de Educação e Cultura. Análise. Nos termos do inciso 2 do artigo 102 do Regimento Interno do Senado Federal, compete a este colegiado opinar acerca de proposições que versem sobre homenagens cívicas. Ainda, conforme estabelecido nos incisos 1 dos artigos 49 e 91, também do normativo interno, foi confiada à CE competência para decidir terminativamente sobre o mérito da matéria. Portanto, em razão do caráter exclusivo da proposição, cabe a esta comissão pronunciar-se em relação à constitucionalidade e juridicidade, em especial no que diz respeito à técnica legislativa e à regimentalidade. No que tange à constitucionalidade, a matéria se insere no campo da competência concorrente da União para legislar sobre cultura, nos termos do artigo 24, inciso 9 da Carta Magna. Além disso, observa-se legítima a iniciativa parlamentar nos termos do artigo 48, caput do texto constitucional, haja visto não incidir na espécie reserva de iniciativa. Igualmente legítimo é o tratamento da matéria por meio de lei ordinária, uma vez que a Constituição não reserva o tema à esfera da lei complementar. Quanto à juridicidade, a matéria está em consonância com o ordenamento jurídico nacional, inclusive no que concerne à técnica legislativa, tendo em vista que o texto do projeto se encontra de acordo com as normas estabelecidas pela Lei Complementar 95, de 1998, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Logo, não se observam vícios relacionados à constitucionalidade e juridicidade da matéria, tampouco identificamos falha de natureza regimental.
No mérito, o projeto merece prosperar. A CUTINE representa um pilar central na preservação, valorização e difusão da herança cultural afro-brasileira, refletindo os séculos de resistência dos povos africanos e de seus descendentes frente à escravidão, marginalização social e a tentativa de apagamento cultural. Desde o período colonial, a presença africana influenciou decisivamente a formação da sociedade brasileira, imprimindo contribuições fundamentais em diversos campos: música, dança, culinária, religiosidade, literatura, teatro, oralidade, artes visuais, arquitetura e modos de vida. Movimentos culturais e expressões tradicionais, como o samba, o maracatu e a capoeira, constituem não apenas patrimônio cultural, mas também instrumentos de resistência e afirmação identitária. Ao longo da história, importantes personalidades afro-brasileiras fortaleceram essa herança cultural. Escritores como Machado de Assis e Lima Barreto desafiaram os padrões literários de sua época, trazendo à tona a experiência negra. Líderes políticos e sociais, como Zumbi dos Palmares, simbolizaram a luta contra a opressão. Músicos como Pixinguinha, Dorival Caymmi e Mestre Didi consolidaram a música afro-brasileira como patrimônio nacional. E intelectuais contemporâneos, como Abdir do Nascimento, Lélia Gonzalez e Paulo Freire, em sua pedagogia crítica voltada à população negra, fomentaram o debate sobre identidade, racismo e valorização cultural. A CUTINE cumpre papel estratégico na preservação dessas tradições, garantindo a continuidade de saberes e práticas que atravessam gerações. Ao promover educação, pesquisa e difusão central, reforça o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas, conforme estabelece a Lei 10.639 de 2003, estimulando o reconhecimento da centralidade do negro na formação histórica, social e cultural do Brasil. Essa atuação contribui para o combate a todas as formas de racismo, a invisibilidade cultural e a desigualdade social. No plano artístico e cultural, a CUTINE apoia a produção e circulação de obras de artistas negros, assegurando espaço para narrativas historicamente silenciadas e fomentando a inovação. Em paralelo, seu papel institucional fortalece políticas públicas, programas de inclusão social, iniciativas de valorização do patrimônio cultural afro-brasileiro. Essa atuação conecta tradição e contemporaneidade local e global, garantindo que as expressões culturais negras sejam reconhecidas como patrimônio nacional e cultural e mundial. Dessa forma, a CUTINE não apenas preserva e celebra a riqueza da cultura afro-brasileira, mas também atua como instrumento de empoderamento social e afirmação da cidadania. Sua importância transcende o campo artístico, constituindo-se como um mecanismo de fortalecimento da identidade negra, de promoção da equidade e da construção de uma sociedade plural, consciente de suas raízes históricas e comprometida com a diversidade cultural como elemento estruturante da identidade nacional. Em razão do exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei número 2345 de 2023. Obrigada, senador Humberto Costa, e parabéns pelo relatório. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerro a votação e a votação será nominal e realizada em bloco com o projeto seguinte, que o senador Humberto Costa vai relatar ad hoc, né? É o projeto também terminativo 2895, que inscreve o nome de Frei Antônio de Santana Galvão, Frei Galvão, no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. A autoria é da senadora Mara Gabrilli e a relatoria do senador Esperidião Amin.
O relatório é pela aprovação e passa a palavra ao senador Humberto Costa para a leitura do relatório. Senhora Presidente, vem análise da Comissão de Educação e Cultura, em caráter exclusivo e terminativo, o projeto de lei de autoria da senadora Mara Gabrilli, que inscreve o nome de Frei Antônio de Santana Galvão, Frei Galvão, no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. A proposição contém 2 artigos. Enquanto o primeiro prescreve a homenagem descrita pela ementa, o artigo 2º prevê a entrada em vigor da futura lei na data de sua publicação. Na justificação, a autora apresenta de forma muito bem detalhada a trajetória de Frei Galvão, destacando a sua canonização em 2007 e o seu título de primeiro santo brasileiro. Ressalta ainda a existência de normas que referenciam seu nome, como a Lei Federal 11.532, de 2007, que instituiu o dia 11 de maio como Dia Nacional de Frei Santana Galvão, e a Lei Federal 14.444, de 2022, que denominou o viaduto São Frei Galvão, viaduto situado no município de Guaratinguetá, São Paulo. O PL 2895 de 2024, que até o momento não recebeu emendas, foi distribuído para análise exclusiva e terminativa da CE. Análise. Decorre do comando contido no artigo 102, inciso 2 do Regimento Interno, a competência da CE para análise de homenagens cívicas. Ainda segundo essa mesma norma, conforme estabelecido nos incisos 1 dos artigos 49 e 91, foi confiada à CE competência para decidir terminativamente sobre o projeto. Ademais, por ser a única comissão a se manifestar sobre a matéria, compete à CE a análise dos requisitos de constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade. Quanto a esses aspectos, não há que se opor ao PL 2895 de 2024. Com efeito, a matéria se insere no campo da competência concorrente da União para legislar sobre cultura, nos termos do artigo 24, inciso 9 da Carta Magna. Ainda é legítima a iniciativa parlamentar, visto não se tratar de matéria de iniciativa privativa do Presidente da República. Igualmente legítimo é o tratamento da matéria por meio de lei ordinária, uma vez que a Constituição não reserva o tema à esfera da lei complementar. Não se vislumbram óbices de natureza jurídica ou regimental, estando o projeto redigido de acordo com a boa técnica legislativa, em conformidade com o que determina a Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 98, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis. Além disso, a proposição está em consonância com os pressupostos da Lei 11.597 de 2007, que trata sobre a inscrição de nomes no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Nos termos da referida lei, são merecedores da distinção brasileiros e brasileiras, individualmente ou em grupo, que tenham oferecido a vida à pátria para sua defesa e construção, com excepcional dedicação e heroísmo, desde que decorridos 10 anos de sua morte ou presunção de morte, exceção feita aos brasileiros mortos ou presumidamente mortos em campo de batalha. De fato, consta que Frei Galvão veio a falecer no ano de 1822. No mérito, a matéria igualmente merece acolhida. Frei Galvão, nascido Antônio de Santana Galvão, em 1739, é reconhecido como o primeiro santo brasileiro, e sua vida e obra refletem uma profunda devoção ao serviço ao próximo e à fé cristã. Frei Galvão se destacou por sua humildade, dedicação e capacidade de acolher os necessitados, sempre oferecendo conforto espiritual e físico àqueles que o procuravam. Sua espiritualidade profunda e seu compromisso com a caridade fizeram dele uma figura central na evangelização e na assistência social de sua época.
Frei Galvão fundou o Mosteiro da Luz em São Paulo, que se tornou um importante centro de acolhimento e assistência à comunidade, especialmente para mulheres em situação de vulnerabilidade. Mas a obra de Frei Galvão não se limitava às paredes do mosteiro. Ele se empenhou em ajudar os doentes, distribuir alimentos e oferecer orientação espiritual. Seu legado é marcado por uma incansável busca pela paz e pelo bem-estar das pessoas ao seu redor, refletindo os valores franciscanos de simplicidade, humildade e amor ao próximo. Um dos aspectos mais conhecidos da devoção a Frei Galvão são as pílulas de Frei Galvão, pequenas cápsulas de papel com orações que ele distribuía aos doentes e aflitos. Acredita-se que essas pílulas, associadas à fé e à intercessão do santo, tenham proporcionado curas milagrosas, o que fez sua fama se espalhar rapidamente. Frei Galvão é símbolo de esperança, um intercessor fiel e um amigo espiritual que está presente nos momentos de aflição. Sua figura transcende o tempo e suas ações continuam a ressoar nos corações daqueles que buscam conforto e auxílio. A canonização de Frei Galvão pelo Papa Bento XVI em 2007 foi um marco para a Igreja Católica no Brasil. Tornar-se o primeiro santo brasileiro elevou sua história e obra a um patamar internacional, reconhecendo oficialmente o impacto de sua vida na espiritualidade de milhares de fiéis. Estamos convictos, portanto, de que a inscrição de Frei Galvão no livro dos heróis e heroínas da pátria representará o justo reconhecimento ao primeiro santo brasileiro. Voto. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei 2895 de 2024. Obrigada, senador Humberto Costa. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu vou pedir licença ao senador veneziano para abrir logo a votação nominal dos dois projetos lidos pelo senador Humberto Costa, o que inscreve o nome de Frei Galvão no livro de Heróis e Heroínas da Pátria e o que declara a CUTINE como manifestação da cultura brasileira. Quem vota favorável aos dois projetos, votando com o relator, vota sim. E eu peço à secretaria que abra o painel de votação, enquanto passo a palavra para o senador veneziano Vital do Rego, para tratar do item 2 da pauta. É o projeto de lei número 4967, emendas de plenário a esse projeto de lei, que dispõe sobre o exercício da profissão de cerimonialista. O projeto tem autoria da Câmara dos Deputados, da deputada Laura Carneiro, relatoria das emendas, senador veneziano Vital do Rego. O relatório é pela rejeição da emenda número 1, PLAN, e a matéria, depois daqui, será apreciada pela Comissão de Assuntos Sociais. Concedo a palavra ao senador veneziano Vital do Rego para a leitura do seu relatório. Muitíssimo grato, senhora presidente. Os meus cumprimentos a Vossa Excelência, ao meu estimado senador Humberto Costa, a todos os demais integrantes da nossa Comissão de Educação. Eu peço permissão a Vossa Excelência para que nós nos dirijamos diretamente, até porque já fizemos em relatório as apreciações devidas sobre a matéria que traz como autora a nossa companheira deputada Laura Carneiro e que recebeu em plenário uma proposta a qual nós passaremos a aludi-la no sentido do nosso posicionamento. Nos termos do nosso artigo 277 do Regimento Interno, matérias aprovadas pelas comissões do Senado e emendadas em plenário devem retornar às comissões para análise das mesmas. No mérito, entendemos que a emenda número 1 não merece prosperar, como já discutido durante a tramitação do projeto em ambas as casas legislativas. A proposição foi considerada suficiente para reconhecer a relevância cultural da atividade do cerimonialista, sem a necessidade de imposições de requisitos adicionais para habilitações. Acreditamos que a introdução de critérios formais de formação acadêmica ou certificado
desvirtua a essência do parecer aprovado pela nossa comissão, que destacou a importância da atividade para a preservação das tradições, dos protocolos, dos ritos, sem condicionamentos ao seu exercício, com barreiras que podem limitar a atuação de profissionais que contribuem para a cultura e para a memória coletiva. Além do mais, a valorização da experiência prévia de cerimonialistas recomenda cautela quanto à imposição de restrições. A atividade, por sua natureza, envolve conhecimentos práticos, habilidades interpessoais e domínio de diferentes tipos de eventos. Muitos profissionais adquiriram experiência fora de cursos específicos por meio de formações diversas ou da prática direta em ambientes institucionais, empresariais ou sociais. Assim, entendemos que a imposição das exigências descritas pela emenda pode desconsiderar trajetórias consolidadas e reduzir a pluralidade de experiências que enriquece a profissão. Por fim, convém ressaltar que a criação de requisitos legais para o exercício da profissão de cerimonialista representa uma restrição indevida ao livre exercício profissional garantido pelo artigo 5º, inciso 13 da nossa Constituição. Sobre o tema, o STF já fixou em precedentes, como as arguições de descumprimento de preceito fundamental números 183 e 419, que limitações ao exercício de profissões só são admissíveis quando estritamente justificadas por interesses públicos relevantes e quando o exercício inadequado da atividade possa gerar riscos concretos a terceiros. Com todo respeito à posição do autor da proposta, consideramos que este não é o caso da profissão do cerimonialista, em que não se verifica ameaça à saúde, à segurança ou à ordem pública. Dessa forma, julgamos que a emenda incorre em inconstitucionalidade material por restringir, de modo desproporcional e sem fundamentos legítimos, um direito fundamental. O voto, ante o que nós expusemos, o voto é pela sua rejeição. Rejeição da emenda número 1 de plenário apresentada ao projeto de lei 4.967. Senhora Presidente. Obrigada, senador. O voto é pela rejeição da emenda. A votação será simbólica. Os senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório. Nós temos dois pedidos de requerimento extra pauta. O 42 de minha autoria e o 43 de autoria do senador Humberto Costa. O da nossa autoria é um requerimento para a realização de audiência pública para tratar das políticas voltadas à primeira infância. Esse é um movimento conjunto que nós estamos fazendo com a Câmara de Deputados por provocação da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância. E eu estou propondo para a audiência os seguintes convidados: representantes da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, representantes da Rede Nacional da Primeira Infância e representante do Ministério da Educação. É este o relatório, é este o requerimento. Os senadores que concordam permaneçam como se encontram. O segundo requerimento, número 43, é de autoria do senador Humberto Costa, que requer, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno, inserção em ata de voto de aplauso à escritora, poetisa, professora, ativista da cultura negra, membro da Academia Brasileira de Letras, a mineira Conceição Evaristo, pelo título de doutor honoris causa, laureado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Requer ainda que seja enviada a cópia do presente voto, conforme dados em anexo, autoria senador Humberto Costa. Pergunta ao senador se quer fazer algum complemento ao requerimento, ao pedido de requerimento. Não, na verdade, o requerimento por si só, ele já demonstra a importância dessa láurea que foi recebida pela escritora Conceição Evaristo, na condição de doutor honoris causa da Universidade Federal de Minas Gerais. Todos nós reconhecemos não somente a sua produção cultural como escritora, livros importantíssimos, mas principalmente porque esses livros falam e todo o seu trabalho fala da questão da necessidade da construção da igualdade racial no nosso país e pela palavra isso expressa muitas vezes, ou todas as vezes, né, os sentimentos de resistência do povo negro no nosso país. E esse reconhecimento por parte da UFMG é um gesto simbólico também de reparação histórica e cultural
que valoriza a pluralidade das experiências que formam a nossa identidade. Então, muito justo, e eu quis aqui fazer um reconhecimento, fazer um voto de aplauso para reconhecer esse trabalho importante. Muito obrigada, senador. Este ano, no prêmio Berta Lutz, nós tivemos também a felicidade de ter a professora Conceição Evaristo dentre as nossas homenageadas. E foi muito bem aceita, né? Muito prestigiada essa homenagem. Então, os senadores que concordam permaneçam como se encontram. Então, os 2 requerimentos extra-pauta estão aprovados. Eu informo que o item 3, que se refere ao projeto 3973 do senador Magno Malta, de relatoria do senador Isalci Lucas, está retirado de pauta e estamos no aguardo do quórum para abrir o painel. Quase. Está bem pertinho. Minha presidente. Pois não, senador. Com o devido e sempre renovado carinho, eu pediria a Vossa Excelência para me ausentar, porque eu tenho que me dirigir à Comissão de Infraestrutura. Pois não. Cumprir as minhas obrigações do dia, pelo menos até esse instante. Obrigado, presidente. Sem dúvida. Muito obrigada pela presença. Falta um, né? Vou precisar de você integralmente terça-feira.
Está encerrada a votação. Solicito à secretaria que possa abrir o painel. Aprovados por unanimidade os projetos de lei 2895 e 2345. E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião, agradecendo a presença de todos. A pena para quem fornece bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes deve ser aumentada? Quais os prejuízos do uso nessa fase da vida? A coordenadora do Centro de Referência sobre Drogas e Vulnerabilidades Associadas da Universidade de Brasília, Andréa Galassi, e o coordenador do Grupo de Trabalho sobre Drogas e Violência da Sociedade Brasileira de Pediatria, João Paulo Lotufo, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 20h30. Meu nome é Rogério de Souza Eustáquio, nasci em 1985, trabalho de auxiliar de serviços gerais no Senado Federal. Tem uma banda que eu toco, que é a banda de forró. A música é algo que me move, né? Porque eu amo tocar, quando eu vejo as pessoas dançando, vejo as pessoas felizes, eu amo muito o que eu faço. Sinto muito feliz por poder exercer a minha liberdade, né? Tanto cantando, quanto o meu poder ir, o meu poder vir. Em 8 de janeiro de 2023, eu trabalhei, sim, na limpeza, no Senado. Me deu uma tristeza no coração. Então, para mim, como se tivesse destruído algo que a gente demorou tanto para construir, né? Se eu tenho um acesso melhor à saúde, é através da democracia. Se eu tenho segurança hoje em dia, é também através da democracia. Meu nome é Rogério e eu nasci com a democracia. Havendo o número regimental, declaro aberta a 20ª reunião da Comissão do Meio Ambiente da terceira sessão legislativa. É possível você avançar com a preservação ambiental, mas andando de mãos dadas com o desenvolvimento, dando dignidade à população. No artigo 225 está escrito que todos temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas é fundamental a importância que o Estado assuma a sua função na garantia constitucional da preservação ambiental. Uma coisa é você ser um membro de uma comissão. Aí você tem uma postura de parcialidade. Outra coisa é você ser presidente da comissão, em que você tem uma função equidistante. Você tem que guardar uma imparcialidade, mesmo que às vezes aquela matéria não seja, por exemplo, do seu agrado. E defender a água é defender tudo isso e muito mais. É o planeta, é a vida. Nós não vamos simplesmente suprimir a vegetação, vamos reconduzir a vegetação. Esse é um ponto importante. Fui delegado de polícia por 27 anos e sou professor de Direito Penal e Processo Penal. Eu fui titular de uma delegacia especializada em proteção ambiental e patrimônio cultural. Graças a Deus e a população capixaba, eu fui eleito senador pelo Estado do Espírito Santo. E eu acho que defender o meio ambiente é defender toda e qualquer forma de vida que há por vir. Eu vou assumir a Comissão do Meio Ambiente, com muito orgulho. Eu gosto sempre de falar que ser cidadão, para mim, não é apenas viver em sociedade, mas é transformar essa sociedade. E o que eu estou fazendo para transformar essa sociedade? Qual é a minha função enquanto cidadão no meu espaço que eu estou conscientizando a pessoa para entender efetivamente que a preservação ambiental é a saída para que a gente possa ter uma sociedade muito melhor. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento.
Pesquisadores descobriram alta concentração de terras raras no interior de Roraima. Terras raras compõem um grupo de 17 elementos químicos que são essenciais para a indústria da alta tecnologia e também para a transição energética. E essa descoberta despertou a expectativa de desenvolvimento econômico não só para o estado de Roraima, mas também para o Brasil. Aqui no estúdio conosco está o senador Chico Rodrigues, do PSB do estado de Roraima. Senador, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade para tratar de um tema tão importante e tão atual nesse momento, onde o mundo assiste à chegada por descobertas em vários países, inclusive aqui no Brasil, de áreas imensas que tem hoje essas reservas importantíssimas para o planeta, para a indústria de alta tecnologia, né, com as terras raras. Senador, qual a relevância? Por que é tão importante essa descoberta dessa alta concentração de terras raras no estado de Roraima? Olha, primeiro, como todos sabem, a China hoje é quem detém praticamente 80% de todo o refino e toda na cadeia produtiva das terras raras. Primeiro, isso aí, obviamente, mostra que a China está extremamente avançada, inclusive a fornecedora para países como os Estados Unidos, já das terras raras, dos seus elementos processados, né? E, obviamente, por se tratar de um mineral de alta importância estratégica em todos os segmentos da vida humana, né? Pela sua resistência, pela sua qualidade em termos de material para produzir alta tecnologia na medicina, na indústria de defesa, nos satélites, nos carros elétricos, enfim, nos smartphones. Então, é de uma importância global imensa e estratégica. Eu, inclusive, costumo dizer que as terras raras deviam se chamar minerais estratégicos, porque o Brasil, que é onde está uma das maiores reservas do mundo, e aqui nós temos, eu gostaria de deixar bem assim, claro para a opinião pública brasileira, onde é que tem sido essa ocorrência. Em Minas Gerais, por exemplo, onde já está se explorando hoje, né, em Araxá, Tapira, Poços de Caldas, no Goiás, na Serra Verde, né, na Amazônia, no Morro dos Sete Lagos e Pitinga. Vejam bem, Morro dos Sete Lagos e Pitinga, todos sabem, os geólogos sabem, e principalmente os países de primeiro mundo sabem a importância daquela região dos Sete Lagos, né, e também de Pitinga, na Bahia, no Piauí, no Rio Grande do Sul e em Roraima, na Serra do Repartimento. Já está pesquisado há bastante tempo, obviamente por ser por ser minerais de alta aplicação hoje nos tempos atuais e o futuro, obviamente, né, nós entendemos que a ocorrência das terras raras ou desses minerais estratégicos, né, eles, no nosso estado, é fundamental também para o Brasil. E recentemente, em pesquisas casuais, dos geólogos da Universidade Federal de Roraima, com quem eu tenho mantido uma relação de informação, de apoio também, eles descobriram em algumas áreas do nosso estado, além da Serra do Repartimento, né, também na área nordeste do estado, na região do município de Caracaraí, né, na BR-432 mais precisamente. Altos teores de pureza, o que chamou muita atenção, elementos desse que compõem essa cadeia, incluindo o escândio e o ítrio também, um dos 17 elementos que compõem essas terras, né, com altíssima pureza. E isso chamou muita atenção e nós estamos atentos, né, para que o governo do estado, para que a Agência Nacional de Mineração, para que o governo federal fique atento a essas pesquisas para ver exatamente em termos de volumetria qual é a capacidade que essas reservas têm no nosso estado, tanto na região do repartimento, né, quanto na região da BR-432.
Senador, o senhor falou que a China está em primeiro lugar, o Brasil é o segundo país com uma reserva de terras raras, com uma reserva mundial. Dentro disso que o senhor falou, da questão estratégica, de que forma o senhor acha que o Brasil pode se colocar nesse cenário geopolítico, aproveitando esse potencial? O próprio Ministério de Minas e Energia já falou que a gente tem a segunda maior reserva, mas o Brasil não está todo mapeado ainda. Então, de que forma o Brasil pode se colocar nesse cenário geopolítico em função de ser um setor estratégico? Olha, veja, isso é um programa de Estado, não é nem programa de governo. Pela importância e a relevância que tem as terras raras ou minerais estratégicos, né? Essa é uma preocupação que tem que ser do governo federal. O Ministério das Minas e Energia, a Agência Nacional de Mineração, todas as áreas que cuidam essencialmente da questão mineral e encontrando nesses elementos que compõem as terras raras, uma importância geopolítica e geoestratégica enorme para o Brasil, deve ter um trabalho de acompanhamento, pesquisa, fiscalização, controle, para que nós mais tarde não venhamos apenas exportar a matéria-prima. Nós precisamos agregar valor, né? Tudo que é desenvolvido no mundo, hoje desenvolvido, como a China, como os Estados Unidos, como a Alemanha, enfim, nós temos condições, através de parcerias estratégicas, desenvolver aqui também no Brasil. Como você bem falou, que somos a segunda maior reserva até hoje já encontrada de terras raras, ou, melhor dizendo, desse mineral estratégico tão importante nos dias atuais. Então, nós entendemos que esse é um momento que o Brasil precisa realmente ter essa preocupação, mas, acima de tudo, não olhar pelo retrovisor, olhar para frente e, nos dias atuais, promover o desenvolvimento de pesquisas, a localização, como já disse antes, a volumetria que tem em cada área dessa, onde já está identificada a ocorrência desses minerais, porque é um produto que pode ser fundamental para a economia brasileira. E, lógico, com isso. 57ª Legislatura. A presente reunião atende ao requerimento número 78 de 2025 da CAIS, de minha autoria, para a realização de audiência pública destinada a instruir o projeto de lei número 3669 de 2023, que institui o mês de outubro como mês de conscientização da síndrome de Rett. Informo que a audiência tem a cobertura da TV Senado, da Agência Senado, do Jornal do Senado, da Rádio Senado e contará com os serviços de interatividade com o cidadão, ouvidoria, através do telefone 0800 061 2211 e e-cidadania, por meio do portal www.senado.leg.br e-cidadania. Que transmitirá ao vivo a presente reunião e possibilitará o recebimento de perguntas e comentários aos expositores via internet. Convido a fazer parte da mesa o senhor Fernando Regla Vargas, diretor do Comitê Científico da Associação Brasileira de Síndrome de Rett-Abret. Lauda Santos, vice-presidente da Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras, Febra Raras. Os outros estão por videoconferência. E os outros convidados estão por videoconferência: Letícia Sampaio, médica do Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas de Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; Temes Maria Félix, chefe do Serviço de Genética, médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre;
Antonete, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica. Natan Monsores de Sá, coordenador-geral de doenças raras da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde. Convidar. Isso. Convido também o senhor Fernando Freitas, presidente da Associação dos Servidores da Justiça Federal e do MP. Isso. E a próxima aí depois a gente chama esses quatro. Pedi para chamar a senhora Jaqueline Zeferino também. Convido também a senhora Jaqueline Zeferino a fazer parte da mesa. Passo a palavra ao senhor Fernando Regla Vargas, diretor do Comitê Científico da Associação Brasileira de Síndrome de Rett. Alô, me escutam? Tá, perfeito. Bem, bom dia a todas, a todos, a todes. Meu nome é Fernando Regla Vargas. Eu vou fazer uma autodescrição sumária. Eu sou um homem branco, de estatura mediana, cabelo curto, óculos, estou com uma camisa branca, uma calça azul. Eu sou médico, eu tenho formação em pediatria e em genética médica e eu atuo principalmente em genética médica desde 1989. Eu sou pesquisador titular em saúde pública do Instituto Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz, e professor de genética médica da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E, uma honra, faço parte da diretor científico da Associação Brasileira de Síndrome de Rett. Tá? Bem, muito mais importante que a minha filiação profissional aqui, o motivo que me traz a essa casa hoje é a síndrome de Rett, aqui representada pela Associação Brasileira de Síndrome de Rett, na pessoa das presidentes, a senhora Denise Marinho Trindade, que está aqui, e também da senhora Simone Barros, que está aqui também, mãe de uma pessoa com síndrome de Rett e patrocinadora inicial da submissão do Projeto de Lei 3669 de 2023, que cria o mês de conscientização da síndrome de Rett no Brasil, que está em discussão nessa casa no dia de hoje. Tá? A síndrome de Rett é um distúrbio do desenvolvimento com impacto devastador, que afeta quase todos os aspectos da vida de uma pessoa, aí incluída a capacidade de falar, capacidade de andar, capacidade de comer e até mesmo de respirar. Tá? Rapidamente sobre a história, essa doença foi descrita originalmente por um médico austríaco que chamava Andreas Rett, em meados da década de 60, através da observação de duas meninas que tinham um quadro muito típico. O Dr. Rett publicou essas observações em uma revista de pediatria de língua alemã, e por esse motivo a doença permaneceu praticamente desconhecida da comunidade acadêmica mundial até meados da década de 80, quando uma equipe de médicos suecos identificou várias pacientes do sexo feminino com essa doença na Suécia e na Noruega. A partir daí, o reconhecimento dessa doença pela comunidade médica, a gente pode avaliar que ele é razoavelmente recente, né? Porque foi aí que ela passou a ser conhecida. Tá? Desde então, um número crescente de casos de síndrome de Rett tem sido identificado. Eu, pessoalmente, tenho acompanhado pacientes com síndrome de Rett desde o começo da década de 90 e, ao longo das últimas décadas, eu tive a oportunidade de atender um número crescente de pessoas e de testemunhar mais e mais pessoas com síndrome de Rett que foram identificadas no Brasil. Acompanhei a identificação do gene causador da doença, que foi no final dos anos 90, o que possibilitou, entendendo a causa, entender os mecanismos do desenvolvimento da doença e principalmente o desenvolvimento de pesquisas voltadas para o tratamento dessa doença que é tão impactante. Tá? A doença comete majoritariamente meninas. Tá? Em mais de 90% dos casos ela comete sexo feminino, só que os homens também podem ter síndrome de Rett, e nos homens, no sexo masculino, a doença é frequentemente mais
mais grave e mais precoce, tá? E também é importante salientar que é uma doença que acomete qualquer grupo racial ou étnico, pode apresentar síndrome de Rett, ou seja, a incidência, a prevalência dessa doença é uniforme em diferentes populações, tá? Os sintomas costumam iniciar entre 6 e 18 meses, quando os pais começam a perceber que os filhos perdem marcos, etapas do desenvolvimento e habilidades já adquiridas, como, por exemplo, abanar, mandar beijo, segurar uma colher. Logo após esse período inicial de regressão, aparecem outros sintomas muito típicos, que são a perda de habilidades motoras, que a criança já tinha, a perda do uso voluntário, do uso propositado das mãos, a perda de habilidades linguísticas, da linguagem e de comunicação, e aparecem movimentos repetitivos, que a gente chama de estereotipias, principalmente nas mãos, tá? Além disso, ao longo da infância e da vida adulta, essas pessoas são acometidas de outros problemas que são muito frequentes, como epilepsia, distúrbio de deglutição, distúrbio da respiração, distúrbios do sono, problemas ósseos como osteoporose, como escoliose, que são muito frequentes nessas pessoas, tá? Dito isso, é importante a gente deixar claro que cada pessoa com síndrome de Rett é uma pessoa e cada quadro é um quadro, tá? Em função dessa história, porque a história da evolução da doença é muito típica, da forma clássica da doença, a síndrome de Rett é considerada um diagnóstico clínico, ou seja, o diagnóstico envolve avaliação por um médico que vai observar os sintomas precoces de alterações no desenvolvimento na infância com base em critérios que já existem, que já são definidos por especialistas, e por testes genéticos que vão confirmar essa condição, tá? Muito, muito, muito importante. O diagnóstico precoce, fazer esse diagnóstico cedo na vida é muito importante para poder oferecer tratamento, oferecer suporte eficazes. Então, o diagnóstico precoce é muito importante. Infelizmente, o que acontece é que pessoas com síndrome de Rett frequentemente recebem diagnósticos que são incorretos ou que são muito tardios, porque nos estágios iniciais a doença compartilha outros sintomas, com outros quadros, por exemplo, autismo, paralisia cerebral, epilepsia. Então, tem muitas meninas e pacientes diagnosticados ou erroneamente ou equivocadamente ou sem diagnóstico, tá? Atualmente se estima que essa doença ocorre em mais ou menos 1 a cada 10 mil nascimentos, tá? E se estima que mais ou menos 9 mil pessoas com síndrome de Rett vivem hoje nos Estados Unidos. Se a gente usar essa mesma taxa de prevalência, pressupondo que a frequência da doença é igual em diferentes populações, é possível estimar que a cada 3 a 5 dias nasce uma criança com síndrome de Rett no Brasil. Certo? E também é possível estimar que no Brasil devem existir mais ou menos 6 mil pessoas com síndrome de Rett, que vivem com síndrome de Rett, e muito importante, muitas delas ainda sem diagnóstico, o que implica que estão sem a devida atenção, sem a possibilidade de acesso aos cuidados necessários, tá? Com relação à sobrevida, é muito importante a gente salientar uma coisa: a sobrevida das pessoas com síndrome de Rett pode ser bastante preservada, tá? Salvo doenças ou complicações, indivíduos com síndrome de Rett podem viver até a idade adulta e além, e requerem cuidados por toda a vida. Prova disso é a presença da professora Jaqueline Severino, que está aqui, que é a irmã da Adriana, que é uma pessoa com síndrome de Rett com 53 anos, que atualmente é a pessoa mais idosa, mais velha com síndrome de Rett diagnosticada no Brasil, tá? Em 99, final da década de 90, foi estabelecido a causa da síndrome de Rett. Foi identificado o gene que causa, que é um gene que chama MECP2. Esse gene é importante para o desenvolvimento do cérebro e para ativar ou desativar outros genes do genoma. Quando esse gene não funciona corretamente, ocorrem problemas na diferenciação dos neurônios do sistema nervoso central, com impacto em todo o organismo, tá? Essas mutações que acontecem nesse gene, elas são aleatórias, que são, e é muito importante também a gente salientar aqui, que elas não são causadas por nada que pai ou mãe fizeram, não existe relação com algum evento anterior na gravidez, são eventos aleatórios, tá? E na grande maioria das vezes essas mutações ocorrem espontaneamente, o que faz dessa doença ela é genética, mas na grande maioria das vezes ela não é herdada, embora ela seja de causa genética, tá? Ela pode ser herdada numa pequena proporção dos casos. A identificação da causa da doença possibilitou o desenvolvimento de modelos animais com a doença. Isso foi fundamental para entender os sintomas da doença, principalmente em modelo em camundongo. E isso possibilitou entender duas coisas que são fundamentais, pelo menos no modelo animal, tá? Primeiro, que os sintomas são reversíveis, que é um
super importante. E segundo, que a síndrome de Rett não é uma doença neurodegenerativa, ou seja, os neurônios não morrem. O que acontece é que eles ficam como que congelados, eles ficam parados no final da diferenciação dos neurônios, mas eles estão lá, quiescentes, certo? Não é uma doença que degenera neurônios. E esse conceito tem muitas implicações. Seja na tomada de decisões clínicas no contexto, por exemplo, numa UTI ou numa intercorrência clínica, seja no desenvolvimento de opções de tratamento, ou seja, saber que os sintomas são reversíveis e que a doença não é neurodegenerativa, tá? Rapidamente, com relação ao tratamento, atualmente ainda não existe uma cura definitiva. Existem muitas estratégias de tratamento que se concentram no controle dos sintomas por meio de uma abordagem que é abrangente, com uma equipe multidisciplinar, para melhorar a qualidade de vida. Essa abordagem requer acesso a terapias de apoio de tratamento e acompanhamento com várias especialidades médicas, tá? Atualmente existe um tratamento aprovado pela Agência Reguladora dos Estados Unidos e do Canadá, específico para a síndrome de Rett, que é um fármaco que foi desenvolvido baseado nas pesquisas em modelos animais. Tá? Então, para concluir, senadora, outubro é o mês internacional de conscientização da síndrome de Rett. Tá? É um momento dedicado para compartilhar histórias, para promover a compreensão e principalmente para reunir apoio para avanços contínuos na pesquisa e no tratamento da síndrome de Rett. Tá? Hoje é um dia muito importante para a síndrome de Rett no Brasil, que estamos aqui reunidos. E a criação do mês de conscientização sobre a síndrome de Rett vai ser um divisor de águas para conscientização sobre a doença, para difusão do conhecimento, para melhor atenção à saúde, para a possibilidade de desenvolvimento de pesquisa sobre essa doença no Brasil, ou seja, sobre vários aspectos, tá? E também é um momento para avaliar e propor estratégias para mitigar o impacto econômico e emocional para todos os pacientes, para os familiares, para as pessoas e para os profissionais de saúde envolvidos no cuidado dessas pessoas. Eu finalizo com o reconhecimento público à atuação da Associação Brasileira de Síndrome de Rett, a ABRT, das mães, dos familiares, dos amigos de pessoas com síndrome de Rett que construíram essa associação, que mantém essa associação, que dedicaram seu tempo e seus esforços para melhorar o diagnóstico, 15 melhorar segundos. a atenção à saúde, a qualidade da vida das pessoas, das pessoas portadoras dessa doença que é tão impactante. Finalmente, eu agradeço a oportunidade de estar nesse púlpito para defender essa causa que é tão importante e coloco-me à disposição de vossas senhorias para informações adicionais. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Obrigada, doutor Fernando, por esclarecimentos tão pertinentes a respeito da doença de Rett. Gostaria de convidar a senhora Denise Marinho Trindade, fazer parte aqui da mesa, presidente da ABRT, desculpa. Prezados membros da mesa, autoridades aqui presentes, estimados profissionais de saúde, representantes de associações e, principalmente, queridas famílias e pacientes que nos honram com sua presença. A síndrome de Rett é um distúrbio neurológico raro e complexo, com reflexo no neurodesenvolvimento. Tem base genética e afeta majoritariamente meninas. Segundo se sabe até aqui, a síndrome de Rett inicialmente não gera problemas cognitivos e motores. Assim, o paciente parece ter um desenvolvimento aparentemente normal. Porém, com o tempo, há uma regressão e habilidades como a fala e o uso intencional das mãos se perdem e surgem movimentos repetitivos, dificuldades motoras, convulsões e outros desafios que impactam profundamente a vida dos pacientes, de seus familiares e de seus cuidadores. Ressalto que é uma causa de nós mulheres também, porque os dados demonstram que a síndrome de Rett afeta muito mais as meninas. De fato, raramente meninos são diagnosticados com essa síndrome. Nosso objetivo aqui hoje é muito claro: dar visibilidade à causa e contribuir para formar uma rede de apoio e de conhecimento. Também se espera que seja um passo inicial para desdobramentos legais e institucionais em prol dos pacientes e de suas famílias.
São inúmeras as frentes relativas ao tratamento da síndrome de Rett e que precisam de investimento duradouro e de apoio institucional. Nesse sentido, é fundamental que haja ampliação dos estudos clínicos e acadêmicos para aprimorar o diagnóstico quanto o tratamento. Também é fundamental que haja apoio da sociedade em geral e do Estado para reconhecer e para lidar de forma adequada com os pacientes e com as suas famílias. Estou certa de que as exposições e as discussões de hoje vão contribuir fortemente para alicerçar a política pública relativa à doença tidas como raras, a fim de garantir tratamento eficaz, humano aos pacientes, às famílias e aos profissionais de saúde especializados. Muito obrigada. Eu passo a palavra agora. Quer continuar todo mundo da mesa ou quer alternar com quem tiver remoto? Não, vamos logo com o pessoal, depois eu passo aqui para a doutora Lauda. Passo a palavra agora à doutora Lauda Santos. Bom dia, senadora. Obrigada pelo convite. Em nome da senhora, cumprimento os demais membros da mesa. Vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, cabelos loiros na altura dos ombros. Estou usando um blazerzinho bege e uso óculos. Bom, eu estou aqui representando as políticas públicas de doenças raras, uma vez que eu sou vice-presidente e cofundadora da Federação Brasileira de Doenças Raras, das associações. Vamos lá. Como é que eu mudo isso aqui, gente? Ah, tá. Bom, vamos falar das estatísticas no Brasil. Qual é o nosso cenário, contexto atual? Segundo os dados, existem 13 milhões de brasileiros convivendo com algum tipo de doença rara, abrangendo aproximadamente 8 mil doenças distintas. Aqui no Distrito Federal, considera-se, segundo os dados também estatísticos da Secretaria de Saúde, 5% da população do Distrito Federal tem alguma condição rara, ou seja, 140 mil pessoas. Como já foi dito aqui na mesa, a Rett ela afeta majoritariamente as meninas. Aqui tem várias delas que estão aqui presentes. E, inclusive, a mãe da Lidiane, a filha da Lidiane, né, a Larissa, é uma criança com diagnóstico de Rett e a gente atua em rede aqui no Distrito Federal. A grande parte desses pacientes, eles enfrentam um diagnóstico tardio, dificuldade nos acessos de tratamento e pouca presença nas agendas públicas. A gente enfrenta essa dificuldade da invisibilidade, né, gente? No caso de Rett, no Brasil ainda não há tratamento registrado na Anvisa, nem protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, que é um fator complicador, né? E o que a gente enfrenta? Nós enfrentamos o diagnóstico tardio, e a falta também de atendimento integral especializado, porque quando a gente fala de doença rara, a gente precisa de um atendimento, de um acolhimento nos hospitais de forma... com vários profissionais de saúde, né? Não adianta só o médico fechar o diagnóstico, precisa de muito mais. E a grande maioria também tem home care, né, Lídia? Então, a gente sabe as dificuldades. A baixa capacitação de profissionais de saúde para identificar os sintomas, os sinais e os sintomas da síndrome de Rett. A falta de visibilidade das doenças raras nas prioridades governamentais. E isso, gente, nos torna bastante invisível. Espero que mude urgentemente essa visão com relação às doenças raras. Quais são as propostas prioritárias de políticas públicas com evidências? A gente preconiza que precisa ter evidência nas doenças raras. Então, vamos lá. O fortalecimento na Política Nacional de Doenças Raras, eu vou colocar duas coisas, a evidência e quais são os passos. A evidência é que em países com políticas nacionais estruturadas apresentam maior diagnóstico precoce e qualidade de vida para os pacientes. E quais são os passos? A ampliação dos centros de referência, a integração multiprofissional e a base nacional do banco de dados epidemiológicos, que a gente não tem um banco de dados, então a gente não sabe dizer qual é o quantitativo de paciente com síndrome de Rett. Capacitação contínua de profissionais de saúde.
qual é a evidência? Treinamento contínuo e melhor para detecção precoce e manejo adequado. Porque uma vez que esses profissionais de saúde passarem por constantes treinamentos, com certeza eles vão atender com melhor qualidade para os pacientes que procuram a rede de atendimento. E quais são essas ações? Cursos de atualizações e protocolos clínicos para as doenças raras. A gente já propôs uma capacitação para os profissionais de saúde aqui do Distrito Federal e a gente estava... Isso, a nossa esperança é que essa capacitação de profissionais do Sistema Único de Saúde aqui do Distrito Federal reverberasse por outros estados. Né, que no Brasil se tornasse isso uma política nacional, que seria, para a gente, seria assim, o país de Alice, né, o mundo de Alice, seria perfeito para nós, é o mundo ideal. Bom, falando de incentivos fiscais e regulatórios para medicamentos órfãos, a gente já sabe que a dificuldade de ter o tratamento, de ter esse direito garantido para o paciente, a gente precisa ter a evidência, de novo a evidência, exclusividade de mercado, créditos fiscais e redução de taxas aceleram o desenvolvimento ao acesso. A proposta, adoção de modelos regulamentares semelhantes aos Estados Unidos e à União Europeia, com incentivos específicos para pesquisa e produção. Programas de apoio psicossocial e inclusão, gente, é extremamente importante que a partir do diagnóstico a gente precisa desse apoio psicossocial e também de inclusão, né? A gente tem esse enfrentamento com as doenças raras, que muitos deles causam são excludentes, né? Então a gente precisa que se pense de uma forma inclusiva. Quais são as evidências? O apoio integral, incluindo aspectos sociais e psicológicos, aumenta o bem-estar do paciente e dos familiares. Porque não adoece só o paciente, não é só ele que tem o diagnóstico, toda a família faz parte desse cenário. Então, assim, a gente precisa pensar, a família bem assistida, com certeza, ela vai conseguir melhor atender o seu ente querido que tem o diagnóstico. A gente precisa muito, gente, e isso é evidente que a gente precisa ter o estímulo à pesquisa científica. Por quê? Porque a parceria com o público-privado e financiamento público aumenta a inovação das terapias para as doenças raras. De novo, a gente continua um pouco na invisibilidade e na falta dessas garantias. O que é que nós queremos aqui propor às excelências, aos excelentíssimos parlamentares? Mobilização para fortalecer a legislação e garantir um orçamento adequado. A gente não vê os parlamentares falando assim, nós vamos ter uma reserva de orçamento para atender as doenças raras. Como a gente não tem a mobilização dentro... Eu falo isso, gente, porque eu acompanho dia a dia as demandas dentro do Ministério da Saúde e não vejo, por exemplo, agora tem o programa, agora tem especialista. Os doentes raros não estão incluídos no programa, por incrível que pareça. E a gente já solicitou uma audiência para fazer essa proposição para o Ministério da Saúde, a inclusão dos pacientes raros no programa. Agora tem especialista, porque nós precisamos de especialistas, né? Priorizar debates e audiências públicas que incluam a voz do paciente. A gente precisa que o paciente faça parte disso aqui, dessa composição da mesa, que ele fale por ele, quando tem essa condição de falar, de ter voz na mesa de debates para os direitos, para a garantia de direitos para esses pacientes. Apoiar a legislação que facilita os medicamentos órfãos e ampliou o acesso ao diagnóstico e tratamento. E a gente fala de novo aqui, porque a síndrome de Rett não tem tratamento. Então, se tem uma alternativa que é órfã, a gente precisa ter essa garantia para o paciente. Agradeço aqui e nós nos colocamos à disposição para um diálogo, lembrando que o futuro das políticas públicas para as doenças raras depende da atuação conjunta de parlamentares, pacientes e especialistas. Hoje nós contamos aqui com o doutor Fernando, acho que são 2 Fernandos, né? Nós temos uma dupla de Fernando aqui, que está aqui representando a parte dos especialistas, um na área jurídica e o outro na área médica. Estamos abertos a colaborar para avançar a garantia dos direitos, acesso e qualidade de vida.
pensem nisso e vamos fazer uma política que realmente nos contemple. Vamos sair da invisibilidade. Hoje nós tivemos aqui, infelizmente, senadora, a gente fala que aqui é a Casa do Povo e, lamentavelmente, a Lidiane, que é da Abrit, aqui do Distrito Federal, e que a gente trabalha em rede, de novo, teve dificuldade de acessar o Senado com um material informativo que é de extrema importância. Um banner para identificar que aqui é a plenária, que está acontecendo um debate da síndrome de Rett, cartaz. Gente, qual é o impedimento disso? Todas as vezes que nós estivemos aqui no Senado Federal, em outras audiências públicas, a gente não teve essa restrição. O Guilherme trouxe a revista que fala, sabe, sobre as políticas de saúde dentro do Distrito Federal. Foi barrado, segurar as revistas. Estamos com material informativo aqui dentro, numa caixa de descarte na entrada do Senado Federal. Isso me entristece muito, porque isso, de novo, gente, nos torna invisível. Então, a gente precisa ter voz. E isso é importante a gente falar aqui, senadora, porque isso não chega até a senhora. Né? E o nosso papel é esse. A gente está fazendo política pública e a gente faz isso com muita ética, sabe? Com muita transparência. E esse papel que o terceiro setor desenvolve não é só no Distrito Federal, é no Brasil inteiro. Segundos. A gente tem um trabalho perfeito. Então, a gente revê quais são as proibições dentro dessa casa que nos impede de reverberar, de mostrar a nossa voz. Obrigada. Obrigada, doutora Lauda Santos, pelos seus esclarecimentos a respeito dessa doença que passa a fazer parte de doenças raras. E eu quero me comprometer aqui a marcar uma audiência lá no Ministério da Saúde. Inclusive, amanhã eu vou estar com o ministro Alexandre Padilha, lá no meu estado, do Piauí, e vou pessoalmente conversar com ele sobre esse assunto. E logo depois eu entro em contato com a senhora. Eu quero, inclusive, senadora, propor a senhora, vendo tudo isso, a gente escreveu um projeto de lei, que depois, se a senhora me permite, eu gostaria de deixar com a senhora, minutado por nós pacientes, por nós associações, tá? Tudo bem, com o maior prazer. E aí, com relação à entrada de banners e de propagandas, realmente não é permitido aqui no Senado, mas quando se faz uma solicitação prévia, aí sim a gente permite aqui o pessoal aqui da comissão, eles dão o ok para que dê entrada. Eu acredito que você não pediu, não? Não foi você? Quem foi? Não foi informado que havia necessidade, porque em outros momentos a gente já trouxe e entrou. Foi, né? Mas é por conta de tudo que já aconteceu, né, do 8 de janeiro e outras coisas mais, precisa também preservar também a vida de muitas pessoas. Claro que não é o caso de vocês, entendeu? Mas da próxima vez, com certeza, vai dar tudo certo, tá bom? É só marcar previamente, dizer que vai trazer o material que a gente permite, tá bom? Então, eu quero passar a palavra agora para a doutora Letícia Sampaio, que está por videoconferência, médica do Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Com a palavra, a doutora Letícia Sampaio. Obrigada, acho que vocês estão me escutando, né? Vou fazer uma breve descrição. Sou uma pessoa branca, de cabelos claros, estou usando um blazer branco, uma camisa marrom. Então, prezada senadora, senhoras e senhores, parlamentares e demais participantes desta audiência, é uma honra para mim representar aqui o Instituto da Criança e do Adolescente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, nessa audiência pública que discute o projeto de lei 3669 de 2023, que propõe instituir o mês de outubro como mês de conscientização da síndrome de Rett. Eu sou neurologista infantil e epileptologista também. Tá? Eu não vou falar sobre a doença da síndrome de Rett, né, que é uma doença rara, que o Dr. Fernando e os demais já falaram muito bem, mas o que eu tinha para falar brevemente, assim, no Instituto da Criança,
nós acompanhamos de perto famílias que convivem com essa realidade. E vemos, assim, diariamente, a importância de ter uma rede estruturada de atenção, desde o diagnóstico precoce, passando pelo acesso às terapias de reabilitação, controle das crises epiléticas, apoio nutricional e psicológico, e também, muito importante, o acolhimento às famílias, que são as verdadeiras protagonistas no cuidado dessas crianças que vão se tornar adultos, né? Eu acho que a criação de um mês de conscientização, como propõe esse projeto, ela é muito importante, é uma estratégia para dar uma visibilidade, né, para a síndrome de Rett, ampliar o conhecimento da população. Eu acho que isso acaba trazendo também o diagnóstico precoce, estimular a formação dos profissionais de saúde, fomentar as pesquisas científicas e favorecer a formulação de políticas públicas que possam melhorar o acesso ao diagnóstico e tratamento e acompanhamento dessas crianças com a síndrome de Rett. E a gente vê, com base na experiência internacional, né, que essas campanhas, elas são ferramentas poderosas que podem fortalecer as redes de apoio, reduzir o estigma e, sobretudo, impulsionar os avanços científicos e terapêuticos. Tá? Então, acho que no caso da síndrome de Rett, é uma doença rara e isso é um chamado urgente, né? A gente sabe que a gente, como já foi falado aqui, não dispomos de cura, mas tem pesquisas promissoras em andamento que podem vir a ajudar a mudar o curso dessa doença no futuro. Então, nós, do Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas, nós damos todo o nosso apoio à aprovação desse projeto e que a gente possa participar de condução de protocolos de tratamento que possam ajudar os pacientes com a síndrome de Rett, dando maior visibilidade também e esperança para as famílias. Muito obrigada, é isso que eu tinha para falar para vocês e estou aqui à disposição também. Obrigada, doutora Letícia, por todo esse apoio, por ser essa médica tão conceituada. Os nossos agradecimentos. Vou passar também agora a palavra para a doutora Temis Maria Félix, que também está por videoconferência. Com a palavra, a doutora Temis. Bom dia a todos. Opa. Só um minutinho. Chefe do Serviço de Genética Médica do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Com a palavra, doutora Temis. Bom dia, obrigado, senadora Jussara Lima. Eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos acinzentados. Eu estou vestindo uma camisa azul clara, uso óculos avermelhados e estou com um fone de ouvido na cabeça. Tá? Eu estou aqui em Porto Alegre, representando, então, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Como atualmente eu sou chefe de serviço de genética médica, e o Hospital de Clínicas de Porto Alegre é um dos serviços de referência em doenças raras, habilitado pelo Ministério da Saúde desde 2016. Né? Então, eu cumprimento a senadora, cumprimento também os demais membros da mesa, em especial o Dr. Natan Monsores, coordenador-geral das doenças raras do Ministério da Saúde. E
Eu gostaria de iniciar, assim, eu acho que o doutor Fernando, meu colega, Fernando Vargas, facilitou bastante a nossa fala, né, já descrevendo, falando sobre a síndrome de Rett, sobre a história da síndrome de Rett, a sua descrição, suas manifestações clínicas e o quanto essa condição, na realidade, afeta o desenvolvimento infantil e o desenvolvimento dessas pessoas que apresentam síndrome de Rett, né? E essa condição é uma condição assim que é devastadora muitas vezes, né, por uma questão de comprometimento neurológico importante, com crises convulsivas, às vezes de difícil controle, como a doutora Letícia acabou de salientar, né, e ela exige muitas vezes um diagnóstico precoce, né, a gente... hoje nós sabemos que a síndrome de Rett muitas vezes não tem o diagnóstico precoce pela falta de reconhecimento dos sinais e sintomas precocemente, né? Então, um projeto de lei como este, 3669, que institui outubro como mês de conscientização da síndrome de Rett, vai trazer uma maior visibilidade sobre a síndrome de Rett, podendo proporcionar maior educação aos profissionais de saúde, né? E também aqueles outros profissionais que atuam em equipe multidisciplinar no atendimento desses indivíduos com síndrome de Rett, né? Nós sabemos que o diagnóstico precoce é fundamental, porque isso vai contribuir com o melhor manejo dessa condição, que hoje não tem... existem muitas pesquisas em relação à síndrome de Rett, mas sabemos que não tem, é uma condição que não tem cura, né? Existe como o doutor Fernando falou, um medicamento que já está aprovado nos Estados Unidos e Canadá, né? Mas, entretanto, aqui no Brasil nós não temos ainda nenhum medicamento, mas existem muitas pesquisas que estão em andamento sobre a síndrome de Rett, né? E nós precisamos realmente fazer o reconhecimento precoce, atendimento multidisciplinar desses indivíduos, do manejo adequado dos sinais e sintomas, que é o grande manejo desses pacientes, na realidade multidisciplinar, né, para dar melhor qualidade de vida para esses indivíduos e para suas famílias. Então, eu parabenizo pela proposta deste projeto 3669, né, para que nós tenhamos um mês de conscientização, que nós possamos trabalhar não só em outubro, mas também ao longo do ano, né, para termos uma conscientização maior sobre a síndrome de Rett e assim a gente consiga fazer diagnóstico precoce, né, manejo adequado para que esses pacientes e suas famílias tenham melhor qualidade de vida. Então, muito obrigada. Muito obrigada, doutora Temes, por todos os seus esclarecimentos. Passo a palavra agora quem é agora? O Fernando. A mesa, né? Fernando. Passo a palavra agora ao doutor Fernando Freitas, presidente da Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal. Com a palavra, doutor Fernando. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, senadora Jussara, a pessoa de quem cumprimento todas as autoridades da mesa e as autoridades presentes, bem como os servidores da casa e o público que nos assiste. A audiência de hoje, para nós, é um marco, senadora Jussara, porque quis o destino que a senhora estivesse na presidência dessa audiência, sendo socióloga, ou seja, o olhar mais humano ligado à antropologia, e também sendo a primeira vereadora eleita em sua cidade, a primeira mulher vereadora eleita na cidade de Piauí e fronteiras de Piauí. E esse fato é importante porque a gente busca marcos principalmente de mudanças positivas. A Associação dos Servidores da Justiça integra todos os servidores do Judiciário da União aqui no Distrito Federal e o Ministério Público. E quando eu e o Alan, que é o nosso coordenador do Núcleo de Inclusão, assumimos a nossa associação, senadora,
nós nos deparamos com inúmeros pedidos de servidores que não tinham, olha, eu estou falando de servidores públicos na capital do país, que não tinham a inclusão de sua deficiência ou de seus filhos. Aqui cito o exemplo a Aline, trabalhei com a Aline no Fórum Itaguatinga, que tem a Carolzinha, e a Aline trouxe a demanda para nós. E aí eu quero me dirigir às presidentes de associações. É importante que a gente faça uma luta para além do sofrimento solitário e da resignação diária de cada mãe. Senadora, fizemos uma reunião e o Núcleo de Inclusão na pessoa do Alain fez o levantamento. Em 90% dos casos do núcleo familiar, quem abdica de sua vida própria para cuidar do filho com autismo, do filho com pessoa com deficiência, é a mãe. A mãe abdica da vida profissional. Encontramos no nosso tribunal mães que não assumiam função de chefia porque deveras vezes tinham que se ausentar para cuidar do filho. E aí essas mães não podiam assumir função de chefia. E uma mãe em prantos disse a nós, não é que eu não queira exercer a minha liderança, eu tenho formação para isso. É porque quando eu tenho que me ausentar para a terapia do meu filho, é porque quando eu tenho que lutar para que ele tenha um tratamento, eu tenho que me ausentar do trabalho. E aí os gestores não veem isso com bons olhos. Preferem colocar uma pessoa que se dedique integralmente. E aí a mãe, o maior medo dessas mães, sabe qual é, senadora Jussara? O maior medo das mães que a gente atende no núcleo de inclusão é falecer. Porque ela fala assim, olha, quando eu falecer, quem vai cuidar do meu filho? Quem vai cuidar do meu filho? E, portanto, a evolução da medicina ela é importante, mas ela precisa passar, senadora, pela evolução da sociedade. E aí a pergunta é, por que o mês de consciência? Consciência para quê? Consciência para que os parlamentares, e aí eu parabenizo a senadora Jussara, tragam o tema para a casa do povo. Consciência para que todos os secretários de saúde, ministros de saúde e agentes públicos da saúde comecem a entender que se a saúde não contempla o todo, ela é deficitária. Porque deficiente mesmo é a ausência de políticas públicas para todos. Nós temos no Distrito Federal 140 mil pessoas com essa síndrome. Se a rede pública de saúde não consegue, são doenças raras, se ela não consegue dar o diagnóstico precoce para que esse quadro possa ser minimamente minimizado, os impactos minimizados, nós falhamos no nosso projeto de nação esculpido na Constituição da República, que prega o bem-estar social de todos nós. De todos nós. E é por isso que é preciso ter um mês. Nessa casa, senadora, recentemente se aprovou a lei da fibromialgia. Resistiram em reconhecer a fibromialgia como deficiência. E esta lei, na relatoria do senador Fabiano Cantarato, reconheceu, e ainda assim hoje nós estamos lutando para que as perícias reconheçam. E há peritos que digam que isso não é doença, que isso é um distúrbio psicológico. A nossa luta é diária, é cotidiana, é lutar contra a doença, o inimigo invisível que até o momento não se tem tratamento. Mas, sobretudo, é lutar contra o preconceito que advém do desconhecimento. E é por isso que a legislação, senadora, ela não pode andar descompassada com os tratamentos. É preciso que o SUS avance, que a rede particular de saúde avance, mas é preciso que o arcabouço legislativo também avance no mesmo sentido. Outra hora eu discutia num debate, senadora, com um profissional da área da saúde, e ele disse assim, todo mundo agora quer ser reconhecido como deficiente para ter cota no concurso, para ter passe livre no transporte, e eu disse a ele assim, o senhor trocaria a sua saúde por esse passe livre? O senhor trocaria a saúde de suas pernas para o senhor poder andar por esse passe livre? Porque eu pergunto a todas as pessoas com deficiência, o que você faria para ter uma vida com saúde, plena, perfeita, no exercício? E a resposta é tudo. Ninguém escolheu ter uma deficiência. Ninguém escolheu.
Se pudesse escolher, certamente todos escolheriam. Eu não quero acreditar que as dificuldades que cada um passam, as agruras diárias de não poder fazer o exercício da cidadania plena, eu não acredito que alguém queira direito para justificar isso. O direito é porque a gente precisa fazer uma reparação e dar melhor condição de vida e cidadania a essas pessoas. Não é privilégio, é dar cidadania. Por exemplo, o Alan chegou aqui hoje e o Senado, senadora, ofertou a ele uma cadeira. O Alan ofertou a cadeira. Tenho certeza que a estada do Alan hoje nesta casa foi muito mais agradável e inclusiva. E isto é o papel desta comissão, e isto é o papel das entidades, é fomentar o debate, é não deixar que a chama da igualdade, e aí no princípio mais amplo da Constituição, que é a igualdade aos iguais e as desigualdades para os desiguais, é tratar dentro da proporcionalidade. E o Senado tem um papel de protagonismo nessa casa. Enquanto a gente vê aí, senadora, diversos pedidos do setor do agro, do setor da segurança pública, há uma luta silenciosa nos lares de várias mulheres brasileiras. E essa doença, ela vem com uma informação, ela atinge mais meninas. E aí eu acompanho a vida da Aline, trabalhou comigo, não queiramos tratar esses espaços como privilégios, mas como espaço de construção, de visibilidade e direito. É o que nós queremos a todos, a todas as mães, a todos os familiares, porque muito se fala, doutor, da pessoa com deficiência, senadora, mas ninguém fala da família que muda a rotina. Imagine aqui, eu estava lendo um artigo sobre isso, o impacto do diagnóstico da síndrome na família. Muitos falam, olha, meu chão caiu, minha vida acabou, uma mãe relatava. Uma mãe de São Paulo relatava que o primeiro pensamento dela foi abandonar tudo e largar, e ela teve uma rede de apoio. E é isso, senadora. Talvez, para além do mês de outubro ser o da conscientização, seja essa audiência o pontapé inicial para que a gente possa dizer que a gente vai lutar coletivamente, e hoje a gente não luta pelo direito de uma parcela, mas nós lutamos para que essa parcela seja também o nosso todo na luta. É essa a contribuição da Sejus. Muito obrigada, doutor Fernando, pelos seus esclarecimentos. Realmente, como mulher e como mãe, eu sei da importância de tudo isso que já foi aqui falado e comentado. A mãe, realmente, ela que abdica muitas vezes, né, de todas essas coisas. Eu, como mãe, eu fico me colocando também no lugar de todas vocês, mães que estão aqui, que têm os filhos, né, com essas doenças raras, especialmente no tema que nós estamos aqui colocando, né, que é a síndrome de Rett. E digo a vocês que nós estamos juntas nessa luta. Vamos marcar essa audiência e a gente vai lá, né, doutora Lauda? Não é, Denise? Aqui o doutor Fernando, os dois doutores, né? O doutor Fernando Freitas e o doutor Fernando Vargas. Nós vamos lá conversar com o ministro ou com algum outro diretor do Ministério da Saúde, falar da importância das doenças raras no nosso país. Passo a palavra agora para a doutora Antonete, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica. Ela está por videoconferência. Com a palavra a doutora Antonete. Olá, bom dia. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade em nome da nossa Sociedade de Médicos Geneticistas do Brasil, né? Estou muito honrada representando os mais de 300 médicos geneticistas. Em parte, já fui muito contemplada pelas falas dos meus colegas, né? O doutor Fernando Vargas, doutora Temes. Vou me descrever também. Eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros e longos. Estou com uma blusa clara. E
para além da minha sociedade, eu também represento os médicos do Norte. Eu estou falando de Belém, né, onde todos os problemas que a gente já ouviu, né, dos colegas de lidar com acesso ao diagnóstico de doença rara, da dificuldade de profissionais, necessidade de capacitação de profissionais, né? Aqui no Norte, esses problemas são acentuados, né? Pela escassez de profissional, de serviço. Então, de certa forma, a gente entende que a aprovação desse projeto vai ao encontro, né, dos nossos anseios enquanto sociedade médica, né? A gente entende que os geneticistas têm papel importante no atendimento e no cuidado das pessoas com síndrome de Rett. É uma condição genética, né? E junto com o grupo de doenças raras, que também muito já se falou, possivelmente subdiagnosticada, né? Os exames diagnósticos não muito acessíveis. Então, a gente entende que conscientizar, aumentar a visibilidade para a condição favorece, né, a visibilidade em si favorece busca de cuidado, melhor acesso, melhora diagnóstico, possibilita que os profissionais também tenham esse olhar mais amplo, né, para diagnósticos de doenças raras, que podem estar no meio de doenças comuns que às vezes estão sendo assistidas parcialmente. Então, na verdade, eu queria só registrar, né, o apoio da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica a esse projeto, entendendo que já fui, né, bem contemplada pela fala dos outros médicos e também satisfeita com a apresentação e a fala dos colegas. Eu agradeço mais uma vez, cumprimento as autoridades e fico aqui também à disposição. Muito obrigada, doutora Antonete, pelas suas palavras a respeito da síndrome de Rett. Gostaria de passar a palavra agora para Simone Barros de Oliveira. Bom dia para todos. Me chamo Simone Barros, sou mãe da Letícia, de 10 anos, com síndrome de Rett, administradora. Fui a representante estadual no Rio de Janeiro pela ABRET. Hoje faço parte como membra, né, do Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Barra da Tijuca, embaixadora do Instituto Atravessamentos. Bem, é com profunda alegria, orgulho e responsabilidade que eu ocupo hoje essa tribuna nessa casa, que representa o povo brasileiro, para defender a aprovação dessa PL 3669 de 2023, que propõe instituir outubro como mês nacional de conscientização da síndrome de Rett. Falo aqui como mãe, como mulher, como cidadã. Falo como a precursora dessa PL, né, e representando tantas famílias brasileiras que, assim como eu, convivem diariamente com a realidade dessa síndrome, ainda invisível, sim, para muitos, mas intensamente vivida por todos nós. Dentre as ações que eu já realizei no Rio de Janeiro, eu destaco algumas, né, que impactaram muito e de muita importância: a iluminação do Cristo Redentor, né. Eu fiz uma ação muito especial no Clube de Regatas Vasco da Gama, onde minha filha entrou em campo, né, com a camisa da associação, onde a gente teve realmente uma repercussão muito grande, né. Foi um gesto simbólico, mas de um impacto gigantesco, porque representou tantas outras crianças, jovens e também adultos invisibilizados. Mas essa luta não é só minha, de outras mães, em todos os cantos desse país. Se levantavam com coragem, com garra, com resiliência, resistência e muito, muito amor. Mesmo exaustas, não desanimamos, porque somos mães que lutam por visibilidade, por respeito, por dignidade. Lutamos pelo que a nossa Constituição já garante: direitos iguais, sem distinção de cor, credo, condição física ou intelectual.
E por isso essa PL é urgente. Instituir o mês nacional de conscientização da síndrome de Rett significa tirar muitas famílias da invisibilidade diante do poder público federal. Significa abrir espaços para campanhas oficiais de diagnóstico precoce, inclusão escolar, formação de profissionais de saúde e educação, apoio a famílias e incentivo à pesquisa. É criar uma base legal para políticas públicas reais. A aprovação dessa PL é mais do que um símbolo, é um ato de justiça, de reconhecimento, de humanidade. É dar voz a quem não pode falar e apoio a quem cuida. Hoje eu quero agradecer por estar aqui, por representar não só a minha filha Letícia, mas todas as pessoas com síndrome de Rett e suas famílias. E faço um apelo singelo e muito sincero. Digam sim a essa causa, digam sim à visibilidade, digam sim à empatia, digam sim à vida. E encerro com uma frase que eu carrego nesta camisa que estou vestindo nesse momento. E nesse momento, eu quero apresentar a vocês a Letícia. Essa frase fala: ela não fala, mas o seu olhar diz tudo. É pela Letícia e por todas as pessoas que não podem falar. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Simone Barros de Oliveira, por todos os seus esclarecimentos, já que você vive, né, toda essa situação com a sua filha e que nos deixa bastante emocionadas. Eu fico aqui pensando, meu Deus, precisamos encontrar uma forma de ajudar essas famílias, de ajudar essas mães, essas meninas. Eu estava observando aqui de longe como chama? A Carol. Ela realmente é com o olhar. Eu estava observando, né, com o olhar. E eu fiquei muito emocionada observando daqui. Então, eu quero agradecer, sim, muito por estar aqui participando junto com todos vocês. Porque eu confesso, eu desconhecia um pouco a respeito dessa doença. Porque agora isso está me deixando mais confortável no sentido de compreender melhor. E vamos à luta. Né? Vamos à luta todos juntos, porque é assim que a gente consegue realmente chegar a um objetivo. Né? Eu quero passar também agora a palavra para Denise Marinho Trindade, presidente da Associação Brasileira de Síndrome de Rett, ABRAT. Bom dia, excelentíssima senadora, senadores, autoridades presentes, as famílias e apoiadores dessa causa tão importante. Em respeito às pessoas com deficiência visual, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou a Denise Marinho Trindade, eu sou a mãe da Dandara, de 14 anos, e atualmente presidente da ABRAT. Eu sou uma mulher negra, baixa, eu estou levemente maquiada, eu tenho um cabelo curto, com um tom aloirado e um penteado bem estilizado. Eu uso brincos, colar e bracelete dourado, uma sandália preta. Eu estou vestindo uma calça social no tom lilás e usando essa blusa roxa escuro, que é a camisa da ABRAT. E nessa camisa tem os dizeres em laranja, síndrome de Rett, o símbolo do DNA e da borboleta, que representa a nossa causa, e com o nome da ABRAT e o logo, e a frase da nossa campanha: sou único, assim como você. Então, em nome da Associação Brasileira de Síndrome de Rett, a ABRAT, eu agradeço imensamente por esse espaço. Represento aqui uma instituição que há 35 anos luta por dignidade, informação, visibilidade por centenas de famílias brasileiras. A ABRAT, ela nasceu da experiência de pais, a Isis Helschmann e o senhor Cláudio. Eles receberam o diagnóstico da filha
E naquele tempo, a RET era quase desconhecida no Brasil. E, infelizmente, o desconhecimento ainda hoje causa sofrimento e atraso no diagnóstico e cuidados dessas pessoas. Hoje, atuamos nacionalmente com mais de 800 famílias que são apoiadas. Nós temos 60 voluntários. E receberam o diagnóstico, né? Desculpa, gente, emoção, tá? 60 voluntários, entre eles médicos, terapeutas, advogados, familiares. Nós promovemos o acolhimento, a orientação, materiais acessíveis, campanhas de apoio direto, sempre com um objetivo claro: reduzir o abandono e a desinformação e o isolamento que tantas famílias enfrentam. Apesar de rara, a RET não é invisível para quem vive com ela. A cada 3 a 5 dias, nasce uma criança com RET aqui no Brasil. E na maioria dos casos, as famílias enfrentam esse diagnóstico sozinhas. É por isso que pedimos o apoio à PL 3669 de 2023, que propõe um reconhecimento oficial do mês de outubro como mês nacional da síndrome de RET. Nós já realizamos o Outubro Roxo com as campanhas da associação e agora precisamos da força institucional dessa casa para que se torne política pública. Em nome das famílias brasileiras, eu peço, digam sim a essa causa tão importante. Obrigada. Muito obrigada, doutora Denise Marinho Trindade, pelas suas palavras, que é mãe de uma adolescente, né, com a síndrome de RET. Gostaria de passar a palavra para Jaqueline Zeferino. Bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo. Meu nome é Jaqueline Zeferino, eu sou uma mulher de baixa estatura, parda, de cabelos encaracolados, dourados. Também uso acessórios dourados, argolas, uma correntinha e um pingente de búzio. Eu sou irmã de Adriana Zeferino, que é a pessoa hoje mais velha no país com síndrome de RET, com 53 anos. Também sou a responsável legal da DEDI, como assim a conhecemos pelo Brasil, e também cuidadora da Adriana. Eu digo que tudo que eu sei sobre o amor, eu aprendi com a Adriana e com a minha mãe, porque quando eu nasci, a Adriana já existia. Então, eu nasci num lar atípico e de mulheres. Então, eu agradeço muito a fala do senhor Fernando. O doutor Fernando trouxe algo muito importante que a gente também precisa de pensar quando a gente pensa num projeto de lei que vai discutir, e aprovar o mês, assim a gente espera, o mês de outubro como um mês de conscientização da síndrome de RET. Porque a síndrome de RET atravessa mulheres, atravessa, sobretudo, vida de mulheres. E nós, cuidadoras parentais, cuidadoras informais, sofremos muitos desafios e muitos impactos na nossa vida profissional, como já foi falado pelo doutor Fernando, na vida pessoal, na vida afetiva, porque nós vivemos um amor incondicional que enfrenta desafios diários. Eu também sou doutora em educação, antropóloga, professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Enfrento também, no âmbito da minha vida profissional, tudo que já foi falado também pelo doutor Fernando, que é uma dificuldade de assumir cargos de liderança e de chefia pela quantidade de dias e que eu preciso de me ausentar para os cuidados da Adriana. Enfrento dificuldades em acessar os direitos, a licença, acompanhamento de saúde da minha irmã, porque embora eu tenha a curatela definitiva dela, ela seja minha dependente legal,
orientação de algumas instituições federais, como a minha, entende que, pela Adriana não estar declarada no meu imposto de renda, eu não tenho o direito de acessar o acompanhamento à saúde e a redução de carga horária. Então, um entendimento jurídico bastante restrito, que pensa como o cuidado apenas o cuidado financeiro. Então, é muito importante que a gente avance para a discussão do cuidado parental, porque isso atravessa nós, mulheres, de uma forma muito dolorosa, porque a gente não se vê em outra condição a não ser abdicando da nossa vida profissional para o cuidado, né? Esse é o momento, inclusive, que eu me encontro após 15 anos de universidade, né, por não conseguir a licença e a redução de carga horária, o horário especial para cuidar da Adriana, que é a mais velha do país. Então, a cada dia que passa, ela exige mais cuidado, né? E, obviamente, nós temos uma rede muito pequena de apoio, né? Mas temos essa rede. Essa rede é ineficiente para que a gente concilie, né, a vida social, a vida profissional e a vida do cuidado. Então, o mês de outubro também é um mês muito importante para que a gente conscientize as instituições, né, e dê esse apoio às famílias e às mulheres cuidadoras. Nós enfrentamos também algo que já foi falado aqui na mesa, que é o adoecimento precoce. Muitas de nós adoecemos durante o cuidado. Eu mesmo desconheço uma cuidadora, pelo menos do meu círculo, né, de pessoas que lidam no dia a dia com a síndrome de Rett, que não adoeceram, né? E não é incomum que essas pessoas faleçam antes das pessoas que cuidam. E sim, o nosso grande medo é morrer. Então, viver com medo da morte, né, e de pensar quem vai cuidar da pessoa que a gente mais ama, é algo devastador, que nos afeta profundamente. Então, pensar políticas públicas para as mulheres e meninas com síndrome de Rett é de extrema importância e também para as suas famílias, sobretudo para as mulheres cuidadoras, né? Uma outra questão muito importante, que também já foi falado, mas eu gostaria de frisar novamente, é o diagnóstico precoce e a formação, né, de todo o sistema de saúde para esse diagnóstico. Como pesquisadora, né, eu já há mais de 20 anos sou pesquisadora, já com esse olhar de pesquisa, em uma viagem pelo Brasil, eu visitei uma PAI e vi uma pessoa muito parecida com a minha irmã, com uma estereotipia da mão que eu não tinha visto para além da Adriana. E eu perguntei, o que tem essa menina? E aí me responderam, síndrome de Rett. A partir daí começou a minha busca e pela primeira vez eu ouvi falar na síndrome de Rett, porque a minha irmã tinha um diagnóstico equivocado há mais de 30 anos de paralisia cerebral e autismo. E eu conheci a Associação Brasileira de Síndrome de Rett pela internet nessa época e a partir daí a nossa vida mudou, mesmo sem um diagnóstico específico, né? O diagnóstico veio muito tardiamente, há menos de 5 anos nós temos o diagnóstico de síndrome de Rett confirmado da Adriana, né? Então, volto a dizer que o diagnóstico muda todo o manejo e muda não apenas a vida dessas meninas e mulheres, como a vida também de nós, cuidadoras parentais. E, por último, pensar em políticas públicas, né, para as meninas adolescentes e mulheres adultas, né? A minha irmã já é uma mulher adulta, né, com um comportamento e um olhar de criança, que sempre teve, mas é uma mulher adulta, que vivenciou e vivencia no seu corpo, né, o envelhecimento de uma mulher adulta. Então, nós enfrentamos a dificuldade de não ter uma equipe médica especializada em síndrome de Rett que atenda adulta, não uma pessoa adulta, uma pessoa adolescente. Então, a gente também fica descoberto nesse sentido. E agradeço a escuta, porque como também já foi falado na mesa, é muito importante que a gente saia da invisibilidade, né, e que a nossa existência possa ser resguardada e garantida enquanto cidadãos, cidadãs, né, exercendo o nosso direito pleno à vida e ao cuidado. Obrigada. Muito obrigada, doutora Jaqueline Zeferino, pelas suas palavras, por todo o seu conhecimento a respeito da síndrome de Rett. Passo a palavra agora para
Lidiane Bezerra Martins de Souza. Bom dia a todos. Eu vou fazer minha descrição também, para que todos possam, né, estar incluídos na nossa audiência. Eu sou uma mulher branca, de cabelos negros, tenho 1,60 m, uso óculos, né, estou com brincos dourados também e um pouquinho gordinha. Eu sou mãe da Larissa, eu sou Lidiane, mãe da Larissa, que tem 13 anos. Larissa recebeu o diagnóstico com 3 anos de idade, né? Então, não foi um diagnóstico tão precoce quanto nós gostaríamos, mas também não foi tão tardio quanto da Adriana, né? Esse testemunho da Jaqueline nos mostra a importância de nós falarmos sobre os sinais e sintomas. Eu acho que eu posso começar a falar aqui, usando já a fala da Jaqueline, porque há 10 anos, desde quando a Larissa recebeu o diagnóstico, eu faço parte da ABIT e eu vejo a importância de se falar sobre sinais, sintomas, para que nós tenhamos um diagnóstico cada vez mais precoce. Muitas crianças que nós recebemos na associação tiveram diagnósticos inicialmente errados, como o da Adriana, em decorrência do desconhecimento da sociedade médica, e hoje elas receberam um diagnóstico correto. E eu sei que a associação, a ABRIT, faz parte dessa história, né, Denise? Nós sabemos que cada vez mais que nós falamos sobre sinais e sintomas, cada vez mais que nós colocamos, né, o tema da síndrome de Rett nas redes sociais, nas audiências públicas. Eu trabalho em rede com a Lauda, como ela falou, aqui no Distrito Federal, e nós sempre tentamos falar sobre a síndrome de Rett nos eventos para mostrar a sua importância. A síndrome de Rett, como o Dr. Fernando falou, é a segunda maior causa de deficiência em meninas. Então, é notório que nós temos um subdiagnóstico. Nós temos hoje menos de 1.000 diagnósticos aqui no Brasil. E já estudos do exterior falam que no Brasil provavelmente nós temos mais de 3.000 pessoas com síndrome de Rett. Então nós temos menos de 1/3 dos diagnósticos. Isso mostra que nós temos muito o que fazer. Aqui no Distrito Federal nós temos políticas públicas um pouco melhores para as doenças raras, diferente de todo o nosso país. Nós já temos um mês de conscientização da síndrome de Rett, uma lei distrital, né, que foi escrita pelo nosso então deputado na época, Cláudio Abrantes, um grande apoiador da nossa causa, e nós queremos que esse momento seja realmente um marco para todo o país, porque a partir do momento que nós temos o mês de conscientização no âmbito federal, nós conseguimos alcançar instâncias municipais, estaduais, porque nós temos testemunhos de famílias dos municípios, principalmente do Nordeste, como é difícil para eles conseguir políticas públicas, conseguir o direito ao tratamento das crianças pela falta de conhecimento. Então, aqui no Distrito Federal já é difícil, imagina, né, nos municípios mais distantes, né, nós temos essa necessidade. Contemplando a fala também do Dr. Fernando Freitas, eu sou servidora pública da Secretaria de Saúde do Distrito Federal há 15 anos. Quando a minha filha recebeu o diagnóstico, a Larissa, eu estava exercendo um cargo de chefia, né, na secretaria. Já tinha uma formação superior, estava exercendo um cargo de chefia e eu entreguei o cargo para cuidar da minha filha plenamente, porque ela precisava, era início de diagnóstico, ninguém sabia o que era. E quando eu voltei, tirei uma licença dentro dos direitos ali me ofertados e tirei uma licença. Quando eu voltei, não pude mais aceitar o convite, digamos assim, e nem porque a gente precisa cuidar das nossas crianças. E, de certa forma, em algumas horas, a gente acaba sofrendo um pouco de preconceito, porque nos ausentamos bastante, tanto para as terapias quanto para as internações, e às vezes recebemos cobranças de que, uma vez em uma fala de uma determinada chefia, falou, a gente precisa do serviço dela e ela não está aqui. Então é bem difícil essa falta de empatia da grande maioria. Então, a importância do mês de conscientização da síndrome de Rett em âmbito federal, que é o que nós estamos discutindo aqui agora, ela vem porque nós vamos alcançar, como eu falei, outras instâncias, do âmbito federal para todas as outras. A capacitação profissional, que é um ponto muito, muito necessário que seja falado. Nós, mães, familiares, estamos nos capacitando para cuidar dos nossos filhos e das outras crianças, porque não temos profissionais. A minha formação inicial foi matemática, porque sempre gostei da área de exatas, mas ao me deparar com o diagnóstico da minha filha e a falta de profissionais que conheciam como cuidar de pacientes com doenças raras, principalmente a síndrome de Rett, que é a nossa realidade,
fiz um curso de fisioterapia, uma pós-graduação na fisioterapia neurológica, que é uma das grandes deficiências, e hoje estou terminando a pós-graduação em doenças raras, porque a gente precisa de profissionais capacitados. Nós temos outras mães que estão cursando fisioterapia, terapia ocupacional, nós temos a Gisele, que está aqui presente, que é dentista. Então, os pais as famílias, os profissionais, os filhos, os irmãos estão se capacitando para cuidar, pela falta de profissionais. Mas isso é algo que a gente precisa expandir. Por quê? Porque não são só as pessoas com síndrome de Rett que precisam de cuidados, né? Então, aqui eu quero pontuar essa importância para que a gente alcance tanto a capacitação profissional, mais a diagnósticos precoces cada vez mais. Nós precisamos falar sobre políticas públicas, falar sobre as necessidades, capacitar os profissionais e evidenciar, como a Lauda falou, né, as nossas necessidades e colocar também as políticas públicas em prática. O que a gente sempre fala, nós precisamos de política de Estado, porque vai ser algo fixo, que independente da rotatividade dentro dos parlamentos, dentro da presidência, nós vamos ter uma política fixa para os pacientes com doenças raras e assim da síndrome de Rett também. Eu quero agradecer a presença de todas as mães aqui do Distrito Federal, as mães que vieram de fora. Muito difícil para nós trazer nossas crianças, e nós temos aqui hoje a Carol, que está representando as nossas meninas, e também a Cecília, que é a nossa paciente que foi diagnosticada mais recente aqui no Distrito Federal. O diagnóstico dela foi com 1 ano e 8 meses. Isso, para nós, traz uma alegria pelo fato de que temos sempre relatos de diagnóstico tardio. Então, o diagnóstico precoce faz toda a diferença. A terapia está direcionada, os profissionais estão conhecendo a síndrome de Rett. Por mais que nós não tenhamos uma cura, uma medicação, nós temos uma primeira droga órfã, que está vindo dos Estados Unidos, que está começando a receber, alguns pacientes estão começando a receber via judicial, e aí a gente contempla a fala da Lauda, né, com relação a criar os protocolos, né, de diretrizes de tratamento. O PCDT é fundamental para que a gente consiga. E para a gente chegar em tudo que a gente contempla, essa audiência pública é o pontapé inicial. A fala está um pouco embargada porque a gente fica emocionado. É algo que nós sonhamos há muito tempo. Aqui no Distrito Federal nós temos agora também uma vitória muito grande, que é a nossa construção do Centro de Referência de Doenças Raras. Também uma luta antiga. Nós temos profissionais super capacitados que atendem nossas filhas no Centro de Referência, mas que dividem sala. Essa é uma realidade aqui da capital do país. Imagine em outros estados. Nós temos profissionais que conhecem e precisam dividir sala porque não tem o espaço. Então, quando a Lauda fala sobre a criação de centro de referência, é centro de referência que tenham espaço e contemplem as necessidades dos nossos filhos. Então, o nosso prédio vai sair, a nossa licitação aqui no Distrito Federal, graças a Deus, foi aprovada. Já temos verbas de alguns parlamentares e essa discussão que a senadora Jussara vai ter com o ministro da Saúde é fundamental para que isso não seja uma realidade só de Brasília, né, de outros estados, porque nossos filhos precisam desses atendimentos. Larissa hoje tem 13 anos. Nós começamos nessa jornada. Com 1 ano e 2 meses ela começou os sintomas, 3 anos recebeu o diagnóstico, então há 10 anos a gente sabe que ela tem síndrome de Rett, luta e busca melhores terapias. Há 10 anos a gente luta por políticas públicas, já vimos muitas coisas melhorarem, mas precisamos de muito mais. No mês de outubro a Abrit sempre faz ações, quero agradecer porque liberaram a entrada do cartaz e do banner. E aí eu trouxe aqui. Esse aqui é o nosso cartaz da campanha do ano passado, que a gente fez. Eu trouxe para mostrar que todo ano a gente inova com as nossas campanhas. Então, a gente escolhe, às vezes, imagens das nossas crianças, do nosso banco de dados, autorizado pelos pais. Sempre colocamos sinais e sintomas para que todos possam conhecer. Esses cartazes são afixados por todo o país. Nas unidades básicas de saúde, os pais, os familiares levam os cartazes para serem colocados nas unidades, nos hospitais, nas clínicas. Então, é um trabalho conjunto. Só que nós, familiares, somos poucos. Nós precisamos que vocês nos apoiem, precisamos que essa audiência pública contemple realmente o que nós viemos pleitear para que mais e mais informação seja contemplada. Essa é a nossa campanha desse ano e como a Denise falou, né? Sou único, assim como você. Aqui no Distrito Federal nós temos quase 30 pacientes com síndrome de Rett diagnosticados. Aqui nós temos 20 delas que o nosso banco de imagem autorizado, né, eu coloquei. Alguns pais ainda são mais reservados e a gente respeita, certo? Então, aqui nós sempre colocamos os sinais e sintomas, a foto das meninas. Nós temos aqui a Monique, que é a nossa paciente que tem mais idade aqui no Distrito Federal, tem 32 anos.
nós temos a Gisele, que está aqui. 15 segundos. A Luísa, com 21 anos. A Carol vai fazer 15. Então, a síndrome de Rett, ela afeta as crianças, as pessoas com síndrome de Rett na infância, na adolescência, na juventude. Uma grande preocupação, além de, como já foi dito, da morte, é as nossas meninas vão crescer. Pediatras sabem cuidar dos nossos filhos, porque surge na primeira infância. Mas e os médicos, clínicos médicos? Quando a Larissa interna, os médicos falam, ela já tem 13 anos, Lidiana, a Larissa não vai internar na UTI pediátrica mais, porque ela já tem 13 anos. Falei, não, ela vai ficar aqui até os 18, porque ela é um bebê, apesar de ter 13 anos. Então, nós precisamos de políticas públicas melhores, nós precisamos de profissionais mais capacitados, os nossos filhos. A qualidade de vida e a longevidade das pessoas com síndrome de Rett, das pessoas com doenças raras, elas vão, a partir do momento que elas recebem as terapias necessárias, os tratamentos adequados. Então, nós precisamos pensar em tudo isso. A qualidade de vida e a longevidade vem do tratamento adequado, terapias contínuas. Então, tudo isso vai ser contemplado a partir daqui. Eu tenho certeza que nós vamos alcançar mais e mais pessoas e direitos. Obrigada. Obrigada, Lidiane, pelos seus esclarecimentos e por também ser mãe de uma adolescente com a síndrome de Rett. Eu vou passar a palavra agora para o Dr. Natan Mansores de Sá, coordenador geral de doenças raras da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde. Ele, por videoconferência, com a palavra, doutor Natan. Bom dia, senadora Jussara, bom dia a todas as pessoas presentes aí na plenária, bom dia aos colegas que estão nos acompanhando aqui também de forma virtual. Eu gostaria de fazer também minha audiodescrição, né? Eu sou um homem de pele clara, com cabelo castanho, barba grisalha, uso óculos e, no momento, estou com a camisa verde. Tem muita coisa para trazer, né, para informar aqui, né, a todas as mães e pais, né, de pessoas com Rett aí na plenária, né? Então, enfim, a gente tem feito aqui na Coordenação Geral de Doenças Raras uma série de esforços coordenados com diversos segmentos, né, sociais, com diversos segmentos profissionais também, no sentido de, né, melhorar, no sentido de atender, né, uma série de necessidades das comunidades de pacientes com doenças raras. Eu gosto sempre de lembrar, a Coordenação Geral de Doenças Raras é nova, né, a gente está caminhando aí para, né, completar 3 anos de existência, e nesse ínterim, né, nesses 3 anos, a gente assumiu um desafio enorme, que é um desafio de melhorar a operacionalização da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras. E nesse sentido, né, a gente precisou encarar uma série de desafios que são comuns a muitas das doenças raras. Então, a escassez de serviços de referência, e com muito orgulho e não com vaidade, né, a gente fala sempre isso nos eventos, né, de que a gente pegou um cenário de descoordenação ou de não integração, né, de serviços, e começou a fazer um trabalho sistemático de organização e expansão dessa rede. Então, hoje já temos aí um volume expressivo de serviços que atendem pessoas com doenças raras, mas certamente esse número, né, de 37 serviços ainda está muito longe daquilo que é necessário para atender, né, todas as necessidades, né, de quem é afetado por uma doença rara, as famílias que vivem com doenças raras no Brasil. Também temos trabalhado, né, em uma Câmara Técnica instituída pela coordenação também, no sentido de debater as lacunas necessárias, enfim, os temas necessários para algum grau de atualização dentro da política de doenças raras. E entre esses temas passa, por exemplo, a questão da transição de cuidados, né, que foi citada, inclusive, há pouco, né, na fala que me antecedeu. Então, muitas das pessoas com doenças raras hoje, em razão, né, da dedicação das suas mães, das suas famílias,
e também do apoio, né, que vem, né, do setor de genética médica, no setor aí dos profissionais da saúde, né, que apoiam, e dos serviços, hoje conseguem alcançar, né, idades mais avançadas, né, têm expectativas de vida maiores. E a gente já sabe, né, a gente está ciente de que grande parte dos serviços hoje de doenças raras atende quase que exclusivamente crianças, são poucos que atendem adultos com um pouquinho maior um pouquinho mais de propriedade, um pouquinho maior de organização do modelo de trabalho, mas esse é um tema que a gente vai precisar trabalhar, esse é um tema que a gente vai precisar avançar bastante, né? Como é que o cuidado pediátrico avança para um cuidado adulto na rede SUS. E para isso, né, uma necessidade que já foi dita aqui, né, por diversas vezes, acaba aparecendo, né, que é a necessidade de desenvolver uma diretriz de cuidado voltado para as pessoas que vivem com síndrome de Rett, assim como outras doenças, né, do neurodesenvolvimento, doenças que também são neurodegenerativas, enfim, né, uma série de condições que vão afetar, né, o sistema nervoso dessas pessoas e que vão repercutir na forma, né, de espectro autista ou de outras deficiências intelectuais. Então, a gente tem feito, dentro do Departamento de Atenção Especializada e Temática, um trabalho de aproximação, de integração também de ações da coordenação de doenças raras com a coordenação de saúde da pessoa com deficiência, né, que é a nossa coordenação irmã e vizinha. Então, várias ações no sentido de prover, né, melhorias na rede também, que provê cuidado às pessoas com autismo, às pessoas com deficiência intelectual, têm sido feitas de maneira simultânea entre a coordenação de saúde da pessoa com deficiência e a coordenação de doenças raras. Um outro avanço que eu posso trazer aqui, né, que foi reiteradamente, né, trazido aqui pela fala das mães, pela fala dos colegas profissionais de saúde, é a questão do diagnóstico precoce, né, do diagnóstico molecular para essa condição. E aí é importante dizer que agora no mês de setembro, né, depois aí de 1 ano, 2 anos de planejamento e organização e aquisição de equipamentos e, enfim, capacitação do nosso polo, a gente começa a ofertar dentro do Sistema Único de Saúde sequenciamento de nova geração, quer dizer, a capacidade agora que é ofertada para os serviços de referência em doenças raras, que vão agora poder encaminhar as suas amostras, encaminhar o material biológico dos pacientes com suspeita, por exemplo, de síndrome de Rett, ou de outras deficiências intelectuais, ou de outros quadros aí, né, que passam pelo espectro do autismo também, doenças de neurodesenvolvimento, e encaminhar esse material lá para o Instituto Nacional de Cardiologia, que passa a ser o nosso primeiro hub, né, o nosso primeiro laboratório de referência nacional para sequenciamento de nova geração. Então, a partir agora do mês de setembro, a gente começa a ofertar essa capacidade de diagnóstico molecular para a rede do SUS. Estamos trabalhando nesse momento na pactuação disso, quer dizer, na forma como os diferentes estados vão ter acesso a esse serviço, mas já estamos com um piloto rodando, coletando amostras, né, começando a fazer os primeiros sequenciamentos para poder atender essa necessidade que não estava coberta, né, no rol de procedimentos do Sistema Único de Saúde. E, por fim, né, para encerrar minha fala, dando respostas aqui, né, positivas para as demandas da comunidade de pessoas com doenças raras, em particular, né, a ABRET, é a questão do registro de pacientes, né? Eu vou aproveitar aqui a presença de doutora Temis também, tá? Então, o Ministério da Saúde tem fomentado ações de coleta de informação, de registro de informação das pessoas que vivem com doenças raras no Brasil. Um belíssimo projeto tem sido conduzido por doutora Temis aqui, né, com diversas universidades federais, com diversos serviços de referência em doenças raras. E esse trabalho, ele serve agora de base, né, ele nos forneceu as bases necessárias, né, do ponto de vista de conjunto mínimo de dados, né, como é que a coleta de informações de pacientes deve ocorrer, para que a gente faça agora a implementação de um registro brasileiro de pessoas com doenças raras. Então, veja, né, integração pesquisa-serviço, ela acontecendo de modo vivo e dinâmico dentro do SUS,
para que agora, no próximo ano, 2026, a gente comece a lançar as diretrizes, né, para a formulação, para a estruturação desse grande registro brasileiro. Então, é com muito orgulho, né, que eu também, como professor universitário e pesquisador do campo, né, trago essa informação, né? Então, pesquisa se vertendo agora em serviço, e a gente já teve as primeiras reuniões, inclusive, com as equipes de saúde digital, do DataSUS, para poder avançar com essa questão do registro, tá? Então, né, nessa pequena existência aí de 2 anos e 10 meses, desculpe, da coordenação de doenças raras, a gente já consegue, com toda a potência, trazer, né, soluções. Ainda estão longe do ideal, mas são as sementinhas que a gente começa a plantar dentro do Sistema Único de Saúde para resolver esses problemas históricos, né? Para que a gente saia desse cenário, né, de sensação de abandono que as pessoas com doenças raras têm, né, para mostrar que, olha, o Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde, ele consegue sim, né, ofertar respostas positivas e diretivas, né, para a vida, né, para a saúde das pessoas que vivem com doenças raras no Brasil, tá? Então, eu deixo aqui, em nome do ministro Padilha, em nome da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, a nossa abertura enquanto Ministério da Saúde para receber, né, as mães, as famílias que estão no auditório também, né, para conversar lá no Ministério da Saúde, e para esta casa também, tá, senadora? A gente está à disposição para o diálogo democrático, tá? E manifestamos aqui o nosso apoio, né, à criação desse mês de conscientização. Para todas as doenças raras, a questão de educação e conscientização é extremamente importante. Então, achamos extremamente salutar a criação deste mês, e a gente se soma, enquanto Ministério da Saúde, nesse processo de educação em saúde também, né, de formação, capacitação, alerta aos profissionais de saúde para a identificação de síndrome de Rett, né, na nossa atenção básica e na nossa atenção especializada. Então, um grande abraço e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Quero agradecer aqui o doutor Natan Ansores de Sá, e quero dizer para o doutor Natan que ele realmente ficou por último pela importância que ele tem em nos ajudar, em nos orientar, e já pediria aqui, de antemão, que o senhor nos reservasse um tempinho para nos receber aí no Ministério da Saúde. Claro, senadora, com o maior prazer a gente recebe a senhora e pode receber também, né, as mães, a associação aí de síndrome de Rett, tá? E que dia o senhor poderia nos receber? Senadora, com a provocação, né, da sua assessoria, a gente mobiliza aqui a agenda para recebê-los, tá? Na próxima semana, se for necessário. Pode ser na terça ou na quarta-feira? Maravilha, só nos provocar. Pois muito obrigada, doutor Natan. Sei que o senhor vai nos orientar muito bem e vai também, eu acredito já que o senhor é um conhecedor de todo o assunto com relação às doenças raras, o senhor vai segurar nas nossas mãos em relação a tudo isso. Eu quero aqui agradecer a todos vocês por esse momento tão importante, prestar o encerramento aqui dessa audiência pública sobre a síndrome de Rett. Quero prestar aqui os meus sinceros agradecimentos a todos que construíram essa audiência, ao autor dessa valorosa proposição, meu colega e amigo senador Romário, às autoridades dos órgãos de saúde pública, aos profissionais de instituições de saúde e de ensino e de pesquisa, aos servidores desta comissão, a todos os cidadãos e cidadãs que nos acompanharam na nossa TV Senado, em especial às famílias corajosas que compartilharam suas vidas conosco. Quero especialmente declarar a minha admiração pelas famílias e pelos responsáveis. Não há dúvida de que o impacto sobre as famílias é grande. Não há dúvida. Por esse motivo, todos vocês, familiares que estão aqui ou que estão assistindo à TV Senado, merecem meu encarecido apoio por sua coragem,
por sua persistência e paciência e, portanto, por sua demonstração inequívoca de amor incondicional. De fato, a história de vidas concretas nos impacta mais e nos ensina muito vivamente sobre a situação dramática gerada por essa enfermidade. Restou evidente que há muito a ser feito. Quero crer que saiam todos daqui com um senso de compromisso, com uma disposição de contribuir, com uma sensibilidade genuína para as urgências das doenças raras em geral, e em particular da síndrome de Rett. Para finalizar, todos sabem que doenças raras merecem a atenção maior do poder público e da sociedade em geral. E o motivo é simples: doenças raras não são enfermidades com apelo mercadológico ou com grande apelo político. Então, vamos juntos trabalhar para aprimorar as políticas públicas relativas às doenças raras. Muito obrigada a todos e a todas. Está encerrada essa audiência pública do projeto de lei número 36669 de 2023. E eu gostaria de falar aqui para vocês que eu vou falar com o presidente desta comissão, da CAIS, que é o senador Marcelo Castro, por sinal meu conterrâneo e amigo, para que seja pautado aqui esse PL logo bem próximo. Acho que a próxima semana, daqui uns 10 dias, para que seja pautado. E esse PL aqui no Senado, ele é terminativo. Sendo pautado aqui, e eu creio que vai dar certo, ela vai para a Câmara. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigada a todos e voltem todos para casa com Deus. A pena para quem fornece bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes deve ser aumentada? Quais os prejuízos do uso nessa fase da vida? A coordenadora do Centro de Referência sobre Drogas e Vulnerabilidades Associadas da Universidade de Brasília, Andréa Galassi, e o coordenador do Grupo de Trabalho sobre Drogas e Violência da Sociedade Brasileira de Pediatria, João Paulo Lotufo, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Meu nome é Rogério de Souza Eustáquio, nasci em 1985, trabalho de auxiliar de serviços gerais no Senado Federal. Tenho uma banda que eu toco, que é a banda de forró. A música é algo que me move, né? Porque eu amo tocar, quando eu vejo as pessoas dançando, vejo as pessoas felizes, eu amo muito o que eu faço. Sinto muito feliz por poder exercer a minha liberdade, né? Tanto cantando, quanto o meu poder ir, o meu poder vir. Em 8 de janeiro de 2023, eu trabalhei sim na limpeza no Senado. Me deu uma tristeza no coração. Para mim, como se tivesse destruído algo que a gente demorou tanto para construir, né? Se eu tenho um acesso melhor à saúde, é através da democracia. Se eu tenho segurança hoje em dia, é também através da democracia. Meu nome é Rogério e eu nasci com a democracia. Havendo o número regimental, declara aberta a 20ª reunião da Comissão do Meio Ambiente da terceira sessão legislativa. É possível você avançar com a preservação ambiental, mas andando de mãos dadas com o desenvolvimento, dando dignidade à população. No artigo 225 está escrito que todos temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas é fundamental a importância que o Estado assuma sua função na garantia constitucional da preservação ambiental. Uma coisa é você ser um membro de uma comissão. Aí você tem uma postura de parcialidade. Outra coisa é você ser presidente da comissão, em que você tem uma função equidistante. Você tem que guardar uma imparcialidade, mesmo que às vezes aquela matéria não seja, por exemplo, do seu agrado. E defender a água é defender tudo isso e muito mais.
É o planeta, é a vida. Nós não vamos simplesmente suprimir a vegetação, vamos reconduzir a vegetação. Esse é um ponto importante. Fui delegado de polícia por 27 anos e sou professor de Direito Penal e Processo Penal. Eu fui titular de uma delegacia especializada em proteção ambiental e patrimônio cultural. Graças a Deus e a população capixaba, eu fui eleito o senador pelo Estado do Espírito Santo. E eu acho que defender o meio ambiente é defender toda e qualquer forma de vida que há por vir. Eu vou assumir a Comissão do Meio Ambiente, com muito orgulho. Eu gosto sempre de falar que ser cidadão, para mim, não é apenas viver em sociedade, mas é transformar essa sociedade. E o que eu estou fazendo para transformar essa sociedade? Qual é a minha função enquanto cidadão no meu espaço que eu estou conscientizando a pessoa para entender efetivamente que a preservação ambiental é a saída para que a gente possa ter uma sociedade muito melhor. Quanto mais tempo você vive, mais problemas e perdas vão acontecer na sua vida. Como é que essa história de estar pronta para a morte? É porque você vai lidando com ela. Você tira do armário. O processo de você poder confrontar a sua morte é você poder confrontar esses problemas. Senão não tem boa morte. Envelhecer. Neste sábado, 7 horas da manhã. Aqui, na TV Senado. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Objetos, documentos, roupas, fotografias. Cada detalhe guarda a memória de quem construiu nossa história. Cada detalhe conta sobre quem fomos, quem somos e para onde vamos. No museu, o passado ganha voz, ganha vida, ganha sentido. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Oi, pessoal! Hoje o nosso assunto é Ministério Público. E você sabia que ele também atua na Justiça Eleitoral? Pois é. Fica comigo que eu vou te explicar. Roda a vinheta, diretor. Então é isso. Seguinte, o Ministério Público, ou MP, como a gente chama, é uma instituição independente que tem uma missão super importante. Ele atua como fiscal da lei, na proteção da democracia, da ordem jurídica e dos direitos da sociedade. Bom, e você pode estar se perguntando, qual o papel dele no processo eleitoral? A instituição participa das sessões presenciais e virtuais do TSE, acompanha os julgamentos e dá pareceres, que podem ser por escrito ou falados, ali mesmo no plenário. Mas ele não vota como as ministras e ministros, viu? Ele colabora, opina e orienta. E não para por aí. O MP eleitoral também entra com ações na justiça quando alguém quebra as regras das eleições, tipo compra de votos, propaganda irregular, essas coisas. Ou seja, o Ministério Público Eleitoral está em todas as etapas, do início ao fim, para garantir eleições limpas, justas e transparentes. Agora sim, dá para você dizer que já sabe o que é e o que faz o Ministério Público Eleitoral. Curtiu o conteúdo? Deixa seu like, compartilha com a galera e segue a gente nos perfis oficiais do TSE nas redes. Então é isso. Tchau! Em outubro, a TV Senado homenageia o cineasta Silvio Tendler, documentarista de grandes personagens e de lutas decisivas na nossa história. Então eu escrevi o Poema Sujo como quem fizesse a última coisa da vida. Mostra Silvio Tendler, todo sábado às 9 horas da noite. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias,
no portal e-Cidadania, Senado Explica. A terceira reunião da Comissão Mista da Medida Provisória número 309 de 2025. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de debater a medida provisória número 309 de 2025 em atenção ao plano de trabalho aprovado na reunião anterior. Com o objetivo de otimizar os trabalhos da comissão, a presidência fará 2 mesas de debates. Na mesa 1, nós convidamos aqui para tomar lugar na primeira mesa os seguintes convidados. Ulisses Pimenta, coordenador de análise do mercado da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimento, APEX. Rodrigo Zerboni Loureiro, secretário executivo da Câmara de Comércio Exterior, CAMEX. E embaixador Felipe Fox, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores, MRE. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, comunico que esta reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta a participações dos interessados por meio do portal e-Cidadania na internet, no endereço senado.leg.br/e-Cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal assim, com as apresentações que foram utilizadas pelos expositores ou que forem utilizadas pelos expositores. Na exposição inicial, cada convidado poderá fazer uso da palavra por até 10 minutos. Ao fim das exposições, a palavra será concedida aos parlamentares inscritos para fazerem suas perguntas ou comentários. Eu, antes de começar, indago ao nosso relator se quer fazer algum cumprimento no início desta reunião. Agradecer a presença de vocês aí, vamos dar andamento aqui, ver se a gente resolve alguma coisa nessas medidas aí, né? Obrigado a todos. Bom, vamos iniciar aqui, dando bem-vindo a todos vocês, agradecendo o convite e dizer a todos vocês que cada fala de vocês é muito importante para todos os setores envolvidos nesta medida provisória e também para nós aqui do Parlamento. Ulisses Pimenta, coordenador de análise do mercado da Agência Brasileira de Promoção, Exportações e Investimento, APEX, com a palavra por até 10 minutos. Do presidente da comissão, deputado Cezinha, excelentíssimo senador Fernando Farias, ilustríssimos embaixador Felipe Fox, representante do Banco do Brasil, Karina Goretti, Rodrigo Loureiro, secretário da CAMEX, Luiz Abel, diretor do Banco do Nordeste de Negócios, que por acaso eu fui 20 anos, né, colega lá do Banco do Nordeste, na Direção-Geral de Fortaleza. Prazer. Bom, estamos aqui para exatamente colocar 3 principais pontos que a Apex Brasil tem trabalhado. Primeiro, nós fizemos, face às tarifas, né, dos Estados Unidos, desde abril deste ano, nós fizemos um mapeamento de quanto em cada estado de produtos, né, dependia, para poder nós selecionarmos mercados alternativos para esses produtos. Né? E, finalmente, ações que a Apex Brasil já tem feito para mitigar essas questões. Então, vamos lá. Então, o contexto macroeconômico, no Brasil, ali, o agro bem destacado, embora esses produtos nos Estados Unidos
os produtos da indústria foram bem atingidos aí, no caso dos Estados Unidos, mas não só. Dizer também que o Brasil é um país, décimo país do mundo em PIB, e também este ano nós tivemos o recorde de investimentos mundiais no Brasil, 46% do PIB brasileiro aí representado com investimentos. Nesse cenário, que é um cenário que o Brasil vem desempenhando bem, nós temos aí, então, o advento das tarifas. Trump começaram ali em abril, com a questão do Liberation Day lá, inicialmente com 10%, vários países atingidos. Mais adiante, o Brasil é atingido com sobretaxas que chegam aí a 50%. E principalmente em julho agora, exatamente com esses adicionais de 40%, que com os 10% que já existiam, chegam a 50%. Lembrando que alguns produtos como aço, alumínio, automóveis têm regras próprias, né? Mas o certo é que essas tarifas, elas se transformaram num desafio muito grande para nós, vamos vencer esses desafios, e a Apex está aqui exatamente para contribuir com isso. Primeiro, nós temos que dizer que quase 50%, né, do total dos produtos dos Estados Unidos, eles, embora afetados pela tarifa, parte deles, cerca de 20%, eles, outros países foram afetados igualmente. Quando outros países são afetados igualmente, significa dizer que nós temos ainda uma chance de continuar, né, vendendo, competindo, porque outros foram atingidos por igual. Outra parte, cerca de 26%, né, mais ou menos, não foram atingidos pela tarifa. Então, sobraram aí os restantes 50%, mais ou menos, que exatamente são aqueles que nós estamos trabalhando. Bom, aí nós temos um mapeamento que nós fizemos da diversificação desses mercados. Eu aqui vou mais adiante mostrar, mais em linhas gerais, como esses estados são atingidos, né? Inclusive tem ali um QR Code para a gente acessar a íntegra dessa análise, desse estudo, e daí os mercados de diversificação. Bom, mas aí, pulando um pouco essa parte, que é a parte mais analítica, digamos assim, a Apex, o que é que ela tem feito? Imediatamente, várias ações foram tomadas, né? Agora, recentemente, de destacar que, juntamente com o IRE, MAPA, AmCham, nós estamos, e outros parceiros, entidades setoriais, nós estamos aí com a instalação do escritório em Washington para reforçar lá as negociações, né, defender os interesses brasileiros, juntamente com indústrias, não só brasileiras, mas também aquelas americanas que têm interesse em que se resolva essa questão, né, com assessoramento de entidades também americanas nesse sentido. Ações que temos tomado para a promoção comercial e de investimentos, aí nós temos, eu queria destacar, tem várias ações, no total de cerca de quase 250 milhões de reais, e ali eu queria destacar, principalmente, a Exporta Mais Brasil. O Exporta Mais Brasil é um projeto, não sei se daqui vai chegar o laser, mas é um projeto, o Exporta Mais Brasil, bem interessante, que tem atingido, só neste ano, de abril para cá, né, foram mais de 44 ações feitas, oportunidades, quantidade de oportunidades de negociação, ações feitas, com mais de 160 empresas, compradores, né, internacionais, de mais de 50 países, mais de 10 estados, cerca de 10 estados que foram já beneficiados com essa iniciativa. Então, essa iniciativa que tem sido de grande relevância, porque nós trazemos os compradores para cá. Isso é muito interessante porque evita custos adicionais dos nossos exportadores e tem acesso também, principalmente de pequena e média empresa, que são os que mais precisam desse apoio. E ali nós temos feiras também, que nós já fazemos, intensificamos, né? Então, essa questão das ações não se refere apenas a eventos, também estudos. Por exemplo, recentemente nós lançamos o estudo Singapura, que ele fala da logística de Singapura e como atingir os mercados da ASEAN a partir de Singapura. Embora Singapura em si não seja um mercado foco,
né, devido ao seu tamanho, mas na região nós temos a ASEAN, que hoje é um dos mercados, né, blocos que mais interessam ao Brasil e cujo comércio mais cresce para aquela região. Além disso, também, né, nós fizemos estudos, agora recentemente divulgado, nesta semana, da Guiana e Suriname, de oportunidades, que está aqui ao lado, bem do ladinho aqui, e nós podemos ali vender produtos, inclusive de valor agregado muito alto, é muito interessante. E outros, a Arábia Saudita está previsto agora para até o final do mês. Então, são ações que, não apenas eventos, feiras, encontros, rodadas de negócios, mas também estudos para se somar aí, né? Esse QR Code da diversificação de mercados é para quem, não sei se todos conseguem alcançar daí, exatamente para acesso a essa análise, uma análise bem extensa, né, de todos os produtos, principalmente aqueles que estão com mais de 30% de dependência do mercado americano em todos os estados brasileiros. Essa análise feita depois dos mercados alternativos para os quais nós podemos trabalhar e já começamos a trabalhar. Inclusive o presidente Jorge Viana, que não pôde estar aqui, porque está em Dubai agora, tratando de reunião com o SECOM, do MRE, exatamente para estratégias voltadas para essa diversificação de mercado ali na região do Oriente Médio e também a Índia, que são regiões altamente interessantes para o comércio e investimentos brasileiros. Bom, aí nós temos também o impacto, agora um pouco em cada região por estado. Ali tem Espírito Santo como os mais atingidos, cerca de 28%. Agora, interessante notar o seguinte, que mesmo que o estado ele tenha sido, digamos assim, a participação dele para os Estados Unidos, que ali no caso do Espírito Santo é maior, portanto, proporcionalmente mais atingido, mas não necessariamente pode ter sido, porque todos os estados foram atingidos. Alguns números envolvem setores que empregam, né, setores que atuam com comunidades do interior, são pequenas e médias empresas, então não necessariamente esses números percentuais estão representando toda, digamos assim, o impacto que foi sofrido, seja pela pequena e média empresa, seja para setores como, por exemplo, fruticultura, da castanha, o setor, por exemplo, o agro, né? Mas estamos aí exatamente trabalhando para que todos eles sejam, uma vez que já foram identificados, contemplados com oportunidades que nós divulgamos para essa diversificação e integrar essas ações. Ali, na região norte, Amapá, depois Bahia, Ceará foram os mais atingidos, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, e esses são os mais atingidos. Bom, esse trabalho da análise dos mercados de interesse, nós, no site da Apex Brasil, logo que você entra, se encontra a página para acesso a essa análise. E aqui, nessa apresentação, que eu acho que vai ser disponibilizada, não sei, lá tem um QR Code que vai dar diretamente nesses mercados, nessas informações. Muito obrigado. Muito obrigado. Senador, alguma pergunta? Não, eu teria aí, Ulisses. 15 segundos. Você explicou aí o que foi afetado em cada estado, com cada um. O que é que você está sentindo que já foi substituído o problema do tarifaço com esses produtos pequenos assim? Você acha que o mercado já absorveu? Você acha? Esse é um desafio que nós temos, senador. Por quê? Porque alguns produtos, por exemplo, a pessoa da manga muito preocupada lá em Pernambuco, na Bahia, né? Porque alguns produtos não é tão rápido você substituir o mercado por questão de hábitos alimentares, muitas vezes. No caso, por exemplo, você tem o caso da manga, né? Outros produtos, eu creio que seja mais fácil. Por exemplo, o sebo bovino, é um produto muito versátil, né? Aí que se presta muitos usos, aí tem a agro e a indústria também, né? E que, por exemplo, você tem já mercados, me parece, mais fácil de se encontrar novas oportunidades. Por exemplo, no caso do sebo bovino no Canadá, né? Você tem, então, alguns produtos que são mais fáceis, outros não. Agora, o certo é que somente vai acontecer isso, vai ser gradual, na medida que as empresas participem, e aí todas as empresas, todas as entidades impactadas
estão juntas com a Apex Brasil para que haja participação maior nessas ações que citei, por exemplo, do Exporta Mais, mas não só essas ações, nas feiras também, para que a gente possa, no contato com o potencial comprador, que a gente vai crescendo nessa inserção. Porque o mercado internacional, o comércio exterior, ele não é um mercado que exige um certo tempo para poder fazer essa inserção de novos compradores. Então, é um trabalho a ser feito, não é rápido, para alguns setores sim, para outros nem tanto. É um trabalho que tem que ser feito com determinação, né? E com, somando todos os esforços que nós temos, a Apex, todas as entidades, lá no exterior, MRF, SECONS, né? Isso realmente é algo que vamos fazer em várias mãos. Você acha que daqui para o fim do ano é um bom tempo para isso? Olha, com certeza muita coisa acontecer. Vou dar um exemplo. Nessas mais de 160 compradores, desses cerca de 400 reuniões que participaram agora no Exporta Mais, foram 53 milhões de expectativa de negócios, por exemplo. Se ainda temos algum tempo aqui até o final do ano, mas será feito. Mas é difícil estimar exatamente qual vai depender das negociações, de novos acordos também, que isso é importante que se diga, né? Ampliação de acordos existentes, como o da Índia, né? Como com outros países, né? O acordo da União Europeia pode vir. Então, novas iniciativas podem vir a somar e, talvez surpreendentemente, a gente ter resultados excepcionais. Inclusive, a própria exportação dos Estados Unidos, nós temos várias empresas que têm encontrado formas de, através de outros mercados, chegar até os Estados Unidos, por enquanto, mas isso é algo que, digamos assim, temporário, esperamos que sim, tá certo? Mas o certo é que só vamos chegar lá exatamente com essa soma de esforços conjuntos de todos nós que participamos do comércio exterior. Ok, obrigado. Senhor Ulisses, há planos de diversificar mercados ou ampliar a presença de exportadores brasileiros em outros destinos diante do novo cenário provocado pelas taxações, o tarifaço? Exatamente. Essa análise que nós fizemos se prestou exatamente a isso. Depois de termos mapeado as maiores dependências do mercado americano, por exemplo, rochas ornamentais muito dependentes, o mel, pequenos que precisam, né, a castanha, né? Então, a gente fez todo esse mapeamento e agora nós estamos... São pequenos produtores, né? Pequenos produtores. Cooperativas também. Para ter ideia... Gostei desse negócio de pequenos produtores e cooperativas, porque são, de fato, lá na ponta... Porque o grande empresário, ele consegue se virar com linhas de crédito de outras formas, mas o pequeno não consegue. E essa questão, se a gente consegue, de alguma forma, amenizar um pouco a vida do pequeno e médio produtor, pequeno empresário, isso vai ficar muito bom, porque eles também estão atingidos, é uma cadeia, né? É uma árvore ali, afeta em cima, vai afetando embaixo também. Sem dúvida, de vários setores, né? Nesse caso do Exporta Mais, que é a ação que está mais agora, que estamos mais investindo, né? Aqui dentro do Brasil, com a atração de compradores, vai ter cerâmica, couro, alimentos e bebidas funcionais, moda, bebidas cooperativas, no caso, manejo florestal sustentável, mel e própolis, chocolate, agora tem muito chocolate na Amazônia ali, pequenos também, produtos lácteos, material de construção, artesanato, por exemplo, nós estamos trabalhando também com artesanato, né, trazendo compradores de fora para vir até aqui. Então, isso realmente é uma preocupação nossa, porque a Apex, na sua própria fundação, ela tem o pequeno como o principal foco, né? Nós sabemos que também apoiar o grande negócio, o pequeno negócio, também ajuda, de alguma forma, indiretamente, os pequenos, porque quando você quebra um grande, você tem uma cadeia de pequenos ali acoplados que também sofrem, né? Então, a gente tem que ver também essas conexões. Mas estamos aí cada vez mais, e agora mais de 44, agora já tem mais de 44, era 44, né? Somente neste ano, ações nesse tipo de reunião, que até agora foram mais de 400 reuniões, com 160 compradores de 50 países.
Muito obrigado. Vamos ouvir agora o Rodrigo Zerboni Loureiro, secretário executivo da Câmara de Comércio Exterior. Com a palavra por até 10 minutos, por gentileza. Obrigado, deputado. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Cezinha, presidente. Boa tarde, senador Fernando Farias, relator. Eu estou aqui hoje representando a Câmara de Comércio Exterior, que é responsável no governo brasileiro pela formulação, adoção e implementação de políticas de comércio exterior, mas não só a parte tarifária, que é o mais comum, né, de saber da CAMEX, mas também é responsável por coordenar as atividades e também com competências específicas, diretas, relacionadas a investimentos estrangeiros diretos, investimentos brasileiros no exterior e ao financiamento às exportações, que é o ponto que eu vou falar um pouco mais hoje, tá? Que faz parte de uma seção estrutural da medida provisória e muito importante para a gente conseguir acessar novos mercados e lidar com o cenário que a gente tem decorrente do tarifaço. O Plano Brasil Soberano, obviamente, ontem e hoje, até com a apresentação do colega da PEX, já foram colocados muitos dados relacionados a essas medidas, o cronograma de como foi apresentado aqui agora, não vou entrar nisso, mas é importante a gente ter em mente o tamanho. A gente está falando aqui de em torno de 40 bi de importações potencialmente afetadas, mas quando a gente olha especificamente o que de fato foi afetado diretamente por essa ordem executiva, a ordem ela faz uma série de exceções, né? Então, algumas exceções simplesmente tiram do âmbito daquela ordem e aqueles produtos ficariam sujeitos, então, pode ser uma tarifa de 10%, que é a tarifa que os Estados Unidos usa, que eles colocam como de reciprocidade para o mundo inteiro, ou uma tarifa só a tarifa normal que os Estados Unidos tinha antes desse novo governo entrar e editar esse tipo de ação, que é a tarifa da nação mais favorecida, né, estabelecida conforme as regras da OMC, e depois a gente tem um grupo também de produtos que ficam sujeitos só ao que a gente chama da seção 232, que são tarifas gerais para o mundo inteiro, mas tarifas também elevadas, bem acima do estabelecido no âmbito da OMC. Diante desses números, de todas essas fraturas e exceções, o que a gente tem de fato que está sujeito à ordem executiva é 34,9% das nossas exportações. Então, esse é o universo sujeito somente que é sujeito de fato à tarifa, à ordem executiva de 30 de julho. Tá? Esse é um número importante para a gente ter. Então, 34 o que equivaleria a 14 bilhões de dólares aproximadamente. O Plano Brasil Soberano, obviamente, tenta lidar com essa situação e a CAMEX participou diretamente da elaboração, junto com todos os ministérios, dentro do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, mas também fazendo a integração com os demais ministérios participantes e membros da CAMEX, dos seus órgãos colegiados. Ela tem como um foco em vários problemas práticos relacionados às consequências do tarifaço. Então, a gente tem a parte de diferimento de tributos, prorrogação de prazos de comprovação de operações de drawback, medidas super relevantes. A gente tem uma medida que é estrutural, mas eu vou falar em mais detalhes por que ela é tão importante para esse contexto que a gente está vivendo. E a gente tem as linhas de financiamento de 30 bi, que são os 30 bi do FGE, mas são operados pelo BNDES, as garantias previstas do PRONAMP e do
PEAC, a aquisição de gêneros alimentícios e o Reintegra. Eu vou me concentrar aqui na sequência da apresentação, no 3 e no 4, que é a reestruturação do seguro de crédito à exportação e as linhas de financiamento. Crédito à exportação é um elemento fundamental de acesso ao mercado. Então, quando a gente fala que a gente tem um problema desse tamanho com os Estados Unidos e a gente precisa redirecionar a nossa produção, os nossos produtos que são exportados, que eram exportados para os Estados Unidos, a gente precisa redirecionar, a gente precisa de crédito, o exportador precisa de crédito, precisa de seguro, precisa de uma série de instrumentos que são previstos pela legislação para a gente conseguir acessar. Isso é um padrão mundial, a gente tem mais de 110 países, todos os países desenvolvidos têm sistemas ou em desenvolvimento tem sistemas de crédito à exportação. Em 24 a gente tem 115 bi no mundo e o Brasil participou apenas com 1 bilhão. A gente tem um cenário em que a quantidade de operações teve um decréscimo muito grande. Então, aqui a gente está falando do seguro de crédito à exportação de longo prazo e para micro e pequenas empresas, de operações com um decréscimo muito grande, muito aquém hoje do que a gente precisa ter como país. Então, esse é um processo que foi acontecendo ao longo dos anos. A gente tem hoje um cenário de coberturas em 24 quase de 2 bi de dólares, 2 bi de dólares, aqui com pedidos num volume muito baixo, de novo, aquém do que a gente pode e deve ter no Brasil. Aqui o histórico de exposição, isso reflete também a capacidade de operação do FGE, caindo muito, né, ao longo desse período, desse último período, e com um ativo que hoje, o FGE, o Fundo de Garantia e Exportação, hoje tem 52 bi de patrimônio líquido, de ativo total. Isso traz um elemento que que a medida provisória buscou lidar, que é um descasamento entre a capacidade de fato teórica desse fundo, mas a sua efetividade muito limitada, porque ele depende do orçamento, ele é um fundo meramente contábil, então tudo que ele recebe de prêmios, ele é um fundo muito superavitário, se ele fosse visto como um fundo financeiro real, e aí a medida provisória traz uma reforma importante desse fundo, para tornar os programas nacionais mais próximos da competição internacional. Então, a gente vê países que são nossos competidores no cenário global, com sistemas de crédito muito robustos e atuantes, e a gente muito tímido por diversos problemas que a MP busca solucionar. Então, trazer mais agilidade, tornar os programas brasileiros mais integrados também com o setor privado aqui no Brasil. Medida provisória, então, propõe medidas específicas e concretas para aperfeiçoar o sistema de crédito, uma resposta direta, como eu disse, amplia coberturas, tem a linha de crédito 30 bi, maior flexibilidade da política pública e trazendo para a regulamentação infralegal dos colegiados da CAMEX. De forma mais específica, o que a medida provisória, quais são os principais pontos que a medida provisória traz para a reforma do sistema de crédito à exportação, especificamente no seguro de crédito à exportação. A medida provisória, de fato, concretiza e dá mecanismos reais para que a gente tenha um fundo privado que vai atuar em parceria com o fundo público. Tá? A gente tem, eu vou falar um pouquinho mais do fundo privado, mas agora o fundo privado, com um aporte de 1,5 bi, previsto no PLP 168 de 2025, ela vai trazer mais agilidade para o processo, vai, com o tempo, reunir esses valores de prêmio e se tornar um fundo maior, em que a gente vai conseguir, de fato, fazer seguro de carteira, chegar na ponta com maior efetividade. E essa é uma parte muito relevante do projeto.
Em relação à dinâmica mais geral, a gente tem uma flexibilização em relação a prazos, que geravam uma concentração. O resumo dessas modificações o cenário atual gera uma limitação de acesso, uma dificuldade do exportador brasileiro de acessar esse instrumento, e também uma limitação para aqueles produtos de maior complexidade tecnológica, que acaba gerando uma concentração muito específica da nossa pauta exportadora e, por isso, um uso tão baixo desses instrumentos. Então, a medida provisória ela tira algumas travas que são importantes para a gente acessar uma parte maior da nossa pauta exportadora, para a gente garantir acesso a crédito de curto prazo em fases diferentes dentro do processo produtivo, desde o investimento, pré-embarque, pós-embarque, ou seja, na fase de preparação do produto e depois na fase de venda do produto, soluções que vão certamente trazer uma cobertura maior de carteira, mais flexibilidade, mais acesso para as empresas exportadoras brasileiras. O que a gente espera como resultado? Isso numa perspectiva de 4 anos, a gente quer chegar em resultados anuais nesse porte, 600 micro, pequenas e médias empresas, atendidas por ano, 66 de médio e longo prazo, tende a ser mais concentradas em grandes empresas, com exportações da ordem de 4 bi, 600 bilhões. Isso é um salto muito grande em termos do que a gente tem hoje, mas a gente tem confiança de que a gente vai atingir isso. Em relação às linhas de financiamento do FGE, que vão ser operadas pelo BNDES, ontem a gente já teve essa apresentação, queria exemplificar aqui que a gente tem modalidades específicas de recursos que são necessários para esse momento que a gente está vivendo, emergencial, o giro de diversificação, com juros de 2% mais spread de 6%, giro emergencial e bens de capital e investimento. A gente tem aqui também os critérios de priorização. De novo, a ideia aqui é concentrar esses recursos naqueles que foram mais afetados pelo tarifaço. Então, aí 2 faixas de priorização, de 5% a 20%, depois acima de 20% do faturamento com exportações para os Estados Unidos, e aí com capacidade de acessar todas as linhas ou apenas uma delas, né? Aqui, o que já tem de financiamento, então, a gente já tem aprovado ali 2 bi, aproximadamente 2 bi, com um volume grande de protocolos também, lembrando que a disponibilização da linha é de 18 de setembro. De forma geral, a gente tem uma previsão de monitoramento constante desses programas, também de interação e construção junto com o setor privado, e o aperfeiçoamento das regras constante, já que a gente está tirando as travas que a gente tinha na lei, jogando para a regulamentação, e o que fica mais correto em termos de estar continuamente aperfeiçoando em face das necessidades do setor privado brasileiro. Essa apresentação, presidente. Muito obrigado. Senador, fazer alguma pergunta ou na próxima? Eu quero sim. Eu vi aí que o Rodrigo Cambex participou intensamente do plano, né? É só uma curiosidade. Por que vocês colocaram a régua ali de 5 a 20? Qual foi o critério? Senador, a ideia foi trazer o critério de priorização. Havia um receio de que a gente tivesse como já aconteceu em outros casos de emergência, a gente, na discussão no governo, a gente também bebeu em águas que a gente já passou. Então, a gente usou muita experiência das tragédias que aconteceram no Rio Grande do Sul e os programas emergenciais que foram colocados, e lá houve alguns problemas de que empresas que foram severamente afetadas acabaram não conseguindo acessar
aquele dinheiro, porque outras empresas foram muito menos acessadas, porque tinham uma maior capacidade de acesso àquela linha, chegou antes e pegou o dinheiro, enfim, acabou consumindo o dinheiro todo. Então, foi uma preocupação de colocar critérios que, de fato, garantissem que as empresas mais afetadas pudessem acessar aquele valor. Foi essa a razão. Obviamente, isso é algo que pode ser atualizado ao longo do tempo, à medida em que as empresas mais severamente tiverem acesso, que forem mais afetadas, com sobras, com disponibilidade de recursos, isso pode ser também estendido. Agora, um ponto também muito relevante, que já foi trazido ontem pelo BNDES, é que o banco também colocou 10 bi de recursos para que outras empresas que não se encaixassem ali naqueles critérios pudessem também ter acesso a recursos importantes desde agora, né, desde esse momento. Então, acho que o governo tem estado muito preocupado em, de fato, ouvir o setor, ouvir os diversos interlocutores e, eventualmente, fazer ajustes. Isso, obviamente, pode ser construído. Então, pode ser construído ajustes aí? Eu acho que isso, à medida em que o programa vai sendo executado e vão surgindo eventuais dificuldades ou eventuais situações que mostrem que a gente precisa evoluir em algum ponto, isso obviamente vai ser considerado com certeza pelo governo. Obrigado, Rodrigo. Embaixador Felipe Fox, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores, com a palavra por até 10 minutos. Muito obrigado, senhor presidente da mesa, senhor relator. O plano Brasil Soberano, no eixo 3, tem a diversificação de mercados como um dos eixos centrais, né, para fazer face a esse tipo de problema que nós estamos tendo com o tarifaço dos Estados Unidos. Nós estamos tendo um período particularmente muito ativo em termos de negociações comerciais, e eu gostaria, então, de dar um panorama do que está sendo feito, principalmente em que áreas do mundo que nós estamos mais ativos nesse ponto. Essa apresentação ela complementa muito o que foi trazido aqui pelo pessoal da Apex e da Camex, no sentido de que a gente está buscando facilitar, né, dar melhores condições para justamente essas atividades de prospecção que têm sido feitas pela Apex, principalmente, e é essencial que nós trabalhemos em conjunto. Então, em linhas gerais, como se sabe, as negociações comerciais do Brasil, elas são feitas em conjunto com os sócios do Mercosul, né, pela 3200, então tudo é feito em conjunto. Nós conseguimos, nos últimos tempos, uma coordenação boa com os sócios do Mercosul. Vocês vão se lembrar que há um tempo atrás haviam certos ruídos aí sobre alguns sócios querendo ir em velocidades diferentes, de maneira diferente, mas esses ruídos eles estão mais quietos, né? Vamos dizer, nos últimos tempos nós estamos tendo uma coordenação muito boa. Nós estamos tendo, então, vamos dizer assim, uma nova geração de acordos comerciais do Mercosul, começou no final de 2023, tivemos uma primeira grande geração de acordos na década de 90 e nos primeiros anos desse século. Depois houve um intervalo em que não se fechou acordos, né? Estavam acordos em negociação, mas não havia resultados mais expressivos. Agora voltamos a ter.
Eu vou dividir as frentes negociadoras em 4. Primeiro, os acordos de nova geração que já foram fechados, acordos que nós temos expectativa de fechar até o fim do ano, acordos que nós estamos retomando em pouco tempo, semanas, já vinham sendo negociados e estavam parados e estamos retomando. E, finalmente, a 4ª frente são acordos em que nós estamos ou começando do zero ou modificando os parâmetros da negociação. Então, vamos um por um. Acordos já fechados, nós temos 2, basicamente, Singapura e EFTA. EFTA, Suíça, Noruega, Liechtenstein e Islândia. Como é que foi cada um? Singapura nós fechamos no final de 23 e, como foi falado aqui, é um importante hub no Sudeste Asiático para que nós possamos ter uma entrada na Ásia em geral e no Sudeste especificamente. O fato de você ter um acordo facilita muito essas atividades de prospecção de novos mercados. EFTA foi fechado no mês passado, foi assinado no Rio de Janeiro, dia 16 de setembro, e era um acordo que estava em negociação há muitos anos, mas nós conseguimos dar um impulso nos últimos meses e foi possível alcançar um resultado importante. Segundo bloco, que nós temos acordos que podem ser fechados até o final do ano. A União Europeia é o mais evidente deles. Aí, no caso da União Europeia, claro que depende muito do que eles vão fazer da aprovação no Conselho Europeu. Então, tem algumas regras, os países têm que votar, é uma maioria qualificada, no caso, e estamos trabalhando forte para que isso possa acontecer e a gente esteja em condições de fechar o acordo na cúpula do Mercosul em dezembro. Então, grande possibilidade e, se fecharmos e conseguimos assinar, as negociações estão terminadas, né, desde o fim do ano passado. Mas seria excelente para vários tipos de produtos e também para atração de investimento. Outro que está bastante adiantado são os Emirados Árabes. Podemos, eventualmente, conseguir terminar até o final do ano. E é outra situação, tem muita similaridade com Singapura, em termos de hub, dessa vez lá no Oriente Médio, né? Inclusive está tendo essa reunião de SECONS justamente naquela região agora. O terceiro bloco são aqueles países que nós fizemos muitas rodadas negociadoras na década passada, mas por razões diversas o processo parou. 2 exemplos principais, Canadá e Coreia do Sul. No caso do Canadá, nós vamos ter reunião aqui de retomada das negociações já na semana que vem, quinta e sexta no Itamaraty, e nós vamos ver em que pé nós estamos, o que pode ser feito, e a ideia é que a gente termine assim, de forma acelerada nos próximos meses, possa também fechar esse acordo, que como os anteriores que eu citei, tem um grande apoio, inclusive o setor privado tem grande interesse no caso do fechamento desses acordos. Coreia do Sul, eles nos procuraram há pouco tempo, querendo retomar as discussões. Elas tinham parado por problemas de agricultura, basicamente, e em função muito do protecionismo agrícola, né, da Coreia do Sul. Não foi possível avançar naquela época. Agora, eles estão sentindo um impulso renovado para ter essas retomadas das discussões. O último bloco são negociações que ou a gente já tinha começado, mas está revendo a modalidade, ou está tentando aprofundar o que já havia, ou então nem tinha nada. Então, em termos de aprofundamento, eu vou citar a Índia, por exemplo. Nós temos um acordo
de 20 anos atrás, mas é um acordo modesto, né? Ele pega um número reduzido de linhas tarifárias, com margens de preferência mais reduzidas em geral. A ideia é a gente tentar fazer o que a gente chama de um top-up, né? Aumentar o número de linhas e, eventualmente, negociar algumas normas que sejam do nosso interesse. Modalidades que a gente está pensando em mudar, já inclusive conseguimos um novo mandato na CAMEX, né? Além do da Índia, que também foi objeto de novo mandato, Vietnã e Indonésia. Antes, nós estávamos examinando a negociação como se fosse um acordo de livre comércio, uma coisa bastante ampla. O novo mandato é para uma negociação de preferências. Então, é algo que a gente consegue calibrar melhor, inclusive levando em consideração as sensibilidades internas dos nossos setores, né, que podem ter alguma preocupação com a entrada de produtos desses países. Então, é mais fácil a gente calibrar isso com o mandato dessa forma. E, por fim, mencionar aqui o Japão, em que eles têm sempre demonstrado interesse em negociar, tem algumas similaridades com a Coreia do Sul, em termos de preocupação do setor agrícola deles, né? Que tem muita sensibilidade, mas eles dizem que agora estariam eventualmente prontos para iniciar uma negociação. Então, nós colocamos nessa faixa de possibilidades e é um país em que, obviamente, o setor privado brasileiro também tem grande interesse na negociação. E, mais recentemente, uma outra possibilidade interessante, que é Reino Unido. O Reino Unido, com o Brexit, ficou, obviamente, ele participou das negociações com a União Europeia a maior parte do tempo, mas saiu e aí fechou com a União Europeia, fechou com a EFTA também, e eles ficaram um pouco isolados. Agora estão nos procurando para ver se conseguem também algum tipo de acordo. Ou seja, nós temos uma ampla possibilidade de negociação em várias áreas do mundo, com países de diversos tamanhos, a maioria deles é bastante de peso econômico grande, e, ou seja, temos um cardápio grande aí para as nossas negociações. Muito obrigado. Muito obrigado, querido embaixador Felipe Fox. Senador? Tem umas duas perguntas aqui. Só curiosidade assim, Felipe, o governo brasileiro já iniciou as tratativas aí de diálogo aí entre os dois, né? Como é que anda isso? Seria entre Trump e Lula? E isso aí sim, eu peguei uma outra, seria se há alguma chance de reverter algumas taxações dessa dos Estados Unidos ainda nesse ano, se acha que se isso é possível ou não. Essas negociações, senador, elas estão se dando em vários formatos, né? E com vários atores diferentes. No primeiro semestre, antes do 9 de julho, né, quando houve aquele anúncio das tarifas maiores, nós tivemos 11 reuniões com os americanos em vários níveis, né, e dos vários tipos. Quando houve o tarifaço em julho, então, obviamente, que você teve um solavanco nessas discussões e a negociação, nós ficamos verificando qual seria a melhor estratégia. Atualmente, voltou-se a ter algum tipo de contato entre várias autoridades, com as suas contrapartes, seus homólogos, e, assim, existe como foi falado, inclusive, na semana passada em Nova York, né? Tem pelo menos do lado do presidente Trump, houve uma química interessante com o lado de cá. Então, assim, agora nós estamos nos organizando para ver como é que a gente começa essa fase nova, porque são várias fases de discussão com eles, e qual que é a melhor estratégia para isso. Sobre a questão de timing,
é um ponto assim, crucial, realmente. É difícil dizer o que a gente pode conseguir e em que prazo, porque ainda precisam de um pouco mais de discussão com eles para verificar até que ponto realmente se pode ter algo. Então, para dizer assim, até o fim do ano, trabalharemos para isso, né, para ter alguma coisa. Mas eu acho que seria um pouco prematuro dizer, com prazo tal seria já possível. Mas o governo está trabalhando bastante nesse sentido. Eu já falei ontem da cota americana, né? E a cota americana, eu estou vendo que está surgindo em alguns mercados, né? A Apex falou, você falou, Reino Unido, essa coisa toda. Mas a cota americana é um negócio específico para os Estados Unidos, né? E ela é importante para o Nordeste, que é a história do açúcar, né? Da exportação do açúcar. Essa aí é um tiro mesmo na exportação, né? Então, e ela é anual, né? Desde os anos 60, e elas, por ser importante para um Nordeste, né? Nordeste sempre carente, né? Se daqui para o fim do ano, você tem algum sentimento com relação a isso ou não? Não, esses produtos que têm timing específico, aí a gente tem que realmente olhar com atenção, de uma maneira um pouco mais focada, levando em consideração isso, né? Por enquanto, nós temos que organizar tudo, ver essas situações específicas para poder exatamente ter uma ideia, mas certamente levaremos em conta a situação específica de vocês. Lógico, existe mercado mundial para ele, mas esse é diferente, que é o dobro do preço, né? Ok. Obrigado, Ivo. Muito obrigado. Quero agradecer aqui ao Rodrigo, o Felipe e o Ulisses pela participação e pedir aos senhores agradecido que retornem aos vossos lugares, por favor, por gentileza, e já convido aqui Luiz Abel Amorim de Andrade, diretor de negócios do Banco do Nordeste, BNB. Também Karina Lima Goretti, gerente da unidade de empréstimos e financiamento do Banco do Brasil. E o deputado Hildo Rocha, essa aqui é boa de empréstimo lá, tem que mandar todas aquelas demandas para ela lá. Eduardo José do Nascimento, gerente da unidade de estratégia de governo do Banco do Brasil. Sejam muito bem-vindos a esta mesa de debate. Agradecer mais uma vez a todos vocês pela participação, os técnicos, empresários, assessores, deputados e senadores, senadoras e deputadas também. Começo aqui passando a palavra ao Luiz Abel Amorim de Andrade, diretor de negócios do Banco do Nordeste. Boa tarde. Cumprimentar o deputado Cezinha, o senador Fernando Farias, os colegas do Banco do Brasil, o deputado Hildo Rocha, que está aqui também. O Banco do Nordeste tem uma atuação limitada, que é regional. A gente atua nos 9 estados do Nordeste, Norte de Minas e Espírito Santo. E, considerando o que foi tratado dentro do plano, nós temos atendido, mas com as linhas de crédito usuais que nós temos lá do banco, tá? Percebemos alguns setores mais afetados no Nordeste, a exemplo da fruticultura irrigada, que tem uma janela de exportação, inclusive agora no segundo semestre. A janela começa justamente no mês de agosto, a manga do Vale do São Francisco, e ela tem uma janela curta até dezembro, então está sendo afetada diretamente a fruticultura, assim como o setor de apicultura e o setor de piscicultura também, que nós percebemos que temos, além da questão da cota que nos veio à tona, do açúcar, e que vem sendo tratado dentro do contexto das usinas de cana-de-açúcar lá da região. O que nos chama a atenção é que, dentro desse contexto da fruticultura, principalmente,
a gente tem muitos pequenos produtores que são afetados. Então, dentro do que está colocado da medida provisória, a gente não consegue, talvez, ter acesso a esse pequenininho, que é muitas vezes que não exporta direto, mas que é afetado diretamente, já que ele vendia para alguém que exportava e ele fazia esse tipo de... enviava essa fruta lá para os Estados Unidos da América. Então, dentro desse contexto, nós já tivemos reuniões anteriores, tivemos uma reunião com o BNDES, com a equipe também do senador Fernando, e dentro desse contexto que nós estamos propondo é que a gente tenha uma linha de crédito emergencial para esse público de pequeno porte, principalmente, e que a gente possa utilizar dentro desse contexto fundos garantidores, de forma que tenha-se uma celeridade dentro dessa linha e que a gente possa, de fato, fazer esse recurso chegar. Para se ter uma ideia, lá na região do Vale do São Francisco, nós temos mais de 2.000 produtores pequenos que são afetados dentro desse contexto no setor de fruticultura irrigada, além de outra porção em outros setores, como eu citei, tanto de piscicultura como da apicultura. Essas linhas têm funding próprio do banco, então o que nós estamos tratando é muito mais de ajuste para fins de prazo e garantia, incluindo o FGI, e as taxas que são praticadas no caso dos médios e grandes, principalmente no caso das usinas, né, que exportam açúcar e que teriam aí taxas bem similares ao que está sendo praticado dentro do plano que o colega Rodrigo até colocou aqui, ali da ordem de 10% ao ano, etc. Então, o pedido maior que se tem é nesse contexto. Mesmo assim, nós estamos atuando com a linha de hoje, só no segundo semestre nós já emprestamos mais de 500 milhões de reais, já financiamos para o setor sucroenergético, no caso da cana-de-açúcar, porém entendemos que, principalmente no caso desses pequenos, a instituição dessas linhas e de um instrumento garantidor poderia fomentar para que a gente não tivesse tanto impacto nessa região e principalmente nos pequenos produtores. Em linha seria esse contexto do Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste já começou a fazer algumas contratações? Não, você não dentro usando do Plano Brasil Soberano. A gente gente tem utilizado os recursos do Fundo Constitucional, no caso do FNE, para fazer esse fomento a esse público. E você acha que isso substitui ou vai precisar de mais funding? Não, o funding que nós temos hoje ele é suficiente para atender. O que nós enxergamos muito mais é dentro do contexto de flexibilização nas linhas, principalmente quanto ao prazo. A linha de custeio agrícola, por exemplo, ela é da ordem de 12 meses. E a gente não acredita que em apenas 12 meses esse mercado se ajuste. A gente pode levar aí pelo menos uns 2 ou 3 anos para ter um ajuste maior. Esses pequenos seriam para custeio? Você iria fazer custeios para eles? Para custeio, custeio agrícola. Isso. Que são os que vendem para os exportadores? Isso, a turma que vende para os exportadores, e esses exportadores fazem o envio da fruta para os Estados Unidos. Certo, vamos lá. O Banco do Nordeste consegue alcançar os fornecedores da cadeia de exportação de frutas, né? Toda de Petrolina e pescados também do Nordeste, a capilaridade Ceará e alguns estados também, né? A capilaridade nos ajuda nesse ponto. Nós temos 300 agências espalhadas na região e no caso, isso atende bem, no caso do Vale do São Francisco, nós temos 3 unidades que atendem muito bem, mas no caso do pequeno, por exemplo, do pescador, que tem o seu impacto lá e que o recurso é bem menor, nós temos um programa de microcrédito que sim, nós temos aí mais de 1.500 agentes espalhados na região e que conseguem chegar nesse pequeno produtor com um crédito orientado para que ele possa ser atendido e nós possamos contribuir aí para reduzir esse impacto. Nessas reuniões com o BNDES, você acha que vai dar para resolver tudo isso? O que ficou entendido... A parte operacional, né? O dinheiro é pouco, né, para eles. O que ficou entendido dentro do contexto é que a parte relativa a qualquer flexibilização do programa é via Conselho Monetário Nacional, já que envolve o FNE, o Fundo Constitucional. Então, nós já tivemos linhas emergenciais, deixamos, inclusive, uma sugestão de redação já proposta. E, no caso do que envolve o BNDES direto, que seria o Fundo Garantidor, para esses até pequenos produtores,
Nós colocamos isso com a diretoria do BNDES, tivemos uma agenda na segunda-feira e eles entenderam que sim, é plausível, até pelo montante envolvido, que não é tão grande. A garantia não vai ser dele, vai ser do fundo garantidor para esses pequenos. FGI, seria dentro do FGI-PA, que aí precisa de um ajuste nessa lei, né, que instituiu, principalmente quanto à finalidade, já que hoje ele é muito voltado para a pessoa jurídica, e nós teríamos que incluir as pessoas físicas aí, os produtores rurais. Ok, obrigado. Muito obrigado, Abel. Com a palavra, Karina Lima Goretti, gerente da Unidade de Empréstimos e Financiamento do Banco do Brasil. Boa tarde, presidente. Boa tarde, relator. Boa tarde a todos. Vou falar aqui sobre a nossa atuação no Banco do Brasil. Nós temos um papel estratégico no desenvolvimento econômico do Brasil, né? Nós atuamos em todos os municípios brasileiros, estamos presentes em todos os segmentos de pessoa física, jurídica, produtor rural, setor público, né? E principalmente nesse aspecto da medida provisória, a gente já vem atuando em programas emergenciais, né? Desde a pandemia e antes, né? O Banco do Brasil vem atuando, né? nessas frentes. E como nosso histórico, a gente atuou fortemente no Pronamp, continuamos atuando no Pronamp, no PAC-FGI, no Procred 360, né? E agora não vai ser diferente com o Plano Brasil Soberano, que nós já estamos operando, inclusive, com o BNDES automático e o Finame. Tá? A gente já começou a operar semana passada e estamos já prontos para começar a operar com o Pronamp e com o PAC-FGI, né? E estamos aguardando a finalização da tramitação do PLP. Tá? Para o Banco do Brasil, essa medida é importante porque ela dá um alívio de caixa, né, às empresas pela possibilidade da prorrogação por mais 12 meses, né, na operação. Então, há uma suspensão do pagamento ali daquelas parcelas, então isso fortalece ali o fluxo de caixa dessas empresas e também a possibilidade de liquidação de outras operações, né? O Pronamp poder, uma operação original, liquidar uma já existente, uma nova contratação, liquidar uma existente, que também permite aí um melhor gerenciamento de suas operações, com prazos e condições mais adequadas nesse momento que é tão importante, né, para essas empresas. Bom, boa tarde a todos. A gente aqui está dividido o Banco do Brasil, até porque no Banco do Brasil tem dois papéis, né? Eu trabalho como gestor do Fundo de Garantia de Operações, o FGO, e a Karine representa o agente financeiro do Banco do Brasil. O FGO trabalha com 27 agentes financeiros. O Banco do Brasil é um deles, assim como os demais bancos e cooperativas. Falando do FGO especificamente, né? Então, já dividindo essa parte de governança, que é extremamente importante para a gente, desde agosto, a gente já vem trabalhando o sistema do FGO para se adequar às necessidades do Programa Brasil Soberano. Entretanto, é importante a gente colocar que o FGO ele é dividido por programas. Então, o Procred é um programa, o Acredita no Primeiro Passo é outro programa e o Pronamp é o principal programa. O Brasil Soberano ele vai entrar como um novo programa e todos esses programas possuem contabilidades separadas, eles são auditados por auditores independentes. Então, para o programa Brasil Soberano, o FGO ele aguarda e é fundamental a aprovação do PLP 168, porque ela autoriza a União a aumentar a participação no FGO. Então, sem esse recurso, o FGO não tem condições de vincular a garantia às operações. Então, junto com o governo, a gente notou uma proatividade grande para fazer as adaptações necessárias. Na última semana foi feita uma reunião com o Comitê de Fundos Garantidores, onde já foi que é a primeira instância da governança do Fundo Garantidor para aprovação das alterações do Estatuto do Fundo. Então, isso aconteceu, essa comissão, esse conselho é composto pela Casa Civil, Fazenda, MEMP e o MIDIC. Então, essa primeira instância já está aprovada
aguardando passar pela Assembleia do Fundo Garantidor, Assembleia do FGO, para aprovar as alterações no Estatuto e deixar ele pronto para operar. Mas, de novo, sem a aprovação do PL 168, o FGO não tem recursos para vincular as garantias às operações, né? Então, nós estamos nesse estágio, avançando a parte técnica e deixando tudo pronto para ser o mais célere possível, quando a aprovação do PL a gente começar a operar o quanto antes. Muito obrigado a todos vocês, mas eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês do Banco do Brasil. Hoje, a maioria dos grandes produtores rurais, por exemplo, eles buscam uma linha de crédito, às vezes para um projeto ou outro, no BNDES. E todo mundo acha que pode ir direto no BNDES. Hoje, por exemplo, atendi um pessoal de açúcar lá em São Paulo, pequenos produtores, menores produtores que não têm uma certa capacidade de acesso direto, e eles também estão sendo afetados, porque as pessoas imaginam, senador, que os afetados são apenas aqueles que estavam fazendo uma exportação, ou comprando ou vendendo para os Estados Unidos. Só que, com as notícias, com tudo acontecendo, essa polarização, esse cenário um pouco bagunçado, o pequeno produtor que não tem o acesso à exportação também sofre, porque é quem atende algumas outras empresas. Aí eles me perguntam, como é que eu posso ter aqui um acesso fora dessa medida provisória, mesmo não cabe aqui ao Banco do Nordeste, por exemplo, ao BNDES, para ter o financiamento aqui de um capital de giro? Existem alguns programas que podem atender numa camada menor no Banco do Brasil esses pequenos produtores, esses pequenos empresários? Bom, os pequenos produtores que são PJ, né, a gente pode atender pelo Pronamp, pelo Procred 360, né, poderemos atender por uma faixa mais pequena ali do PAC-FGI. E em relação aos produtores rurais PF, eu vou pedir para a nossa assessoria parlamentar anotar e depois poder responder, né, a essa comissão aqui. Tá bom? A gente tem um vasto portfólio no agro também, né? Somos muito importantes para o agro brasileiro, mas a gente tem uma diretoria, né, especializada nisso, uma vice-presidência especializada nisso. Eu prefiro, né, que a gente dê uma resposta mais técnica para essa comissão. Tá bom? Muito obrigado, senador. Presidente, não, era só... Tinha uma pergunta aqui, mas eu acho que a Karina já respondeu, que era relativa ao Pronamp, né, que é sobre a possibilidade de prorrogação por 12 meses e novas negociações em cima do Pronamp, que você já respondeu. Seria mais ou menos isso que eu queria. Isso um mecanismo muito importante, né, para poder ajustar o fluxo de caixa dessas empresas nesse momento, né? Então, naquele momento da suspensão do Pronamp, as parcelas ficam congeladas, né? Vão para o final do cronograma. Então, o cronograma dessa operação é ajustado e isso dá um fôlego para a empresa nesse momento. Então, é um mecanismo muito inteligente para a gente poder passar, né, esse cenário atual. Essa possibilidade é fácil, né? Ok, era isso. Bom, muito obrigado a todos vocês. Não havendo mais nada a tratar, eu declaro encerrada esta reunião e até a semana que vem, agradecendo a todos vocês pelo carinho de estarem aqui conosco, atendendo o nosso convite.
O Egum, ou Egum, simplesmente, é um culto ancestral. Ali é um morto que é simbolizado, que é representado como as qualidades específicas de uma família. Aquele Egum que você vê ali, ele representa um grupo. Nos ritos ele vem e ele fala para o grupo, ele resolve pendências, questões do grupo. Tela Brasil, neste sábado, 19h30, aqui na TV Senado. O Congresso Nacional é o órgão que representa o povo brasileiro, que elabora leis, que fiscaliza as ações do Poder Executivo. O nosso sistema é o bicameral, ou seja, ele é composto por 2 câmaras ou 2 casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Um projeto de lei que começa aprovado pela Câmara é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, uma proposta apresentada pelo Senado também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. A Câmara dos Deputados é composta por 513 deputados, que são eleitos a cada 4 anos pelo sistema proporcional. Cada estado brasileiro e o Distrito Federal elegem seus deputados de acordo com o tamanho de suas populações. Já o Senado Federal é composto pelos representantes dos estados e do Distrito Federal. Mas os senadores são eleitos pelo sistema majoritário. Vence o que tiver o maior número de votos. Cada unidade elege 3 senadores, independentemente do tamanho de sua população. Isso garante uma representação mais equilibrada entre os diferentes estados e as diferentes regiões do Brasil. As 2 casas também possuem uma série de atribuições que são exclusivas. Por exemplo, os deputados podem autorizar, com a aprovação de 2/3 de seus membros, o início de um processo de impeachment contra o presidente da República. Mas são os senadores que julgam se o presidente sofrerá ou não o impeachment. Além disso, são apenas os senadores que analisam e aprovam as indicações do presidente da República para diversos cargos muito importantes, como os ministros do STF e o Procurador-Geral da República. O Congresso é o nível mais alto do nosso poder legislativo. Escolha bem os seus representantes. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O fim da jornada de trabalho 6x1, que significa 6 dias de trabalho para 1 de descanso, volta aos debates na Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado. O texto em discussão é de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e prevê a redução gradual da jornada semanal de 44 para 36 horas, sem a redução de salário. E é com o senador Paulo Paim que a gente conversa agora. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Que bom voltar aqui ao nosso programa tão querido, né, Argumento da TV Senado. E a pauta que você me perguntou se era possível, né? Eu disse que sim, porque senão a gente fica aqui dentro só anistia, PEC da bandidagem, que felizmente foi enterrada, não vai ter nem velório, foi enterrada já aqui no Senado. Vai discutir, mexer no projeto da ficha limpa, que é um projeto histórico, né? Foi a sociedade que construiu, só falando-se como é que fica essa guerra com o Brasil e os Estados Unidos, que felizmente parece que agora... Vai ter uma trégua, quem sabe, né? Quem sabe, né? Eu até me lembrei na tribuna ali daquela música Bandeira Branca, Eu Quero Paz. Eu vou ficar só com essa música o resto, né? Espero que mude, e é muito bom vir aqui discutir contigo um tema como esse. De fato, eu peleio com alguns temas e, felizmente, pode demorar 5 anos, 10 anos, 15 anos, mas eu aprovo. Foi assim com o Estatuto de Idoso da Guarda Racial, pessoa com deficiência, Lei dos Cuidadores, Política de Salário Mínimo Permanente, que é a que nós temos hoje. E um dos temas que eu venho brigando desde a Constituinte, porque na Constituinte era 48, nós conseguimos passar para 44. De lá para cá, foi uma peleia. Eles arquivam, eu desarquivo, coloco de novo, e eu estou trabalhando com essa, que é a 148, é o número dela, de 2015 ainda, né? O projeto é relatado, a PEC, né, é relatada pelo Rogério Carvalho, fez um belo relatório, está pronta para ser votada. Estamos articulando lá com o nosso querido presidente lá, que é o Otto Alencar, é um grande presidente e sensível à pauta dos trabalhadores. O que diz a PEC?
Diz que no primeiro momento nós sairíamos, depois de 40 anos praticamente, que vai completar agora esse ano, depois de 40 anos, nós sairíamos de 44 para 40 horas semanais. Não dá problema nenhum, é 3 milhões de empregos a mais que vamos chegar no país. Depois disso, nós vamos ajustar na negociação para reduzir 1 hora por ano até chegar nas famosas 36 horas, que é o grande sonho, né? Aí seria uma jornada de 4 dias de trabalho e 3 de descanso. É chamada 4x3, né? E abandonamos essa famigerada 6x1, e que falávamos antes, e eu reafirmo isso. Eu entrei até com um projeto proibindo essa história, porque além de ser 6x1, eles querem derrubar até uma regulamentação que diz que eles querem assegurar que o empregador, a qualquer momento ou hora, ele diz que dia é a tua folga. Você não se programa para nada mais com a família. Essa folga de um dia pode ser na segunda, pode ser na terça, pode ser na quarta, pode ser na quinta, pode ser na sexta, ou pode ser até no sábado. Às vezes não coincide com a folga do... Com o ritmo da família, né? Enfim, com as férias, com tudo aquilo que é o natural da CLT. Quais são os benefícios que o fim dessa jornada pode trazer, principalmente para a saúde mental dos trabalhadores, senador? Então, primeiro, é isso que estamos falando aqui. Acaba com essa folia de quererem 6x1 e a folga seja quando eles bem entenderem o empregador. Mas vamos por parte, né? É importante destacar que há diversos projetos tramitando, tanto na Câmara como no Senado. Aqui no Senado tem a minha, que é essa mais antiga, mas tem uma mais recente, mas tem do Everton, do Cleitinho, da Elisiane, na Câmara, que é da Érica Hilton, Reginaldo Lopes, da Iane Santos e Lidberg Farias. Pode ver que inúmeros parlamentares estão preocupados com essa questão, né? O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ele afirmou ainda esta semana que o governo, é o único governo que assumiu essa bandeira, viu? Ele afirmou que o governo Lula apoia a redução de jornada de trabalho e é contra a 6x1. É um sinal positivo para os sindicatos, para os trabalhadores, enfim, para os assalariados que estão nessa peleia. Eu vou aqui colocando alguns exemplos e vou chegar nos principais benefícios, né? É uma tendência mundial, até com a inteligência artificial que está aí agora, chega a todo vapor, né? Eu estive recentemente assistindo um articulador, um influenciador, ele tem um escritório e ele trabalha muito com a inteligência artificial. E ele dizia que houve uma empresa dele, que ele deu assessoria, que tinha 200 empregados e passou para 20. Olha, 200 para 20, como é que faz? Então, essa escala de jornada de trabalho reduzida, sem redução de salário, que vai manter os empregos. Sim. Se a escala, essa inteligência artificial veio para ficar, não adianta combater, nós temos que nos preparar para fortalecer os empregos. Os empregos, aí a redução de jornada é um caminho. Na Constituinte também, quando nós reduzimos de 48 para 44, foi um monte de escândalo, de gritos, enfim, apavorados, que ia gerar muito gasto para o empregador. Não aconteceu nada disso e foi a menor taxa de desemprego que nós tivemos depois que ela foi aplicada. E agora nós achamos que também indo para 40 não é isso que eles estão dizendo, e pelo contrário, vejam bem, países que já aplicam a jornada de 36, 38 horas, Bélgica, Reino Unido, Espanha, Nova Zelândia, Alemanha, a França, o último exemplo, tem uma dezena aqui, ou quase uns 50, a França tem a menor carga horária, é 35 horas semanais na lei, mas eles já estão com negociação para ir para 32, 31. Eu diria que, só para lembrar, que no Brasil também inúmeros estados já adotam, como São Paulo, em São Bernardo, a jornada de 40, no próprio Rio Grande do Sul, a GM também é 40 horas. Então, vamos ver os principais benefícios. De imediato, 3 milhões de novos empregos, com essa redução de jornada. Se chegar na 36 horas, 6 milhões de novos empregos. Menos falta, porque você está menos estressado, menos cansado, maior produtividade, otimiza as tarefas, reduz os estresses, melhora a saúde mental, menos acidente no trabalho, porque o cidadão cansado, irritado, né? Está ali na produção dia e noite, descansando somente
um dia por semana, porque um dia por semana, não, mas no sábado ele compensou as horas. Sim. Então ele pagou as horas do sábado. Na verdade, a folga é um dia por semana. É como eu digo, o mundo do trabalho está mudando muito e nós temos que avançar nessa visão. Por isso defendemos uma redução de jornada, sem redução de salário, qualidade de vida, mais tempo para a educação, melhora a saúde, mais tempo com a família, né? Hoje tem que cada vez se preparar tecnicamente para operar dentro das empresas, devido àquilo que eu chamo a grande revolução industrial, que começa com a automação, mas já está terminando tão rápido aqui com a inteligência artificial. Então, tu tem que te preparar para ficar nesse mundo, senão está fora do mercado. Eu vou dar meu exemplo. Eu era um profissional bem pago na metalúrgica, eu era aquele que fazia moldes, pegava um desenho, por exemplo, do motor de um carro, eu fazia a primeira peça, depois ia para a reprodução. Ganhava um bom salário. Se tivesse da mesma forma hoje, eu estaria em torno de 8 a 10 mil reais por mês. Sabe como é que é hoje? Eles botam o desenho, botam um computador do lado, o computador faz o molde. Só para dar um exemplo. É tudo na máquina. E tem empresas que mudam da máquina em relação ao número de empregados, ao mesmo serviço que faziam 30 trabalhadores, um faz. Agora, senador, como convencer, apesar de todos esses benefícios, o setor produtivo, principalmente o setor de comércio, que funciona, né, os 7 dias da semana, que não tem descanso necessariamente, como convencer? Porque por mais que aumente os empregos, eles aí vão ter que ter mais uma pessoa para assinar carteira, mais imposto que paga, aumenta o custo para eles falam que esse custo vai ser necessariamente repassado para o consumidor. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. É a roda da matemática. Se você tem mais gente trabalhando, produzindo, recebendo e consumindo, mais gente comprando, né? Esses milhões de desempregados que existem não só no Brasil, em outros países também, eles, se te ganharem... É a história também que eu busco até do salário mínimo. Por que eu briguei muito para ter uma política permanente do salário mínimo? Porque ela ativa o mercado. Se as pessoas têm salário, elas vão fazer investimento nas mais variadas áreas. Até numa roupa melhor, num calçado melhor, numa alimentação melhor. Porque quem não quer melhorar a qualidade de vida? Então, esse processo é para melhorar a qualidade de vida do povo trabalhador em todos os sentidos. Ninguém perde, quem mais vai ganhar é o comércio. E está sendo conversado com esses outros setores? Está. Há inúmeras experiências que estão sendo feitas. No Brasil, em torno de 50 empresas continuam fazendo a experiência. E nesses países que eu citei lá fora, os que fizeram a experiência, inclusive, porque lá já tinha 40 horas, né? De vir para 4x3, que é as 36, não voltaram atrás. Está dando certo. Sabe que eu tive um debate com o empresário uma vez não, uma questão de 15, o tema veio de novo à tona, né? Questão de 20 dias atrás. E ele disse, mas eu terei mais custo. E eu disse para ele, tu vai ter mais custo, mas tu vai poder produzir mais. Tu vai aumentar a tua produtividade, tu vai, quem sabe, até diminuir o valor do valor do produto que você produz hoje, porque você vai ver que vai vender muito mais. Se vender 2 copos, tu ganha, vou dar um exemplo, R$5, tu vai vender 3 copos, e vai ganhar mesmo 5, mas tu vai vender uma quantidade tão grande de 3 copos que o lucro vai ser bem maior lá no fundo. Você olhar para a prateleira é sempre vazia. Aí tu vai ter que produzir mais para botar lá para vender. Senador, como conseguir colocar esse projeto para que ele entre na pauta do plenário? E o senhor falou de várias outras iniciativas também semelhantes. É possível reunir todas elas numa só, para, de repente, ganhar mais força? Isso tem sido conversado? Tanto aqui como na Câmara dos Deputados. Uhum. Eu não tenho problema nenhum de você reunir todos os projetos. O meu é 15 anos, 2015 ainda, né? Então, 10 anos, né? 10 anos atrás. Reunir todos, indica um relator e vamos trabalhar em conjunto e construir o substitutivo. Né? Uhum. Porque assim pode ser feito tanto aqui como na Câmara. E quem votar primeiro de uma das casas, porque esse é o procedimento, vai para outra e todos são apensados e pode voltar, no caso. Digamos que o nosso seja aprovado, porque o nosso está mais avançado. Está pronto para ser votado na Câmara. Votou, vai para a Câmara pode aprovar, apensando quantos for necessário e fazendo alterações, que faz parte do processo de negociação e devolve para o Senado dá, então, a palavra final. Eu vejo grandes possibilidades
E a história mostra, né? Tem que ter pressão, claro que tem pressão. O Congresso é movido à base de pressão. E o ano que vem é um ano eleitoral. Eu digo que é um ano bom até para esse debate, né? A pressão vai acontecer em cima dos deputados e senadores de propostas como essa. Vejam, por exemplo, não votavam na Câmara de jeito nenhum aquela proposta que todos nós defendemos, que é quem ganha até R$5.000 não pagar imposto de renda, quem ganha até 7.350, aqui foi até 7.500, na Câmara estava 7.350, mas quem ganha até 7.500 pagará também menos, numa escala decrescente, né, em relação ao imposto de renda. Votou. Mas por que votou? Votou porque eu volto ao início do nosso programa. Quando a população entendeu que o Congresso não estava correspondendo, só votando questões de seus interesses, foram para a rua. No outro dia, derrubamos a PEC da maldade, essa que só interessava aos homens públicos, desde vereador a senador, derrubamos aqui no Senado por unanimidade. Muito obrigada. O nosso povo faz milagre, viu? Com o certeza. teu programa também. Obrigada, senador, pelos seus esclarecimentos. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Câmara de São Paulo cobra melhorias para a população de rua. Em Curitiba, Câmara abre as portas em pleno sábado. Cordão de girassol indica pessoas com deficiências ocultas em Pernambuco. E Câmara dos Deputados aprova diretrizes e incentivos para o turismo rural. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Tradições, saberes e costumes que mantêm viva a essência de um povo. O museu é esse espaço que celebra as raízes, valoriza as diferenças e fortalece o que nos conecta como humanidade. Conhecer nossa história é descobrir o que nos torna únicos. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Dentro da minha família, eu sempre ouvia, é assim mesmo, homem é assim, ele é muito estourado, você precisa ter paciência. Ele me colocava numa situação de duvidar de mim mesma. Falava muito mal de mim, me chamava de descontrolada. Eu guardava uma comida na geladeira, ele tirava. Eu falava, gente, mas eu guardei na geladeira. Não, você tá louca. Ele vendeu o meu carro, me obrigou a vender para pagar uma dívida dele. E era sempre nas ameaças. Se você não fizer isso, eu me separo de você. E eu tinha uma dependência emocional muito grande. Aos finais de semana ele saía e me trancava na chave, levava cartão, dinheiro. A partir do momento que o seu parceiro, né, o seu companheiro ou algum familiar tenta te vulnerabilizar, tirando a sua autonomia financeira, isso é uma maneira de te enfraquecer. E aí eu comecei o meu despertar e comecei a entender o que eu estava vivendo. Eu não cortava cabelo porque ele não gostava, eu não usava meus piercings porque ele não gostava. A maioria das minhas tatuagens são novas. Foi muito difícil, mas não foi impossível. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Olá, está começando agora o Senado Notícias Revista. E você vai ver nesta edição. CPMI do INSS prende depoente em flagrante por falso testemunho.
Senado aprova a segunda parte da regulamentação da reforma tributária. E Comissão Mista de Orçamento aprova aumento do fundo eleitoral de 2026. Confira comigo estes e outros assuntos que são destaque aqui no Senado Federal. Nesta semana, a CPMI do INSS prendeu em flagrante um depoente por falso testemunho. Foi na madrugada de terça-feira. Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, foi liberado após pagar uma fiança de R$5 mil. Esta CPMI advertiu o depoente desde o início da sua obrigação legal de dizer a verdade. Entretanto, durante essa sessão, ficou constatado que o depoente omitiu diversas informações deliberadamente, entrou em contradição em várias delas e, ao ser questionado novamente pelo relator e por membros desta comissão, manteve as afirmações. Essas contradições configuram uma mentira deliberada e ocultação de informações com o intuito de prejudicar as investigações dessa comissão. O Código Penal, no artigo 342, tipifica o crime de falso testemunho. Além disso, nos termos dos artigos 301, 302, 304 do Código de Processo Penal, está caracterizado o flagrante delito. Eu sei que a nossa voz de prisão aqui se repetirá como todas as outras, em que a pessoa será ouvida, liberada e possivelmente teremos mais uma vez. Mas há um grito na garganta de todos os brasileiros em relação a essa impunidade. Portanto, em nome dos aposentados, das viúvas, dos órfãos brasileiros, decreto a prisão em flagrante do depoente pelo crime de falso testemunho. Determino à Polícia Legislativa que proceda imediatamente à condução do preso, com todas as garantias constitucionais, comunicando-se à autoridade judicial competente. E afirmo diante do Brasil: o senhor está preso em nome dos aposentados, das viúvas e dos órfãos do nosso Brasil. Quem rouba aposentado, rouba do nosso país, dos brasileiros. E aqui quem mente paga o preço. Peço à Polícia Legislativa que cumpra a determinação. Durante o depoimento, Carlos Roberto Ferreira Lopes negou participação da Confederação Nacional de Agricultores Familiares em fraudes nos descontos associativos. O pecuarista disse ainda desconhecer a movimentação de quase R$2 milhões em apenas 2 meses em sua conta pessoal. Ele também não reconheceu que pessoas mortas tenham sido indicadas pela Confederação para serem descontadas. A Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Rurais, a CONAFER, é uma das entidades investigadas pela Polícia Federal por descontos indevidos em benefícios de aposentados. O pecuarista Carlos Roberto Ferreira Lopes, que preside a instituição, negou em depoimento à CPMI que a empresa seja de fachada. A entidade volte a trabalhar, porque essa entidade não tem nada de ilícita e de fraudulenta, não. A gente sabe muito bem o que é existir e o que é ser de fachada nesse país. E a CONAFER não faz parte desse cenário, porque não é possível que quem abra de segunda a sexta e trabalhe das 8 às 5 da tarde e atenda 2.950 municípios seja de fachada. O relator, deputado Alfredo Gaspar, questionou o depoente sobre a alta movimentação financeira em sua conta pessoal. O senhor movimentou R$1.760.000 em 2 meses. No meu CPF? No seu CPF, com a renda mensal de 15 mil e um patrimônio de 60 mil. Olha, o senhor podia explicar isso? Polícia Federal, CGU e Receita Federal fizeram essa afirmação. Nobre relator, eu desconheço tal afirmação. Acredito que investigações construam rumos equivocados. O relator também questionou o uso de nomes de pessoas mortas, autorizando o desconto associativo. A dona Maria Rodrigues já tinha morrido há 5 anos e fez uma assinatura. Olha, esse padrão se repetiu mais de 300 vezes pela CONAFER. O Gilberto morreu há 20 anos
mas assinou. É padrão da Conafé ressuscitar mortos para assinatura de descontos associativos? A Conafé desconhece que pessoas em óbito recebam benefício, nobre relator. Pelas mãos da Conafé passaram mais de 800 milhões de reais. Aqui nós descobrimos, porque o tempo foi curto, que 140 milhões foram direcionados diretamente para o assessor dele, Cícero Marcelino. Se isso não for lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito e formação de organização criminosa, é melhor fechar a CPMI. Obrigado. Quinta-feira, a CPMI ouviu o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho. O relator à CPMI questionou a atuação da CGU na investigação do escândalo dos descontos indevidos dos aposentados. Vinícius Marques de Carvalho é o atual ministro da Controladoria Geral da União. Ele prestou esclarecimentos à CPMI na condição de convidado para explicar a participação da CGU na operação sem desconto da Polícia Federal. Segundo ele, a CGU iniciou a auditoria em 2023 e recomendou ao INSS a suspensão desses descontos. O relator da CPMI iniciou as perguntas fazendo um histórico das funções exercidas por Vinícius Marques no governo, o que gerou questionamentos de alguns parlamentares. O senhor foi filiado ao PT? Fui. Quanto tempo? 8 anos. Pode falar, pelo amor de Deus. Eu não aceito, presidente. Para de cercear o relator. O que é isso? Qual a pertinência temática? O que é isso? Só para saber isso. Senhores. O fato que eu falei de todos os antecedentes do senhor tira o mérito da atuação da CGU ou isso causa parcialidade no senhor? Parcialidade? De forma alguma. Muito obrigado, ministro. O ministro foi questionado sobre uma sugestão feita por um secretário da CGU de colocar partes do relatório que investigava as fraudes no INSS em sigilo. Isso não viola a regra da transparência da CGU, não? Eu não sei o contexto exatamente em que essa conversa que o Dr. Ronald teve sobre que informações ele estava sugerindo colocar em sigilo, mas eu tenho certeza, posso afirmar com toda a convicção, que se ele sugeriu qualquer tipo de sigilo, foi em função de algum imperativo legal. O relator lembrou fala do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, que afirmou que a CGU falhou ao não fazer os alertas devidos e perguntou ao ministro Vinícius Marques de Carvalho quem estava mentindo, ele ou Rui Costa. Na minha concepção, nenhum dos dois mentiu. O senhor procurou algum outro ministro de Estado? Não procurei. E eu explico por quê. O senhor procurou o presidente da República? Não procurei. Então, isso me faz crer, ministro, isso me faz crer que o ministro Rui Costa tinha razão. O procedimento para a realização de auditorias que se transformam em inquérito policial é o sigilo. A minha responsabilidade funcional era garantir, inclusive, que essa investigação acontecesse da maneira mais eficiente possível. O relator pede que o ministro da CGU defina quem foi alertado pelo órgão sobre as auditorias realizadas. Quem é esse todo mundo, já que o senhor foi tão taxativo? Todo mundo sabia. Quem é esse todo mundo? No grupo de trabalho interinstitucional, a Defensoria Pública da União está presente, o Tribunal de Contas da União está presente, a CGU está presente, o INSS está presente, o Ministério da Previdência está presente, vários órgãos estão presentes. Eu, quando falo na matéria, eu cito todos esses órgãos. Vinícius Marques de Carvalho também foi perguntado sobre o motivo de não ter suspendido imediatamente os descontos nas folhas de pagamento dos beneficiários do INSS. Por que o senhor não recomendou na apresentação do relatório a suspensão imediata dos ACTs vigentes, economizando dali até 2025, no mínimo, uns 2 a 3 bilhões de reais? É exatamente essa a recomendação do relatório.
Aliás, do primeiro, do segundo e do terceiro relatório, são essas as recomendações. Ao ser questionado sobre a demora nas investigações e na tomada de providências, o ministro da CGU discordou e lembrou, inclusive, que em 90 dias após a operação da PF, os beneficiários lesados começaram a ser ressarcidos. Eu tenho muita clareza, relator, de que essa análise da CGU, e eu discordo de qualquer pessoa que diga que a CGU, na atual gestão, demorou, porque foi feita uma auditoria com 3 relatórios e uma investigação da Polícia Federal em menos de um ano. Desde que nós começamos isso, no começo de 24, até o primeiro pedido da Polícia Federal ao Judiciário, em dezembro ainda de 24, é menos de um ano. Uma operação que envolveu quase 300 servidores da CGU e 800 policiais. Se isso não é investigar com rapidez, com presteza, com eficiência, eu não sei o que é. À tarde, a ação da CGU em relação às fraudes da Previdência dominou também os debates do depoimento do ministro Vinícius Marques de Carvalho à CPMI do INSS. Durante as perguntas dos parlamentares, o ministro Vinícius Marques de Carvalho continuou a ser questionado sobre o porquê a Controladoria Geral da União não alertou o governo e ainda demorou a tomar providências em relação às denúncias de fraudes no INSS. A Polícia Federal apontou que o INSS ignorou 6 alertas da CGU em 2024. Questiona-se por que a CGU não interveio mais cedo ou forçou ações como o bloqueio imediato dos convênios. Por que a CGU só tomou medidas efetivas em agosto de 2025? Ou seja, sim, esse ano que foram suspensas as cobranças, vocês só agiram esse ano. Porém, o senhor já sabia em 2023, de acordo com o plano que está em minha mão na página 10, vocês já sabiam disso. Mas por que a CGU não fez auditoria em 2023? Por uma razão muito simples. O plano das auditorias da CGU é feita de um ano para o outro. E por que a operação da Polícia Federal ocorreu só em 25? Porque a CGU comunicou à Polícia Federal que preparou a operação policial, solicitou ao Poder Judiciário, que demorou alguns meses para autorizar a operação sem descontos. Há uma tentativa clara de uma narrativa, de uma retórica, de tentar realmente desconstruir ou tentar dizer que a CGU atual ou os demais integrantes deste governo, alguém pode dizer assim, o INSS participou, pode ter participado, a investigação está em curso. Não houve por parte deste governo a conivência ou a proteção de quem quer que seja, neste caso clássico que se torna um dos maiores casos de roubalheira dos nossos aposentados e aposentadas do Brasil. Com respeito à opinião de todos os senhores aqui que acharem que a CGU demorou, não demorou, foi rápida, é uma opinião. Eu tenho certeza de que a CGU fez o seu trabalho na velocidade que ela podia fazer, com um nível técnico muito adequado e, de novo, em menos de um ano, essa auditoria e essa operação foi colocada na rua. Em 2024, já havia conhecimento do chefe da CGU, mas em 2023 já havia comunicação, inclusive, do Tribunal de Contas à CGU. O que é que a CGU poderia ter feito? Uma medida cautelar para suspender esses ACTs. Nós teríamos economizado aí 1,5 bilhão, 2 bilhões em desvio. O que está muito claro, a meu ver, nas falas do ministro da Controladoria Geral da União, os dados apresentados, é de que todos os nossos mecanismos de controle contra a corrupção, contra o desvio de dinheiro, especialmente na Previdência, falharam. Está óbvio que se nós tivéssemos conseguido impedir as falhas nas ACTs, que são os acordos de cooperação técnica,
as falhas nos descontos sem autorização dos aposentados e pensionistas, nós teríamos evitado que bilhões de reais fossem roubados dos nossos aposentados e pensionistas. A CPMI do INSS aprovou a convocação de Virgílio Ribeiro de Oliveira Filho, procurador da autarquia, afastado após a operação sem desconto da Polícia Federal. Na reunião de quinta-feira, os parlamentares aprovaram mais de 90 requerimentos. Foram aprovados novos pedidos de informações, quebras de sigilo e convocações. Empresários, representantes de entidades suspeitas de fazer parte do esquema e pessoas ligadas ao INSS estão entre os que deverão falar à CPMI. Um dos convocados é o ex-procurador da Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS, Virgílio Ribeiro de Oliveira Filho, afastado após a operação sem desconto da Polícia Federal. Ele é apontado como suposto facilitador do esquema de descontos indevidos. O deputado Rogério Correia, do PT, pediu a retirada de um requerimento apresentado por ele de convocação de Edson Claro Medeiros Júnior, ex-funcionário de Antônio Camilo Antunes, o careca do INSS. Mas a oposição e o relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, que também apresentou o requerimento para ouvir Edson Claro Medeiros Júnior, não concordaram com a retirada. E o clima ficou tenso na comissão. O senhor Edson Claro Medeiros Júnior talvez seja uma das testemunhas mais importantes de toda essa CPMI. Eu quero chamar a atenção aqui dos senhores e das senhoras que tanto o governo, com um requerimento, como o senhor relator, aqui defendido pela oposição, mas tenho certeza que quem quer investigar defende a posição do relator também, seja de governo ou de oposição. Em ambos os requerimentos, a defesa da convocação do senhor Edson Claro Medeiros Júnior em razão de um depoimento seu à Polícia Federal, dizendo que houve uma ameaça da parte do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como careca do INSS, contra si. Esse indivíduo, eu nunca vi inquérito policial. Eu li uma notícia no jornal que você diz um desafeto, que teriam brigado por desavenças numa empresa que não tem nada a ver com o INSS, que não tem nada a ver com o desconto associativo. Eu quero deixar muito claro ao colegiado que o senhor Edson Claro foi ameaçado de morte. Procurou a polícia porque ia ser assassinado. Ele conhece e participou do esquema. Ele tem muitos nomes a dar ao Brasil e ele quer vir. E tem gente querendo blindar externamente a comissão. Os pedidos estão vindo de fora para dentro. Eu fiz o requerimento e nós ouvimos primeiro careca. Depois eu fui ler todo o processo, inclusive criminal, desta briga que aconteceu entre os dois, coisa que o relator não fez. E o que tem lá é uma briga por roubo que ele fez de carro do outro e tiveram uma briga de ameaça entre um e outro. Isso não serve para ser alguém prioritário para ser ouvido nessa CPMI de uma briga pessoal e desavenças familiares, entre eles o que está claro no relatório da polícia. Os requerimentos foram a voto e o governo conseguiu derrubar a convocação. Senadores e deputados aprovaram 2 pedidos ao ministro André Mendonça do STF. A autorização para ouvir o empresário Maurício Camisotti, que está preso desde o dia 12 de setembro, além da decretação da prisão preventiva de Carlos Roberto Lopes, presidente da Confederação Nacional de Agricultores Familiares, a CONAFER. Ele chegou a ser preso pela CPMI, mas foi solto após pagar fiança. As regras para o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, foram aprovadas no plenário do Senado. O texto retornou para análise da Câmara dos Deputados.
O plenário do Senado aprovou a segunda parte da regulamentação da reforma tributária nesta quarta-feira. A proposta regula o comitê gestor que vai administrar o imposto sobre bens e serviços. O IBS vai substituir o ICMS e o ISS. Será dividido entre estados e municípios e entra em teste já no ano que vem. Acolhemos diversos ajustes solicitados por União, Estados, Distrito Federal e municípios e pelos próprios congressistas, além do setor produtivo. O texto também atende demandas de estados e municípios. Entre elas está a atualização do cálculo da alíquota do novo IBS, medida que pretende evitar perdas de arrecadação estimadas em até 40 bilhões de reais por ano para os municípios. A alíquota será calculada a partir de dados de 2024 a 2026, em vez do período de 2012 a 2021, como previa a versão aprovada inicialmente na Comissão de Constituição e Justiça. Desconsideraria a melhoria recente ocorrida na disponibilidade de dados tributários municipais e o esforço cada vez maior dos fiscos das municipalidades em instituir, lançar e cobrar o imposto sobre serviços de quaisquer natureza. Essa mudança é fundamental porque garante maior confiabilidade técnica e previsibilidade, já que os dados mais antigos, que é do período de 2012 a 2021, eram frágeis e inconsistentes e poderiam gerar perdas significativas para os municípios e os estados, inclusive com risco de alíquotas negativas na transição. O prazo de transição também foi modificado. A implantação do IBS será gradual, entre 2029 e 2032. O objetivo é evitar impactos bruscos nas finanças públicas. Também será criada uma instância para garantir maior segurança jurídica para os novos impostos, a Câmara Nacional de Integração do Contencioso Administrativo. De acordo com a proposta, o Comitê Gestor terá 27 representantes dos estados e do Distrito Federal. Os municípios terão 27 representantes, divididos em 14 membros indicados pela Confederação Nacional dos Municípios e 13 indicados pela Frente Nacional dos Prefeitos. O texto também cria regras para plataformas digitais, como a emissão de nota fiscal e responsabilidade solidária. Caso o vendedor não recolha os tributos, a plataforma terá que arcar com o pagamento. O relatório regulamenta ainda o sistema de split payment, em que o imposto é descontado do comerciante na hora da operação. A proposta uniformiza ainda as regras para a cobrança de tributos sobre heranças e imóveis, que passam a ter normas nacionais de cálculo. Pessoas com deficiência terão isenção de impostos para a compra de veículos de até R$100 mil. E taxistas, mototaxistas e caminhoneiros autônomos entram no regime de isenção de tributos. O novo regime tributário começa a valer em 2033. Juntou-se letras, IBS e tudo, mas vai continuar quem ganha muito pagando pouco e quem ganha mais, menos pagando. O PLP 108 de 2024 concentra um excessivo poder em um órgão nacional único, reduzindo a autonomia federativa e abrindo espaço para disputas políticas na gestão de receitas. Eu acredito que nós tomamos uma grande e acertada decisão em avançar com a reforma tributária. Há divergências? Claro que há divergências, mas há uma convergência que não se pode abrir mão. É que o atual modelo está esgotado. Seria a pior das decisões permanecer onde estamos, ficar no atoleiro. É um sistema arcaico, obsoleto, ultrapassado, nos joga nas últimas posições do ranking Doing Business como um dos piores ambientes para se fazer negócio no mundo. Senadores apresentaram 201 emendas de plenário ao projeto. O relator acatou mais de 70. Com todas as mudanças, o texto retorna para a nova análise da Câmara dos Deputados.
Os senadores aprovaram também nesta semana um projeto que proíbe a concessão de empréstimo consignado sem autorização expressa do cliente da instituição financeira. O texto retorna para análise da Câmara dos Deputados. Fica proibida a concessão de empréstimo consignado sem a autorização expressa do cliente de instituição financeira. Segundo o projeto, o cliente que receber, sem solicitar, empréstimo, financiamento, cartão de crédito, cartão consignado de benefício ou arrendamento mercantil, fica isento de qualquer encargo. Além disso, o banco é obrigado a pagar uma multa automática de 10% sobre o valor debitado. O dinheiro vai para o Fundo de Defesa do Consumidor e o Fundo Nacional do Idoso. Um dispositivo incluído no texto deve garantir mais segurança aos clientes. Nas contratações realizadas por meios remotos, o banco deve adotar ferramentas de tecnologia para confirmar a identidade do consumidor e o consentimento para a contratação da operação, o que pode ser, por exemplo, por meio de reconhecimento biométrico. Pelo texto, os bancos também não poderão exigir de idosos obrigações que não são cobradas de outros públicos, como o comparecimento físico em agências bancárias para a concessão de empréstimos consignados em folha de pagamento. Está pronto esse projeto, eu acho importante, até porque, na maioria das vezes, os cartões desses aposentados são subtraídos e são levados para tomar crédito consignado, sem até o conhecimento dessas pessoas aposentadas, idosas, inclusive do benefício de prestação continuada, todos esses que tiveram esses problemas agora, que foram criminosamente traídos, né, e lesionados nos seus recursos, poucos recursos que eles têm nas suas aposentadorias. A Comissão Mista de Orçamento aprovou o aumento do fundo eleitoral de 2026 para 4,9 bilhões de reais. A maior parte dos recursos virá das emendas parlamentares. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional aprovou, de forma simbólica, uma instrução normativa que aumenta de 1 bilhão para 4,9 bilhões de reais o valor reservado no orçamento de 2026 para as eleições do ano que vem. Para atender a mudança, 2,9 bilhões serão retirados da reserva destinada às emendas de bancada estadual e o restante será cortado das despesas não obrigatórias. A proposta, segundo o relator, será ajustada para atingir o valor das eleições de 2024. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha será suplementado em 2.933.806.000 a partir da utilização de reservas destinadas ao atendimento de emendas de bancada estadual de execução obrigatória e 1.013.856.806 reais a partir da utilização de recursos oriundos de cancelamento de dotações destinadas às despesas primárias discricionárias. A Comissão Temporária para a Atualização do Código Civil aprovou nesta semana o Plano de Trabalho. A comissão teve seu prazo estendido de 2 para 8 meses. O Código Civil regula todos os aspectos da vida civil dos brasileiros, desde antes do nascimento até depois da morte. O atual Código Civil está em vigor há 23 anos. A comissão temporária criada para atualizar o texto debateu o plano de trabalho nesta quarta-feira. Esse trabalho com bastante serenidade, com bastante calma, sem intransigência, a gente permite que a sociedade esteja presente no Senado para que nos ajude a concepção de uma atualização do Código Civil que seja muito pertinente à sociedade brasileira. A comissão aprovou a proposta de ampliação dos prazos dos trabalhos, de 2 para 8 meses, com possibilidade de prorrogação. As reuniões devem ocorrer às quintas-feiras pela manhã. O código ele tem que vir para estabelecer e consolidar as relações jurídicas e não trazer mais dúvidas sobre ela. E dito isso, todas as críticas são bem-vindas do ponto de vista desde que sejam propositivas. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.
Câmara de São Paulo cobra melhorias para a população de rua. Em Curitiba, Câmara abre as portas em pleno sábado. Cordão de girassol indica pessoas com deficiências ocultas em Pernambuco. E Câmara dos Deputados aprova diretrizes e incentivos para o turismo rural. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu não disse não, quem fala? Eu disse Ariano Suassuna. Culminou essa parceria de tanto tempo nesse disco, né? Tem várias composições, inclusive, que a gente já tocava naquela época, assim, que a gente fez uma formação um pouco diferente, né? Estúdio A, neste sábado, 8h, aqui na TV Senado. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Tradições, saberes e costumes que mantêm viva a essência de um povo. O museu é esse espaço que celebra as raízes, valoriza as diferenças e fortalece o que nos conecta como humanidade. Conhecer nossa história é descobrir o que nos torna únicos. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Oi, pessoal! Você já ouviu falar em captação ilícita de sufrágio? É a chamada compra de votos, que é crime eleitoral. Aquele favorzinho em troca do seu voto, tipo dinheiro, emprego, cesta básica. Teve candidato que prometeu até pagar festa de formatura. É isso mesmo. Eu vou explicar, mas antes, roda a vinheta, diretor. Então, é isso. Tá lá no Código Eleitoral, também na Lei das Eleições. Candidatas e candidatos não podem oferecer qualquer tipo de vantagem em troca de voto e nem precisa entregar. Se prometeu, já é crime. Pode dar ruim, viu? A pena vai de multa à perda do mandato. E não importa se é numa capital ou numa cidade pequena. Olha só esse caso lá de Serra do Navio, cidade com menos de 6 mil habitantes do Amapá. Um candidato a vereador prometeu pagar a festa de formatura de 30 alunos de ensino médio, em troca dos votos deles nas eleições de 2020. Ele foi eleito e o caso veio parar na Justiça Eleitoral. Aí, o Fausto José dos Santos foi condenado por compra de votos, teve diploma cassado e ainda levou uma multa. No julgamento do TSE, que confirmou a cassação, o relator, ministro André Mendonça, destacou a gravidade do caso. A conduta ganha maior gravidade diante do contexto de envolver compra de votos de jovens do terceiro ano do ensino médio, de uma escola pública localizada em região carente. Jovens que muito provavelmente, e nós temos aqui alguns estudantes de direito, estavam exercendo seu direito ao voto pela primeira vez. Por isso, vamos lembrar, voto não é mercadoria. E fique atento, o eleitor que vende o voto também comete crime eleitoral, com pena de até 4 anos de prisão e multa. Então é isso. Quer saber mais sobre o que pode e o que não pode nas eleições? Segue a gente nas redes sociais e ativa o sininho no YouTube. Tchau!
Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com o homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. Vai votar? Passou no concurso público? Vai tirar o passaporte? Então você precisa ter o título de eleitor. Ainda não tem o seu? Calma, vem comigo no passo a passo. Você vai acessar o site do TSE. Depois vai clicar na aba Autoatendimento Eleitoral. Na sequência, em Título Eleitoral. E no final, tire seu título eleitoral. Nessa próxima etapa, muita atenção. Você vai preencher com seus dados, enviar os documentos pedidos, escolher o local de votação e informar endereço e telefone para contato. Prontinho. Depois, você recebe o número de protocolo para acompanhar a solicitação. E para isso, é só acessar o site, ir em Autoatendimento Eleitoral e depois clicar na aba Acompanhe uma solicitação. Importante, antes de receber a primeira via do título, você tem 30 dias para ir ao cartório eleitoral cadastrar a biometria. Consulte o TRE do seu estado para ver como funciona o agendamento. Lembrando que dá para tirar o título de eleitor com 15 anos, desde que você complete 16 antes das eleições. E militares em serviço obrigatório não podem emitir o documento. Então já sabe, né? Corre para tirar o título de eleitor. A pena para quem fornece bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes deve ser aumentada? Quais os prejuízos do uso nessa fase da vida? A coordenadora do Centro de Referência sobre Drogas e Vulnerabilidades Associadas da Universidade de Brasília, Andréa Galassi, e o coordenador do Grupo de Trabalho sobre Drogas e Violência da Sociedade Brasileira de Pediatria, João Paulo Lotufo, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O mês de outubro é marcado pela campanha Outubro Rosa, uma mobilização nacional que chama atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. O Senado também participa dessa iniciativa, promovendo ações de conscientização e também debatendo projetos voltados para a saúde da mulher. Aqui conosco no estúdio a gente recebe a senadora Damares Alves, que recentemente compartilhou com todo o país o próprio diagnóstico de câncer de mama. Senadora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a sua história, contasse sobre o seu diagnóstico, passasse a sua experiência para os nossos telespectadores. Mas antes de eu chegar, Carla, no Outubro Rosa, eu quero falar do Setembro. Nós encerramos ontem no Senado Setembro em Flor, que é um mês dedicado à campanha de prevenção ao câncer no colo de útero. Então, também. O Senado está muito envolvido com o tema e a gente inaugura hoje o Outubro
O Senado tem muita gente de rosa, tá bonito aqui atrás, gente. Muitas campanhas, eu estou muito feliz com o engajamento, cada vez mais, inclusive, dos senadores homens participando da campanha. A minha história é uma história de milhões de mulheres, Carla. Dia 18 de julho agora, eu recebi o diagnóstico de câncer de mama. No primeiro momento, a gente tem um susto. Tá? Eu sou de uma geração que, quando se falava em câncer, entendia-se morte. Então, naquele momento, você toma um susto, mas aí a gente descobre o quanto a medicina avançou, o quanto a ciência avançou, o quanto nossos profissionais estão preparados hoje no Brasil. E aí eu descubro que o diagnóstico precoce salva. O diagnóstico precoce salva vidas, que foi o meu caso. Entre uma mamografia e a outra, foram apenas 11 meses. Então, quando eu fiz a mamografia e que identificamos o câncer, isso quer dizer que ele estava numa fase inicial, muito pequenininho, e eu recebo o diagnóstico, já faço os demais exames e já sou direcionada a uma cirurgia. Eu fiz a cirurgia e com 4 dias depois, Carla, eu estava aqui no Senado. E todo mundo que acompanhou sabe, 4 dias depois eu estava no Senado, já inaugurando a nossa campanha do Agosto Lilás, que é o enfrentamento à violência contra a mulher. Carla, e aí eu descubro a importância da gente falar do diagnóstico precoce e a importância de falar com as mulheres lá na ponta. Primeiro, vamos nos cuidar. Segundo, vamos fazer exames. Procure o exame, procure a rede pública. Terceiro, ter a esperança. Receber da forma como eu recebi. Um primeiro impacto, mas vamos embora, vamos enfrentar o tratamento. Passei pela cirurgia, já passei pelas sessões de radioterapia, agora eu estou na terceira fase, que é a fase da hormonoterapia. Um remedinho que eu vou tomar uma vez por dia, por uns 2, 3 anos, mas eu te garanto, eu me sinto curada. Os médicos informam que no caso do câncer que eu tive, a ciência garante até 98% de cura. Então, o diagnóstico é triste, mas o prognóstico é bom, mas o tratamento existe, mas a cura existe e eu caminhei na busca da cura. E eu posso te falar hoje, comecinho de outubro, eu estou curada. Que bom, senadora. A senhora divulgou, contou, tornou a sua situação pública no dia do lançamento da subcomissão CAIS Câncer, que inclusive é presidida pela senadora doutora Eudócia. E na ocasião a senhora falou, eu queria que todas as mulheres pudessem ter o pronto atendimento e o acesso aos exames e tudo que a senhora teve, como foi com a senhora. O que falta na sua avaliação agora, não só como paciente, mas também como legisladora, para que isso chegue a todas as mulheres? Primeiro, a gente tem uma boa notícia. Quando nós instituímos a Comissão do Câncer aqui no Senado, que foi assim uma iniciativa extraordinária da senadora Eudócia, por que a comissão foi formada, a subcomissão, Carla? Porque nós já estamos aí há uns 2 anos aprovando uma série enorme de projetos de lei sobre câncer. Toda semana tem alguma coisa da pauta. A senadora Eudócia, por ser médica, decidiu, vamos reunir tudo numa subcomissão e a gente deliberar tudo de uma vez, ou a gente já ter a coragem de propor uma grande, enorme, maravilhosa legislação para a área. Então, a subcomissão é formada para isso. E aí, uma semana depois, a gente consegue aprovar a legislação que agora no Brasil o SUS será obrigado a oferecer a mamografia a partir de 40 anos de idade. Você tem ideia do avanço disso? É extraordinário. Porque havia uma recomendação a partir de 50 anos. A gente estabelece que a partir de 40 e com um diferencial. As mulheres que têm exames genéticos que apontam que ela tem uma predisposição, ou mulheres que já tiveram pacientes em casa, tipo a mãe, a avó, a tia, elas poderão fazer a mamografia antes dos 40 anos. Isso quer dizer, nós vamos salvar vidas, porque o diagnóstico precoce, ele é o caminho. Então, a CAS monta a subcomissão, a gente tem uma legislação imediatamente aprovada, o ministro da Saúde já anunciou que as mulheres já podem procurar a rede pública de saúde para fazer mamografia, e a gente agora caminha para
mais tratamento, mais terapias, a inclusão de novas terapias no sistema público de saúde e a gente dá essa resposta lá para a sociedade. Mas o Senado está todo dia deliberando sobre a matéria, todo dia falando sobre câncer. E agora, em outubro, a gente quer avançar em algumas matérias, avançar aprovando algumas legislações. Mas vou te explicar o que mais nos incomoda. Não tem lei efetiva sem dinheiro para fazer a aplicabilidade da lei. Não tem política pública eficaz sem recurso. Nós vamos ter que fazer uma discussão sobre o recurso no Brasil e vai ter que ser uma discussão pé no chão, trazendo todo mundo, CAS Câncer, Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Orçamento, vamos ter que falar de dinheiro. Por quê? O câncer é uma das doenças que mais mata no país. E quando a gente pega o orçamento do Ministério da Saúde, o que a gente vê? 5% do orçamento é destinado ao tratamento de câncer. E desses 5%, o que a gente viu? A grande parte é para o tratamento e uma parte pequena para a cirurgia. E a gente sabe que a cirurgia, hoje, em alguns casos, é o método mais eficaz. O meu caso. O meu caso, fez a cirurgia, agora vem um tratamento que é uma parte secundária. Então, nós vamos ter que fazer uma avaliação de como está o orçamento do Ministério da Saúde. A gente precisa da quimioterapia? A gente precisa. Da radioterapia? A gente precisa. Mas talvez a gente vai ter que reforçar esse orçamento para o procedimento cirúrgico. O método mais seguro para o câncer hoje ainda é, em muitos casos, a cirurgia. Então, agora a gente vai para essa parte da discussão de orçamento e garantia de recursos lá na ponta. E o Senado é que vai fazer essa discussão. Senadora, e campanhas de informação? Porque às vezes as mulheres não sabem que está disponível para ela fazer o exame a partir de 40 anos ali na rede pública. Às vezes essa informação não chega. Isso também é importante? Importante. E nós vamos ter, Carla, que nesse processo de prevenção, trazer a sociedade. Sem a sociedade civil, a gente não vai chegar lá na ponta. Por exemplo, deixa eu falar de uma agência que poderia se envolver mais nas campanhas de conscientização e de prevenção. As igrejas. Você tem ideia do número de mulheres que estão dentro das igrejas e que nunca foram orientadas a fazer o autoexame? Vamos começar pelo autoexame. Você tem ideia do número de mulheres lá na região mais distante que não sabe os direitos que ela tem da busca do tratamento? E a gente precisa falar com as mulheres também da lei dos 60 dias, da lei dos 30 dias. O que é a lei? A lei garante que, a partir do diagnóstico, ela tem 30 dias para começar o tratamento. E ela tem que buscar esse direito. E se o direito não estiver sendo exercido, se tiver inibido o direito dela, buscar a defensoria pública, buscar um advogado. Então, existem agências na sociedade que poderiam participar mais. Eu sou evangélica, todo mundo sabe. Eu sonho com todas as igrejas em outubro fazendo cultos cor-de-rosa, conversando com as mulheres, orientando. Mas aqui, não é só a mulher adulta. Nós vamos ter que falar com a mulher jovem, adolescente. Nós vamos ter que falar, Carla, de hábitos saudáveis. Nós vamos ter que falar com as meninas sobre alimentação saudável, sobre atividade física, porque a gente começa a ter informações que as meninas cada vez mais cedo estão tendo câncer de mama. E às vezes elas subestimam. Elas encontram um nódulo, elas no autoexame encontram um carocinho. Ah, mas câncer é só para a mulher adulta. Não, vamos começar a conversar com a mulher mais jovem para ter hábitos saudáveis, para que ela tenha uma vida adulta saudável. Então, o Outubro Rosa não é só dizer faça o exame, faça a mamografia, faça o autoexame. É conversar sobre o todo que envolve o câncer de mama, sobre o direito, a prevenção, o tratamento, a vida saudável, hábitos saudáveis também. Senador, o Senado também está nessa luta, né? Vai promover algumas ações. Qual a importância de tudo que o Senado está fazendo, não só da parte legislativa, né, das votações dos projetos, mas também dessa conscientização, dos debates? Carla, que bom você falar sobre isso, porque às vezes as pessoas não conhecem como essa casa aqui é extraordinária. E eu preciso fazer esse elogio à casa, porque eu estive na casa como servidora.
e agora eu estou na casa como senadora. E eu preciso elogiar a nossa diretora. As servidoras têm campanhas internas, nós temos exames internos, nós temos rodas de conversa e nós temos um acolhimento interno. Quando nós temos uma colega que está passando pelo que eu estou passando, existe toda uma rede de solidariedade aqui dentro. Inclusive, nós temos campanhas de voluntariado dentro do Senado. Nós temos campanha de ajudar aquela mulher no Senado que tem menos condições financeiras e que está trabalhando, aquela terceirizada, a nossa querida da Copa, a nossa querida da limpeza. Nós temos toda uma rede de apoio. E o Senado é isso, é uma casa que a gente se conhece. Brasília é pequena, todo mundo se conhece, todo mundo tem um filho que namorou com uma filha de alguém, estudou com um filho de alguém, então a gente tem uma rede de solidariedade. Então, internamente, nossas campanhas funcionam, nossas assessoras, nós senadoras somos acolhidas com a campanha do Outubro Rosa, mas o rosa para o Senado é o ano inteiro. Ele é azul no tapete no plenário, tapete aqui nos corredores, mas ele é rosa o ano inteiro. Mas, para além disso, a gente sai dentro do Senado para interagir com a comunidade. E a gente faz as campanhas do Senado que tem um alcance nacional. Por exemplo, nós vamos projetar nas torres do Congresso Nacional imagens sobre o câncer de mamas. Nós vamos falar o tempo todo nas mídias internas e que vão chegar lá na ponta. Nós vamos apoiar as senadoras e senadores em suas redes sociais com cards, entregando material para que ele fale lá na ponta. O Senado entrega praticamente uma campanha pronta. Nós, parlamentares, temos com vocês uma campanha pronta para a gente usar no dia a dia. Então, as campanhas do Senado, não só as matérias legislativas, mas as campanhas feitas aqui, elas não ficam restritas a esta casa, elas chegam lá na ponta e, olha, o Brasil vê TV Senado. Eu vou dizer uma coisa, com toda humildade, essa entrevista vai ser muito vista. Muitas mulheres vão se identificar com essa entrevista. E eu vou aproveitar, vou falar com elas. Me permita, ânimo. Se você recebeu um diagnóstico de câncer de mama, ânimo. Eu acredito que a forma como a gente lida com a doença também é 50% do tratamento. Ânimo, alegria, não se desespere. Siga exatamente o que o seu médico mandar. Acredite no seu médico. Busque o seu médico quando tiver dúvida. Converse com outros profissionais se quiser, mas siga. A medicina no Brasil está avançada, nós temos na rede pública de saúde excelentes profissionais. Então, eu quero levar também ânimo para quem está nos ouvindo. E você que nunca fez um exame, vá fazer o exame. Bate lá no Serviço Público de Saúde, fale com o seu convênio se tem plano de saúde, mas faça seu exame de prevenção. O diagnóstico precoce salva vidas, salva, né, senadora? Vida. Senadora, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Estamos felizes pelo sucesso do seu tratamento. Parabéns pela sua coragem de compartilhar isso com todos nós aqui, com todo o nosso país. Obrigada. É um momento difícil para mim, mas eu estou aproveitando esse momento realmente para fazer desse meu enfrentamento uma causa. Eu quero agora me envolver, como nunca, na prevenção e na conscientização sobre o câncer de mama. Obrigada, senadora. Obrigada. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar lá no nosso site, senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Quanto mais tempo você vive, mais problemas e perdas vão acontecer na sua vida. Como é que essa história de estar pronta para a morte? É porque você vai lidando com ela. Você tira do armário. O processo de você poder confrontar a sua morte é você poder confrontar esses problemas. Senão não tem boa morte. Envelhecer. Neste sábado, 7 horas da manhã. Aqui na TV Senado. Inspiração para compor. Às vezes a gente não programa. Não é uma coisa programada dentro do trabalho de músico, né? É sempre um momento de descontração, é imprevisível.
Vossa Senhoria gostaria de prestar o termo de compromisso voluntariamente, senhor Nelson? Não. O senhor disse que inspira milhares de jovens por esse Brasil afora. Eu pergunto, como é que o senhor vai se dirigir a esses jovens para continuar inspirando se o senhor, perante uma comissão parlamentar de inquérito, se nega a assinar um termo de compromisso de falar a verdade? Primeiro, como papel meu de advogado. Se eu estivesse aqui representando um cliente meu, eu daria esta mesma recomendação, nobre relator. Eu daria esta mesma recomendação, porque isto é um direito consagrado. Vi nas suas redes sociais um jato de milhões de reais. Vi nas suas redes sociais carros de milhões de reais. Vi nas suas redes sociais relógios de milhões de reais. Tudo isso tem dinheiro dos aposentados do Brasil? Vou ficar em silêncio. Você recebeu 15 milhões de reais. Ou melhor, você pagou ao Maurício Camisotti 15 milhões de reais no intervalo de 2016 a 2022. Conta pra gente esse case de sucesso. De pagar para trabalhar e ter uma adega só com vinhos importados, ter carros importados, ter jatinho, ter, inclusive, um jardim que foi comprado pelo Camisotti, que custou 22 milhões de reais. Com todo o respeito, deputado, eu vou permanecer em silêncio e eu não tenho nada a ver com o objeto desta CPMI. Aberta a sessão sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento número 524 de 2025, de autoria desta presidência e de outros senadores, aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a comemorar o Dia Nacional da Musicoterapia e os 30 anos da União Brasileira das Associações de Musicoterapia, UBAM. Convido a compor a mesa desta sessão especial os seguintes convidados. Senhor Luiz Belisário, presidente da União Brasileira das Associações de Musicoterapia, UBAM. Senhora Luciana Saraiva, vice-presidente da Associação de Musicoterapia do Estado do Piauí, minha conterrânea. A presidência informa que esta sessão terá também a participação dos seguintes convidados. A senhora Beatriz Salles, coordenadora do curso de Musicoterapia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A senhora Maria Clotilde, professora colaboradora da Faculdade de Música da Universidade Estadual de Goiás. Senhora Rafaela de Lima Zerbini, presidente da Associação de Musicoterapia do Estado do Paraná. Senhora Sara Cristina Costa, musicoterapeuta responsável pelo Centro de Referência, Pesquisa e Extensão em Musicoterapia do Distrito Federal. Senhora Soni Regina Petres, membro da Comissão SUS da UBAM. Senhora deputada estadual Marta Gonçalves, deputada do Estado do Ceará. Senhora Ângela Fajado, musicoterapeuta responsável pelo Hospital da Criança de Brasília, José Alencar.
Convido a todos, em posição de respeito, a acompanharmos o hino nacional. Registramos a presença na galeria dos alunos do curso de Direito da FENORD, Fundação Educacional Nordeste Mineiro, Campus Teófilo Otoni, Minas Gerais. Sejam bem-vindos. Senhoras e senhores senadores presentes, prezados telespectadores da TV Senado, estimados musicoterapeutas aqui presentes e em todo o país. O Senado Federal se reúne hoje para celebrar uma prática que conecta arte e ciência e tem o poder de transformar vidas, a musicoterapia.
Reunimos-nos também para comemorar os 30 anos da União Brasileira das Associações de Musicoterapia, a UBAM, entidade que tem sido protagonista na consolidação desta profissão em todo o país. A musicoterapia vai muito além do simples ato de ouvir música. É uma prática clínica, planejada e aplicada por profissionais formados em cursos superiores reconhecidos pelo Ministério da Educação, com duração média de 4 anos. Na musicoterapia, o paciente participa ativamente cantando, tocando instrumentos, improvisando ou interagindo musicalmente, criando uma relação terapêutica que gera benefícios emocionais, cognitivos e físicos e que complementa a medicina tradicional. O Brasil deu um passo histórico em 2017, ao incluir a musicoterapia na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS. Ainda assim, entre a norma abstrata aprovada e a prática institucional, há um caminho a percorrer, porque a carreira ainda não está formalmente incluída nas carreiras do serviço público. Essa situação precisa ser resolvida. Em países mais desenvolvidos, esses profissionais já estão incorporados plenamente em seus sistemas de saúde. A eficácia da musicoterapia está respaldada por estudos e por experiências clínicas que demonstram cientificamente alguns dos benefícios da prática, tais como redução de 40% no uso de medicações controladas entre pacientes com depressão nos centros de atenção psicossocial do Distrito Federal. Alívio da dor em pacientes sob cuidados paliativos. Redução de até 60% nos níveis de estresse entre profissionais de saúde. Melhora significativa dos sintomas depressivos, em alguns casos, com redução de quase 50% da intensidade. Preservação de memórias e expressão emocional em pessoas com Alzheimer, com menor necessidade de medicamentos. Ganhos concretos em ânimo, equilíbrio emocional e disposição para o dia a dia, refletindo memória na qualidade de vida. O Congresso Nacional tem atuado para consolidar a musicoterapia como política pública. No ano passado, durante o mês de abril, houve a publicação da Lei 14.842, 2024, que dispõe sobre a atividade profissional de musicoterapeuta. E na Câmara dos Deputados está em tramitação o projeto de lei 2763 de 2024, que institui diretrizes para o programa de incentivo à utilização da musicoterapia como tratamento terapêutico e complementar, e que propõe, entre outras medidas, a implementação da musicoterapia em escolas e em hospitais federais. Quanto à União Brasileira das Associações de Musicoterapia, que celebra 3 décadas de operação, cumpre destacar seu papel estratégico na valorização da musicoterapia em nosso país. Entre as variadas e relevantes funções que a instituição desempenha, podemos destacar a articulação e a representação nacional das associações estaduais, a defesa dos direitos da categoria, o estímulo à produção científica e a promoção de eventos nacionais, como o Encontro Nacional de Pesquisa em Musicoterapia e o Simpósio Brasileiro de Musicoterapia. O incentivo à regulamentação profissional e a inclusão do musicoterapeuta na classificação brasileira de ocupações. A divulgação da profissão, a orientação relativa às boas práticas,
a elaboração de documentos como Código de Ética e articulação de ações junto ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Educação. Atualmente, 17 universidades brasileiras oferecem curso de musicoterapia, formando profissionais qualificados para atuar em hospitais, em escolas, em instituições sociais e em outros contextos de cuidado. Celebrar o Dia Nacional da Musicoterapia e os 30 anos da UBAM é também reafirmar nosso compromisso com a valorização da profissão, com o fortalecimento de práticas públicas e com a ampliação do acesso da população brasileira a esta prática transformadora. Que esta sessão inspire ações concretas de integração intersetorial no setor público e privado, de forma ampliada em todos os níveis educacionais, de reconhecimento interinstitucional da musicoterapia e, por conseguinte, de maior acesso aos seus benéficos efeitos, consolidando-a como prática essencial ao bem-estar coletivo. Muito obrigada. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição de um vídeo institucional com depoimentos de pessoas atendidas pela musicoterapia no Brasil. Olá, sou Josiane Medeiros. Sou Luíde Medeiros. Eu sou a mãe do Luíde, que é atendido pelo SUS aqui no CER, no município de Eusébio. E ele faz musicoterapia com o Luiz Belisário. E a musicoterapia trouxe vários benefícios pra gente, pra nossa família, né? Principalmente pra ele. Ele melhorou na socialização, na agilidade e no desenvolvimento cognitivo. E ele, com o passar do tempo, ele foi melhorando cada vez mais essas partes e foi se desenvolvendo. Então, assim, sou muito grata, né, ao SUS, ao CER, ao Luiz, pelo desenvolvimento do meu filho, que se desenvolveu bastante e que, para outros pais, invista, né? Sou Luíde Medeiros e a musicoterapia é bom para mim. Toda vida eu venho para cá para tocar instrumentos com o tio Luiz e com os outros. Sou Adelilde Silva, tenho esclerose múltipla, faço musicoterapia aqui no CI, Centro Integrado, fisioterapia de recuperação com a Simone e eu estou me sentindo bem melhor, porque antes eu quase não falava, quase não engolia direito e hoje em dia eu respiro bem, melhor, como melhor, não ando mais me engasgando e só tenho a agradecer a musicoterapia por eu estar bem melhor. A vista que eu entrei aqui, não sei, eu já estou mesmo bem reabilitada. E agradeço demais a Simone e o grupo total daqui, que são pessoas ótimas. Olá, eu sou a mãe do Pietro, ele é autista, nível 1 suporte. Eu venho aqui ressaltar a importância da musicoterapia na vida do meu filho. Ele faz esse acompanhamento desde 2022. De lá para cá, melhorou muito a questão de comportamento, de trabalhar as emoções, de se expressar, de lidar no dia a dia também, no nosso dia a dia, facilitou. É muito bom esse trabalho. E graças a Deus temos plano de saúde. O plano de saúde aceitou aos atendimentos. Esperamos que todas as crianças e mais famílias consigam alcançar esse objetivo de ter o plano, de ter toda a cobertura do plano para ter esse acompanhamento com a musicoterapia, entre outros profissionais. Olá, eu me chamo Simone, eu sou mãe da Maria Alice, uma criança autista no Brasil. A Maria Alice ela tem 4 anos e ela ainda não fala. A gente está com 9 meses que a gente iniciou o tratamento com musicoterapia. E a maior dificuldade que a gente tem com ela é a questão da comunicação e a interação social. A musicoterapia ela vem sendo fundamental nesse contexto pra gente. Como ela não verbaliza, o uso da música oferece uma alternativa de comunicação. Durante as sessões ela desenvolve habilidades sociais, aprende a guardar a vez dela, a interagir com os outros, isso tudo de uma maneira bem lúdica, de uma maneira bem simples. Isso melhora tudo nela, melhora a autoestima, melhora a confiança. E a musicoterapia teve um impacto muito positivo no tratamento da Alice. Além dela cantar, a musicoterapia tem um papel crucial no desenvolvimento dela, porque
através das canções, da música, da forma lúdica, como a profissional trabalha com ela durante uma sessão, ela vem desenvolvendo muitas outras habilidades. A Alice já começou a popularizar algumas coisas, a Alice ela já canta, ela já entra no contexto da música, ela já interage. Então, assim, pra mim, a musicoterapia só veio somar no tratamento dela, então só veio trazer benefícios. Música para aliviar a dor e a ansiedade. Jefferson analisa como isso acontece e é orientado pela professora Cláudia. O Jefferson faz mestrado na UFG em música na linha de educação e saúde e trabalha ajudando pessoas que sofreram queimaduras de 2º grau usando a musicoterapia. Conta pra gente, como que é o seu trabalho? E a pesquisa é feita no Hospital de Urgências de Goiânia da região noroeste, o GOL. E lá é feito com pacientes que estão internados, que passam por um processo de curativos diariamente. E não só o processo de curativos, mas outros processos que acarretam dor a esse paciente, como fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. O tratamento do queimado, ele não é simples, não é fácil e tampouco indolor. E também não é rápido. É um tratamento demorado. Jefferson tem 2 encontros com cada paciente. Em um, começa perguntando quanto de dor e ansiedade o paciente está sentindo. Faz isso usando escalas e questionários. Então, aplica a musicoterapia. Depois, de novo a escala de dor e o questionário de ansiedade, para saber se algo mudou. No outro dia, o paciente não passará pela musicoterapia. Eu aplico escala e questionário, fica 20 minutos sem nenhum estímulo, depois eu aplico escala e questionário de novo. A Cláudia é orientadora da pesquisa, professora do curso de musicoterapia da UFG e do mestrado em música também da UFG. Professora Cláudia, como a musicoterapia atua e pode ajudar esses pacientes? Bom, a musicoterapia, ela, em ambientes hospitalares, ela tem sido cada vez mais utilizada porque a questão é que a música pode desfocar o paciente daqueles momentos de mais dor. Né? A música pode chamar a atenção do paciente, isso, as vias neuronais mesmo, elas são ativadas pela música. Então, a atenção do paciente que estava voltada para o foco da dor, ela é passada para a atenção para a música. Então, aquele momento de curativo, o paciente já sofre por antecipação, porque dói demais. Então ele sabe que de manhã ele vai ter o curativo que vai doer, ou à noite ele vai doer. Ele sabe que a física vai lá, vai mexer, a nutricionista vai mandar ele comer, se não comer vai ter que passar sonda. Então essa ansiedade desse tratamento é muito complexa. E a musicoterapia pode estar ali atuando com esses pacientes, ajudando esses pacientes nessa questão da ansiedade e da aceitação desse tratamento. Na hora da fisioterapia, às vezes o paciente não quer mexer, utiliza instrumentos musicais e ele começa a tocar, né? Então tá mexendo os braços. Então, há uma conexão com essa pessoa, com os sentimentos, com o prazer que a música dá, e a pessoa pode até se sentir num outro ambiente, sair daquele ambiente de dor, né? Oi, meu nome é Bel Ferrari, eu sou jornalista, mãe de um menino autista não verbal de 15 anos. E sabe qual é o único jeito que eu escuto a voz do meu filho? Cantando. Sim, as primeiras palavras que João Pedro falaram foram, na verdade, cantadas. E o nosso trabalho de primeira escolha, quando ele recebeu o diagnóstico, foi a musicoterapia. E durante 1 ano ele ficou fazendo praticamente musicoterapia e intervenções pedagógicas, porque isso também já faz muito tempo e a gente tinha poucos recursos, né, e poucos métodos que já existiam aqui em Porto Alegre na época. Mas o que eu queria dizer é que a arte tem esse poder, né? A arte conecta, a arte transforma. E foi através da música que eu conheci a voz do meu filho. E a gente tem uma música que a gente canta juntos, que dessa cantiga, muitas palavras hoje são guardadas na minha memória porque a gente cantou junto. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas de brilhantes, para o João Pedro passar. Obrigada a todos os musicoterapeutas que entenderam que a arte conecta e pode ser uma ferramenta de encontro. Olá, meu nome é Mário Henrique Borges, sou musicoterapeuta, atualmente atuo como coordenador de saúde mental no CAPS Cativar, unidade de saúde mental que atende crianças e adolescentes em sofrimento psíquico. Gostaria de aqui, neste ato, falar um pouquinho para vocês dos benefícios da musicoterapia para essa população. Então, a musicoterapia tem ganhado cada vez mais espaço, mais destaque como recurso terapêutico na área de saúde mental, especialmente no cuidado de crianças e adolescentes. Sua importância pode ser compreendida em várias dimensões. Benefícios emocionais, né, expressão de sentimentos. A partir da música, algumas crianças têm mais dificuldades em elaborar seus sentimentos a partir de uma vocalização. Com a música, a gente consegue acessar melhor esses conteúdos internos. É também muito importante na regulação emocional, né, uma vez que as crianças ficam mais calmas, mais tranquilas no momento em que estão atuando com a música. Existem também benefícios cognitivos, comportamentais, né, que tentar ordenar a atenção, da concentração.
pois a música também estimula muito essas funções executivas. Também dentro de um desenvolvimento da criatividade, pois a música favorece o pensamento simbólico, favorece a resolução de problemas, redução de comportamentos agressivos ou impulsivos, criança e adolescente se sente muito mais confiante, a construção de vínculos, pois ela fortalece essa relação com o terapeuta e também com seus pares. Então a música pode ser muito útil no tratamento de crianças e adolescentes em sofrimento psíquico, né? Ela tem mostrado benefícios em situações como ansiedade, depressão, dificuldades de aprendizagem, autismo, né? Transtornos do déficit de atenção e hiperatividade, traumas e também situações de vulnerabilidade social. Para tanto, experimente essa prática na vida de vocês e verão quantos resultados são possíveis a partir das experiências musicais. Um forte abraço a vocês. Olá, meu nome é Edivanda, sou mãe do Ariel. Meu filho tem plano de saúde e por causa dele, ele acessou a musicoterapia. Meu filho ele tem baixa visão, então um dos sons, para ele, é a base. E a musicoterapia ajudou muito no desenvolvimento do filho. Deu muitas opções de comunicação para ele. Hoje ele se comunica muito através das músicas. Então a musicoterapia abriu um leque para ele imenso. E ele ama a musicoterapia, ele ama a música, ama essa interação, ama a troca que a música faz. Ele consegue se concentrar, ele consegue aproveitar, ele consegue entender, se comunicar com o terapeuta que está ali na frente dele. A musicoterapia é vida para ele. Bom dia, meu nome é Sandra, esse é meu netinho, meu anjinho Charlie. A gente conseguiu acesso à musicoterapia através do plano de saúde. E depois que o Charlie iniciou a terapia com a tia Chiara, a gente viu grande diferença. Ele está mais feliz, mais comunicativo. Então seria muito interessante que todos os planos dessem acesso aos pais que precisam. E é muito importante porque ele está desenvolvendo bastante. E a gente ama a tia Chiara, né? Beijo, tia Chiara, a gente te ama e vai continuar contigo até o fim, tia Chiara. Beijo, beijo pra tia Chiara. Oi, me chamo Regina, mãe do João Nassis. O meu filho é atendido no centro de habitação aqui do Ceará. Ele faz atendimento, musicoterapia com o Luiz. Ele, depois que ele faz musicoterapia com o Luiz, ele evoluiu muito. Ele aprendeu a ler, escrever. Ele evoluiu como na escola, como na musicoterapia. A musicoterapia ajudou bastante ele. Só tenho a agradecer a Deus e segundo o Luiz. É isso. Olá, boa tarde, tudo bem? Me chamo Jailson Pereira, sou pai de uma criança chamada Enzo Gabriel, o mesmo tem 7 anos, ele tem a condição autista, suporte 2, e gostaria de falar com vocês sobre a questão da musicoterapia, o que pode acrescentar para que ele tenha uma qualidade de vida melhor. Desde quando ele iniciou a musicoterapia com a profissional Olga, a gente tem notado bastante esforço, concentração, e ele está mais ágil com alguns comportamentos, e é basicamente isso. A musicoterapia trouxe para ele o melhor meio que ele encontrou de se comunicar. Olá. Eu me chamo Francisco de Assis Carvalho. Há 15 anos eu me encontrei numa cadeira de rodas e graças ao CI, junto com os profissionais do CI, hoje a minha mobilidade ela mudou um pouco, porque de início eu vivia com os braços, não tinha movimento dos braços, né? E com o passar do tempo, com muita fisioterapia, musicoterapia, junto com a doutora Nídia, os profissionais lá, que são muitos que me ajudaram, não tem como eu decifrar o nome de todos, mas o Léo, o Wilson, o fisioterapeuta Gustavo, a equipe feminina que me deu o maior suporte, eu só tenho a agradecer. Registramos a presença na galeria dos jovens aprendizes do SEST Senat, Unidade Brasília, Distrito Federal. Sejam bem-vindos. Neste momento, concedo a palavra ao senhor Luiz Belisário, presidente da União Brasileira das Associações de Musicoterapia, UBAM. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhora presidente da sessão, senadora Jussara, senhores autoridades, presidentes, senadores e senadoras, colegas musicoterapeutas,
estudantes convidados e todos os que acompanham esta transmissão na TV Senado. É uma honra estar nesse espaço de símbolo da democracia brasileira, para celebrarmos o Dia do Musicoterapeuta e os 30 anos da história da União Brasileira das Associações de Musicoterapia, UBAM. A musicoterapia no Brasil é uma história de resistência, dedicação e perseverança. Em 1995, um grupo pioneiro fundou a UNAMB, que posteriormente se transformou na UBAM, com o objetivo de unificar associações estaduais, fortalecer a ciência da musicoterapia e conquistar espaço político. Nessas 3 décadas, conquistamos marcos significativos: inserção da profissão na classificação brasileira das ocupações, expansão de cursos de graduação, pós-graduação e residências em todo o país, criação da Revista Brasileira de Musicoterapia, hoje internacionalizada, fundação da editora da UBAM, organizando e publicando materiais científicos e formativos, organização de simpósios e encontro de pesquisa em nível nacional, crescente presença nas políticas públicas de saúde, educação e assistência social. Somos cerca de 11 mil profissionais em todo o território, e hoje a UBAM congrega 18 associações estaduais, sendo elas Santa Catarina, Ceará, um abraço forte para os meus conterrâneos que estão acompanhando na transmissão, Distrito Federal, Espírito Santo, Paraná, Maranhão, São Paulo, Pará, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Minas Gerais, Piauí, Rio Grande do Norte, Bahia, Sergipe, Mato Grosso. Logo mais teremos mais 2, Amazônia e Rondônia. O ápice dessa trajetória foi a Lei 14.842, em 2024, a Lei da Regulamentação Profissional, resultado de décadas de mobilização da UBAM, que foi a única entidade nacional reconhecida e habilitada a conduzir o processo legislativo, garantindo legitimidade e unidade à classe. Assumi a presidência da UBAM com a missão de fortalecer, incluir e expandir a musicoterapia brasileira em 3 eixos estratégicos. Fortalecer, que seria consolidar a identidade da UBAM como entidade representativa nacional. Garantir a aplicação da Lei 14.000 em todos os estados. Inserir oficialmente a categoria no Conselho Nacional de Saúde, ampliar a presença da UBAM junto às organizações de saúde e formação de novos profissionais. O eixo incluir, criar políticas públicas de diversidade étnico-racial, de gênero, sexualidade e deficiência. Incentivar a participação de novos perfis profissionais, apoiar a criação de novas associações regionais, especialmente na região norte. O eixo expandir. Estabelecer parcerias com universidades públicas e privadas, ampliar a produção técnica e científica, realizar cursos, seminários e simpósios, consolidar a musicoterapia como profissão de saúde estratégica nas políticas públicas. Mantemos também o eixo transversal de governança e ética, garantindo gestão participativa e transparente, envolvendo todas as associações vinculadas e os diferentes grupos de trabalho. Aqui mando uma cordial saudação à nossa diretoria atual,
na pessoa dos meus colegas Cláudia, Ricardo, Gabriela e Edna, e a todos os conselheiros da UBAN. Esse ano celebramos marcos históricos. No dia 15 de setembro, tivemos o Encontro Nacional das Associações de Musicoterapia em Brasília, na Faculdade Batista. Agradeço aqui, na pessoa do Dr. Carlos Iedras Queiroz, que nos possibilitou esse momento aqui em Brasília. No dia 15 de setembro, tivemos uma iniciativa importante da Prefeitura de São Paulo, que foi anunciado o Dia do Musicoterapia em todos os relógios eletrônicos espalhados pela cidade. Também no dia 15 de setembro, por solicitação da MT do Paraná, a Prefeitura de Curitiba iluminou a estufa do Jardim Botânico e a Câmara Municipal com cores da UBAN. No dia 28 de setembro, tivemos o privilégio de ver o Cristo Redentor no Rio de Janeiro iluminando as cores da UBAN em homenagem à musicoterapia brasileira, um gesto de reconhecimento simbólico e espiritual. Aqui quero deixar meu agradecimento ao Padre Omar e ao nosso colega Paulo Santin. E hoje coroamos este ciclo de celebração com esta sessão solene no Senado Federal, fruto do requerimento da senadora Jussara, a quem reverencio um profundo respeito e gratidão por esse momento histórico. Além de presidir a UBAN, atuo como musicoterapeuta no Centro de Reabilitação do Eusébio, pelo SUS. Saúdo a todos os meus pacientes e aqui também representados por todos esses queridos que estão aqui compondo a nossa plateia e vão logo mais se apresentar, né, com a Ângela Fajardo. Saúdo as famílias que atendo lá na minha cidade, no Ceará, o Eusébio, e gostaria de enviar uma saudação especial aos gestores que acolhem, a todos aqui, e em especial esses que vou proferir, que são os meus gestores, o prefeito José de Arimateia Júnior, o ex-prefeito Acilon Gonçalves e a deputada Marta Gonçalves, que idealizaram políticas de acesso à musicoterapia à população SUS, pelo SUS à população do Eusébio. Ali eu vejo diariamente que a musicoterapia, quando aplicada com rigor científico, como profissão de saúde, ela transforma vidas. Crianças com atraso de desenvolvimento encontram caminhos de comunicação e expressão. Adultos em reabilitação neurológica retomam a fala, a memória, como suporte terapêutico pela musicoterapia. Idosos recuperam a autoestima, a alegria e a qualidade de vida por meio de intervenções musicoterapêuticas. Essas experiências mostram que a regulamentação não é apenas uma conquista política, mas um direito à população brasileira de ter acesso à musicoterapia como profissão de saúde. E aqui saúdo todos os meus colegas, na pessoa da nossa querida Soni, que está aqui presente, os colegas da Comissão SUS da UBAN e todos os musicoterapeutas que atuam no Sistema Único de Saúde. Os desafios à frente são grandes. Assegurar a implementação plena da Lei 14.842. Inserir a categoria definitivamente nas instâncias e deliberações do SUS. Garantir financiamento para pesquisa e formação de qualidade, em especial nas universidades públicas. Expandir a presença da musicoterapia nas redes de atenção à saúde, educação e assistência social, combatendo a precarização do trabalho e defendendo práticas baseadas em evidências e centradas na saúde. Senhoras e senhores, celebrar o Dia do Musicoterapeuta no Senado Federal é mais que uma homenagem, é um compromisso com a saúde pública. A UBAN completa 30 anos de conquista histórica, mas nossa luta continua
Precisamos seguir fortalecendo, incluindo, expandindo, para que cada cidadão e cidadã deste país possa se beneficiar do poder transformador da musicoterapia como profissão de saúde. Viva a musicoterapia, viva o BAN, viva o SUS. Muito obrigado. Agradeço a brilhante fala do Dr. Belisário, Luiz Belisário. Concedo a palavra à senhora Luciana Saraiva, vice-presidente da Associação de Musicoterapia do Estado do Piauí. Quero registrar aqui, passou aqui pelas nossas galerias, a presença da comitiva de membros da Embaixada do Haiti. Boa tarde a todos e todas. Cumprimento a presidente da mesa de honra, a excelentíssima senhora senadora Jussara Leite, conterrânea Lima, Jussara Lima, conterrânea e atuante nas causas em defesa da saúde dos vulneráveis. Cumprimento o senhor Luiz Belisário, presidente da UBAN. Saúdo a todas as autoridades, representantes da UBAN, amigos musicoterapeutas, pacientes, familiares e todos os presentes a esta sessão especial em homenagem ao Dia da Musicoterapia e 30 anos de existência da UBAN, instituição que representa a musicoterapia neste país. Atuando como professora da Universidade Estadual do Piauí, profissional da saúde pública e musicoterapeuta, represento neste ato o presidente da Associação de Musicoterapia do Piauí, o senhor Pablo Leão, e todos os musicoterapeutas do meu estado. Estamos vivendo um momento de grande expansão dos serviços de saúde no Piauí, o que traz novas oportunidades e desafios para a musicoterapia. A musicoterapia é uma especialidade terapêutica relativamente nova como especialidade, mas existem registros antigos da utilização da música no combate a moléstias em papiros egípcios. A musicoterapia é uma prática de saúde que utiliza a música de maneira científica e planejada por profissionais habilitados para promover bem-estar físico, mental, emocional, social e cognitivo. No Piauí, a musicoterapia teve início com a atuação de Nídia do Rego Monteiro, egressa do Conservatório Brasileiro de Música do Rio de Janeiro, alavancando o atendimento público e privado com pacientes HIV no Lar da Fraternidade, em meados de 1997. Na Rede Feminina de Combate ao Câncer, no Centro Integrado de Reabilitação, o CI, em meados já de 2008, e em clínicas e hospitais particulares. Nídia foi responsável por desencadear a realização de eventos científicos que culminou em 2006 com a primeira turma de especialização em musicoterapia na Universidade Federal do Piauí. À época, o único curso ativo na região norte e nordeste do país. Através dos professores Odailton Aragão, in memoriam, e João Beckman, que com apoio de Lia Rejane Barcelos, ícone da musicoterapia, puderam incentivar a academia junto à musicoterapia no estado do Piauí. Nessa trajetória, em 2008, houve a criação da Associação de Musicoterapia do Piauí, inserida no arcabouço de luta pela classe com a União Brasileira das Associações de Musicoterapia, UBAN, entidade nacional que articula políticas, forma redes e dialoga com o poder público e executivo, legislativo e executivo,
que culminou com a Lei 14.842, sancionada em abril de 2024, que dispõe sobre a atividade do profissional de musicoterapia. Cresce no Piauí a demanda de atendimentos na saúde mental, reabilitação, na atenção básica e em hospitais públicos e privados. As políticas públicas de saúde no Piauí agregam centros como o CI, o CIES na capital, em Teresina, e também no interior, e o mais novo Centro de Tratamento do Autismo, o CETEA, expandindo o acesso da população ao tratamento com os musicoterapeutas. Porém, é premente uma representação política que amplie e consolide esse direito nas decisões que desenvolvem as políticas públicas do SUS, incluindo a musicoterapia como prioridade nas portarias, cargos em concursos públicos, editais de financiamento de pesquisa como profissional de saúde e assegurem o curso de graduação em musicoterapia como a base para a capacitação acadêmica profissional nas instituições de ensino superior, ligadas a cursos da área da saúde e na regulamentação da profissão. Nesse esforço conjunto de consolidar a educação de qualidade, destaco a atuação do Grupo de Trabalho do Piauí em sensibilização junto à Universidade Federal do Piauí e Universidade Estadual do Piauí para dar continuidade à formação acadêmica no nosso Estado, como forte ponto focal de exemplo acadêmico na saúde. Convido a todos os profissionais, gestores, estudantes, pacientes e familiares a se unirem em defesa da qualidade acadêmica e a sua regulamentação na consolidação da musicoterapia, abrindo espaços com a participação de fóruns, nos conselhos de saúde e eventos científicos e políticos. Ressalto que a atuação da UBAN, por meio da MT Piauí e de todas as associações desse país, fortalece esse projeto, dá respaldo técnico e aproxima musicoterapeutas de gestores, possuindo reflexos diretos na saúde da comunidade e dos territórios. Por fim, agradeço todo o empenho e presteza da senadora Jussara Lima na atenção com a nossa causa, a todos os representantes políticos do Estado do Piauí nesta casa, ao nosso ministro Wellington Dias por levantar a bandeira em defesa da musicoterapia, e parabenizo ao BAN por seus 30 anos de história e impacto na qualidade de vida do povo brasileiro. Os convido gentilmente a apreciar e cantar junto a música Vida em Harmonia, uma composição colaborativa com todos os musicoterapeutas do Estado do Piauí, capitaneados pela batuta do musicoterapeuta Alcides Valeriano. Muito obrigada e viva a musicoterapia! Concedo a palavra. Quero agradecer à senhora Luciana Saraiva, professora Luciana Saraiva, piauiense, minha conterrânea, e solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição de um vídeo institucional produzido por musicoterapeutas do meu estado do Piauí. Queria só aqui registrar a presença, o abraço do ministro e senador também, o Wellington Dias, que ele foi uma das pessoas que mais incentivou para que tudo isso estivesse acontecendo. Você quem dá o dom. Música é vida pra curar nossas feridas. Deixa o corpo se embalar,
de sentir o musical, da melodia na canção. Música é inspiração, é ritmo, acorde, vibração. Música é a energia da relação na terapia. Música, musicoterapia. Música, vida em harmonia. Música, musicoterapia. Música, vida em harmonia. Você quem dá o dom. Música é vida pra curar nossas feridas. Música é som, é você quem dá o dom. Música é vida pra curar nossas feridas. Deixa o corpo se embalar, se envolver na emoção de sentir o musical, da melodia na canção. Música é inspiração, é ritmo, acorde, vibração. Música é a energia da relação na terapia. Musicoterapia, música, vida em harmonia. Música, musicoterapia. Música, vida em harmonia. Música, musicoterapia. Música, vida em harmonia. Música, musicoterapia. Música, vida em harmonia. Quero registrar aqui a presença da chefe da ASPA do Ministério do Desenvolvimento Social, Felícia Ibiapina. Neste momento, assistiremos à apresentação artística das crianças do Hospital da Criança de Brasília, José Alencar, conduzida pelas senhoras Ângela Farjado e Janaína Sabino. Gente, boa tarde. A gente vai antecipar a apresentação, as crianças estão agitadas, né? Então é muito tempo para elas esperarem. Nós vamos fazer um arranjo improvisado, né, junto com as crianças, de O Trenzinho Caipira, originalmente composta em 1930 para a Orquestra de Câmara de Vila Lobos, né? Depois foram feitos arranjos para piano e violoncelo, orquestra sinfônica, e hoje estamos aqui com as crianças HCB, crianças da reabilitação, e vamos apresentar o Trenzinho Caipira, uma releitura do Trenzinho Caipira para vocês.
Quero agradecer aqui essa bela apresentação que nos deixou, acho que a todos emocionados. Foi lindo de ver essas crianças e as professoras. Muito obrigada por esse momento tão especial. Concedo a palavra à senhora Beatriz Salles, coordenadora do curso de musicoterapia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Boa tarde, todos, todas e todes. Primeiramente, eu gostaria de fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de 1,70 m de altura, cabelos vermelhos. Estou de azul, como o azul deste plenário, como o azul da nossa querida bandeira, né? O azul das águas, o azul da esperança, e o azul do esperançar desse dia tão especial para todos nós, musicoterapeutas, e para todos aqueles que, em algum momento em suas vidas, encontraram conforto por meio da música, né? E é em nome dela que aqui estamos e que eu cumprimento, ao mesmo tempo que agradeço a oportunidade, a nossa querida senadora, por essa iniciativa maravilhosa, a senadora Jussara Lima, do Piauí, e agradeço também imensamente o convite do presidente da União Brasileira de Associações de Musicoterapia, que na realidade não me convidou, me convocou para estar aqui hoje, em função de eu ser a coordenadora de um curso bastante jovem, curso de graduação em musicoterapia da UFRJ, que se institui em 2019, e é avaliado em 2023 pelo MEC com a nota máxima, entendendo aí que ele é um curso que justamente fala disso, fala da capacidade de nós compormos, capacidade de tecermos juntos, capacidade de nos reinventarmos e ressignificarmos os nossos cotidianos, fazendo daquilo que parecia um desacerto, um desencontro, uma vicissitude, uma virtude. Então, é nesse sentido que eu peço licença e peço também que quem está responsável pela técnica possa projetar uns slides. A temática, o tema que me foi a convocação do nosso querido doutor Belisário, foi justamente que eu pudesse trazer a questão da formação do musicoterapeuta como profissional da saúde, um direito constitucional. E entendo que esse convite me foi feito também em função de que o nosso bacharelado, ele é um bacharelado em saúde. Um bacharelado que se constitui na Universidade Federal do Rio de Janeiro e se inscreve na imbricação entre a arte e a ciência, entendendo que ambas, atuando e tecendo juntas, são capazes de produzir vida. E é vida, é equilíbrio, é saúde mental, o grande desafio do nosso milênio. Então, para problematizar isso, e esse lugar, né? Que lugar é esse? Porque quando a gente fala de musicoterapia, a primeira palavra que vem, músico o quê? Essa é a primeira coisa quando a gente fala sobre isso, né? Para qualificar esse lugar, o lugar do estranhamento, música e terapia. Que música é essa? Qual é a formação necessária para que um profissional musicoterapeuta possa atuar? E por que defendemos ferrenhamente que somos profissionais da saúde? E aí, eu tomo emprestado um tema que foi uma provocação e uma problematização de 1982, o Congresso Internacional de Musicoterapia, que é o que é único sobre a experiência com a música que a torna importante para a terapia.
Eu acho que essa é a pergunta que a gente precisa tentar responder para entender que lugar é esse desse profissional da saúde, que se utiliza, sim, da música, mas não necessariamente só dela. Se utiliza de toda e qualquer possibilidade rítmico-sonora, constitutiva ou não e organizada ou não, como nós entendemos a música, para viabilizar um processo comunicacional, para estabelecer um vínculo capaz de onde se inicia um processo terapêutico. Então, o ruído de uma cadeira pode ter um emblemático impacto na relação que aquele profissional musicoterapeuta vai estabelecer com aquele paciente ou com aquele grupo. Então, nesse sentido, eu gostaria de dizer que a pesquisa clínica, respondendo a essa pergunta, né, e também fazendo essa provocação para nós, a pesquisa clínica atual, e aí nós vamos falar desse lugar da academia, né, indica que a música, elementos sonoros, organizados ou não, ritmo, melodia, harmonia e sons, podem estimular processos cognitivos, afetivos e sensório-motores complexos no cérebro, processos cujas funções podem ser generalizadas e transferidas para fins terapêuticos não musicais. Essa é a academia. Mas agora eu peço que cada um de nós que está sentado aqui nesse plenário e nos escuta, que pense o que é de único na experiência que cada um de nós constitui com a música, com os sons. E ela começa no momento em que a vida se instaura. Ela se inicia com o batimento cardíaco. Ela se inicia e vai nos acompanhar ao longo de toda uma vida, a partir das experiências possíveis que esse sujeito vai ter. Então, se a gente fechar os olhos, nós veremos que ao longo da nossa trajetória, do nosso ciclo de desenvolvimento enquanto seres humanos, as sonoridades nos acompanham. No choro do bebê, na fala da mãe, nas trocas, nas experiências importantes, nos eventos traumáticos, nas possibilidades de comunicação onde a palavra não chega. É lá que está essa potência e é sobre ela que a gente quer falar. E principalmente sobre como formar um profissional capaz de atuar e enfrentar esses desafios. E é então que eu estou aqui que falo e não mudo o slide. Só um momento. Não sei se é isso, se é ali. Espera aí. Foi? Ah, foi. Então, a pergunta já está lá, com algumas fotos, né? E aí, eu gostaria... Onde é que está, gente? Que não passa? Só um momento. Não estou conseguindo, não. Ah, agora foi. Para trazer esse lugar, né? Esse lugar que a gente está defendendo, que é essa musicoterapia que une processos sonoro-rítmico-musicais na promoção da saúde, ela é uma profissão da saúde, ela precisa ser. E é por isso que a gente lutou para chegar aqui hoje, pensando quais são os marcos legais que justificam esse pleito. Os marcos legais é o fato de nós estarmos inscritos na CBO, com CNES e DataSUS, com matriz da CUM, com procedimentos inscritos na atenção primária, secundária e terciária no SUS. A UFRJ e o projeto político-pedagógico do nosso curso forma para as políticas públicas de saúde. Para além disso, estamos inscritos nas práticas integrativas complementares em saúde, cada vez mais convocadas quando a gente pensa nos desafios da saúde mental pós-pandemia, entre outros. Estamos inscritos porque a lei que nos regulamenta diz intervenção terapêutica nos ambientes médicos, dentre outros. Se é ambiente médico, nós estamos na saúde. Se diz que utiliza intervenções musicoterapêuticas para promover saúde, qualidade de vida e desenvolvimento humano, estamos falando de saúde. Saúde porque saúde no seu espectro integrativo envolve os determinantes sociais. Envolve, sim. Estamos também nas DCNs, encaminhadas ao Ministério da Saúde no Ministério da Educação em 2023, pelo GT das DCNs. Se eu conseguir passar, vou passar ali, gente, porque eu estou que falo e nada, né? Estou lendo e não estou passando. Só um momentinho.
Isso. O GT das DCNs encaminhou e esse GT se constituiu a partir dos cursos de graduação em 2020, coordenados pela Unespar e pela Universidade Federal de Goiás, para pensar que matriz curricular precisamos ter para formar esse profissional. Entendemos e encaminhamos assim, que será uma graduação e um bacharelado na área da saúde. Para além disso, também fizemos um movimento de que o Conselho Nacional de Saúde nos reconheça, como também fizemos um outro, porque já estivemos ali, como garantir profissionais formados para o SUS, se nós não vamos garantir formação continuada, qualificada para esse trabalhador. Se ele não puder estar nas residências multiprofissionais, porque não há clareza, estamos num limbo institucional, somos saúde ou não somos saúde? Porque se não há no vernáculo da lei inscrito a palavra profissional de saúde, então não há possibilidade de se enquadrar dessa forma, ou há entendimentos diversos sobre isso. E isso é um dilema. Isso é algo que nós precisamos pensar e caminhar. A nossa motivação por essa luta é entender a potência do que vocês acabaram de observar. É entender que contribuir para suprir a carência de profissionais especializados e colaborar na maneira eficiente, eficaz e efetiva da implementação das políticas públicas de saúde, SUS, assistência social, SUAS, educacionais, profissionalizantes e de acessibilidade frente aos desafios contemporâneos. O que seriam esses desafios contemporâneos? 1 bilhão de pessoas vivem com algum tipo de deficiência hoje. 1 bilhão de pessoas têm problemas de saúde mental, que traz um impacto de 1 trilhão de dólares para o mundo. Então, nós temos um desafio que diz respeito a como viver e promover saúde e produzir vida. E as expressões artísticas, o corpo, som, movimento, eles são fundamentais para que isso possa acontecer. E nós vimos isso na pandemia, quando não se podia sair de casa, mas a música, ela nos fez comunicar, porque é o único sentido que não fecha. Ela não pede licença, ela nos invade. Então, nós precisamos poder pensar na importância desse profissional e na importância dessa formação. E aí, entrando especificamente no nosso curso, porque eu tenho muito pouco tempo para falar, eu tinha que fazer tudo isso em 5 minutos e já passei deles muito, e eu sei, eu quero essa foto. Porque imagem é isso, gente. A gente fala e a gente percebe o mundo nessa percepção ampliada. Não é só o som. São todas as expressões do meu corpo, é a intensidade da minha fala, é o meu sorriso. Essas são as leituras que o musicoterapeuta se apropria quando ele está pensando em como ele acolher aquele que chegou ali em busca de algum tipo de ajuda e de acolhimento. Alguém me ajuda aqui, gente, que está difícil. Não passa de jeito nenhum. Espera aí. Eu quero botar... Você pode fazer essa gentileza? Para onde? Para lá? Ah, pode ser. Deixa eu ver. Desculpa, gente. Não. Pronto. Eu vou pedir para passar, tá? Então, essa imagem traz algo que hoje é a palavra de ordem da formação para um profissional de saúde. Tanto é a palavra de ordem que as DCNs da Faculdade de Medicina, dos cursos de Medicina, acaba de ser aprovada pensando nisso. Trabalhar na interprofissionalidade. O que é trabalhar na interprofissionalidade? Aprender a tecer junto. Todas as categorias da saúde construindo juntos esse lugar de poder produzir vida, promover, reabilitar, restaurar e colaborar para produzir saúde. Então, o nosso curso, ele já nasce nessa imbricação. Ele é obrigatoriamente isso, porque ele é um consórcio multiunidades, um consórcio formado pelas, primeiro, ciências da saúde com a escola de música. Porque quando a gente pensa em música, a gente pensa na formação de habilidades e competências do executar um instrumento. Mas todos nós somos capazes de tocar um chocalho, de dançar e de cantar. Todos nós somos seres musicais. Todos nós temos uma natureza intrínseca, a musicalidade intrínseca da criança, que se ela não se desenvolve e não é viabilizada ela experiências
efetivas com os sons, com as habilidades corpo, som, movimento, ela de fato talvez não vá ter essa experiência e vai achar que ela não é capaz, mas a musicalidade é inata em cada um de nós, e esses cursos não têm prova de habilidade específica, porque a gente entende que isso é uma coisa fundamental, poder entender e professar o que são os conceitos que nos fundamentam, e a natureza intrínseca, a musicalidade inata da criança, ela é um deles. Então, os nossos eixos de formação, eles são e prevêem conteúdos essenciais que devem ser relacionados com todo o processo de saúde e doença do cidadão, da família e da comunidade, integrado à realidade epidemiológica e profissional, proporcionando a integralidade das ações do cuidar em musicoterapia. Você pode passar, por gentileza? Os eixos de formação. Quando a gente pensa nas ciências biológicas e da saúde, temos 4 eixos que nos constituem. As ciências biológicas e da saúde, elas vai abranger conteúdos teóricos e práticos de bases moleculares, celulares, processos biológicos normais e alterados, da estrutura e função dos tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos. É importante se dizer isso, contribuindo com 1/3 da formação da saúde que a gente vai ter. As ciências sociais e humanas abrangem o estudo dos seres humanos e suas relações sociais, conhecimentos relativos ao processo de saúde e doença, nas suas múltiplas determinações, contemplando integração, aspectos biopsicossociais e espirituais, culturais, filosóficos, antropológicos e epidemiológicos. Se a gente vai para as ciências da música, abrange os conteúdos referentes aos fundamentos da música, incluindo estudos que particularizam e dão consistência à experiência musical que a gente precisa poder prover enquanto facilitador de um processo comunicacional e estabelecimento de um vínculo terapêutico. Pode passar, por gentileza? Quando vocês veem essa matriz, estão vendo? Essa é a matriz curricular do curso. Ela dá uma dimensão do quanto de música, da forma como cada um de nós entende música, que é o tocar um instrumento, é ser capaz de cantar e compor, só a parte azul que está ali. A parte azul é o que a música convoca nessa formação. A parte rosa tem a ver com as especificidades de corpo, som, movimento inseridas na cultura brasileira. Porque quando a gente fala de determinantes sociais, quando a gente fala de processos educacionais inclusivos, que incluam todo e qualquer tipo de população, a gente precisa pensar na cultura brasileira e aonde ela está. Nem sempre ela está na universidade e nos cursos de música que são ofertados ali. Então, essa competência se dá a partir da formação na dança. Com a dança, com a companhia folclórica, com experiências significativas inseridas na cultura do nosso país. Ela é fundamental. Pode passar, por gentileza? Então, pode passar. A formação, pode passar também, por favor. Quando a gente pensa na formação, a gente tem 20% da nossa carga horária para os estágios supervisionados, que se dão em 5 áreas específicas e integradas, pode passar, nos hospitais da UFRJ. Nós temos 9 hospitais hoje. Por isso, é fundamental que a gente possa, porque a musicoterapia ela atua na atenção primária, secundária e terciária. Se a gente não tivesse experiência, formar dentro do SUS, o SUS como uma escola. Escutei essas palavras do doutor Fabiano, que está nessa secretaria que a gente quer tanto que nos compreenda e nos dê uma oportunidade. Pode passar? A formação no território, se articular em rede com os diferentes territórios, isso também faz parte do curso e é fundamental que se constitua assim. Segue, por favor. Obrigada. Então, a gente pensa no perfil desse egresso e aí, rapidamente, a gente vai dizer que esse egresso ele precisa dominar os fundamentos metodológicos da musicoterapia, seus diferentes modelos de intervenção e atuação, capaz de oferecer no campo clínico, terapêutico e preventivo das práticas da musicoterapia atenção integral, integrada e contínua aos problemas de saúde da população, em interação com os serviços de saúde, com a comunidade e com o meio ambiente. Pode seguir.
O campo de atuação. Também é importante saber onde podemos trabalhar, principalmente nas equipes de saúde pública do Sistema Único de Saúde, por isso queremos sim que a Secretaria SGTS se comprometa e nos coloque ali como profissionais da saúde, porque eles ajudam, junto com o Ministério da Educação, na regulação do campo de trabalho desse profissional. Nas equipes do Sistema Único de Assistência Social, em especial nas casas de acolhimento e abrigos, na área de educação, escolas inclusivas e especiais, na área da cultura, em projetos de acessibilidade e socioculturais. O papel social, político e ético do curso, contribuir com as diversas demandas da saúde, do SUS e da assistência social no Brasil e na educação, nas escolas inclusivas e especiais, nos processos de acessibilidade cultural, fortalecendo a interprofissionalidade, a interdisciplinaridade e a interculturalidade. Então, para quase encerrar, eu gostaria de trazer o que é que a gente pensa com relação à interprofissionalidade e interdisciplinaridade na integração teórico-prática com as ciências que formam, essas ciências imbricadas que vão formar esse profissional. Por que eu estou trazendo isso tão detalhado? Porque eu penso que nós temos um desafio, e o desafio hoje é, a partir de abril, seremos só 8 cursos de graduação para dar conta. Ao longo de todo esse processo, e graças ao esforço de vários profissionais musicoterapeutas que conduziram especializações excepcionais nesse Brasil varonil, temos, da diferença do último censo de musicoterapeutas para agora, ao salto quântico de 3 para 11 mil profissionais. Isso não é pouca coisa. Como dar conta desse desafio se não tivermos mais graduações? Como se reinventar com pouco? Ser criativo, descendo junto, criando cursos que sejam consórcios. Por quê? Porque os professores das outras áreas é que darão aula para nós. Os musicoterapeutas vão cuidar da parte das especificidades da musicoterapia, que compõem 1.115 das 3.200 horas do nosso curso. Então, é muito importante a gente poder pensar nesse raciocínio quando a gente vai pensar em estratégias para o amanhã, aos desafios da pós-regulamentação. Então, para finalizar, quando a gente pensa nessa questão, a gente tem que entender que as políticas de formação em saúde adotadas pelo Ministério da Educação e da Saúde consideram que a formação dos profissionais de saúde deve possibilitar que o musicoterapeuta, isso eu estou afirmando, se torne um profissional que não traz em sua formação conceitos e práticas fechados de terapia e de música, mas sim que aprende interagindo, muitas vezes em tempo real, com a comunidade local, como ele deve constituir o seu fazer terapêutico, qual universo sonoro musical deve empregar e como integrá-lo a partir da realidade sonora musical de cada comunidade. Deste modo, muito mais do que trazer o seu universo e modos de produção musical, o musicoterapeuta deve ter uma escuta clínica ampliada, capaz de aprender com os atores reais de seu cotidiano de atuação, acolhendo toda e qualquer produção sonoro-musical desprendida de seus valores constitutivos e judicativos. Ele deve e tem que vincular suas práticas em rede, permitindo-se a múltiplas e conjuntas ações que extrapolem o seu campo de formação e saberes. Por favor, pode passar? E aí, esperando poder responder o desafio mais uma, que o Belisário... Ah, está faltando um slide, que pena. Está faltando um. Tem uma imagem, eu vou descrever, né, que faz uma analogia com equidade e igualdade. Vocês devem conhecer isso, né? 3 pessoas em cima de caixas da mesma altura não alcançam a maçã em cima da árvore. Mas 3 pessoas com alturas diferentes de caixas alcançam essa árvore. E aí eu trago essa provocação, que é a equidade como um direito, a equidade como um princípio constitucional que olha o singular e diz, ele também tem direito de ali estar. Então, se somos profissionais da saúde com as nossas singularidades e, segundo a Coordenação de Democratização do Trabalho, em nota técnica recentemente encaminhada ao UBAN, ela diz e reconhece e valoriza a profissão do musicoterapeuta. Mas ela entende que regular ou dizer que ele é ou não um profissional da saúde compete, nesse momento, ao Conselho Nacional de Saúde, uma vez que aquela portaria é a que ainda regula os nossos entendimentos sobre o que é esse profissional.
mesmo outros profissionais não estando ali. Aí eu falo sobre a equidade. Nós temos profissionais hoje que não estão entre esses 13 e são considerados profissionais da saúde. Então, a gente também pleiteia esse mesmo direito, né, da isonomia e da equidade. E aí, para encerrar, ele também diz que comunga do entendimento de nossa categoria que a Lei 14.482 de 2024 é suficiente para a regulamentação da profissão do musicoterapeuta. Ótimo! Se ela é suficiente, se não há nenhum limbo constitucional, a gente vai fazer aqui um apelo, invocando esse princípio da equidade para que o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Saúde, porque eles têm assento em um lugar, eles sentam todos juntos para conversar, e a gente sabe disso, que é o Conselho Nacional de Residência Multiprofissional, só para citar um deles, com o apoio dessa casa, possa encontrar um caminho para que a gente possa sair desse limbo, a fim de garantir processos formativos de qualidade para o nosso profissional, a fim de garantir que depois da graduação ele possa estar numa residência multiprofissional de saúde, cumprindo o papel nos hospitais do SUS, que é fundamental, garantindo um equilíbrio entre a proteção de saúde pública e a promoção do desenvolvimento profissional, respeitando as singularidades constitutivas da musicoterapia enquanto campo de atuação profissional. Muito obrigada. Quero agradecer a brilhante fala da professora Beatriz Salles, coordenadora do curso de musicoterapia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi realmente uma aula sobre musicoterapia. Concedo a palavra à senhora Maria Clotilde, professora colaboradora da Faculdade de Música da Universidade Estadual de Goiás. Excelentíssima presidente da mesa, senadora Jussara Lima, colegas, demais senadores e senadoras, colegas profissionais de saúde, representantes da União Brasileira de Musicoterapia, familiares e demais presentes. É uma honra estar aqui hoje para celebrar o Dia do Musicoterapeuta e os 30 anos de nossa UBAN. Muito obrigada por reconhecerem o papel da música para além da arte, como uma ferramenta importante de cuidado para a saúde do nosso corpo, do nosso cérebro, do nosso espírito e um elemento transformador de vidas cientificamente comprovado pela ciência. Muito obrigada, senadora Jussara, por atuar em prol da musicoterapia. A sua luta representa todos nós. A música é uma linguagem universal por meio da qual todas as sociedades humanas conhecidas se expressam. Ela possui uma força única. Ela ativa no nosso cérebro, uma multitude de áreas responsáveis pelos nossos centros motores, sensoriais, e gera emoções e sensações de bem-estar e prazer, permitindo com que comuniquemos as nossas necessidades e emoções quando muitas vezes não temos condições de fazê-lo por meio das palavras. Diversos estudos na neurociência apontam que a música promove saúde, bem-estar e qualidade de vida, como os que me precederam já falaram, melhoria da autoestima, promove a nossa melhora da imunidade, mensurada por níveis de imunoglobulina, atenua a nossa ansiedade, reduzindo os níveis de cortisol, que é um dos principais marcadores do estresse. A música tem um importante papel, ela promove na infância o desenvolvimento cerebral. Ao longo da vida, ela promove alterações importantes do funcionamento no nosso cérebro e modifica até mesmo a sua estrutura. E no envelhecimento, ela age contra os efeitos deletérios, como reserva cognitiva e como fator de proteção. Mas a música pode fazer muito mais do que isso em condições neurológicas, em quadros de doenças neurodegenerativas. Ela ajuda a criar conexões cerebrais. Ela regula as emoções, ela alivia dores, ela atua como importante alavanca para trazer funcionalidade, esperança e conferir sentido à vida. Permitam-me mencionar um pequeno relato de experiência. Há 3 semanas, eu tive a oportunidade de acompanhar uma senhora e uma paciente de musicoterapia de 94 anos, em estado avançado de demência, em que a linguagem já praticamente não existe. Mas que, apesar disso, ela conseguiu cantar de memória e sem o apoio da letra, melodias da sua infância e da sua juventude. Em sua voz frágil, havia uma ponte
potente, a música. Sua filha me enviou, ao final do dia, uma mensagem que dizia o seguinte: muito obrigada, mamãe está dormindo agora serena, dormiu com os chocalhos na mão. Não queria devolver, mas com muita conversa me entregou. Terça-feira eu devolvo. Muito obrigada pelo seu cuidado. Durante essa sessão, a família observou várias ocasiões em que ela sorriu de forma genuína, além de cantar, quando já nem mais apresenta a linguagem estruturada. Essas respostas não são apenas imagens anedóticas. Elas são evidências clínicas da preservação, da presença, de participação e de possibilidade de comunicação na demência avançada, o que é atestado pela prática clínica por diversos colegas musicoterapeutas. Hoje, a neurociência confirma o que a prática clínica vem há muito demonstrando. Intervenções musicais estruturadas, desenvolvidas por musicoterapeutas qualificados, promovem ganhos funcionais, motores, de cognição e emocionais para pacientes que apresentam uma diversidade de quadros neurológicos. A MT na reabilitação, a musicoterapia, é uma ponte que constrói. Permitam-me, então, destacar 3 domínios onde os dados da literatura são consistentes, em que os benefícios da musicoterapia são fartamente documentados. Na fala, motricidade e marcha na doença de Parkinson, por meio de intervenções rítmicas sistemáticas. Na linguagem e afasia, para pacientes que sofrem de sequelas de acidentes vasculares cerebrais e outros distúrbios de fala e linguagem. Protocolos de terapia de entonação melódica produzem melhoria na produção e articulação da fala. E na demência, em quadros demenciais, como aqui eu já relatei, a musicoterapia reduz sinais de agitação, promove a melhoria do humor, ajuda a manter aspectos da memória preservados, melhoram a participação social e reduzem drasticamente a quantidade de utilização de medicamentos antipsicóticos. Mas por que isso tudo ocorre? Como isso funciona? A razão é que a música ativa redes cerebrais multimodais. O ritmo e o movimento se ligam a circuitos neurais motores. A melodia e a prosódia acessam vias neurais da linguagem, músicas familiares recrutam memórias emocionais preservadas, e tudo isso cria neuroplasticidade e aprendizagem funcional. Colocando isto em termos práticos, podemos dizer que a música organiza o tempo e o ritmo internos, facilita a sincronização, fortalece os mecanismos atencionais, promovendo o incremento cognitivo e a motivação e a participação repetida. Todos esses elementos são ingredientes essenciais para a neuroreabilitação. Então, de mãos dadas com outras áreas da saúde, de adoecimento físico e mental. Tive a oportunidade de testemunhar isso em uma residência geriátrica recentemente nos Estados Unidos para mais de 500 idosos abrigados, onde a música e a musicoterapia são partes essenciais e diariamente fornecidos para pacientes geriátricos em estado de demência. Juntamente com meus colegas, nós musicoterapeutas temos como objetivo principal criar mudanças neurais que resultem em resultados funcionais para as pessoas que atendemos. E para isso usamos a música como ferramenta para mediar o estresse, aliviar a dor, reduzir o medo, para promover a fala, a linguagem, a cognição e restaurar movimentos. Buscamos criar diferenças reais e duradouras. Então, quando vocês da plateia virem um musicoterapeuta entrando em uma instituição com seu instrumento musical de trabalho, não presumam que ele está lá apenas para entreter. O seu papel, o nosso papel, vai para muito além disso. A musicoterapia não substitui outras terapias da área da saúde, mas ela é capaz de potencializar os seus efeitos, sendo, portanto, uma aliada do cuidado inter e transdisciplinar da saúde. Assim, senhoras e senhores, com base no que hoje a neurociência atesta em termos dos múltiplos benefícios da musicoterapia, peço que considerem medidas práticas em termos do incentivo a programas de reabilitação inclusivos com musicoterapia em hospitais públicos e em centros de reabilitação,
o incentivo à formação e à certificação continuada para musicoterapeutas que atuam, inclusive, nos contextos neurológicos, a criação de linhas de financiamento para pesquisas sistemáticas e implementação de programas de pós-graduação, o incentivo à integração de tecnologias musicais acessíveis em programas comunitários de saúde. Essas ações podem assegurar que a musicoterapia embasada no conhecimento científico chegue aos pacientes do SUS e às redes de cuidado, e todos os brasileiros merecem esse cuidado integral. Parabéns à União Brasileira de Musicoterapia pelos 30 anos de construção de saberes, formação e luta pelo reconhecimento profissional. Essa trajetória é parte da razão pela qual podemos hoje falar em ciência, prática e impacto social. Encerrando, a musicoterapia nos relembra que a recuperação não é apenas a soma de funções, mas retorno da dignidade, onde cada sessão musicoterapêutica realizada é uma aposta na plasticidade cerebral e no afeto que nos conecta. Investir em musicoterapia é investir no cuidado integral, em cadeias de cuidado mais humanas, eficientes e efetivas. E como musicoterapeuta que sou, digo que o mais gratificante na musicoterapia é trabalharmos com o poder da música aliada à informação da ciência, envoltos em uma relação clínica construída com afetividade, empatia e serviço. É uma maneira maravilhosa de se trabalhar. Assim, eu gostaria de fazer um convite final a vocês. Permitam que a música e a musicoterapia entrem e façam parte das suas vidas, especialmente durante momentos de incapacidade, sofrimentos, condições neurológicas, dores e grandes desafios. Encerro a minha fala convidando este plenário a apoiar políticas que tragam a musicoterapia baseada em evidência para o coração da reabilitação no Brasil. Muito obrigada pela sua atenção. Agradecer, professora, colaboradora da Faculdade de Música da Universidade Estadual de Goiás, senhora professora Maria Clotilde. Concedo a palavra à senhora Rafaela de Lima Zerbini, presidente da Associação de Musicoterapia do Estado do Paraná. A mãe não está. Boa tarde a todos e todas. Cumprimento a mesa, composta pelos presidentes das entidades de musicoterapia, cumprimento a senadora, as demais autoridades aqui e colegas. Eu compartilhei um vídeo, eu gostaria que ele fosse iniciado e eu faço uma fala bem curtinha na sequência. Teve um probleminha técnico e está disponível. Boa! Não é esse.
importantíssima. No meu caso, a música é tudo de bom, sabe? Quando eu entro nesses altos e baixos, que são altos muito altos, baixos, que me traz esse equilíbrio ao centro desse furacão, é a música. A música, ela me chama para o centro, para minha calma, para minha paz, essa vontade de continuar vivendo, sabe? Passa a caneta porque eu quero trabalhar. Doutor, eu quero. Doutor, eu quero. Doutor, eu quero estar. Passa a caneta. Passa a caneta. Passa a caneta pra eu poder trabalhar. A musicoterapia é um importante saber, compondo com os outros saberes dentro de um serviço de saúde mental, promovendo, né, o cuidado em saúde mental, o cuidado do sujeito em sofrimento psíquico, dando voz, dando escuta, dando movimento e promovendo também a reabilitação psicossocial. Quando eu estive na coordenação de saúde mental de um município, eu passei por serviços que tinham a musicoterapia e os que não tinham, e a diferença era gritante. Os serviços que tinham a musicoterapia era um potencial de humanização do atendimento muito maior, um acolhimento maior, o vínculo, o engajamento desses usuários com o próprio tratamento tinha um diferencial muito grande. Até porque a música, nesse contexto terapêutico, ela permitia uma expressão de sofrimento que outras abordagens não conseguiam alcançar. Por isso eu defendo que a gente precisa ampliar a presença de musicoterapia em todos os níveis de atenção à saúde. É um recurso que não dá para ficar restrito a poucos e precisa ser garantido como um direito para todos os usuários de qualquer nível de atenção à saúde. Dividir a minha fala com usuários do serviço de saúde mental e colegas da área se deu porque é necessário que a gente compreenda a dimensão da musicoterapia dentro da saúde mental, né? Ela tem uma dimensão histórica, ela tem uma dimensão política e social. Hoje nós temos musicoterapia dentro de diferentes serviços de saúde pública e privada. Cito aqui Estado do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia e tantos outros. E a gente precisa ouvir, literalmente, as pessoas que estão envolvidas nessa complexa teia que a musicoterapia consolidou. É preciso estar atento e forte, não é o que diz a música? Então, sigamos no caminho para que a gente possa incluir mais musicoterapia nos serviços de saúde pública e nos demais níveis de atenção. Obrigada. Agradeço a palavra da senhora Rafaela de Lima Zerbini. Essa aqui está saindo, acabou de sair agora. Registramos as presenças na galeria dos alunos do curso de Direito da Faculdade Anhanguera de Brasília. Vamos fazer esse registro de presença? Registramos as presenças da senhora coordenadora da Comissão SUAS da UBAN, a musicoterapeuta Fabrícia Santana.
senhor presidente da Associação Goiana de Musicoterapia, Jefferson Linhares, senhora presidente da Associação Brasileira de Síndrome de Rett, Denise Marinho, concedo a palavra à senhora Sara Cristina Costa, musicoterapeuta responsável pelo Centro de Referência, Pesquisa e Extensão em Musicoterapia do Distrito Federal. Excelentíssima senhora senadora Jussara Lima, que preside essa sessão, senhoras e senhores senadores, autoridades, senhoras e senhores. Saúdo de forma especial a mesa desta solenidade, que conta com a presença do presidente da União Brasileira de Associações de Musicoterapia, UBAN, e da vice-presidenta da Associação de Musicoterapia do Piauí, cujas trajetórias são expressão viva da força e da diversidade da nossa profissão. É com reverência e profunda gratidão que me dirijo a esta Casa Legislativa para refletir sobre a musicoterapia em comunidade e apresentar a experiência singular do Centro de Referência, Pesquisa e Extensão em Musicoterapia do Distrito Federal, o CREPEM. Compareço igualmente com a honra de representar a Associação de Musicoterapia do Distrito Federal, entidade que congrega profissionais e fortalece a prática da musicoterapia em nossa região, e também a Comissão de Formação da UBAN. Aproveito a oportunidade para saudar a toda a comissão. A música, quando acolhida no espaço terapêutico, não se restringe ao prazer estético. Ela se revela como força capaz de instaurar encontros, criar vínculos e abrir novos modos de existência. Os afetos que a música mobiliza não são meros sentimentos passageiros. São movimentos vitais que nos colocam em relação, que nos transformam e nos permitem reconfigurar nossas formas de estar no mundo. O CREPEM se consolida como experiência pioneira no DF. Inspirado nos princípios do Sistema Único de Saúde e do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, o Centro conjuga atendimento clínico acessível, extensão comunitária e produção científica. Em 2024, foram realizados mais de 6.500 atendimentos, envolvendo 295 usuários e beneficiando 149 famílias, das quais 129 do Distrito Federal e 20 de Goiás. A maioria dos atendidos são crianças entre 2 e 11 anos, muitas com diagnóstico de transtorno do espectro autista, mas também casos de síndromes raras, paralisia cerebral, TDAH e depressão. Esses números, no entanto, não são frias estatísticas, são histórias de afeto, de superação e de inclusão. São crianças que encontram na música uma possibilidade de expressão, mães e pais que descobrem novos vínculos em grupos de apoio, famílias que no CREPEM reencontram esperança e pertencimento. O CREPEM também é um espaço de formação e pesquisa. Ali, os egressos da pós-graduação em musicoterapia da Faculdade Batista de Brasília encontram um campo fértil para a prática clínica supervisionada, estágios e produção acadêmica. Esse vínculo orgânico entre ensino superior, pesquisa e comunidade faz do CREPEM não apenas uma clínica, mas um verdadeiro laboratório de cidadania e formação integral. A trajetória da musicoterapia brasileira é marcada por nomes de referência, como Lia Rejane Barcelos, que nos lembra que a essência da prática está na escuta musical qualificada, capaz de instaurar processos de simbolização e transformação subjetiva. O CREPEM se inscreve nessa tradição, rigor técnico aliado à sensibilidade, ciência em diálogo com a comunidade, pesquisa que se traduz em cuidado. Nesse cenário, merece também destaque o trabalho da Comissão de Formação da União Brasileira das Associações de Musicoterapia, que vem fortalecendo a integração entre programas de ensino, associações regionais e profissionais em todo o país. Trata-se de uma instância estratégica voltada a provocar reflexão permanente sobre os caminhos da formação, estimular o diálogo entre diferentes experiências e garantir que a musicoterapia brasileira avance com qualidade acadêmica, responsabilidade ética e compromisso social. A profissão de musicoterapeuta foi reconhecida pela Lei 14.842 de 2024, que representa um marco histórico para todos nós.
Pela primeira vez, a musicoterapia foi inscrita no ordenamento jurídico brasileiro como ciência e prática profissional, garantindo identidade, dignidade e direito aos musicoterapeutas em todo o país. É verdade, contudo, que a lei ainda aguarda regulamentação plena, necessária para que seus efeitos se tornem realidade em todas as esferas, na saúde, na educação e na assistência social. Esse processo é essencial para assegurar condições de trabalho, reconhecimento nos serviços públicos e privados e, sobretudo, segurança às famílias e comunidades que buscam na musicoterapia um espaço de cuidado e inclusão. A grandeza da musicoterapia não se encontra apenas no tratamento ou na técnica, mas no encontro que faz emergir novas formas de vida. Cada improviso, cada silêncio, cada gesto produz territórios de afeto onde antes havia isolamento. É nesse espaço de invenção contínua onde a vida se reinventa e que a musicoterapia mostra sua potência, não de curar, mas de criar possibilidades, de instaurar movimento, de gerar vida em sua pluralidade. Excelências, é justo registrar nessa tribuna a gratidão aos que tornam este projeto possível. A SOCEP, mantenedora do CREPEM, ao Colégio Batista de Brasília, parceiro que oferece espaço e apoio, e à Faculdade Batista de Brasília, que articula ensino, pesquisa e prática, formando profissionais comprometidos com excelência e dignidade dentro do Distrito Federal. Minha gratidão se estende de forma muito especial aos musicoterapeutas que conduzem com sensibilidade e rigor cada atendimento, e à dedicada equipe administrativa do CREPEM, cuja atuação silenciosa e eficiente garante a continuidade e a solidez desta obra. Permitam-me ainda um agradecimento íntimo à minha família, fonte permanente de apoio e afeto, e ao território ao qual pertenço, que me nutre com suas histórias, suas lutas e suas esperanças. Sem essas raízes, não haveria possibilidade de falar aqui em nome do cuidado e da vida compartilhada. E ao trazer também a voz da Associação de Musicoterapia do Distrito Federal, reafirmo que a musicoterapia é fruto de um compromisso coletivo, sustentado por profissionais que unem ética, ciência e sensibilidade para transformar a realidade de nossas comunidades. Senhoras e senhores, a experiência do CREPEM, a força da MTDF, a solidez e seriedade da Comissão de Formação da UBAN e os 30 anos da UBAN nos ensinam que a vida é como uma composição, feita de ritmos, pausas, silêncios e harmonias. Cuidar do humano é também compor com ele novas possibilidades de existir. Muito obrigada. Agradeço a senhora Sara Cristina Costa. Concedo a palavra à senhora Taliane, mãe do paciente Ícaro. Boa tarde a todos. Vamos lá, amor? A musicoterapia. Ela é a arte que se transforma em reabilitação e cura. Não uma cura compreensível a todos os olhos. Não uma cura compreensível a todos os olhos, mas uma forma de curar o espírito. As almas se fundem em uma harmonia, som e melodia. E eu falo de pacientes, famílias e profissionais da área. Ela vem fortalecendo laços fraternos e aguçando o cognitivo, estabelece novas funções cerebrais. Ela é a qualidade de vida e acolhimento. Cada sessão é única e faz das nossas vidas algo mais leve. Traz arte e cultura, conhecimento. Desperta o mais importante que todas as crianças, jovens e adultos, típicos e não atípicos, possuem: a emoção. Eu sou Taliane Batista, mãe do Ícaro Batista. Ele é uma pessoa com deficiência e faz reabilitação no Hospital da Criança de Brasília, através do SUS, com a nossa musicoterapeuta Ângela. Agradeço a palavra da senhora Tailane. Concedo a palavra à senhora Soni Regina Petres, membro da Comissão SUS da UBAN. Boa tarde.
Agradeço muito esse momento, a senhora senadora, por esse espaço da gente poder estar aqui ocupando e falando em nome, né, é com grande satisfação que eu estou aqui representando todos os musicoterapeutas que atuam no SUS, no Sistema Único de Saúde, e trago também a voz dos meus colegas que também coordenaram a Comissão SUS, da União Brasileira da Associação de Musicoterapia e de tantos outros que, de forma incansável, contribuem para a expansão da musicoterapia no sistema público e para o fortalecimento da nossa comissão e da nossa profissão. O nosso compromisso é consolidar e ampliar a inserção da musicoterapia no SUS, criando espaços coletivos de militância, troca e aprendizagem entre profissionais e estudantes, sempre alinhados às necessidades da população. Conforme já foi apresentado aqui pelos meus colegas, a musicoterapia apresenta resultados positivos nas diversas áreas de saúde. E a inclusão da musicoterapia no Sistema Único de Saúde representa um avanço fundamental na promoção do cuidado integral à saúde, alinhado aos princípios de humanização e integralidade. Como prática clínica baseada em evidência, a musicoterapia utiliza recursos musicais para estimular, reabilitar e promover a saúde física, emocional, social, atendendo a diferentes públicos. A prática da musicoterapia favorece o aumento das possibilidades de existir e agir, seja no atendimento individual ou em grupo, no âmbito da promoção, prevenção e reabilitação da saúde, evitando ou diminuindo os danos. A trajetória da musicoterapia no Brasil evidencia sua consolidação como prática de saúde de base científica. Integrada aos serviços públicos, mesmo antes da criação do SUS, sua presença foi se ampliando em diferentes estados. No Paraná e no Rio de Janeiro, ainda nos anos 80, em Pernambuco nos anos 90, a partir dos anos 2000, em Minas Gerais, Bahia, Goiás, Brasília, Tocantins, Piauí, Ceará, entre outros. Esse processo de expansão garantiu a presença da musicoterapia em todas as regiões do país e possibilitou a realização de concursos públicos específicos para musicoterapeutas, fortalecendo seu reconhecimento e inserção no sistema de saúde. Apesar desses avanços, o reconhecimento oficial da nossa profissão ainda é uma lacuna. Na saúde mental, o percurso ganhou força na Portaria 224 de 1992, que regulamentou os CAPs e permitiu a inclusão de diferentes profissionais de acordo com os projetos terapêuticos institucionais. Essa foi uma estratégia que abriu o caminho para a inserção da musicoterapia. Na rede de cuidados da pessoa com deficiência, a musicoterapia está prevista nos instrutivos de reabilitação auditiva, física, visual e intelectual, como especialidade opcional na composição das equipes mínimas dos centros de reabilitação. Essa orientação ela foi recentemente reforçada na nota técnica da área da pessoa com deficiência do Ministério da Saúde, como uma categoria eletiva para esses serviços. Outro marco importante que ocorreu foi com a publicação da Portaria 849 de 2017, que ampliou a Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares, as PICs, e oficializou a inclusão da musicoterapia no conjunto das práticas reconhecidas, ressaltando a sua relevância na prevenção de agravos, assim como na promoção, manutenção e recuperação da saúde. O marco decisivo ocorreu em 2009, com a inclusão da musicoterapia na Classificação Brasileira de Ocupações. E em 2013, o documento passou por uma atualização e o musicoterapeuta passou a ser considerado como profissional de ciências biológicas, saúde e afins. A partir dessa inserção, conquistamos também o registro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, o que consolidou a nossa identidade profissional do SUS. Cada avanço representou a abertura de novos caminhos e fortalecimento da nossa atuação. Em agosto de 2025, identificamos 500 musicoterapeutas atuando na rede de atenção à saúde do SUS. Estamos presentes em todas as regiões do país, com maior concentração nas atividades nos centros de atenção psicossocial, seguidos pelos atendimentos em ambulatórios de especialidades, nos centros especializados em reabilitação, em hospitais gerais e especializados, no polo da Academia da Saúde, nas unidades básicas e nos serviços de atenção à saúde do trabalhador. De acordo com as informações do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPMs do SUS, o SIGTAP, a musicoterapia está autorizada a realizar 40 procedimentos, impactando diretamente a vida da população. Reconhecemos, contudo, que podemos fazer ainda mais e, por isso, estamos em diálogo com o Ministério da Saúde em suas diferentes áreas técnicas para ampliar a oferta de procedimentos e fortalecer nossa atuação no SUS. Seguimos firmes na busca do reconhecimento da musicoterapia como uma profissão da saúde.
No último ano, avançamos com uma nova iniciativa marcada pela aproximação dos musicoterapeutas no Conselho Nacional de Saúde. Esse movimento se fortaleceu com a eleição de musicoterapeutas como delegados usuários da 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Durante o evento, os trabalhadores, usuários, gestores e prestadores ali presentes aprovaram uma moção de apelo pelo reconhecimento da musicoterapia como uma profissão de saúde, destacando-a como estratégia relevante para a promoção de saúde do trabalhador. Essa moção recebeu o maior número de assinaturas na conferência. Esse resultado evidencia o compromisso coletivo com a qualificação do cuidado em saúde, especialmente considerando que 76% da população brasileira é dependente exclusivamente do SUS. A musicoterapia é uma tecnologia de cuidado acessível e de baixo custo, com eficácia comprovada em pesquisas científicas. Sua presença nos serviços de saúde fortalece as ações interdisciplinares e amplia as possibilidades de tratamento e abordagens não invasivas que contribuem para a qualidade de vida dos usuários. Sua implementação em hospitais, CAPs, SER e outras unidades de atenção básica e especializadas pode reduzir custos com medicações e internações, ao mesmo tempo em que aumenta a adesão aos tratamentos e a satisfação dos usuários e familiares. Dessa forma, incorporar a musicoterapia ao rol de procedimentos do SUS é investir em uma saúde pública mais inclusiva, efetiva e humanizada, capaz de responder às demandas complexas da população brasileira. O nosso compromisso é seguir ampliando esse caminho, garantindo que a música continue transformando vidas, fortalecendo o SUS e contribuindo para uma saúde pública cada vez mais integral e humanizada. E por isso a gente aproveita a oportunidade de pedir apoio aos senadores, a todas as pessoas, à população, aos usuários, que nos ajudem nessa batalha de conseguir avançar e trazer a musicoterapia ao lugar que ela merece. Muito obrigada. Agradeço as palavras da senhora Soni Regina Petris. Concedo a palavra à senhora Ângela Farjado, musicoterapeuta responsável pelo Hospital da Criança de Brasília, José Alencar. Boa tarde. Senhora Jussara Lima, cumprimento a mesa, Luiz Belisário, presidente da UBAN, todos os meus colegas musicoterapeutas, profissionais da saúde, os pacientes do HCB que estiveram aqui. Eu acho que muito já foi dito. Eu vou dar como exemplo, então, o trabalho feito no Hospital da Criança, que é um hospital com atendimentos pelo SUS, o único do Distrito Federal de atenção terciária à saúde, não é? E dar um exemplo de como funciona o serviço da musicoterapia no Hospital da Criança de Brasília, José Alencar. A musicoterapia, ela faz parte da reabilitação, então ela atua juntamente com a fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia. Juntos, somos uma equipe da assistência no Hospital da Criança. Atendemos a 3 linhas de cuidado: oncohematológica, né, crianças com linfomas, leucemias linfoblásticas agudas, tumores de diversos tipos, né? Também crianças da linha de cuidado clínica, que são crianças da neuromuscular em especial, que são as crianças da reabilitação, muitas das que estiveram aqui hoje, são crianças da neuromuscular, então crianças com paralisia cerebral, crianças com miopatias, crianças com síndromes epilépticas, crianças com distúrbios vestibulares, né? Crianças com muitos transtornos respiratórios, crianças com diversas síndromes que precisam de auxílio da neuromuscular. Então, nós, da musicoterapia, a equipe é composta por mim e Janaína Sabino, que estava tocando comigo hoje. Anteriormente, nossa equipe era formada por Pedro Bicaco e eu, e antes de mim, o Cláudio Vinícius, que hoje está na França. O serviço da musicoterapia no Hospital da Criança, ele atende as 3 linhas de cuidado, além do paliativo, ele
É um serviço que foca não só no ambulatório, né? A gente tem um ambulatório de musicoterapia, onde as crianças têm agendamento prévio, atendemos essas crianças, mas também ele abrange as unidades de terapia intensiva e as unidades de internação e também a unidade de terapia renal. Há um tempo atrás, também formamos um coro terapêutico. Então, a musicoterapia organizacional também faz parte do Hospital da Criança. Temos alguns projetos que são feitos lá também. E é importante esse dia, né, de celebrarmos o Dia Nacional da Musicoterapia e também os 30 anos da União Brasileira de Musicoterapia, para a gente pensar na expansão, né, da musicoterapia no SUS, nos 3 níveis de atenção à saúde, né, no nível primário, secundário e terciário, como é o caso do Hospital da Criança. Eu queria agradecer todos que estão aqui, senadora Jussara Lima, Luiz Belisário. Foi um grande prazer poder falar um pouco sobre o nosso trabalho da musicoterapia no Hospital da Criança de Brasília José Alencar. Obrigada. Agradeço a senhora Ângela Farjado. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição do discurso da senhora deputada estadual Marta Gonçalves, pelo Estado do Ceará. Boa tarde à presidência dessa solenidade, autoridades e presentes. Sou Marta Gonçalves, deputada estadual pelo Ceará. Sou uma mulher branca, cabelos pretos, acima dos ombros, e uso uma camisa e calça de cor azul e óculos de lentes transparentes. Quero parabenizar a senadora Jussara Lima e demais senadores, autores do requerimento que solicitou a realização desta sessão especial destinada a comemorar o Dia Nacional da Musicoterapia e os 30 anos da União Brasileira das Associações de Musicoterapia. A história da musicoterapia no município de Eusébio é também a história do nosso compromisso com a inclusão. Em 2022, idealizei esse projeto com muito carinho, acreditando que a música poderia ser uma poderosa ferramenta de cuidado para as crianças com transtorno do espectro autista. Graças ao apoio do nosso prefeito, Dr. Acilon Gonçalves, que acolheu a ideia com sensibilidade e responsabilidade, conseguimos transformar esse sonho em realidade. Hoje, o município atende diretamente cerca de 400 famílias atípicas que encontram nesse projeto não apenas um serviço de saúde, mas também um espaço de acolhimento, esperança e inclusão. Quero parabenizar o musicoterapeuta Luiz Belisário pela homenagem que faz jus hoje. Luiz está conosco. Com sua dedicação, tem auxiliado a todos que buscam o atendimento, sempre com prontidão e carinho. Obrigada, Luiz, e obrigada a todos. Agradeço a deputada estadual Marta Gonçalves pelas palavras. Antes do encerramento desta sessão, solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição de um trecho do documentário Meu Amigo Lorenzo, produzido pela musicoterapeuta Clarice Prestes e pelo cineasta André Luiz Oliveira, e que conta a história de cumplicidade de mais de 15 anos entre o Lorenzo Barreto, jovem autista do Distrito Federal, e o cineasta e músico André Luiz Oliveira. Que estão presentes aqui. Fala, Lorenzo. Vamos lá. Oi é 1,
E é 2 e já! Vai, moleque! Aí, garoto. Flores. Isso! Não. Vai no estúdio. Muita gente. Para com isso, velho. Quando ele nasceu e eu ouvi o choro dele pela primeira vez, nossa, aquele momento foi o mais lindo que eu já vivenciei. Foi uma sensação muito boa, muito feliz. Foi quando eu comecei a cuidar daquele nenenzinho, todo lindo, cabeludo, olhar atento, dono de um sorrisão que é a marca dele até hoje. Lourenço era um menininho cheio de vida, saudável, alegrinho, inteligente, tranquilo e que dificilmente adoecia. Bom, a partir de mais ou menos 1 ano e 4 meses, ele começou a apresentar uma dificuldade de fala. E depois eu percebi que não era só uma dificuldade de fala, era uma dificuldade de comunicação. E eu fui chegando muito na questão do autismo. Todas as características do autismo, na verdade nem todas, mas algumas principais, batiam muito com o que o Lourenço apresentava. Olá! Olá! Fala lá, pessoal. Lourenço! Oi! Eu costumo dizer que na musicoterapia, pelo menos do jeito que eu pratico, o primeiro instrumento que eu uso sou eu mesma. Porque se eu não construir um vínculo, não acontece nada. Não acho que eu consiga alguma coisa significativa fora da relação. Então, a base do meu trabalho é a interação. Posso dizer que construir o máximo de interações significativas é um dos pilares da minha clínica. Procuro estar com a criança naquilo que ela está interessada, porque é aí que se consegue ganhos, consegue conexão. Vamos ver o piano. Aqui, junto comigo. É bem diferente de chegar com uma proposta pronta para ser aplicada. Como a criança está no dia, vai me mostrar aonde estamos e para onde vamos. Lourenço, olha aqui. Ó, Lourenço. E aqui faz barulho também. Chocolate. Ó, mexe. Minha sopa é muito gostosa. Sozinha com o Lourenço, tentei fazer várias atividades que eu costumava fazer nas minhas aulas. Mas nada funcionava. Afinal, a aula de música e musicoterapia tem objetivos completamente diferentes. Agora, imagina a minha surpresa quando finalmente me dei conta e tive a dimensão do que significava estar com uma criança com autismo. Nesse comecinho, a minha tendência é achar que eu estava fazendo alguma coisa errada ou que eu não estava sendo suficientemente competente. Porque o que aparecia de comportamento com relação ao que eu estava oferecendo de proposta era muito diferente do que acontecia nas aulas de musicalização.
Foi daí que, assim, eu percebi que muito do que acontecia não se devia a mim, mas ao próprio autismo. Lourenço ter sido meu primeiro paciente com autismo me deu uma falsa impressão de que musicoterapia e autismo foram feitos um para o outro. Como se fosse, num certo sentido, fácil estar com uma criança com autismo e música, porque ele sempre foi muito responsivo. Eu acredito que quando o paciente está totalmente envolvido naquilo que está fazendo, seja na música ou não, ele tem muito mais chance de levar para a sua vida os ganhos adquiridos na terapia. Todas essas experiências me mostram que não tem receita de bolo. Os protocolos podem até ajudar, mas eles não determinam a minha clínica. O paciente, sim. O André esteve comigo desde esse primeiro dia. No início, movido por curiosidade. Nunca tinha estado com alguém com autismo e ficou totalmente fascinado. Desde o primeiro dia, começou a registrar as sessões. E ele tinha preocupações como cineasta. Você vai tocar sozinho? Foi ficando cada vez mais evidente que as minhas propostas musicais já não davam conta dessa nova fase do Lourenço. Por outro lado, ele demonstrava um super interesse pelas composições e pelo repertório do André. E o vínculo entre eles vinha crescendo em qualidade e sintonia. Oi, Lourenço. Tudo bem? Hello, André. Tudo bom? Ixi, Maria, cheia de frase. Tudo bom, rapaz? Cadê meu abraço? E vamos embora, camarada, pelo mundo afora. Lourenço. André. Agora. André. Lourenço. André. Lourenço. É o Teatro Nacional. Eu toco bateria. Sol. Cadê o sol? Vá. As teclas aqui, ó, do lado direito, vira ao contrário. Do lado direito. Isso. Qual é o lado direito? Hein? Veste. Veste aí, vai. Veste aí, vai. Babagio. 1, 2, 3. Eu quero ouvir, vai. Alô, babá. Toca, Lourenço. Toca. Toca. Mente dele. Toca. Aí. Amigos presos, amigos sumidos assim. Let me present to you. Now folks looks like it blues. E aí, André? Abraça a Clarisete. Beleza, Lourenço. Tá nervoso, Lourenço? Não? Com a gente, diga pra gente. Oi. Oi. Valeu.
microfone. Acho que você está aberto. Cartaz em Goiânia desde ontem, hoje e na terça-feira nós vamos estar em Seu André. Nós vamos estar em Goiânia numa sessão inclusiva, uma sessão especial, em que vai ter um bate-papo depois da sessão, que isso faz parte do circuito inclusivo da Petrobras e a gente está indo para outras capitais do país também. Então, tem o nosso Instagram, meu amigo Lorenzo, vocês podem entrar e ver onde que o filme está, que ele está passando em vários lugares, tá bom? Lindo. Quero agradecer por um filme tão lindo, tão impactante, que realmente acho que deixou a todos nós aqui emocionados. Parabéns ao autor do filme, o cineasta André Luiz Oliveira. E a Clarice também, que fez parte. Senhoras e senhores senadores, presentes, prezados telespectadores da TV Senado, estimados musicoterapeutas aqui presentes e em todo o nosso amado Brasil. A palavra que sintetiza melhor a nossa sessão de hoje é gratidão. Eu me sinto grata por ter tido a oportunidade de participar de uma sessão com tanta gente talentosa e generosa. Vocês são profissionais e cidadãos maravilhosos, porque são músicos, são terapeutas músicos. Acho que o termo que de fato e de direito traduz melhor os profissionais que vocês são é musicoterapeuta, porque se fundem as palavras música e terapia de forma substantiva. Eu me sinto grata por ter sido procurada por musicoterapeutas, profissionais cujo trabalho é de sumo relevo para a nossa sociedade e que, por esse motivo, carece ser amplamente repercutido. Parabéns a todos os que aqui vieram. Parabéns ao BAN. Parabéns a todos os musicoterapeutas de todo o Brasil. Parabéns aos servidores que colaboraram para organizar o evento. Contem comigo para futuras empreitadas, com vistas a promover a valorização de sua carreira e a obter o apoio de instituições de toda a ordem para sua inserção em políticas públicas de saúde, de ensino e de pesquisa. Muito obrigada. Cumprida a finalidade desta sessão especial do Senado Federal, agradeço às personalidades que nos honram com a sua participação. Está encerrada a sessão. Muito obrigada. Câmara de São Paulo cobra melhorias para a população de rua. Em Curitiba, Câmara abre as portas em pleno sábado. Cordão de girassol indica pessoas com deficiências ocultas em Pernambuco. E Câmara dos Deputados aprova diretrizes e incentivos para o turismo rural. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. É tempo de cartão postal em Brasília. Os famosos IPs colorem as ruas do Distrito Federal e chamam a atenção de todos que passam por eles. Além de encantarem o olhar, os IPs exercem um papel fundamental no equilíbrio do meio ambiente. As flores atraem abelhas e outros polinizadores, ajudando na reprodução de diversas espécies vegetais. A flor é o órgão reprodutor da planta, a partir dela que vai dar o fruto e as sementes.
Então, isso tem a ver com o ciclo da planta. E aqui, né, no nosso bioma cerrado, esse florescimento acontece nesse período do ano. E a sequência que acontece é que a gente tem intensidade inicial dos roxos, que florem mais intensamente primeiro, depois os amarelos, depois os rosas e brancos. E agora você pode encontrar indivíduos florindo em épocas diferentes. Trabalhamos para reforçar a segurança das informações e dar mais controle ao segurado. Um exemplo disso foi a ampliação das funcionalidades do aplicativo do meu INSS, que passou a permitir a contestação de descontos diretamente pelo aposentado, algo inédito até então. A CONTAG dizia que havia mais de 30 mil pessoas que deram autorização e estavam numa fila e não eram atendidos pelo INSS. Foi feita uma auditoria e a auditoria detectou que isso não era verdade. E o senhor autorizou essa inclusão para a CONTAG. O senhor recorda que mesmo a justificativa não sendo condizente com a verdade dos fatos, o senhor falhou nessa autorização? Se de fato isso aconteceu, realmente foi uma falha funcional. Eu tenho aqui um ofício do dia 5 de junho de 2018, direcionado ao senhor José Carlos Oliveira. Procedimento preparatório em epígrafe foi instaurado nesta Procuradoria da República a partir de representação efetuada por cidadão narrando a ocorrência de descontos irregulares em seu benefício previdenciário sem consentimento. Olha, o senhor foi informado formalmente pela Procuradora da República sobre desconto irregular, fraudulento. Não tinha como fiscalizar essas ACTs, os descontos? O senhor sendo um técnico, por que o senhor acionou algo que o senhor sabe que a sua instituição não tinha como fiscalizar? Isso não impede da assinatura do ACT, mas o INSS realmente não tem condição, hoje, da forma que está, de fazer o controle dessa modalidade. Culminou essa parceria de tanto tempo nesse disco, né? Tem várias composições, inclusive, que a gente já tocava naquela época, né? Que a gente fez uma formação um pouco diferente, né? Estúdio A, neste sábado, 8h, aqui na TV Senado. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Objetos, documentos, roupas, fotografias. Cada detalhe guarda a memória de quem construiu nossa história. Cada detalhe conta sobre quem fomos, quem somos e para onde vamos. No museu, o passado ganha voz, ganha vida, ganha sentido. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Declara aberta a segunda reunião da Comissão Mista da Medida Provisória 1309 de 2025. O objetivo desta comissão destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de debater a medida provisória número 1309 de 2025. Em atenção ao plano de trabalho aprovado na reunião anterior. Com o objetivo de otimizar os trabalhos da comissão, a presidência fará 2 mesas de debates para o dia de hoje. Dizendo aqui, cumprimentar o nosso relator,
senador Fernando, de Alagoas, grande alagoano. Nós começamos hoje, líder Guilherme Campos, um ciclo de debates aqui para ouvir os representantes da nossa sociedade nos setores. E temos aqui um plano de trabalho aprovado e durante os debates nós vamos definir aqui junto ao nosso relator, aos presidentes das casas, se faremos mais ou menos reunião com alguns setores para encontrar um meio caminho técnico e político para atender todo o nosso povo através aí dos setores que engloba essa medida provisória. Quero convidar aqui para tomar lugar na primeira mesa os seguintes convidados: Pedro Henrique Jocondo Guerra, chefe de gabinete do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio do presidente Alckmin. Seja bem-vindo, Pedro. Também o Guilherme Melo, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Seja bem-vindo. Venha para cá. E seja bem-vindo. O Roberto Pojo, secretário de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e Inovação de Serviço Público. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, comunico que esta reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania e na internet no endereço senado.leg.br e-Cidadania. Ou pelo 0800 aqui da casa, 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal assim que a apresentação ou as apresentações forem utilizadas pelos expositores. Na exposição inicial, cada convidado poderá fazer uso da palavra por até 10 minutos. Se houver necessidade aqui, a gente intervém, dependendo como estiver indo o tema. E como dizia a minha avó, quem tem cabelos brancos, manda na mesa. Então, a gente consulta aqui o nosso relator, se é para continuar ou se é para parar. Tá, boa tarde a todos. E prazer aqui estar com vocês. Vamos ver como é que a gente dá prosseguimento nessa MP. Então, o Nelson vai vir para cá? Vai na segunda rodada. Ah, é na segunda rodada, né? Então, tá bom. Vamos começando, né? Vamos lá. Vamos começar dando a palavra aqui ao Pedro Henrique Jocondo Guerra, chefe de gabinete do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Com a palavra por até 10 minutos, se fizer necessário. Boa tarde a todas e a todos. Eu cumprimento o nosso estimado relator, o senador Fernando Farias, o nosso presidente Cezinha de Madureira, os meus colegas de governo aqui presentes, o Pojo, o Guilherme Melo, o nosso ministro Nelson Barbosa, que está aqui na audiência também, estimados empresários, todos aqueles que assistem. É uma satisfação poder, em nome do vice-presidente, trazer uma palavra sobre esse tema que se tornou manchete e se tornou constante, mais do que tudo, na nossa dinâmica de comércio exterior, dada a relevância do parceiro envolvido, que são os Estados Unidos da América. Por esse motivo, eu agradeço desde já a iniciativa. Um desafio dessa monta, senador, exige de fato o envolvimento do legislativo, o envolvimento da nossa comunidade empresarial e certamente os seus representantes de classe. Nós realizamos, desde o começo deste ano, uma série de reuniões comandadas pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, com o setor produtivo. Foram mais de 300 encontros com empresários dos mais diversos ramos da nossa economia, dos serviços, da indústria, do agro, da agroindústria, de todas as regiões do país, direta ou indiretamente, quero dizer, eles por si só ou representados por meio de federações. Também acompanhamos com bastante interesse e otimismo as missões que foram realizadas a Washington desde que foi anunciado o chamado tarifaço. A primeira delas
por parte dos nossos senadores, e aí desde já cumprimento o senador Nelsinho Trade pela iniciativa, em conjunto com outras lideranças, senador Jacques Wagner, senadora Tereza Cristina e tantos outros, Esperidião Amin, que estiveram juntos nesse primeiro momento para prospectar as perspectivas de um acordo com os Estados Unidos. Na sequência, uma missão também da CNI, extremamente alvissareira, em que puderam travar contatos com fornecedores, com representantes do governo americano, com parlamentares dos Estados Unidos, sempre no esforço de sensibilizá-los sobre a importância de termos aí uma fluidez na nossa relação econômica com os Estados Unidos, que completa, no plano diplomático, 200 anos, uma relação contínua, densa, complementar. O perfil do nosso comércio é muito peculiar, ele é um comércio intrafirma majoritariamente, uma vez que de um lado a outro os produtos que são remetidos são utilizados em processos produtivos, o que mostra a sinergia dos nossos atores econômicos. Os Estados Unidos, às vezes não se tem muita clareza sobre isso, mas é bom sempre frisar, é um parceiro superavitário em relação ao Brasil. Então, o Brasil figura ao lado de outros países como o Reino Unido e Canadá, com o qual os Estados Unidos mantêm superávites constantes, né? Quando você computa serviços, esse superávit monta as dezenas de bilhões de reais no acumulado dos últimos 15 anos. Mais de 9 mil empresas brasileiras exportam para os Estados Unidos e dessas, uma boa parte é de pequenas, médias e microempresas que têm no mercado americano uma elevada dependência. O Brasil está presente em 23 estados dos Estados Unidos. Às vezes não se tem muita clareza, né, da dimensão da integração. Os Estados Unidos, da mesma forma, estão presentes de maneira generalizada no nosso território. Então, dentro desse espírito de cooperação, de sinergia, de apaziguamento, por assim dizer, nós realizamos essa série de encontros e buscamos estabelecer um conjunto de iniciativas sob a orientação do presidente Lula para abrir novos mercados, minimizar os efeitos das tarifas anunciadas e transformar aquilo que é um desafio em uma oportunidade. A gente estabeleceu basicamente, e os meus colegas poderão certamente detalhar as especificidades, inclusive aquilo que foi matéria de medidas infralegais, 5 grandes frentes de atuação. A primeira delas é a questão do crédito, que o BNDES, com a sua equipe extremamente diligente, mapeou como sendo uma necessidade fundamental do nosso setor produtivo, tanto para o giro como para investimento, adaptação das suas capacidades instaladas, diversificação de mercados. Essa MP, a MP 1309, vocês vão observar, ela é muito focada, muito transparente, ela é muito precisa nos encaminhamentos que busca oferecer para esse desafio enfrentado com os Estados Unidos, e ela aloca 30 bilhões de reais oriundos do nosso superávit, do FGE, para o estabelecimento de linhas direcionadas a esse público. Além disso, o próprio BNDES, isso não é escopo da medida, mas é bom que se diga, é um esforço grande que o banco tem feito, também estabeleceu uma linha complementar de 10 bilhões de reais para empresas afetadas. Na segunda frente, foi estabelecido um conjunto de medidas para expandir a nossa política de compras governamentais. É algo que o Estado brasileiro já faz há tempos, mas que, dada a premência, sobretudo nesses setores que têm produtos perecíveis, nós identificamos como essencial para evitar traumas maiores. Essa medida específica foi objeto de uma portaria conjunta já do MDA e do MAPA, e ali se estabeleceu um conjunto de NCMs, né, as nomenclaturas comuns do Mercosul, que já estão sendo, né, para falar a verdade, objeto de aquisições pelos governos estaduais e municipais. Em seguida, nós procuramos manter os canais abertos com os Estados Unidos, né, por meio do diálogo, por meio de diversos encontros, nesse momento ainda virtuais, com as lideranças do governo americano, que foram engajadas nesse processo. O chamado USTR, Departamento de Comércio, Tesouro, então, esses grandes atores envolvidos no processo.
Além disso, e isso também é objeto dessa MP, há a previsão do regime de drawback, né? O regime de drawback, para quem não sabe, é aquele utilizado para promover exportações, beneficiando aqueles que importam insumos, né? com o benefício tributário, contanto que o utilizador do regime comprove as exportações. Ora, no momento em que as exportações estão incertas, é nada mais adequado do que termos alguma cautela em cobrarmos, né, as contrapartidas por parte dos utilizadores desse regime. Então, nós adiamos pelo prazo de 1 ano, vejam, novamente, bastante foco na medida, para aqueles que direcionam seus produtos para os Estados Unidos. Finalmente, e aí eu cumprimento o presidente Jorge Viana e a iniciativa da Apex, a Apex e outros atores da iniciativa privada têm feito esse esforço também, nós estamos buscando diversificar mercados. Então, mapeamos ali um conjunto de mercados alternativos para os quais, possivelmente, poderiam ser direcionados os produtos que o Brasil vem recebendo elevações tarifárias. A MP, como eu disse, ela tem esse caráter focado, ela é uma medida pontual, mas ela é absolutamente necessária. Nós temos recebido no Ministério setores de todo o país, dos mais variados elos das cadeias. Então, cito aqui apenas a título de ilustração, empresários do ramo da madeira, que vem sofrendo muito lá no estado do nosso senador Esperidião Amin, os nossos exportadores de imóveis lá no estado da minha mãe, o Paraná, pessoal do açaí lá no Pará, pessoal dos pescados no Ceará, e nós vamos descobrindo peculiaridades, áreas como colágeno, o nosso café, que também foi alvejado, embora tenha um pouco mais de flexibilidade para lidar com a tarifa. Então, o esforço tem sido todo nessa linha. Secretário. Eu prometo que já vou me encaminhando para o fim. O esforço tem sido todo no sentido de mitigar os efeitos do tarifaço, e ele é complementado, e de maneira extremamente pontual, e ele é complementado pelo PLP apresentado pelo nosso senador Jacques Wagner. Eu tive a curiosidade de ver as emendas apresentadas a essa MP, e a boa notícia é que boa parte das emendas que foram apresentadas estão endereçadas no PLP 168. Então, cito aqui o mais emblemático, que é o Reintegra. O Reintegra é o regime utilizado por algumas de nossas micro e pequenas empresas no seu processo exportador também. Nós ampliamos o Reintegra para essas empresas e, paralelamente, seguimos com o objetivo de um lado, reduzir as tarifas nesse esforço de negociação, tarifas que foram elevadas, e, de outro, ampliar os nossos parceiros e diversificar os mercados para onde temos endereçado a nossa produção. Agradeço em nome do vice-presidente, presidente, a gentileza do convite, senador, e ficamos à disposição para outros esclarecimentos lá no MDIC, viu? Desde já, muito obrigado pelo espaço. Ainda bem que o senhor não é de Pindamonhangaba, como o presidente Alckmin, né? Que aí lá vem histórias, né? Bom, eu tenho algumas perguntas para fazer ao senhor, mas deixar aqui para a sequência, a gente faz aqui algumas anotações e a gente vai discutir um pouco junto com as cooperativas, as associações e por aí vai. Vamos ouvir agora a explanação do Guilherme Melo, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, aqui representando o ministro Fernando Haddad. Obrigado, deputado Cezinha de Madureira. Agradecer o convite para estar aqui nessa comissão, tanto ao deputado quanto ao senador Fernando Farias, nas pessoas de quem cumprimento todos os parlamentares que participam aqui dessa comissão. Queria também cumprimentar os meus colegas, Pedro, o Pógio, o Nelson, o Guilherme, que vão estar aí na segunda rodada, e toda a equipe da assessoria parlamentar aqui que tem acompanhado os trabalhos. Eu acho que é muito importante entender o âmbito que a gente está discutindo essa MP, né? O que nós estamos presenciando
hoje no mundo é uma mudança muito importante do ponto de vista das relações econômicas internacionais. Eu acho que o único paralelo que a gente tem na história, do ponto de vista das relações comerciais com o que a gente está vivendo hoje, é ali a década de 20 e 30, o entre guerras, com um movimento muito protecionista, isolacionista de alguns países, o fim de uma hegemonia, surgimento de uma nova hegemonia, de novos blocos econômicos, e foram momentos historicamente muito turbulentos, como nós bem sabemos. E nós estamos vivendo hoje, novamente, uma turbulência muito grande no que nós pensamos ser algo consolidado. As regras globais, internacionais, de relação econômica entre as nações. Não só econômica, mas vamos nos focar aqui no tema econômico, né? Então, por exemplo, o regime econômico global pós-década de 70 e 80, que teve as suas características construídas a partir dos Estados Unidos, né, da nação hegemônica, os Estados Unidos, estão sendo subvertidos agora pelos Estados Unidos, né? A ideia de livre comércio, de livre circulação de pessoas, o liberalismo mais na sua forma tradicional. E é nesse âmbito que o Brasil se viu envolto numa nova postura do governo americano de fechar suas fronteiras para os seus maiores parceiros comerciais. Não é só o Brasil, certo? Diversos países com até uma relação comercial mais acentuada do que o Brasil sofreram e seguem sofrendo com as tarifas impostas pelo governo americano, e as próprias empresas americanas vêm sofrendo os efeitos dessa tarifação na sua estrutura de custos, não à toa. Aproveitando uma pausa na sua fala aqui, como a gente tem juízo na cabeça, quem paga a conta está aqui. Eu quero pedir a secretária a colocar uma mesa aqui, uma cadeira aqui ao meu lado, convidar aqui o diretor Nelson Barbosa do BNDES. Vem sentar aqui com a gente, porque depois ele que vai pagar a conta, né? Então, não adianta nada a sua fala bonita aqui, minha do senador, e depois não ter quem ajuste a conta aqui no BNDES. Desculpe, secretário, pode continuar. Sem problema. Seja bem-vindo, diretor. Então, eu acho que dentro desse cenário, o Brasil, ele, de alguma forma, tem uma característica diferente por dois motivos. O primeiro deles é que a dependência da economia brasileira em relação aos Estados Unidos, hoje, é muito menor do que foi no passado. Isso, digamos assim, cria uma situação diferente para o Brasil do que, por exemplo, se você for comparar com o México, ou mesmo com o Canadá, que aqui o Pedro citou, que é um parceiro histórico dos Estados Unidos, ou muitos países europeus, que têm uma dependência na sua relação comercial com os Estados Unidos muito grande. O Brasil, hoje, em torno de 12% das exportações são destinadas aos Estados Unidos. Nós temos uma maior diversidade de parceiros comerciais, e isso se deve, em grande medida, a um esforço muito grande, desde os governos do presidente Lula, passando agora, mais recentemente, vejo aqui o Guilherme, o esforço do ministro Fávaro de abrir novos mercados para a nossa agricultura. Então, essa diversificação nos protegeu um pouco do ponto de vista macroeconômico. O que eu quero dizer? O impacto macro geral sobre a economia brasileira da tarifação é menor hoje do que seria se essa tarifação fosse feita 20 anos atrás. Isso não quer dizer que essa tarifação não nos preocupa, porque, apesar do impacto macroeconômico não ser tão significativo, o impacto setorial pode ser muito significativo. O que isso quer dizer? Existem alguns setores da economia brasileira que têm uma maior dependência, uma maior relação com a economia americana.
E esses setores, principalmente no caso de produtos industrializados, que são feitos meio que sob medida para a indústria americana, eles têm mais dificuldade de se adaptar e encontrarem novos mercados, certo? Então, o Pedro citou aqui o setor de imóveis, o setor de couro mesmo, que foi muito impactado, né? Então, desde o início, que foi anunciado lá desde os 10%, quando foi anunciado o Brasil na menor alíquota, os 10%, nós já estávamos trabalhando com a construção de modelos para estimar o impacto econômico da tarifação. Obviamente, quando essa tarifação sai de 10% para 50%, esse cenário ganha mais força, certo? E nós finalizamos os nossos modelos quando os Estados Unidos anunciou exatamente sobre quais produtos seria imposta a tarifa de 50%. E nós chegamos, com os nossos modelos que foram divulgados nos boletins da SPE, há um cenário onde o impacto no PIB não é propriamente significativo, é entre 0,1 e 0,2, a depender do cenário, nesse ano e no próximo. Existe um impacto esperado em emprego, que apesar de, no geral, não parecer significativo, mas, como eu disse, setorialmente, em alguns setores específicos, tem impacto, né? E nós construímos essa MP e o PL que nós enviamos através do senador Jacques Wagner, exatamente para mitigar esses impactos. Mas é muito importante dizer, a MP ela tem um potencial grande com essa linha de 30 bilhões, a atuação do BNDES, as taxas de juros bastante subvencionadas dessas linhas que já estão, eu vou deixar aqui para o Nelson já colocar um quadro de quanto já rodou, quanto de consulta já teve, mostrando que a linha sim é efetiva, sim está sendo buscada, está sendo demandada e vai ajudar muito os setores mais afetados. Mas nós construímos também outras medidas que vêm em conjunto para fortalecer o nosso setor exportador. Por quê? Além das linhas de crédito, que servem tanto para custeio quanto para diversificação comercial, ou seja, para que as empresas busquem outros mercados para além do americano, certo? Diversifiquem os seus clientes. As linhas de crédito também servem para investimento e para inovação. Então, elas são linhas de crédito abrangentes o suficiente para darem conta dessa nova realidade que eu coloquei aqui no início, uma nova realidade das relações econômicas globais, que vai exigir que as nossas empresas se preparem para um ambiente competitivo mais difícil. E, para isso, elas precisam investir, elas precisam inovar, elas precisam se adaptar. Então, essas medidas não pensam só no impacto imediato, mas também nessa questão estrutural. E eu queria complementar com o que tem também previsto no PL que nós enviamos. Porque lá também tem uma previsão de uma reconstrução e uma renovação do sistema de financiamento à exportação brasileiro. Porque o sistema de financiamento à exportação no Brasil acabou sendo desmontado ao longo do tempo, né? Nos últimos anos, basicamente, não se financiava exportação, não tinha linhas de crédito, só grandes empresas, em particular a Embraer, conseguia crédito para exportação, outras empresas não, enquanto todos os nossos parceiros, inclusive países em desenvolvimento, têm estruturas de financiamento à exportação e tem, inclusive, Exim Banks, bancos destinados a financiar a exportação. Então, nós criamos lá, e eu já encerro com isso, no PL, também uma renovação do ponto de vista do sistema de financiamento e exportação. Ampliamos o acesso ao FGE, certo? Isso já está aqui na MP, porque tiramos algumas travas que bloqueavam pequenas empresas de acessarem o FGE.
nós também estamos criando aqui, criando não, na verdade já foi criado pelo Congresso há mais de uma década, mas estamos efetivando o Fundo Garantidor de Comércio Exterior, que estamos transformando num fundo de primeiras perdas, que vai ter muito mais agilidade e vai proteger o Fundo Garantidor de Exportação para que esse processo de financiamento da exportação seja muito mais célere, né, com garantias, com fundo de garantia. Então, na verdade, o que eu queria trazer aqui à análise dos senhores é que essas medidas do Plano Brasil Soberano, elas não só mitigam o impacto imediato da tarifação americana, né, reduzindo a menos da metade nos nossos modelos, reduz a menos da metade os impactos negativos da tarifação no governo americano, como ela traz inovações. Ela traz uma renovação no sistema de financiamento à exportação, o financiamento à inovação, aos investimentos e, obviamente, a proteção aos empregos, que é algo muito importante de ser pensado, porque não só nós temos que preservar as empresas, mas também os empregos dos trabalhadores que trabalham nessas empresas. Então, eu reputo esse plano como um plano abrangente, que tem foco imediato na mitigação dos efeitos da tarifação, mas que é um passo importante no aperfeiçoamento e no fortalecimento do nosso sistema de financiamento e exportação, que vai perdurar e vai ser muito importante para essa nova fase do capitalismo mundial que nós estamos vivendo. Muito obrigado, secretário Guilherme. Eu passo a palavra ao Roberto Pojo, secretário de Gestão e Inovação do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Fique à vontade. Obrigado, deputado. Bom, boa tarde, deputado Cezinha, senador Fernando Farias, pelo convite de estar aqui. O ponto do MGI, dentro da MP de atenção, é a questão das compras públicas. E, primeiro, colocando que, para o objetivo da MP, conforme já foi dito aqui, o direcionamento, o foco no atendimento à emergência derivada das tarifas em setores específicos, né? Produtos que são identificados de cadeias específicas a partir de levantamentos do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Ministério da Agricultura, é uma estratégia fundamental para que o uso do poder de compra tivesse um efeito muito centrado, muito forte no atendimento a elevação das tarifas. Então, dentro da MP, como objetivo primário, era usar o poder de compra do Estado para mitigar os efeitos tarifários sobre essas cadeias específicas, e não uma medida mais ampla, sobretudo porque, conforme exposto pelo colega Pedro Guerra, a expectativa no avanço das negociações sempre foi muito presente, todo esse processo, e então não caberiam medidas maiores, né, mais amplas do que as necessárias naquele momento. Um segundo aspecto que é importante salientar, o processo agora de análise da MP. Foram apresentadas diversas emendas dentro do processo legislativo, e uma emenda em particular é de atenção hoje do MGI, que é a emenda 98, apresentada pelo deputado Vitor Lippe, que traz uma nova robustez a uma ferramenta que já existe dentro da Lei de Licitações e Contratações Públicas, que é a ferramenta de uso de margem de preferência, que é uma ferramenta que no Brasil a gente não usou historicamente de uma forma constante. Usamos no passado, deixamos de utilizar, e agora, a partir do primeiro ano do governo Lula, a gente restabeleceu o seu uso. E o que eu quero pontuar com isso?
O uso de margem de preferência é um instrumento utilizado no mundo inteiro, com intensidade muito maior, inclusive, do que utilizamos no Brasil, onde você dá preferência a produtos nacionais em processos licitatórios a produtos, sobretudo produtos de origem estrangeira. O que a gente percebe, né, em relação às compras públicas e o momento agora, a gente já vinha discutindo, construindo esse processo do uso do poder de compra, como eu coloquei aqui, obviamente acelerado pelos episódios que derivados do aumento de tarifas. Mas foi renegado dentro do processo de contratação pública geral. A gente tem algumas leis específicas que trabalham, sobretudo, hoje em dia, agricultura familiar, lei de incentivo à inovação, mas fora desse escopo, a gente pouco utiliza o poder de compra do Estado como indutor de desenvolvimento. Quando a gente fala de compras do Estado, estamos falando, dependendo da metodologia, de 12% a 16% do PIB brasileiro. É o que anualmente o Estado brasileiro compra nos seus 3 níveis e nos 3 poderes. A construção de uma política de uso desse poder é o que a gente coloca, que as compras públicas deixam de ser um procedimento de aquisição de recursos para a construção de políticas públicas e ela passa a ser uma política pública per si. Então, é dentro desse pano de fundo, dentro desse fundamento, que a gente acredita que essa emenda 98 traz mais robustez para esse instrumento que a gente cresce nesses últimos anos de uso do poder de compra do Estado. Dentro dessa concepção de ampliação, né, desse poder de compra, também tem o desenvolvimento dentro do Ministério da Gestão. Então, estamos construindo quase 1 ano e meio agora, devemos lançar no final desse ano, a Estratégia Nacional de Contratações Públicas. É trazer um conjunto de diretrizes, com um plano de ação, de como cada ente da federação pode e deve usar o seu poder de compra dentro do seu território, no caso da União, dentro do país como um todo. E o que a gente percebeu, né, a partir dos dados que a gente tem, da observação do que foi feito nos últimos anos no Brasil em relação a esse poder de compra. Países como o próprio Estados Unidos, ele utiliza uma margem de preferência que, em vários casos, atinge 100%. Do valor, ou seja, uma empresa americana tem um diferencial ali, uma vantagem competitiva de 100%. O estrangeiro tem que conseguir superar essa margem para poder ser ele o vencedor de um processo licitatório dentro para o Estado americano. No Brasil, a gente está falando de uma margem de 10% hoje, 1/10 disso, o que nos dá uma capacidade muito menor de fazer com que a gente consiga induzir os nossos processos. E dentro da construção da Estratégia Nacional de Contratações Públicas, acho que vale a pena destacar 2 elementos. Como eu falei, ela vai ser lançada em todos os seus detalhes, mas tem 2 elementos aqui, que é uma discussão pública, já escutamos mais de 1.500 pessoas no país inteiro, fizemos oficinas regionais, escutando gestores estaduais, municipais, conversamos muito com a Confederação Nacional da Indústria e suas federações. Então, é uma construção pública e colaborativa e conjunta, como deve ser uma matéria como essa. Mas o ponto central que a gente observa é que, por N razões que todos nós conhecemos, o nosso processo de contratação pública sempre ficou muito pautado na perseguição, como costumo brincar, inclusive, do menor preço a qualquer custo. Então, isso fez com que a gente direcionasse esse potencial todo de compras públicas apenas para aquisição de insumos, para a construção das nossas políticas públicas, observando o menor preço. E nem sempre o menor preço é a melhor escolha. Isso também vale para as contratações públicas.
Isso ensejou a gente investir muito em grandes processos de centralização, porque dava escala, você tinha uma série de ações, só que isso acabou acontecendo em detrimento de você valorar fornecimentos locais, cadeias produtivas locais e todo esse processo que a gente está trazendo para a ótica das compras públicas. E isso vale também, não só olhando o país em relação a fornecedores, né, de produtos estrangeiros, mas como também uma própria dinâmica interna, onde cada estado e cada município também faça uso do seu poder de compra para indução de desenvolvimento local. Então, é nesse contexto que a gente acredita que toda essa discussão fortalece a ideia, esse projeto, do uso de um instrumento que, via de regra, tirando essas ações muito pontuais, foram renegadas nesses últimos anos, muito em conta, como foi essa perseguição do menor preço. E agora a gente vê que existe não só um ambiente como uma necessidade, mas com uma construção de um consenso que sim, a gente pode ir nesse caminho. Inclusive, a lei que substituiu a 8666, a 14133, traz uma série de elementos nessa direção, e o que a gente está tentando construir no Ministério é o uso de todos esses elementos, de todas essas ferramentas. E para finalizar, o que a gente percebe também é que a modulação da reação, né, em face às ações tomadas pelos Estados Unidos foi essencial para garantir que o processo de diálogo não só continuasse, como ele apresentasse ao longo desse tempo avanços. Então, não só foram feitas para além da última manifestação explícita do próprio presidente americano, também acho que ressaltar que alguns produtos tiveram suas tarifas reduzidas na coisa de 2 semanas atrás, se eu não me engano é isso, né, Pedro? Então a gente entende que os instrumentos que a gente tem à nossa disposição para o estabelecimento dessa relação, eles estão sendo modulados e estão sendo utilizados na medida correta para manter, ao mesmo tempo que mantém a porta do diálogo aberto, mostra o que nós podemos trazer para dentro do Estado brasileiro como ação, caso seja necessário qualquer tipo de medida, mas para o bem de todos, entendo que o caminho agora está sendo muito mais de distensionamento do que, obviamente, de um horizonte de recrudescimento dessa relação. Então, esse é um pouco resumidamente, a visão do Ministério da Gestão e Inovação no papel que o uso do poder de compra tem dentro desse debate. Obrigado. Muito obrigado, querido secretário. Fazer uma pergunta aqui para o Pedro. Eu acho que você tem uma boa resposta para isso aqui. Pergunta dos nossos internautas, né? Audiência pública, o público participando. Por que o governo federal não quer dialogar com o governo dos Estados Unidos? Existe isso? Não, com certeza não. A predisposição do governo tem sido de total diálogo, né? E nós temos reiterado sempre que possível isso, né? Houve algumas interlocuções do vice-presidente, como é de conhecimento público, com algumas autoridades, da mesma maneira do ministro Mauro Vieira, e eu acho que mais recentemente, de forma mais expressiva, para inclusive criar esse ambiente propício à negociação, esse contato, ainda que breve, entre o presidente Trump e o presidente Lula. Então, acho que as coisas têm caminhado, temos que respeitar, né, o tempo das negociações, afinal de contas, também a mesma dificuldade que o Brasil passa, vários outros parceiros dos Estados Unidos atravessam, e esse é um ponto que eu acho muito importante frisar, deputado, porque essas tarifas, elas precisam ser observadas
em termos absolutos, mas também em termos relativos, né? Então, nós tivemos esse cuidado de mapear aquilo que, embora o Brasil tenha sido penalizado, foi aplicado de maneira generalizada para os nossos parceiros. Então, são alguns números que eu gosto de enfatizar e que eu tive o cuidado de validar com a nossa secretária de Comércio Exterior, que são os seguintes. Então, nós temos um universo de mais ou menos 23,3%, isso dados agora desse mês, né? De um universo de produtos que estão sob a égide da chamada seção 232, e ali temos cobre e diversos outros produtos, mas isso é geral. Então, estamos no mesmo pé de igualdade que os nossos parceiros. Nós temos um universo de produtos sujeitos àquela tarifa de base de 10%, né, que foi anunciada no começo do governo, de 16,7%, quase 17%. Temos um universo de 25%, ou seja, 1/4 da nossa exportação, que está sem adicional nenhum de tarifa, nada, zero. E temos um universo de quase 35%, esse sim, que está sendo tarifado em 10% mais 40%. É muito complexo porque os regimes são muito complexos, né? Os produtos têm peculiaridades, regimes próprios. E é importante, como frisou o Pojo, dizer que isso é muito dinâmico. Então, anúncios têm ocorrido com alguma frequência. Há cerca de 2 semanas, acho que um pouco mais até, tivemos a informação de que a celulose estava totalmente fora das tarifas, né? Ontem tivemos algumas informações de investigações próprias em relação a alguns móveis e em relação a alguns tipos de madeira. Então, isso tem se atualizado o tempo inteiro e o governo trabalha incessantemente para criar essa sensibilidade em relação aos nossos parceiros de que há espaço para a gente reduzir, até porque isso se reflete claramente no consumidor americano, né? Nós estamos falando, as madeiras aqui de Santa Catarina, por exemplo, são utilizadas na construção civil, são madeiras que atendem especificações do mercado americano. Calçados, a mesma coisa, o nosso café, idem, isso tudo chega na mesa e na vida, né, dos americanos de uma maneira geral. Ou seja, o problema não é só para o empresário brasileiro, também e sim o americano. Sim, com certeza, com certeza. Agora, a pergunta em específico aqui existe o diálogo? Existe. Eu pude presenciar várias vezes o presidente Alckmin, inclusive recebi com o presidente Hugo Mota na Câmara, o embaixador em exercício dos Estados Unidos aqui no Brasil, né? E ele ali muito interessado em dialogar. O duro é que ele falava uma coisa, mas daqui a pouco a embaixada falava uma coisa, mas vinha outra notícia. Mas eu tenho presenciado, então, esse diálogo está existindo. Sim, tem seguido ali pelos caminhos institucionais, de maneira muito cuidadosa, né, respeitando esse timing dos presidentes, né, até porque eu acho que essa vai ser a grande linha, né, de quem serão os interlocutores, qual que vai ser o mandato, qual que vai ser o cronograma, para que cada um comece a se mobilizar nesse esforço de negociação, né? Então, acho que a gente fez, digamos, esse primeiro esforço, né, de cuidar daquilo que estava na nossa alçada, que era gerenciável, né? E agora estamos nessa linha aí. Eu acho que esse primeiro movimento foi muito positivo para poder estreitar os canais com os parceiros americanos. Muito obrigado, Pedro, secretário Pedro. Eu indago ao nosso relator, algum parlamentar, se quer fazer algum comentário com a mesa aqui, fazer alguma pergunta. Mais ou menos ao Pedro aí, Pedro. A gente já está pegado mais ou menos nessa relatoria e a preocupação da gente ela sempre está bem voltada para os pequenos que estão fora da cadeia, né? Que os grandes sabem se defender, umas caterpillars da vida, né? E o que pode ser feito por meio de ações, e há uma pergunta aqui para fazer, instrumentos infralegais para identificar o cadastro de forma ágil em poucas semanas, pequenos produtores e fornecedores que precisam acessar os recursos e benefícios da 1319, mas que não são percebidos e elegíveis com base nos sistemas oficiais de comércio exterior.
Como é que seria isso? Muito obrigado pela pergunta, senador. Essa é uma preocupação que é real, né? Não deve ser desprezada. O BNDES, com a sua equipe e o seu enorme conjunto de dados, fez um grande esforço para não deixar ninguém de fora, né? Essa foi a orientação do presidente, algo bastante horizontal, focado, evidentemente, mas com esse cuidado, né, de não deixar ninguém de fora, né? Então, nós não deixamos aquelas pessoas físicas, né, que integram, né, o processo exportador, não deixamos as micro e pequenas que exportam, às vezes, açaí, produtos com menor agregação de valor, mas que tem uma grande dependência para a sua renda, né, e tem uma grande dependência do mercado americano como destino. E nós temos discutido bastante isso. Eu sei que a Secretaria de Indústria, com o nosso secretário Wallace, tem falado bastante com o secretário Guilherme Mello, com o secretário Dario, para que os fornecedores, né, ou seja, os elos, aí a montante, né, do processo exportador, não sejam deixados de lado. É um cruzamento de dados complexo, né? Não é simples, inclusive deve respeitar aí, sigilos, enfim, todos os normativos aí de proteção de dados, mas esse esforço tem acontecido e não é diferente do esforço que a gente já fez para mapear CNPJ a CNPJ, empresa a empresa, quem está com mais dificuldade, para que a gente faça algo extremamente diligente, transparente e eficaz, né, para que o dinheiro chegue a quem precisa, de fato, né? Então, isso está ocorrendo, respondendo a sua pergunta, senador. Eu tenho dúvidas, e talvez o secretário Guilherme ou o próprio ministro Nelson possa comentar, se isso seria feito no âmbito de portaria, se seria feito no âmbito da MP. Eu tenho a impressão que no âmbito de portaria a gente poderia tratar do tema. Acho que não haveria necessidade de tratar no âmbito da MP, mas é uma preocupação real e nós estamos bastante atentos, senador. Deputado Fernando Marangoni, de Santo André, São Paulo. Boa tarde, senhor presidente, meu querido amigo, deputado Cezinha. Boa tarde ao relator, senador Fernando Farias. Boa tarde a todos da mesa, todos os convidados. Eu tenho algumas perguntas aqui, bem rápidas e objetivas. Embora a medida provisória responda à crise do tarifaço, o setor entende que as medidas são paliativas e não integram um planejamento de longo prazo para o agro e para o comércio exterior brasileiro. Aí vai uma pergunta. Como o governo pretende assegurar sustentabilidade orçamentária para essas medidas emergenciais sem comprometer o equilíbrio fiscal? Acho que eu faço todas, senhor presidente, e depois a mesa responde todas, pode ser? Segunda pergunta. Por que não houve integração mais clara com o planejamento agrícola e com políticas estruturais do agro, em vez de respostas apenas conjunturais a crises externas? Pergunta número 3. O Plano Brasil Soberano pode ser considerado como um marco permanente de política comercial ou ficará restrito a uma reação emergencial às sobretaxas dos Estados Unidos? E aí eu já estendo essa pergunta, se houver algum recuo novo por parte dos Estados Unidos, como será vista a medida provisória? E a última pergunta, como a Fazenda enxerga os efeitos de outras possíveis subvenções ou aumento do escopo original da medida provisória, se realizado com o objetivo de proteger o mercado nacional e aumentar as exportações. Muito obrigado, senhor presidente. Eram essas 4 perguntas, e aí eu deixo à vontade para... Mas começando aqui pelo Guilherme. Obrigado, deputado Marangoni, sempre à disposição. Obrigado, deputado. Perguntas muito importantes. Bom, vamos começar pelo tema fiscal, que apareceu logo na sua primeira pergunta, deputado. É muito importante dizer que nós tomamos muito cuidado para que as medidas que nós anunciamos respeitassem as regras fiscais e uma perspectiva de equilíbrio orçamentário. Portanto, por exemplo, as medidas que nós anunciamos na MP, a linha de crédito operada pelo BNDES, ela não tem impacto primário, certo? Ela não tem impacto primário. São recursos que estavam no Fundo Garantidor de Exportações,
parados, vamos dizer assim, há muito tempo parados lá, porque, como eu disse, a estrutura de financiamento e garantia à exportação no Brasil foi desmontada ao longo dos últimos anos, então você praticamente não tinha mais crédito à exportação, tinha muito pouco crédito à exportação, então o fundo garantidor não garantia nada, foi acumulando. O que a gente fez? A gente permitiu que uma parte desse superávit financeiro fosse direcionada para servir como fonte de financiamento. E essa fonte de financiamento muito mais barata do que seria se o banco usasse o recurso próprio que ele tem com a taxa de juros atual. Então, ela não tem impacto primário e tudo que nós estamos propondo que possui impacto primário, nós colocamos no PL, que foi encaminhado pelo senador Jacques Wagner, e que são medidas que nós achamos que têm uma importância muito mais do que conjuntural, aí já entrando na segunda questão. Por quê? Em primeiro lugar, são medidas para nós capitalizarmos os fundos garantidores para pequenas e médias empresas. Nós sabemos que não basta disponibilizar crédito barato. Para a empresa acessar o crédito, ela bate lá no BNDES ou nos seus bancos repassadores, né, que o BNDES não opera diretamente só para algumas empresas, ele opera por uma rede bancária bastante ampla. E aí ela bate lá no banco, no seu banco, e fala, olha, eu quero esse crédito aí. Independente da taxa de juros, a primeira coisa que o banco pergunta é, ok, eu vou te dar o crédito, mas você tem alguma garantia para me oferecer? E a microempresa, a pequena empresa, muitas vezes tem dificuldade em oferecer uma garantia. Então, nós previmos aportes no Fundo Garantidor de Operações do Banco do Brasil e no Fundo Garantidor de Investimentos, o FGI do BNDES. Esses aportes têm sim impacto que, por serem voltados para uma emergência, para uma particularidade, eles se enquadram do ponto de vista de um crédito extraordinário, mas isso continua impactando meta fiscal. Então, nós colocamos isso no PL, certo? Nós também, e aí continuando a resposta sobre se é uma questão meramente conjuntural, emergencial ou se é algo estrutural, eu queria retomar o que eu disse na minha resposta inicial. O que nós estamos aproveitando também aqui é para reconstruir o sistema de crédito e garantia à exportação no Brasil. E isso vai ser muito importante como uma resposta ao tarifaço, porque o Brasil precisa diversificar os seus parceiros, precisa encontrar novos mercados, precisa manter o mercado americano na medida do possível, certo? Independente das negociações, como o Pedro muito bem colocou, são conduzidas aqui pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, pelo Ministério das Relações Exteriores, pelo ministro Fernando Haddad em suas conversas com o Tesouro Americano e agora, obviamente, pelo presidente Lula, diretamente com o presidente Trump, mas independente disso, essas medidas, elas fortalecem e recriam um sistema de financiamento e exportação com um aporte extra, que é esse aporte no FGCE, o Fundo Garantidor de Comércio Exterior. Então, ele não é apenas um plano emergencial. Claro que o foco dele é em quem foi mais afetado, quem perdeu mais. É na pequena empresa, em quem teve mais de 20% do seu faturamento afetado com a tarifação, nas empresas, mas ela, como disse o Pedro aqui, tem uma abrangência bem ampla, atende o conjunto total de empresas que foram afetadas e traz dentro de si essa remodelação do sistema de crédito e exportação, que é o grande tema estrutural que nós estamos trazendo aqui nessa MP e no PL que nós enviamos sobre o Plano Brasil Soberano. Não sei se eu deixei passar alguma, eu poderia... Deputado Marangoni. Não, presidente, deu química aqui nas respostas. Então, tudo certo. Deu Obrigado, química, deputado. então tá certo. O nosso nobre relator, por favor. Eu acho que para o Guilherme essa, assim, nessa cadeia, principalmente na madeira, a madeira é muito falada, né? Eu tive na viagem, sempre falo-se muito em frutas, em abelha, e na madeira, o Amin não deixou falar, né? Não deixou de falar em cima dela. Então, além dela, 75% é exportado para os Estados Unidos, essa é uma cadeia grande.
Mas, além disso, de ter essa flexibilização do BNDES, das empresas, tudo, ela precisa de uma flexibilização também na área trabalhista. Isso aí é uma coisa possível com vocês? Contempla isso? Boa pergunta, senador. Esse tema foi discutido quando nós fizemos a MP, porque havia uma demanda de um conjunto de empresas, inclusive do setor da madeira, mas não só, da possibilidade de fazer algumas flexibilizações, ou layoffs, ou antecipação de férias, ou banco de horas, ou uma série de medidas de gestão de pessoal, literalmente, para lidar com esse momento inicial, que é um momento de choque, é um momento que às vezes paralisa até uma empresa, até ela encontrar um novo destino para o seu produto, encontrar um outro parceiro, ou mesmo manter o seu parceiro através de investimentos financiados aqui pelas linhas que nós propusemos. O que nós dialogamos com o Ministério do Trabalho é que a CLT hoje já permite que isso seja feito, que essas flexibilizações sejam feitas através de acordos coletivos. Então, o que nós trabalhamos é na criação de uma Câmara especializada no Ministério do Trabalho de facilitação desses acordos. Então, qualquer setor que queira ter interesse em construir um acordo para flexibilização desses temas, ele vai ter uma facilidade grande, uma agilidade grande para fazer frente a essas pressões mais imediatas. Então, nós também pensamos, por isso que o tema não foi incluído em nenhuma medida legal, porque a lei já permite isso. Ela permite que esse tipo de coisa aconteça em acordos coletivos, o que é o correto, certo? Que você sente com seus trabalhadores, fala, olha, a situação é a seguinte, nós estamos sendo afetados em tanto, temos que paralisar, temos que fazer um layoff, etc. Faz um acordo, isso aconteceu, por exemplo, foi muito utilizado durante a pandemia, por exemplo, certo? Então, eu acho que nós temos instrumentos possíveis e ágeis para lidar com os efeitos sobre a gestão da força de trabalho nas empresas mais afetadas. Senador relator, deu química? Como disse o Marangoni? Química, deixa eu fazer uma pergunta. Vou fazer uma nova pergunta a ele para ver se dá química nessa aí. É o seguinte, o Nordeste ele é muito forte em cana-de-açúcar. Tem várias associações de fornecedores de cana que, inclusive, tem uma emenda que eles pedem como fosse uma subversão para contemplar, porque o Nordeste perdeu a cota americana. Cota americana que pegam quase umas 50 empresas lá, e isso interfere no preço, interferindo no preço, baixa na cadeia, certo? Então, está havendo essa reivindicação de... Agora, só que isso, ele impacta em subvenção nas contas públicas, que ele não está contemplando com isso. Então, a Fazenda tem disposição para discutir isso, sobre cana-de-açúcar, para os fornecedores de cana, que são uma turma muito grande. Não, concordo plenamente, senador. O senhor sabe que nós, liderados pelo presidente Alckmin, recebemos, o Pedro colocou aqui, eu não participei das 300 reuniões, que foram muitas, mas eu participei de várias delas, e vários setores, o de madeira, o de pescados, de manga, o de açúcar, cada um com a sua particularidade, claro. Alguns rapidamente conseguiram redirecionar a sua produção. Eu me lembro uma visita do presidente Lula ao Acre, com os produtores, se não me engano, eram de castanhas. E o produtor chegou para ele e falou, olha, nós já conseguimos redirecionar. Aí o presidente falou, mas saiba que o que você precisar, a gente vai tentar ajudar. Ele falou, não, mas nós conseguimos já redirecionar o nosso produto. Isso vai acontecendo com uma série de produtos. Então, as medidas que nós tomamos aqui, obviamente, são medidas pensando no conjunto dos setores, né? Nós não criamos nenhuma
determinação particular para um setor. Esse setor pode isso, aquele setor pode aquilo. O recorte que nós fizemos foi por impacto no faturamento. A empresa que tem um impacto maior da tarifação sobre o seu faturamento, essa tem acesso a um conjunto maior de benefícios. A empresa que tem um impacto menor tem acesso a outro conjunto de benefícios, que é fazer justiça. Justiça é tratar, não é tratar os desiguais de forma igual, né? Quem sofreu mais tem que ter um pouco mais de apoio, quem sofreu menos continua tendo apoio, mas de uma forma um pouco diferente. Agora, isso não impede, senador, que no âmbito de uma discussão mais ampla, que não envolva, porque não é só a questão da tarifação. Muitas vezes tem outras questões que estão afetando, por exemplo, o setor agrícola. Nós anunciamos, poucas semanas atrás, uma grande renegociação das dívidas rurais, né, usando recursos do Fundo Social, 13 bilhões de recursos do Fundo Social, e mais um conjunto de incentivos para os bancos fazerem a renegociação. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque essa política aqui, ela é uma política que está olhando o tema da tarifação especificamente, seus impactos e a necessidade de nós fortalecermos os mecanismos de financiamento de exportação. Mas cada um desses setores tem temas específicos. E eu entendo que, por exemplo, o setor de cana tem um impacto indireto com a questão das cotas e temas específicos, que nós podemos lidar, não necessariamente aqui nesse âmbito, mas com um outro conjunto de políticas que nós temos. Nós temos desde o Plano Safra até um conjunto de políticas públicas voltadas para inovação, investimento no campo agrícola, etc., que podem ajudar a dar uma resposta para cada um desses setores. Então, o Ministério da Fazenda sempre está aberto a receber os setores, ouvir essas demandas e pensar qual é o melhor desenho de política para atender cada um deles, mas, obviamente, sempre tomando cuidado, como o senhor colocou, no impacto nas contas públicas, porque, assim como o Congresso, nós também valorizamos muito a nossa busca por equilibrar as contas públicas e criar um ambiente de justiça tributária. Eu estou achando, Guilherme, que não deu liga aqui na sua resposta para o senador, não, viu? Eu acho que você foi bem inteligente na resposta aí e acabou não respondendo se vai atender o setor de cana ou não. Teríamos que receber, deputado, a demanda específica, entender qual é o tema e qual é a proposta, porque se é uma proposta de subvenção, por exemplo, isso tem impacto fiscal. Não cabe, assim, na minha visão, a gente, dentro de uma MP, que é uma MP que está tratando de todos os setores afetados, começar a tratar de cada setor especificamente, porque senão isso aqui Mas nós podemos receber e tratar... Em resumo, não dá para atender, na questão do governo, aqui não dá para atender nessa medida provisória, essa resposta? A medida provisória, ela é pensada para o conjunto dos setores afetados. Se tem um tema específico de um setor que está com alguma dificuldade particular, às vezes não necessariamente ligada à tarifação, mas que tem impacto indireto, nós podemos receber esse setor e pensar dentro das políticas disponíveis como a gente pode fazer essa interlocução e construir esse caminho. Então, é isso que eu falaria, para a gente entender qual é a demanda e tentar construir alguma solução. Ok, eu vou me juntar aqui com o Cezinha e a gente vai conversar isso lá com vocês. Fazer só uma observação, presidente. Por favor, Pedro. Muito rapidamente. O vice-presidente, senador, está bastante atento nessa preocupação dos produtores da região, né? Tem uma peculiaridade que é a cota que existe aí desde os anos 60, né, com os americanos, e abrange os países caribenhos, né, o Brasil, o Nordeste brasileiro, enfim. E, dada a peculiaridade, eu concordo. Eu acho que a gente precisa colocar os termos, né, até onde o setor pode ir, o que não dá, quais foram os impactos, mapear isso com precisão, para colocar posteriormente nessa mesa de negociação com os americanos. Eu acho que esse é um ponto meritório. A gente pode colocar isso como um elemento, um ponto de preocupação e debater
qual vai ser a lógica e os principais itens, né, dessa negociação. Mas eu acho que, como é uma MP mais horizontal, mais abrangente, né, o foco aqui no caso teria que ser o do impacto da tarifa, efetivamente, né? Como o regime tem essas peculiaridades, eu acho que a gente consegue tratar em outro âmbito. Como é o caso das investigações, só para que fique claro, dos setores que estão abrangidos, por exemplo, pela seção 301 ou pela seção 232. A Embraer, que conseguiu sair, né, da tarifa majorada de 40%, continua com 10% e vem se defendendo no âmbito de um processo específico que é o da seção 301. Então, eu acho que a gente tem que mapear com precisão onde estariam os produtores ali do Nordeste para fazer essa força-tarefa, né? E eu acho que essa atualização dos dados é fundamental para a gente saber qual tem sido o impacto efetivamente no setor. Mas a gente conversa subsequentemente, senador. Vai ser um prazer. Obrigado. Obrigado, senador Fernando Farias. Agora, Pedro, até é bom levar essa mensagem ao presidente Alckmin, viu, deputado Marangoni? Que esse também é um setor afetado. E nós temos aqui, na Câmara dos Deputados especificamente, nós temos vários parlamentares, muitos parlamentares, cobrando neste setor. E eu me recordo que eu ainda era deputado estadual, e chegando aqui em Brasília para resolver um tema, na época eu acho que era o líder André Moura. E aí um técnico falou assim, olha, mas isso aqui não cabe. Ele falou, meu filho, o que se reúne na Praça dos Três Poderes, de um dia para a noite, aprova no Senado, na Câmara e está resolvido. Aí cabe ao governo concordar ou não. Então, eu acredito que nós vamos achar um meio termo aqui para atender esse setor nesta medida provisória. Então, vai ser o desejo da Câmara dos Deputados. Nós vamos dialogar aqui com o Senado e especialmente com o presidente Alckmin para que possamos ter sucesso. Mais alguma pergunta, mais alguma fala aqui, algum esclarecimento? Não havendo mais esclarecimento, quero agradecer. Pois não, deputado Marangoni. Rapidamente, eu queria perguntar se, eu acho que, obviamente, né, esses aportes dos fundos garantidores aqui, o FGO com o Pronamp vai financiar até 100% do valor das operações, e se tem alguma ação do governo no sentido de apoio técnico aos pequenos, microempresários que vão ter aí o teu crédito garantido, facilitar o acesso ao crédito, mas também facilitar o acesso aos mercados. Muito obrigado, deputado Marangoni. Você quer falar, Guilherme? Desculpe, muito brevemente, deputado, eu acho que o Pedro já citou aqui a Apex, que tem trabalhado com esse apoio técnico para a questão dos novos mercados, e nós temos o SEBRAE também, que tem feito um trabalho excepcional, o presidente Décio Lima, em construir essas linhas e essas políticas de apoio, principalmente para os empresários de menor porte, né, para as micro e pequenas empresas. Então, sim, temos essa preocupação, seja do ponto de vista da diversificação, de acessar, como essas empresas vão acessar novos mercados, seja do ponto de vista da própria organização interna da empresa. Muito obrigado. Eu quero agradecer aqui ao Guilherme, ao Roberto e também ao Pedro, pedir para vocês retornarem aos seus lugares, e já que ao meu lado o nosso Nelson Barbosa, sempre ministro da Economia, quero convidar aqui o sempre deputado, líder Guilherme Campos, do PSD de São Paulo, hoje secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, representando aqui o ministro Fávaro e todo o Ministério. E também aqui já ao meu lado, ele que vai assinar o cheque para pagar a conta, o diretor do Planejamento e Relações Institucionais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, o Nelson Barbosa. Quero aqui dar bem-vindo aos senhores e já passar aqui a palavra ao nobre querido Guilherme Campos. Por favor, fique à vontade por até 10 minutos ou o tempo que achar necessário. Muito bem. Obrigado, presidente, deputado Cezinha de Madureira. É de uma grande responsabilidade essa sua presidência num tema que tem
um impacto direto na vida de todos nós, e temos certeza que a participação do Parlamento, com a sua presidência e com a relatoria do senador Fernando Farias, vai nos ajudar em muito a coroar todo o esforço do governo federal nesse enfrentamento. Especificamente dentro do mapa, dentro do agro brasileiro, todas as ações foram, todas elas foram coordenadas pelo ministro Carlos Fávaro, dentro do mapa, ministro Paulo Teixeira dentro do MDA, e aqueles que nos antecederam aqui deram um panorama muito amplo de tudo aquilo que está acontecendo, mostrando o grande esforço que foi feito pelo governo federal, sob a liderança do presidente Lula, e que delegou ao vice-presidente Geraldo Alckmin toda a coordenação das conversas com os diversos setores dos Estados Unidos. E aqui no governo, tudo foi muito bem trabalhado, deputado Cezinha. As ações foram muito objetivas, foram ações muito claras. Opa! Quase deu química aqui, vamos lá. Solúvel em água. E dessas ações, notamos que os impactos foram muito minorados. Dentro do Ministério da Agricultura, a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais, que é encabeçada pelo secretário Luiz Rua, que temos aqui a Ana Lúcia representando, vem desempenhando um importante papel, dando suporte a toda a peregrinação do ministro Carlos Fávaro pelo mundo, abrindo mais de 440 novos mercados ao agro nacional, diminuindo a importância relativa dos Estados Unidos nas exportações do agro brasileiro. Esses impactos foram muito setorizados, muito específicos e vêm sendo diluídos por várias ações, desde ações conduzidas pelos empresários, pelos empresários dos diversos setores, diretamente com seus pares lá nos Estados Unidos. O secretário Guilherme Melo sabe que isso daí é muito importante para que provoque do outro lado também. O secretário Roberto Poggio sabe que também as... Pensei que o deputado Marangoni fosse perguntar alguma coisa para o mapa, mas não vai. Melhor assim, melhor assim. E todas as ações que foram desencadeadas vindo da iniciativa privada nos ajudaram muito no convencimento. E a grande reação que nós estamos vendo, principalmente naquilo que cabe ao agro, é o aumento de preço nos Estados Unidos. O Brasil é extremamente competente e competitivo. Seus produtos que são colocados mundo afora são produtos de altíssima qualidade, total sanidade e absolutamente competitivos e campeões de mercado. A capacidade do agro brasileiro em chegar mundo afora com produtos especificamente do jeito que o cliente quer é extraordinária, extraordinária. E vai fazer falta para o consumidor dos Estados Unidos. Nós vemos no médio prazo que esse impacto no preço do lado de lá vai fazer com que haja uma mudança de pensamento, e enquanto isso vamos socorrendo aqueles que precisam do socorro de imediato, com as ações já expostas aqui e com a participação importante do BNDES. Sempre o ministro Nelson Barbosa vai poder nos colocar todas as ações que foram disponibilizadas para os nossos exportadores, e com um olhar especial ao médio e pequeno. O grande se vira de um jeito muito mais rápido, com muito mais sustentação. Agora, o pequeno e médio, que ao longo dos últimos anos, diria até décadas,
vem sendo incentivado pelo próprio governo brasileiro para exportar para os Estados Unidos. Chega uma hora, o outro lado chega e fala, não quero mais. É duro. Nós temos que achar aí as ações com as mitigações necessárias e estão sendo encontradas. E tudo isso vai nos dando tempo para que a normalidade se reinstale. Com isso, eu encerro a minha participação, me coloco aqui à disposição do presidente, do relator, aos parlamentares, tanto do Senado como da Câmara, para quaisquer perguntas que se façam necessárias. Obrigado, sempre deputado Guilherme Campos. Com a palavra, nosso Nelson Barbosa, sempre ministro, que foi um grande ministro da Economia, hoje aqui conosco para assinar o cheque. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado Cezinha. Queria cumprimentar também o senador Fernando Farias, secretário Guilherme Campos, secretário Guilherme Melo, secretário Roberto Pojo, Pedro Guerra, chefe de gabinete do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Nós, no BNDES, estamos encarregados, deputado, das linhas de crédito, né? Das linhas de crédito e parte dos recursos dos fundos garantidores. Acho que todos que me precederam já fizeram um bom panorama. Eu trouxe aqui um detalhamento do BNDES, que eu deixo uma cópia com o senhor e com o senador também. E todo esse material está disponibilizado aqui na comissão. Eu já trarei alguns números de como foi a execução desse programa. Mas, para ficar dentro do tempo, e dada todas as intervenções que já me precederam, eu gostaria de ir mais para as linhas, né? Então, um pouco da linha do tempo, do que foi feito. No dia 5 de abril, o governo americano colocou uma tarifa de 10%, então todos que exportam para os Estados Unidos sofreram uma alíquota de 10%. No dia 9 de julho, foi anunciado aquele adicional de 50%. No dia 30 de julho, isso foi flexibilizado para cerca de 44% do valor exportado pelo Brasil. Então, nem todos sofreram alíquota adicional. Essas alíquotas começaram a entrar em vigor em agosto. Uma semana depois, o governo publicou esse MP, senador, enviou para o Congresso. Precisava saber primeiro qual o tamanho antes de fazer MP. Aí teve várias necessidades de regulamentação, um trabalho muito intenso das equipes técnicas da Receita Federal, da Secretaria de Comércio Exterior, do BNDES. Isso foi regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional, deputado, no dia 28 de agosto. No dia 11 de setembro, a equipe do MIDIC, né, divulgou a lista de produtos que poderiam, das empresas que poderiam pegar esses incentivos, linhas incentivadas, e uma semana depois a gente abriu o protocolo. O que a gente está falando aqui? A gente está falando de crédito e garantia. Além disso, o deputado perguntou, ainda tem uma outra parte que o Guilherme não colocou aqui, tem uma parte de reintegra, que é devolução de impostos, mas isso é necessário aprovar aquele PL, que eu entendo que é do senador Jacques Wagner, que abre espaço para que isso não seja considerado na meta de primário. Então, aí, isso também são outras coisas, eu acho que e o mesmo valeria... É o PL do Jacques Wagner. Eu acho que o senhor mencionou subvenção é gasto primário. Qualquer coisa que tratar de gasto primário tem que entrar nessa mesma questão de análise, me intrometendo aqui um pouco na pergunta que o senhor fez ao Guilherme, mas no caso de subvenção é gasto primário. Então, é por isso que a CMP não trata especificamente disso, ela trata de crédito, que não tem impacto primário. O que ela tem de crédito? Tem 30 bilhões de reais de recursos do FGE, a taxas incentivadas, 10 bilhões de reais de recursos próprios do BNDES, que a gente captou via aquela letra de crédito ao desenvolvimento. E, além disso, tem um aporte de 2 bilhões de reais no Fundo Garantidor administrado pelo BNDES, que é o FGI, que com isso pode garantir até 20 bilhões. Além disso, tem mais 2 bilhões e meio que são aportados no Fundo Garantidor do Banco do Brasil e nesse outro Fundo Garantidor, o FGCE, que vai ser, a gente espera, o novo Fundo Garantidor para uma política mais estrutural. Como é que a gente dividiu? E esse é sempre um desafio em toda a política pública, né? Como você aloca os recursos entre os públicos. Então, o que o governo fez, a partir de várias discussões com o setor, lideradas aí pela equipe do Guilherme, do Pedro Guerra, de todo mundo da MDI, que foi dividir o grupo em três faixas, deputado. A gente pegou quem foi afetado em até 5% do seu faturamento. Quem foi afetado de 5 a 20 e acima de 20. Então, quem foi até 5 foi o menos afetado.
Então, quem foi menos afetado pode pegar essa linha do BNDES, que é o que a gente chama de BNDES complementar, uma linha de capital de giro com uma taxa próxima da de mercado, em que a gente está usando os recursos que a gente capta na LCD com aquele incentivo tributário. Então, a gente consegue emprestar um pouco abaixo do que seria se usasse a taxa Selic. Tá? Para quem foi afetado de 5% a 20%, pode pegar o crédito BNDES, mas pode pegar também uma linha já com juro incentivado para diversificar suas exportações, que a gente chama de giro de diversificação. Então, você pode pegar uma linha para buscar novos mercados e pode acessar o Fundo Garantidor de Crédito, do BNDES, sem fazer uma contribuição. É um Fundo Garantidor de Crédito que, principalmente a micro, pequena e média empresa, é muito importante para dar acesso ao crédito. E quem foi mais afetado, além dessas linhas, pode pegar mais 3. Pode pegar um capital de giro, que não precisa comprovar a exportação, capital de giro para absorver a perda de receita, e 2 linhas para financiar investimento. Uma para bens, máquinas e equipamentos, né, bens de capital, e uma para investimentos. Então, esses são os produtos que foram colocados pelo governo. Aí que tem uma descrição das condições. Então, no caso do BNDES, são recursos que a gente capta um pouco em torno da Selic, então a gente empresta a partir da Selic com mais 0,65, e aí tem um spread de crédito, valor mínimo de 50 milhões e máximo de 5% da receita operacional bruta, limitado a 500 milhões por empresa, né, com prazo de 5 anos, carência de até 2, o cliente que escolhe. E um outro giro para diversificação, esse com um juro um pouco mais baixo, que aí é a Selic mais 0,35, né? Se for para... ou então sofre ali uma taxa em dólar, deputado. Uma taxa em dólar mais 0,60, tá? Para micro, pequena e média empresa. Para a grande é um pouquinho maior, porque a grande pode suportar um custo maior. Prazo de 7 anos com até 1 de carência. E aí para diversificar as exportações. Então, todos os exportadores dos Estados Unidos, todos foram afetados com a alíquota de 10%, podem pegar essa linha do BNDES. Agora vamos para a linha com juros incentivados, que é o recurso que vem do FGE. Então, a gente tem esse giro de diversificação para diversificar os mercados, em que você tem que apresentar, dentro do prazo do contrato, uma exportação. A taxa de juros, aí nesse caso, ela é até 8,19%, seja para qualquer porte de empresa, grande ou pequena, prazo de 5 anos com 1 de carência, o valor equivalente ao compromisso de exportação. Nas operações indiretas, que para micro, pequena e média empresa, até 35 milhões, para as grandes até 50. E para quem pegar direto no BNDES, normalmente são grandes empresas, até 200. Essa linha eu vou mostrar no final, é que tem saído mais. Tá? O giro emergencial, essa não precisa comprovar a exportação, basta comprovar que foi afetada em até mais de 20%. Aí tem uma lista preparada pela Receita Federal, pela Secretaria de Comércio Exterior das empresas afetadas, tá? Com a taxa fixa de até 8,19 para micro, pequena e média empresa, até 10,31 para grandes, também 5 anos de prazo, 1 ano de carência, com os mesmos limites operacionais. Tá? Esse é para absorver receita, que mais ou menos equivalente ao que aconteceu durante a Covid, uma empresa que subitamente perdeu uma receita, pode pegar esse giro sem necessariamente ter que comprovar uma exportação. E como esse choque também vai requerer, por parte de várias empresas, novos investimentos, porque para buscar novos mercados elas têm que adaptar seus produtos, suas linhas de produção, elas também podem ter que fazer investimento, tanto em máquinas e equipamentos quanto em estruturas. Foi criada, então, uma linha para investimento, deputado, aí com a taxa mais baixa ainda, 7,13% ao ano, máximo, para qualquer porte de empresa, com prazo de 5 anos e carência de até 1, investimento, no caso de bens de capital, no caso de um projeto de investimento, uma nova fábrica, uma nova estrutura, até 10 anos, com 2 de carência. Também com limites para evitar que uma empresa grande pegue uma parte dos recursos. Então, esses são os produtos de crédito incentivado que a gente tem. Tá? O senador tinha perguntado, tem uma cláusula de emprego nas linhas com crédito incentivado, não aquela do BNDES. Você vai pegar o volume de emprego que a empresa teve em 12 meses, até junho, até o dia anterior, lá o anúncio inicial da tarifa, e ela pega o empréstimo, 5 meses depois que ela pegou o empréstimo, começa a contar. Ainda a partir desses 5 meses, durante 12 meses, ela tem que manter a mesma média de emprego. Esse eu entendo que é uma das coisas que o senador Amin está querendo adaptar, querendo discutir com o governo. Isso é uma proposta que o governo fez inicialmente. A gente sabe que o efeito sobre os setores é diferenciado, mas é basicamente muito próximo do que a gente foi feito durante a Covid também.
quando você tem recursos incentivados, se cobra algum compromisso de emprego. Então, esse é o compromisso que está hoje para as linhas incentivadas. Isso não é matéria da lei, né? Isso é uma matéria de regulamentação pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério da Fazenda. Tá? Vocês não vão encontrar isso no texto da lei, mas apesar de não estar no texto da lei, a gente sabe que isso é uma coisa importante. Tem o Fundo Garantidor, todos podem, que é um fundo que já existia, que agora você pode acessar quem for os mais afetados por esse tarifaço, aqueles que seja até 5%, acima de 5%, acima de 20%. Tá? Esse aporte, esses 2 bilhões que vão ser colocados nesse fundo garantidor, como é um gasto primário, é uma despesa primária, ele depende da aprovação daquele projeto de lei que o senador Jacques Wagner colocou, para autorizar que isso não seja contado para a meta fiscal. Porque, do contrário, se colocar isso, ia ter que cortar em outro lugar, já aumentando mais o desafio que o governo está tendo do contingenciamento. Aos números, o que a gente tem até ontem? Né? Até o número até ontem, o senador Fernando Faria pediu que a gente trouxesse. Então, a gente tem de consultas no BNDES 5 bilhões. 15 segundos. Sendo que a maior parte, a gente vê ali mais ou menos 2,9 bi de capital para diversificação de exportação, laranja, e 2,1 de capital de giro. Já foram aprovados, principalmente as operações indiretas, né, aquelas que são micro, pequena e média empresa, que é mais automática, foram aprovados 2,1 bilhões de reais. A maior parte, aí, nesse caso, foi de capital de giro, que é uma linha com procedimento e documentação mais simples. Né? A outra, como é diversificação, exige apresentar um contrato de exportação. Foi apresentado o pedido, mas ainda está sendo processado esse contrato de exportação. O que a gente tem de... Não está passando? Pode passar o próximo? Aí, por estados, né? Como foram os protocolos pelos estados? Pode voltar um pouco aí. O protocolo pelos estados... Agora voltou aqui, obrigado. Então, a maior parte dos pedidos estão concentrados na região sul e sudeste, que são as áreas mais afetadas. A maior parte do Rio Grande do Sul em São Paulo. São Paulo com 1.200 bi, Rio Grande do Sul com 1.200 bi, São Paulo também com quase 1.200 bi. Depois, Paraná com 672 milhões, Santa Catarina com 451, e aí começa a entrar Centro-Oeste e outros estados. Né? Se a gente pegar por aprovação, aí a maior parte das aprovações tem São Paulo com 537 milhões, seguido do Paraná com 387 e Santa Catarina com 316, e é bem São Paulo e Sul, que são justamente setores de madeira, setores mais industriais que foram os mais afetados. Até agora foi isso o que apareceu mais nos pedidos ao BNDES. Em termos de protocolos por tipo de produto, também foi uma demanda que nos foi feita para apresentar, a maior parte na indústria de produtos alimentares, né, 1,5 bi, seguido de comércio, que aí são principalmente traders, né, aqueles que compram os produtos e vendem, 471, e em terceiro lugar os produtos de madeira. Tá? Em quarto, o produto metal mecânico também é uma coisa que a gente exporta bastante para os Estados Unidos. E aí as aprovações, nesse caso aí a madeira já pula para o segundo lugar. Primeiro lugar continua sendo produto alimentício, com 639 milhões, e os produtos de madeira com 424. Isso dos 30 bilhões de recursos que foram disponibilizados a taxas incentivadas. Então, até agora, foram 13% dos recursos já foram apresentados em termos de pedido, né? Sendo que metade disso, 6,5%, já foi aprovado. As linhas de investimento, deputado e senador, a gente espera que elas venham depois, né? Que primeiro as empresas estão pegando os recursos para absorver o impacto, para diversificar o mercado, e tem 30 bilhões, então tem espaço, né? Que eu acho que é uma preocupação também, será que quando eu chegar vai ter recurso? Tem espaço, e a gente acha que, à medida com o tempo, os pedidos vão começar a ir para o investimento também. É natural nesse tipo de programa que, inicialmente, os primeiros pedidos vinham para giro e depois eles vão para o investimento. Foi assim no Rio Grande do Sul, onde em 4 meses a gente aprovou cerca de 20 bilhões. Inicialmente começou com giro, depois foi para o investimento. E aí o BNDES tem feito várias reuniões em cidades para apresentar esse produto, como é que acessa, o que você tem que apresentar, né? E vou deixar aqui, até para quem estiver assistindo e no site da Câmara,
você tem lá um QR Code que você entra e você pode acessar botando o CNPJ da empresa e você vê se aquela empresa está na lista que o governo fez, em qual grupo que ela está. Se ela está no grupo até 5%, de 5 a 20% e acima de 20%. Esse grupo determina quais os produtos a que essa empresa tem acesso. E ela pode pedir diretamente no BNDES, se for uma empresa com valor maior, uma empresa grande, ou ela pode pedir numa rede de bancos que já opera com o BNDES, que eu não trouxe aqui, senador e deputado, mas a gente pode disponibilizar também a lista dos bancos que já estão operando essas linhas. Então, o que a gente tem colocado, principalmente para quem está ouvindo o setor empresarial, quem ainda não o fez, pode procurar diretamente o BNDES ou pode procurar o seu gerente, o seu banco, para saber se essas linhas estão sendo oferecidas por esses bancos. E também no site do BNDES a gente tem os bancos operadores dessa linha. É isso. Muito obrigado. Desculpa ultrapassar o tempo. Que é isso. Vamos aumentar o tempo, porque é muito importante esse tema. Senador Fernando. Nelson, só uma curiosidade. Você falou laranja, a laranja está contemplada? Agora você me pegou. Tem que pegar na lista. Laranja não teve a alíquota majorada. Ela ficou só nos 10%. Então eu vi errado. Ficou na primeira tarifa, né? Primeira. Ficou na tarifa. O setor de laranja pode pegar aquela linha do BNDES que está disponível para todos. Aí ele pode pegar também? Aquela que está disponível para todos, ele pode. Ela sendo contemplada lá com o Trump já? Porque todos levaram 10%. Então, todos que exportam para os Estados Unidos podem pegar essa linha do BNDES. Pelos 10%. Pelos 10%, aqueles 10 bilhões. Quem teve uma tarifa maior, aí pode pegar, dependendo do tamanho do impacto, para pegar as outras linhas. Certo. Então, como o Guilherme falou aqui, essa parte do grande, ele é fácil dele operar, ele está no site, tá? Então vamos aos pequenos, né? Quer dizer assim, eu tive contato aí, nessa história da fruta, né? São quase 4 mil pessoas que têm de 2 a 5 hectares lá em Petrolina, né? Que operam tudo. Então, o BNDES vai dar um suporte aí para ver como é que chega a eles, né? Para esses pequenos, né? Tanto da fruta como de pescado, né? Que são 2. Pescado, me falaram que é 1 milhão de pescadores rodando nisso no sul. E 3.500 lá entre Pernambuco, no Nordeste, né? Com lagosta, essa coisa. Então, como chegar neles, né? Que é a cadeia mais importante, assim, né? Que eles têm, vamos dizer assim, que eu soube que no Nordeste, parece que 15, não é trade, né? 15 exportadores, né? Que faz essa coleta deles e exportam, mas chegam para ele, mas não chega para os pequenos, né? E outra coisa que sempre me perguntam, Nelson, é quando houve essa coisa, é fundo garantidor, garantia. Existe algum crédito desse, existe alguma operação dessa que o fundo garantidor garante? Até quanto seria essa E depois é tudo normal? Me explica aí essas garantias. Eu vou começar de trás para frente. Então, o fundo garantidor, normalmente, ele garante uma parte da operação. Então, hoje, nesse programa, tem previsão de usar 3 fundos garantidores. 2 já estão funcionando, já existem. Um terceiro que vai ser criado, e isso vai levar um pouco mais de tempo. O que já existe? Existe o Fundo Garantidor de Operações, FGO, no Banco do Brasil. Ele é focado muito para a microempresa, faturamento até 4.800.000, acho que esse é o limite lá da MPME. E tem o Fundo Garantidor de Investimento, que é administrado pelo BNDES. Eu posso dizer para você, eu tenho um detalhe do BNDES. O que acontece? Toda empresa que está naquela faixa de afetada em mais de 5%, ela pode pleitear, se for uma operação indireta, né? O BNDES não pode garantir, o fundo que a gente administra não pode garantir para a gente mesmo. Então, a gente está falando de operações indiretas, que grandes ou pequenas podem pegar. Você pode pleitear. Na hora que você pleiteia esse fundo, o fundo vai garantir parte da operação. Então, automaticamente, o banco vai cobrar um juro menor, porque o risco é menor. Ele garante até 80% da operação. Então, se eventualmente essa operação der algum problema, tiver uma inadimplência, o fundo vai cobrir 80% e o banco que emprestou vai cobrir 20%. É uma coisa que a gente já usou no Rio Grande do Sul e já usou na crise de 2008, que esse é um fundo que o presidente Lula criou na crise de 2008.
Tá? Foi útil lá, depois na Covid, Paulo Guedes botou 20 bilhões nesse fundo, ajudou o deputado a atravessar a Covid. E aí no Rio Grande do Sul foi colocado um recurso e agora foi colocado 2 bilhões para isso. Então ele garante 80%. Então, nas operações indiretas, principalmente micro, pequena e média empresa, se teve um impacto de mais de 5%, ela pode pedir esse fundo, tá? Sem encargo para ela. Então o fundo vai garantir 80%, isso permite que o banco cobre um juro menor e aquela taxa máxima ali, que é 8 e pouco, ou 7 e pouco, pode até cair, tendo a garantia desse fundo. No caso das frutas e dos pescados, esse a gente está trabalhando, o Guilherme Melo tem liderado essa discussão, que é uma discussão bem também com a Receita Federal, como é que a gente pega os pequenos, até para os não especialistas, acontece muito de um produtor pescado de fruta, ele não é o exportador direto, ele vende para uma empresa comercializadora, que a gente chama trader, e essa empresa exporta para os Estados Unidos. E aí na lista lá do governo aparece o CNPJ da empresa. Nessa primeira leva, deputado senador, a gente foi para atender os exportadores. A gente sabe que agora tem esse desafio dos fornecedores, é um desafio rápido, que pode ser resolvido no MP, mas talvez tenha que ser resolvido mais rápido ainda. Então, a gente está trabalhando aí para as próximas semanas, via uma portaria, regulamentar o acesso a esses fornecedores. E é muito importante até, deputado, conversar com os lideranças, com os prefeitos, com os governadores, porque tem que ter algum tipo de cadastro. Como é que eu vou identificar, né? Porque a gente também não quer desvio de função. A gente sabe da restrição fiscal. Então, a gente está vendo como é que a gente coloca, se é uma área geográfica, se é um determinado setor, tem que ter uma comprovação que essa empresa já existia, já vendia, né? E a gente tem maneiras de fazer isso. Isso pode ser feito via uma portaria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e do Ministério da Fazenda, estabelecendo critério para nós do BNDES, estabelecendo critério, dizendo qual é o CNPJ, automaticamente já pode acessar. Tá? Então, acho que isso que agora que as equipes estão vendo qual a melhor forma, geográfica, receita, produto, justamente focado nesse setor que o senhor falou. Fruticultura, apicultura, pescado, pequenos produtores que não são os exportadores diretos, mas vendem para grandes traders que então exportam. Só mais uma dúvida. O senhor falou ali que pode 200 milhões, 500 milhões, esse fundo garante 80% disso? Não. Ele tem um limite de valor. Agora deixa eu perguntar aqui para os meus universitários, são tantos números. Ele garante até 10 milhões, garante 10 milhões. Então, ele é feito para micro, pequena e média empresa. Então, ele garante operações até 10 milhões. Bom, mais alguma coisa, senador? Nosso decano aqui, senador Esperidião Amin, passa a palavra a Vossa Excelência já aqui nos finalmente com o nosso sempre ministro Nelson Barbosa, por favor. E aqui cortou tudo da madeira lá em Santa Catarina, viu? Eu vim aqui para replantar. Então tá certo. Eu acompanhei uma parte remotamente e quero agradecer tanto ao presidente quanto aos meus amigos aí presentes, o meu amigo Guilherme Campos e especialmente o senador Fernando Farias, e ao ministro Nelson Barbosa, e dizer que as preocupações que nós coletamos lá, tivemos o privilégio de estar lá em Washington em julho, então não vou rememorar o que já foi aqui descrito. O que eu acho é que nós temos que ter uma visão de equilíbrio para evitar perder a freguesia, vamos ser bem claros, por algo que eu acho que vai ser forçosamente passageiro. E depois de perder a freguesia, para recuperar, nós temos casos de um porto. Tivemos um caso recente do Porto de Itajaí. Era um porto exportador de container, ou seja, de mercadoria com valor agregado, tecnologia, teve as ações paralisadas. Para retomar o funcionamento, enfrentando uma competição cada vez maior, vale a pena para o país, o senador Fernando Farias, o senhor que é o nosso relator, gastar alguma coisa na expectativa de não perder a freguesia, para não perder o valor de marca, né, a relação de confiança, de qualidade, até de
às vezes de amizade que une comprador e vendedor, no melhor estilo pessoal, né? Então, eu queria cumprimentar pela instalação da comissão, nosso deputado, me colocar à disposição e dizer que pretendo ajudar em tudo que tiver ao meu alcance para o Brasil. O nosso relator, senador Fernando Farias, é lógico que tenho, como representante de Santa Catarina, o dever de priorizar as questões que nós conhecemos, mas sem perder o foco de que o problema é brasileiro. Nós estamos do lado certo e, por isso, se a gente puder não perder as coisas que se perdem pelo decurso de prazo, nós vamos ter os danos bastante reduzidos. Renovo aqui a minha confiança na dupla e estou à disposição para ajudar. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Esperidião Amin, na certeza de que vossa palavra é muito bem ouvida e uma das vozes do Congresso Nacional que todos nós admiramos. Então, a sua fala, com certeza, ela causa muito efeito em nossas ações. Bom, agradecer ao presidente Hugo Mota pela confiança de nos dar este trabalho, esta missão, o presidente Davi e o nosso senador, que é um querido, muito jeitoso aqui, e nós temos alguns embates pela frente aí, Guilherme, para tentar atender alguns setores que têm incansavelmente, doutor Nelson, nos procurado, e seja nessa medida provisória, em outra, mas nós vamos tratar nesta medida provisória 309 para que possamos atender todos os setores afetados. E muitas perguntas que chegam, as mais delas Guilherme, e as pequenas empresas, as menores empresas, se estiver dentro do padrão alcançado pela medida provisória, já estarão sendo atendidas. Os que não tiverem, nós vamos trabalhar com certeza para, de alguma forma, ser atendida. Até como eu disse aqui no início, até porque dizia um grande amigo meu aqui, que na Praça dos Três Poderes, o que não pode um dia, no outro vira lei, passa a poder. Então, só as casas se ajustarem aqui e achar o meio termo. Muito obrigado a todos vocês. E dizer sempre que, independente dos posicionamentos políticos, usando aqui a frase do senador Esperidião Amin, nós somos Brasil. Nós precisamos tratar do momento no que é necessário para trazer o melhor para os nossos brasileiros. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos, declaro... Antes de encerrar, nosso senador, já avisando que a semana que vem será às 15h30, para dar tempo todo mundo chegar, se Vossa Excelência concordar, e estou com a palavra para finalizar aqui. Não, é só dar um testemunho aqui, que desde que foi instalado agora, mas antes, da dedicação do BNDES, com o Nelson e a equipe toda já trabalhando em cima dessa medida, só para dar esse testemunho a vocês. Muito obrigado a todos vocês, Deus abençoe, está encerrada essa presente reunião. A pena para quem fornece bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes deve ser aumentada? Quais os prejuízos do uso nessa fase da vida? A coordenadora do Centro de Referência sobre Drogas e Vulnerabilidades Associadas da Universidade de Brasília, Andréa Galassi, e o coordenador do Grupo de Trabalho sobre Drogas e Violência da Sociedade Brasileira de Pediatria, João Paulo Lotufo, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 20h30. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Ciências, descobertas, invenções e curiosidades. No Museu de Ciência e Tecnologia, máquinas, invenções, experiências e desafios mostram como a humanidade transformou o mundo e como você também pode transformar. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize.
Essas 3 letras têm a enorme responsabilidade de transformar a Constituição, de atualizar. Desde 1988, a gente tem em vigor a chamada Constituição Cidadã, que marcou a retomada da nossa democracia. São exatamente essas 3 letras que representam as transformações da sociedade. E daí o nome, Proposta de Emenda Constitucional. Uma forma de atualização desse texto, onde estão os princípios e as normas de todo o funcionamento de um país. Dá para imaginar, né, que para fazer uma proposta dessas tem que ser algo muito importante. E olha só quem pode fazer: o presidente da República, 1/3 da Câmara, que significa 171 deputados, 1/3 do Senado, 27 senadores, ou ainda as Assembleias Legislativas Estaduais, com mais da metade de seus participantes. A PEC também tem que ser analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. É lá que eles vão analisar se o projeto está em harmonia com a Constituição. Aí depois tem que passar por 2 turnos de votação em cada casa legislativa. Ela pode ser aprovada integralmente, parcialmente ou pode sofrer alterações. E aí tem que começar novamente todo o processo. Tem alguns assuntos que não podem ser abolidos, são as chamadas cláusulas pétreas. Por exemplo, os direitos e as garantias individuais, a separação dos poderes e o voto direto. Uma PEC pode apenas ampliar e nunca restringir esses assuntos. E dentro do que pode ser alterado existem alguns exemplos. A reforma da Previdência, o teto de gastos públicos, a PEC que garantiu direitos trabalhistas das domésticas. Uma PEC, ao ser aprovada, vira emenda à Constituição. E a nossa Constituição já tem mais de 100 emendas. Entender o que é uma PEC é perceber também que tudo começa com o nosso direito de escolha, com o nosso voto. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Havendo número regimental, bom dia a todas e a todos. Desculpa o atraso, mas vamos para a nossa reunião. Bom dia aqui, meu vice-presidente, Chico Rodrigues. Foi ontem, mas hoje é da senadora Dorinha. Inclusive, já aproveitar e parabenizar a senadora Dorinha, nossa líder da bancada, pela passagem do seu aniversário. Bom, vamos lá. Havendo número regimental, eu declaro aberta a 24ª reunião da Comissão de Esporte da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nessa data, 1º de outubro de 2025. Senhoras e senhores senadores, convidados presentes, autoridades do esporte e todos que nos acompanham pela TV e a Rádio Senado. Inicio mais esta reunião da Comissão de Esportes do Senado Federal, compartilhando com todos um momento muito especial que vivi nos últimos dias. Eu tive a honra de acompanhar como convidada a fase final do Campeonato Mundial Masculino de Vôlei, realizada em Manila, nas Filipinas, a convite da Federação Internacional de Vôlei e da Federação de Vôlei das Filipinas e de autoridades filipinas, em especial a senadora Pia Caetano. Retornar àquele país onde vivia uma história de sucesso e vitórias com a camisa da seleção brasileira, quando participávamos do Grand Prix
do Mundial de Vôlei e onde tive muito amor e carinho por parte do povo das Filipinas. Foi, para mim, sinceramente, um motivo de profunda emoção. As homenagens que recebi, vindas de uma torcida que jamais apagou na sua lembrança, me apagou, aliás, de sua lembrança, trouxeram à tona recordações da época em que a então jogadora Leila pôde sentir, dentro e fora das quadras, a força e o calor humano daquele povo. Eu não posso deixar de registrar minha gratidão por esse reconhecimento e por tudo que vivi nesses dias. Na verdade, foram quase 30 horas de ida, mais 30 de volta, para ficar só 48 horas. Loucura, né, gente? Mas valeu cada momento, cada minuto ali no país, sinceramente. Nem nos meus melhores pensamentos eu iria imaginar ter tamanha recepção de um povo que está do outro lado, né, do planeta, um fuso horário de 11 horas, e depois de 25 anos, nós estamos falando de um hiato de 25 anos, um hiato geracional de 25 anos, você ser recebida, está aqui a Ana Moser, que jogou comigo, que participou comigo de inúmeras missões pela Seleção Brasileira de Vôlei. Eu vivi aquilo, eu fui junto com a Ricarda, que também jogou com a gente. Então, foi algo muito emocionante. Só para vocês terem noção, tem uma Leila na Seleção Nacional. E, por onde eu andava, tinha... Sem brincadeira, eu vi ali conheci umas 10 Leilas, né? De pessoas, de meninas, numa faixa etária de 17 a 22 anos, que tinham os seus nomes em homenagem à minha pessoa. Nossa, realmente foi algo muito interessante. Além das homenagens, eu cumpri uma agenda institucional com senadores e autoridades das Filipinas, sempre levando o esporte como tema central das nossas conversas. Tivemos a oportunidade de dialogar sobre a cooperação, intercâmbio esportivo e políticas públicas que podem inspirar tanto o Brasil quanto aquele país. E, por fim, eu tive a satisfação de testemunhar ao longo da quadra o final do Mundial Masculino de Vôlei entre as duas seleções da Itália e da Bulgária, e a honra de entregar as medalhas aos campeões da seleção italiana. Mas, senhoras e senhores, a vida esportiva brasileira também segue, nos trazendo motivos de orgulho e notícias importantes. Eu não poderia deixar de iniciar registrando o feito extraordinário, há cerca de 2 semanas, do nosso medalhista olímpico aqui de Brasília, de Sobradinho, o Caio Bonfim, que conquistou o inédito ouro na marcha atlética de 20 quilômetros no Mundial de Atletismo em Tóquio, depois de ter sido prata na prova dos 35 km dias antes. Mas este feito do nosso Caio, somado a toda a sua brilhante carreira, confirma que ele se tornou um dos maiores atletas da história do nosso país e certamente confirma que é um dos maiores marchadores do mundo na atualidade e ainda trará muitas alegrias, não só para Brasília, mas para o nosso povo, para todo o nosso país. No vôlei de praia, a Carol e a Rebeca, elas brilharam ao vencer a Tamela e a Vicky de virada, conquistando a etapa do Circuito Mundial, etapa que foi no Rio de Janeiro, no último final de semana. No boxe, Alisson Júnior sagrou-se bicampeão brasileiro, em torneio que garantiu ainda 4 medalhas para Roraima. Já na natação, o Brasil brilhou no Mundial Paralímpico, com as conquistas de ouro do Gabrielzinho e da Mariana Gesteira, e terminou a competição com a honrosa 6ª colocação. Na ginástica artística, o Brasil encerrou sua participação na Copa do Mundo da Hungria com 5 pódios. A nossa Flávia Saraiva encantou o mundo com ouro na trave e sua já tradicional dancinha. Tivemos também a dobradinha no solo de Júlia Soares, conquistando a prata, e Júlia Coutinho, de apenas 15 anos, com o bronze, além do bronze de Ana Luísa Lima, nas barras assimétricas. E ainda houve a conquista masculina da medalha de prata nas barras paralelas de Caio Souza. Todos esses atletas eu quero, em nome de toda a nossa comissão, dar os parabéns. E falando em ginástica, é importante registrar que Brasília foi confirmada como sede do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística para 2026. A cidade também foi escolhida para ser a capital do Mundial
de paraciclismo em 2029, consolidando-se cada vez mais como centro de grandes eventos, além do Mundial de Marcha Atlética, que vai ser no próximo ano aqui também em Brasília. Vamos torcer para o Caio, vamos torcer para o Brasil. Com certeza eu e o Chico, né, Chico? Temos participação ali confirmadíssimas na torcida pelos nossos atletas. Ainda sobre a capital, eu registro que os Jogos da Juventude Caixa Brasília 2025 chegaram ao fim, com grande sucesso, reunindo milhares de jovens atletas de todo o país e deixando um legado para a nossa cidade em termos de estrutura, né? Por fim, senhoras e senhores, eu não posso encerrar esta fala sem registrar com imenso pesar a perda de um ícone na narração esportiva brasileira, o jornalista Paulo Soares, o nosso amigão da galera, que nos deixou na última segunda-feira, aos 63 anos. Paulo Soares foi um dos principais narradores e apresentadores do nosso país. Tive a honra de ter jogos narrados por ele e sempre admirei sua competência e a capacidade única de transmitir com emoção, narrar com emoção, né, o esporte brasileiro, o esporte mundial. Mais do que um narrador, segundo todos os testemunhos, era um ser humano mais do que especial, a ponto de ter se tornado verdadeiramente o amigão de todos nós. Eu recordo ainda da dupla icônica que formou com o Antero Greco, que partiu há 1 ano e meio. Juntos marcaram época no programa Sport Center, levando informação, descontração e paixão pelo esporte a milhões de brasileiros. E hoje nos conforta imaginar que ambos estão novamente juntos em algum plano, claro, fazendo a alegria de quem puder ouvi-los, né? Mas assim, para quem teve a oportunidade de ver a narração, ver os comentários de ambos, realmente vão deixar saudade. Para todos nós que amamos o esporte. Aos familiares, amigos e colegas de profissão, deixo aqui, em nome da Comissão de Esporte, nossos sinceros sentimentos e também solidariedade toda a solidariedade da nossa casa, à família e aos amigos. Bom, nós vamos à pauta, ela vai ser muito rápida hoje, mas nós temos uma sequência ainda de audiências públicas, né, Flávio, para o mês de outubro. Só um minuto. Vamos agora aos comunicados da presidência. Comunicamos que, em atenção ao pedido feito por essa comissão por meio do ofício 138/2025, CESP, o Ministério do Esporte encaminhou à comissão as respostas aos requerimentos número 26 e 33 de 2025 referentes aos programas, né? O Programa Paradesporto Brasil em Rede, respondido pela Secretaria Nacional de Paradesporto, e o Programa Segundo Tempo, respondido pela Secretaria Nacional de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social. As respostas, elas já foram encaminhadas aos senadores, membros e disponibilizada na página da nossa comissão. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, eu submeto à deliberação do plenário a dispensa e a leitura da aprovação da ata da 23ª reunião realizada em 17 de setembro de 2025. As senhoras senadoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. A ata, ela está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Eu gostaria, mais uma vez, de registrar aqui a presença da Ana Mose e do Rafael Olani, né, que representam, né, atletas pelo Brasil, e da senhora Samira Socorro Nunes de Souza e do senhor Natanael Pereira Barros, da Associação Petrolinense de Atletismo da cidade de Petrolina, em Pernambuco. Sejam todos bem-vindos. A presente reunião ela é destinada à deliberação de matérias e requerimentos apresentados a esta comissão. Então, nós vamos para o item 1, que é o projeto de lei 423 de 2025. Ele é terminativo, que dispõe sobre o reconhecimento da prática do futevôlei como modalidade esportiva e estabelece diretrizes para a promoção e facilitação. É a autoria do senador Romário, relatoria do senador Chico Rodrigues. O relatório é pela aprovação nos termos do substitutivo.
E eu concedo a palavra agora ao nosso vice-presidente da Comissão de Esporte, senador Chico Rodrigues, para a leitura do seu relatório. Bom dia, senador. Bom dia a todos e a todas, mas antes eu não poderia deixar de fazer o registro aqui, com muita alegria, apesar da juventude latejante e inquieta, mas pela passagem do aniversário da senadora Leila Barros, ontem está saindo do forno o seu aniversário. Né? Então, deixa eu dizer a ela que Deus a abençoe, lhe dê ainda muitas vitórias e conquistas na sua vida, muita saúde, muita alegria junto com a sua família, com seu esposo, seus filhos e, obviamente, que se alargue o caminho para um retorno no próximo ano ao Senado da República por Brasília. Então, quero deixar aqui esse registro, porque, na verdade, ela é uma gigante, tanto no esporte quanto na vida. Vou pedir a Vossa Excelência para apresentar a análise desse PL do nosso querido senador Romário, né, PL número 423, que dispõe sobre o reconhecimento da prática de futevôlei como modalidade esportiva e estabelece diretrizes para sua promoção e facilitação. Análise. Conforme disposto no inciso 4º do artigo 104H do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão de Esportes opinar sobre proposições que versem sobre políticas públicas de incentivo e desenvolvimento da prática esportiva. Quanto ao mérito, cumpre destacar que o PL 423 de 2025 contribui para dar lastro institucional a uma prática já difundida no país, favorecendo a formulação de políticas públicas consistentes, sem criar obrigações onerosas para a administração pública. Nesse sentido, é da nossa compreensão que o reconhecimento formal da modalidade funcionará como sinalização regulatória para programas de fomento, editais, parcerias e calendários de eventos, ampliando o alcance social do esporte com baixo impacto fiscal e administrativo. Do ponto de vista social e econômico, a proposição potencializa benefícios de saúde pública, prevenção e convivência comunitária, além de estimular o turismo esportivo e a economia do entorno de praças, parques, praias em que o futebol é praticado. Em virtude do caráter exclusivo do exame da matéria, compete subsidiariamente a este colegiado, em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pronunciar-se também acerca dos aspectos constitucionais e jurídicos, em especial no que diz respeito à técnica legislativa e regimentais da proposição. Quanto à constitucionalidade formal do projeto, consideram-se atendidos os aspectos relacionados à competência legislativa da União, artigo 24, inciso 9 da Constituição Federal, as atribuições do Congresso Nacional, artigo 48, caput Constituição Federal e a legitimidade da iniciativa parlamentar, neste caso ampla e não reservada, artigo 61, caput da Constituição Federal, bem como ao meio adequado para a veiculação da matéria. Quanto à constitucionalidade material, juridicidade e técnica legislativa, o PL precisa de reparos. O artigo 3º do PL possui característica meramente autorizativa. A previsão de que o Poder Executivo poderá regulamentar a futura norma é inócua, visto que a competência para expedir decretos e regulamentos já é uma prerrogativa do Executivo, conforme estabelece o artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal. Ademais, os trechos que sugerem a criação de uma comissão representam um vício de iniciativa indireto, ao invés de competência privativa do chefe do Executivo para legislar sobre criação de órgãos da administração pública, artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal. Ao tentar autorizar o que não poderia determinar, a violação ao princípio da separação dos poderes, artigo 2º da Constituição Federal, com competência, com potencial interferência na autonomia e na esfera de gestão do Executivo, que tem a discricionalidade para decidir sobre a conveniência e oportunidade de tais atos. Assim, propomos a superação integral do artigo 3º para garantir a rigidez constitucional do projeto. Quanto à técnica legislativa, há referências no artigo 2º e 3º do texto. A prática do esporte altinha trata-se de aparente erro material, já que o PL trata da modalidade esportiva denominada futevôlei.
Por essas razões, apresentamos junto o voto da emenda substitutiva que consolida as referências, os referidos ajustes. Voto. Conforme exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 423 de 2025, na conformidade do substitutivo a seguir. Projeto de Lei 423 de 2023 dispõe sobre o reconhecimento da prática de futevôlei como modalidade esportiva e estabelece diretrizes para sua promoção e facilitação. Isso é substitutivo. O Congresso Nacional decreta: fica reconhecido o futevôlei como modalidade esportiva. A prática de futevôlei será promovida e facilitada por meio das seguintes diretrizes: inclusão de espaços públicos adequados para a prática de futevôlei em praças, parques e praias, realização de eventos esportivos e culturais que incentivem a prática e a divulgação da modalidade, capacitação de monitores e treinadores para orientação de iniciantes e desenvolvimento de habilidades, parcerias com instituições de ensino para a inclusão do futevôlei nas atividades extracurriculares, criação de campanhas de conscientização sobre benefícios da prática de futevôlei para a saúde física e mental, criação de parcerias com organizações esportivas e sociais para a promoção do futevôlei em comunidades carentes. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Sala das reuniões, esse é o relatório, senhora presidente. Obrigada pelo relatório e parabenizo, senador Chico Rodrigues. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu encerro a discussão. Essa votação, ela será nominal. Bom, eu sugiro, queria consultar aqui a equipe da mesa, da comissão, se poderíamos fazer a leitura dos dois projetos, já que os dois projetos são terminativos, e aí faríamos a votação, pode ser? Então, eu vou passar para o item 2 e abrimos o painel para as votações. Eu acho que é mais profícuo, se fizermos assim. Projeto de lei número 434/2025, que também é terminativo, que dispõe sobre o reconhecimento da prática de altinha ou altinho como modalidade esportiva e estabelece diretrizes para a promoção e facilitação. Autoria, senador Romário. Relatoria, senador Chico Rodrigues. O relatório é pela aprovação, com uma emenda que apresenta. E aí eu vou conceder a palavra agora ao senador Chico Rodrigues para a leitura do seu segundo relatório e, na sequência, a votação nominal. Senhora presidente, eu peço a Vossa Excelência para ler, para fazer a análise do projeto e a sua relatoria, e a sua descrição, porque o relatório ele está completo, já é de conhecimento de todos, o que dispõe sobre o reconhecimento da prática de altinha ou altinho como modalidade esportiva e estabelece diretrizes para a sua promoção e facilitação. Da análise, conforme disposto no inciso 4º do artigo 104H do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão de Esporte opinar sobre proposições que versem sobre políticas públicas de incentivo e desenvolvimento da prática esportiva. No mérito, destaca-se que o projeto de lei número 434 de 2025, conforme respaldo institucional a uma prática já consolidada no país, favorecendo a formulação de políticas públicas consistentes, sem impor encargos excessivos à administração pública. O reconhecimento formal da modalidade atua como sinal regulatório para programas de fomento, editais, parcerias e calendários de eventos, ampliando o alcance social do esporte com impacto fiscal e administrativo reduzido. Sobre a ótica social e econômica, a medida reforça benefícios relacionados à saúde pública, à prevenção e à convivência comunitária, além de fomentar o turismo esportivo e dinamizar a economia das áreas urbanas e litorâneas, onde a altinha é praticada. Em decorrência do caráter exclusivo do exame da matéria, compete subsidiariamente a este colegiado, em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pronunciar-se também acerca dos aspectos constitucionais, jurídicos, em especial no que diz respeito à técnica legislativa e regimentais da proposição. No que respeita à constitucionalidade formal do projeto, consideram-se atendidos os aspectos relacionados à competência legislativa da União, artigo 24, inciso 9 da Constituição Federal, as atribuições do Congresso Nacional, artigo 48, caput da Constituição Federal, e a legitimidade da iniciativa parlamentar, neste caso ampla e não reservada, artigo 68, caput da Constituição Federal, bem como ao meio adequado para a veiculação da matéria. Quanto à constitucionalidade material, juridicidade e técnica legislativa, o PL precisa de reparos.
O artigo 3º do PL possui características meramente autorizativas. A previsão de que o Poder Executivo poderá regulamentar a futura norma é ineficaz, visto que a competência para expedir decretos e regulamentos já é uma prerrogativa do Executivo, conforme estabelece o artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal. Ademais, o trecho que sugere a criação de uma comissão representa um vício de iniciativa indireto, ao invés de invadir a competência e privacidade do chefe do Executivo para legislar sobre a criação de órgãos da administração pública, artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal. Ao tentar autorizar o que não poderia determinar, há flagrante violação ao princípio da separação dos poderes, artigo 2º da Constituição Federal, com potencial interferência na autonomia e na esfera da gestão executiva, que tem a discricionariedade para decidir sobre a conveniência e a oportunidade de tais atos. Assim, propomos a supressão integral do artigo 3º para garantir a rigidez constitucional do projeto. Por essas razões, apresentamos emenda supressiva que consolida os referidos ajustes. O voto, senhora presidente, o que interessa neste projeto. Conforme o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 434 de 2025, com emenda a seguir. Emenda: suprima-se o artigo 3º do projeto de lei 434 de 2025, renumerando o artigo seguinte. Esse é o relatório, ao tempo em que, senhora presidente, deixo aqui mais uma vez o registro da iniciativa do nosso também craque Romário, que obviamente apresenta esses projetos que ele conhece, com uma precisão cirúrgica, com minudência de detalhes, a importância desses esportes nas quadras, nas praias, enfim, inclusive como instrumento de turismo também, por que não, quando a gente vê nas competições municipais, estaduais, federais, internacionais, a prática desses esportes já tomando conta e dominando os campos e as quadras do nosso país. Portanto, deixo o registro aqui, mais uma vez, o elogio, até sem muita necessidade de fazer o elogio ao senador Romário, que tem uma contribuição enorme ao esporte brasileiro, assim como a senadora Leila Barros, aqui presente, e também também não menos craque atleta Ana Moser, que hoje está aqui participando também dessa sessão deliberativa e na apresentação e encaminhamento de voto e aprovação para que seja realmente sancionado esses dois projetos de autoria do nosso colega senador Romário. Portanto, esse é o relatório, senhora presidente. Obrigada, senador Chico Rodrigues. Eu acho que não é menos craque, não. Aliás, a Ana Moser foi a mais craque. Né, Aninha? Pois é, Aninha, uma liderança absoluta da nossa geração e uma inspiração para as que vieram depois, com certeza, né, Aninha? Bom, essa votação do substitutivo, ela será nominal, vai ser em bloco, tá? Em votação substitutivo ao projeto de lei 423 de 2025 e do projeto de lei 434 de 2025, nos termos dos relatórios apresentados. Os senadores que votam com o relator votam sim, tá? E as senhoras e os senhores senadores já podem votar. Registrar a presença aqui do senador Sérgio Petecão. Bom dia, Petecão. Pedir para a nossa secretaria entrar em contato com as assessorias para votação.
Enquanto nós aguardamos a votação dos colegas, né, dos senadores, nas duas matérias, eu vou para o item 3, que é simbólico, que é um requerimento, tá? O requerimento da Comissão de Esporte número 40, de 2025, que requer, nos termos do artigo 58, parágrafo 2º da Constituição Federal e o artigo 93 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública, com o objetivo de debater o programa Paradesporto Brasil em Rede, como parte da avaliação da política pública da Comissão de Esporte, aprovada pelo requerimento número 6 de 2025, em 26 de 3 de 2025, de autoria da senadora Mara Gabrilli. O referido programa é uma iniciativa do governo federal voltada à democratização do acesso ao esporte para as pessoas com deficiência, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. A votação dela será simbólica, em votação o requerimento. As senhoras e os senadores que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, item 3 da pauta. Agora vamos aguardar finalizar a votação em bloco dos dois itens, item 1 e 2 da pauta. Nós chegamos ao quórum de votação. Eu consulto aos senadores se podemos encerrar. Senador Chico, podemos? Chegamos no quórum, né? Vamos encerrar a votação. A votação está encerrada. Podemos abrir, por favor, o placar. Sete sim. Nenhum não e também nenhuma abstenção. Então, o projeto está aprovado com a emenda 1 da CESP ao projeto
423 de 2025 e ficam prejudicados os projetos e as emendas a eles apresentados, e o substitutivo aprovado será agora apreciado em segundo turno suplementar nos termos do dispositivo, no artigo 282 do Regimento Interno do Senado. E aprovado o projeto de lei 434/2025, com a emenda 1 CESP. E esta matéria, ela será encaminhada à Secretaria da Mesa para as providências cabíveis. Então, o próximo turno suplementar vai ficar para a próxima reunião, já avisando que na próxima nós teremos uma audiência pública muito importante, comandada pela senadora Tereza Leitão, sobre o programa Segundo Tempo. Um programa que já está há anos e a gente sabe que tem realmente algumas críticas feitas ao programa, e é importantíssimo nós termos aqui, principalmente, o governo federal, no caso o Ministério do Esporte, para tratarmos sobre o programa, porque são recursos investidos e a gente sabe que ele precisa melhorar, precisamos ouvir os responsáveis e, acima de tudo, saber como é que o Senado Federal pode, de alguma forma, ajudar no sentido da execução do programa. Item 3 já foi aprovado. Tem que ler esse aqui, esse do aprovado desse. Bom, eu quero agradecer ao senador Chico Rodrigues, que foi relator dos dois projetos, o 423 e o 434. Parabenizar o senador Romário. O requerimento também para a audiência pública, que a requerente foi a senadora Mara Gabrilli, que trata sobre o Paradesporto, o programa do Paradesporto. E vamos agora ao encerramento. Quero agradecer a participação de todos, foi rápido, mas na próxima semana, como falei, uma audiência pública importantíssima aqui na nossa Comissão de Esporte, capitaneado pela senadora Tereza Leitão. E nada mais havendo a tratar, já agradecendo aos servidores da nossa comissão e aos senadores e todos presentes, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Até a próxima quarta. Obrigada. Nós não somos de uma geração digital. Os filhos e netos são muito mais digitais do que nós, por um contexto histórico novo, né, em que se utiliza desse mecanismo, que é bom também, por outro lado. O que nós estamos dizendo, nós não estamos condenando o mecanismo, nós estamos condenando iniciativas que vêm em detrimento, né, da segurança, dos direitos, né, das crianças e adolescentes. Mas os pais têm que ter ferramentas simples, boas, né, que os ajudem, os auxiliem a controlar aquilo que vem sendo feito pelos seus filhos e filhas. E as plataformas já disseram, isso é perfeitamente possível, inclusive com alertas para as famílias dos prejuízos que um ambiente digital pode trazer para as crianças e adolescentes. Não é como a bebida traz problemas sérios. A TV Senado abriu uma nova seleção de documentários e séries documentais para sua programação. Estamos em busca de novas obras para tornar ainda mais diverso o nosso espaço reservado à produção nacional. Se você tem um filme entre 45 e 120 minutos ou uma série documental, mande um e-mail para a gente. As inscrições vão até o dia 30 de outubro. TV Senado. Democracia todo dia. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Debates no Senado apontam para a necessidade de diálogo e de traçar um plano estratégico para reposicionar o Brasil no mundo. Esses temas ganharam mais força após o discurso do presidente Lula e do presidente Donald Trump na Assembleia Geral da ONU. Discursos que expuseram tensões, mas também possíveis caminhos para o diálogo. Aqui comigo no estúdio está o presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Trades. Senador, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Carla. É um prazer estar mais uma vez aqui no Argumento.
Senador, essa necessidade que foi apontada no debate na Comissão de Relações Exteriores de colocar o Brasil dentro desse cenário, mudar o reposicionamento do Brasil dentro do cenário mundial, essa visão, na sua visão, qual seria a prioridade para fazer esse reposicionamento? A prioridade é restabelecer o diálogo e a diplomacia. Não tem outro caminho. Não tem. Não adianta ficar mandando Twitter de lá, respondendo de cá, alfinetar. Não adianta. Tem que sentar do jeito que a gente está aqui, olho no olho, colocar as coisas na mesa, discutir as pautas, mostrar o que pode vir a ser melhorado numa relação de ganha-ganha e não ficar nesse contexto que foi implementado e que foi muito ruim, não só para o Brasil, como também para os Estados Unidos. Senador, o senhor também é presidente da comissão que acompanha essa investigação dos Estados Unidos contra o Brasil dentro do âmbito da seção 301. Quais são os riscos para a economia do Brasil em função dessa investigação e qual foi a conclusão, né? Houve uma audiência pública também sobre esse tema, dessa comissão, e eu queria saber quais foram as conclusões dessa audiência pública. Bom, a conclusão é que esse é um processo dinâmico de procurar sentar e debater em audiências essas questões, setor por setor, ponto por ponto. Isso faz com que, pelo menos, eles se conversem. Esse foi um ponto elencado durante a situação colocada hoje. Situação essa que a gente estava carecendo de ter um diálogo. Aí botaram lá um mapa da geopolítica do mundo e deu para observar que o Brasil é um dos poucos países que não tem o diálogo. Coisa que não é do Brasil. O Brasil é o país mais assim, pacífico, mais harmônico que tem para você conversar com quem quer que seja. Então, eu penso que isso refletiu diretamente ontem na fala dos dois presidentes, houve um aceno de ambas as partes, isso foi positivo. A gente espera que na semana subsequente dessa possa vir a ter de forma concreta esse relacionamento de alto nível, para que isso possa vir a ser coisa do passado. Nesse discurso lá na ONU, o presidente Lula, ele reforçou a importância da soberania, falou sobre a importância também do multilateralismo. Queria que o senhor falasse para a gente qual a avaliação sua como presidente da Comissão de Relações Exteriores dessa defesa do presidente, principalmente em relação à soberania, nesse atual cenário. Bom, quando você está defendendo um país, qualquer situação que possa vir a agredir o país que você está defendendo, você tem que sair na defesa do seu país. Isso é o mínimo que se espera. Então, a defesa da soberania é vista, na minha avaliação, com bons olhos. É algo que todos nós brasileiros esperávamos de um presidente e isso precisa ser levado cada vez mais na linha de frente, sem perder de vista também que a gente, defendendo a soberania, temos que colocar o pragmatismo de ações com planejamento e estratégia para a gente poder superar essas questões da sobretarifa. Porque isso não pode escalar numa escala maior do que já está. Não só no índice que já foi praticado do Brasil, como também em outros produtos que possam vir a ser afetados. Porque olha só, se você observar naquele dia da independência que eles falaram lá, da liberdade econômica dos Estados Unidos, o Brasil estava no piso. O menor índice era do Brasil. Dali 2 semanas, de um dia para o outro, nós fomos para o teto, no maior. Sendo que a gente não compreendeu isso, e até hoje está sendo difícil de ser compreendido. Por quê? Só 3 países dão superávit para os Estados Unidos na balança comercial. O Brasil, a Austrália e o Reino Unido. Então, por que fizeram isso com o nosso país, sendo que a gente é positivo para eles? A gente realmente questionou isso lá, ouvimos através dos parlamentares que estavam promovendo um gol contra da defesa americana para o próprio Estados Unidos, ou seja, o time deles fazendo um gol contra para eles mesmos. E isso faz com que a gente possa entender que a nossa ida lá sim teve sentido. Distensionamos, baixamos a temperatura,
Mostramos que o caminho que o Brasil quer buscar não é se afastar dos Estados Unidos, porém, se eles insistirem nisso, você pode ter certeza que o multilateralismo, que é uma bandeira defendida pelos países emergentes e principalmente pelos países que compõem o BRICS, vai fazer com que a gente se volte para cá, porque nós não podemos ficar também só lamentando e chorando o leite derramado. Então, isso foi colocado claramente. Algumas questões foram reavaliadas, quase 700 produtos, e a gente entende que daqui para frente vamos dar sequência nessa ação, procurando ter o feedback do que vai acontecer na semana que vem, com a relação dos dois presidentes, e também a quantas anda a evolução dessa comissão que foi criada na Instrução 301. Há uma expectativa, né, principalmente desses setores, de empresários, de todo o Brasil, na revisão dessas tarifas após esse encontro? Você acha que isso pode acontecer? Acho que sim, mas além disso, Carla, o que mais preocupa é retomar a previsibilidade e a segurança jurídica. Porque você empreendendo, você investindo em algo que você não confia, em que você não tem nenhuma segurança de um amparo jurídico naquilo que você está investindo, isso vai fazer com que se busque outras alternativas mais seguras. Senador, o senhor falou que na comissão a temporária, que trata dessa questão da seção 301, se acenou para essa falta de diálogo. Onde que o senhor acha que está havendo erro? É na diplomacia ou nas áreas mais estratégicas? Onde que está faltando esse diálogo na sua avaliação? Olha, eu faço aqui uma análise conjuntural. Logo depois do processo eleitoral americano, houve uma fala do nosso presidente dizendo que quem ganhou representa o fascismo, a volta de situações não muito recomendáveis. A troco do que foi falar isso? Não teve nenhum sentido. Além do que não se cultivou, não só da parte do executivo, como também nossa, dos parlamentares, a gente tem que fazer essa meia-culpa, não se cultivou uma relação com esse novo time americano que foi brotado das urnas. As dicas foram dadas. O embaixador dos Estados Unidos aqui, que responde pela embaixada, encarregado de negócios, veio no nosso gabinete no início do ano. E ele falou, não deixa esfriar. Procurem os parlamentares americanos, vamos retomar o que sempre foi bom. E deu no que deu. Agora, nunca é tarde para você poder tentar consertar. Eu acho que o aceno na fala da ONU foi muito importante, de ambas as partes. Não podemos deixar isso esfriar e espero que o nosso staff que fica em torno do presidente nessa questão possa promover de uma vez por todas essa conversa entre ambos. Porque eu tenho certeza que se sentar e conversar, pelo que representa o Brasil na América Latina, no Mercosul, os Estados Unidos não vão querer a gente longe. Senador, o senhor falou dessa fala do presidente da República, eu queria que o senhor falasse também de que forma o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, pode ter influenciado nesse tarifaço. Isso também foi prejudicial nessas relações? Eu não vou dizer para você que foi essencial nessa questão. Tem todo um complexo geopolítico em volta dessa história. Mas era tudo que a gente não precisava, né? Em função dessa situação geopolítica. Se não puder ajudar, que não atrapalhe. Mas o que a gente viu não foi isso. E de que forma o Congresso, principalmente a Comissão de Relações Exteriores e essa comissão temporária, estão ajudando e podem ajudar a chegar num acordo, ajudar esse staff na diplomacia para esse encontro da semana que vem? Bom, primeiro, o que a gente plantou lá atrás, com a nossa ida lá, com a cara e com a coragem, né? Muita gente criticou. O que esses caras vão fazer lá? Foi muito bom, gente. Abrimos portas e não deixamos elas bater de volta. Diminuímos tensão.
Fizemos com que a relação pudesse ser cultivada. Uma demonstração que chamou a atenção deles, da imprensa de lá, comissão suprapartidária. De 8 senadores, tinha 4 da direita e 4 da esquerda. Então, foi algo que mostrou a eles que o que a gente estava buscando era a retomada da relação diplomática e comercial Brasil-Estados Unidos. E a gente falava assim, de uma forma bem clara, olha, se a gente está aqui, é porque a gente não quer se afastar de vocês. Senão a gente nem vinha. Vamos procurar olhar isso com esse olhar e fazer com que isso possa ser retomado. Senador, obrigada pelos seus esclarecimentos. Sucesso nessas negociações. E eu que agradeço, Carla. Muito obrigado. Um abraço a todos os telespectadores. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Olá, está começando agora o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. CPMI do INSS prende depoente em flagrante por falso testemunho. Senado aprova a segunda parte da regulamentação da reforma tributária. E Comissão Mista de Orçamento aprova aumento do fundo eleitoral de 2026. Confira comigo estes e outros assuntos que são destaque aqui no Senado Federal. Nesta semana, a CPMI do INSS prendeu em flagrante um depoente por falso testemunho. Foi na madrugada de terça-feira. Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, foi liberado após pagar uma fiança de R$5.000. Esta CPMI advertiu o depoente desde o início da sua obrigação legal de dizer a verdade. Entretanto, durante essa sessão, ficou constatado que o depoente omitiu diversas informações deliberadamente, entrou em contradição em várias delas e, ao ser questionado novamente pelo relator e por membros desta comissão, manteve as afirmações. Essas contradições configuram uma mentira deliberada e ocultação de informações com o intuito de prejudicar as investigações dessa comissão. O Código Penal, no artigo 342, tipifica o crime de falso testemunho. Além disso, nos termos dos artigos 301, 302, 304 do Código de Processo Penal, está caracterizado o flagrante delito. Eu sei que a nossa voz de prisão aqui se repetirá, como todas as outras, em que a pessoa será ouvida, liberada e possivelmente teremos mais uma vez. Mas há um grito na garganta de todos os brasileiros em relação a essa impunidade. Portanto, em nome dos aposentados, das viúvas, dos órfãos brasileiros, decreto a prisão em flagrante do depoente pelo crime de falso testemunho. Determino à Polícia Legislativa que proceda imediatamente à condução do preso, com todas as garantias constitucionais, comunicando-se à autoridade judicial competente. E afirmo diante do Brasil: o senhor está preso em nome dos aposentados, das viúvas e dos órfãos do nosso Brasil. Quem rouba aposentado, rouba do nosso país, dos brasileiros. E aqui quem mente paga o preço. Peço à Polícia Legislativa que cumpra a determinação. Durante o depoimento, Carlos Roberto Ferreira Lopes negou participação da Confederação Nacional de Agricultores Familiares em fraudes nos descontos associativos. O pecuarista disse ainda desconhecer a movimentação de quase R$2 milhões em apenas 2 meses em sua conta pessoal.
Ele também não reconheceu que pessoas mortas tenham sido indicadas pela Confederação para serem descontadas. A Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Rurais, a CONAFE, é uma das entidades investigadas pela Polícia Federal por descontos indevidos em benefícios de aposentados. O pecuarista Carlos Roberto Ferreira Lopes, que preside a instituição, negou em depoimento à CPMI que a empresa seja de fachada. A entidade volte a trabalhar, porque essa entidade não tem nada de ilícita e de fraudulenta, não. A gente sabe muito bem o que é existir e o que é ser de fachada nesse país. E a CONAFE não faz parte desse cenário, porque não é possível que quem abre de segunda a sexta e trabalhe das 8 às 5 da tarde e atenda 2.950 municípios seja de fachada. O relator, deputado Alfredo Gaspar, questionou o depoente sobre a alta movimentação financeira em sua conta pessoal. O senhor movimentou R$1.760.000 em 2 meses. No meu CPF? No seu CPF, com a renda mensal de 15 mil e um patrimônio de 60 mil. Olha, o senhor podia explicar isso? Polícia Federal, CGU e Receita Federal fizeram essa afirmação. Nobre relator, eu desconheço tal afirmação. Acredito que investigações construam rumos equivocados. O relator também questionou o uso de nomes de pessoas mortas, autorizando o desconto associativo. A dona Maria Rodrigues já tinha morrido há 5 anos e fez uma assinatura. Olha, esse padrão se repetiu mais de 300 vezes pela CONAFE. O Gilberto morreu há 20 anos, mas assinou. É padrão da CONAFE ressuscitar mortos para assinatura de descontos associativos? A CONAFE desconhece que pessoas em óbito recebam benefício, nobre relator. Pelas mãos da CONAFE passaram mais de 800 milhões de reais. Aqui nós descobrimos, porque o tempo foi curto, que 140 milhões foram direcionados diretamente para o assessor dele, Cícero Marcelino. Se isso não for lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito e formação de organização criminosa, é melhor fechar a CPMI. Obrigado. Quinta-feira, a CPMI ouviu o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho. O relator à CPMI questionou a atuação da CGU na investigação do escândalo dos descontos indevidos dos aposentados. Vinícius Marques de Carvalho é o atual ministro da Controladoria Geral da União. Ele prestou esclarecimentos à CPMI na condição de convidado para explicar a participação da CGU na Operação Sem Desconto da Polícia Federal. Segundo ele, a CGU iniciou a auditoria em 2023 e recomendou ao INSS a suspensão desses descontos. O relator da CPMI iniciou as perguntas fazendo um histórico das funções exercidas por Vinícius Marques no governo, o que gerou questionamentos de alguns parlamentares. O senhor foi filiado ao PT? Fui. Quanto tempo? 8 anos. Pode falar, pelo amor de Deus. Eu não aceito, presidente. Para de cercear o relator. O que é isso? Qual a pertinência temática? O que é isso? Só para saber isso. Senhores, o fato que eu falei de todos os antecedentes do senhor tira o mérito da atuação da CGU ou isso causa parcialidade no senhor? Parcialidade? De forma alguma. Muito obrigado, ministro. O ministro foi questionado sobre uma sugestão feita por um secretário da CGU de colocar partes do relatório que investigava as fraudes no INSS em sigilo. Isso não viola a regra da transparência da CGU, não? Eu não sei o contexto exatamente em que essa conversa que o Dr. Ronald teve sobre que informações ele estava sugerindo colocar em sigilo, mas eu tenho certeza, posso afirmar com toda a convicção, que se ele sugeriu qualquer tipo de sigilo, foi em função de algum imperativo legal. O relator lembrou fala do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, que afirmou que a CGU falhou ao não fazer os alertas devidos e perguntou ao ministro Vinícius Marques de Carvalho quem estava mentindo, ele ou Rui Costa. Na minha concepção, nenhum dos dois
mentiu. O senhor procurou algum outro ministro de Estado? Não procurei. E eu explico por quê. O senhor procurou o presidente da República? Não procurei. Então, isso me faz crer, ministro, isso me faz crer que o ministro Rui Costa tinha razão. O procedimento para a realização de auditorias que se transformam em inquérito policial é o sigilo. A minha responsabilidade funcional era garantir, inclusive, que essa investigação acontecesse da maneira mais eficiente possível. O relator pede que o ministro da CGU defina quem foi alertado pelo órgão sobre as auditorias realizadas. Quem é esse todo mundo, já que o senhor foi tão taxativo? Todo mundo sabia. Quem é esse todo mundo? No grupo de trabalho interinstitucional, a Defensoria Pública da União está presente, o Tribunal de Contas da União está presente, a CGU está presente, o INSS está presente, o Ministério da Previdência está presente. Vários órgãos estão presentes. Eu, quando falo na matéria, eu cito todos esses órgãos. Vinícius Marques de Carvalho também foi perguntado sobre o motivo de não ter suspendido imediatamente os descontos nas folhas de pagamento dos beneficiários do INSS. Por que o senhor não recomendou, na apresentação do relatório, a suspensão imediata dos ACTs vigentes, economizando dali até 2025, no mínimo, uns 2 a 3 bilhões de reais? É exatamente essa a recomendação do relatório. Não, aliás, do primeiro, do segundo e do terceiro relatório, são essas as recomendações. Ao ser questionado sobre a demora nas investigações e na tomada de providências, o ministro da CGU discordou e lembrou, inclusive, que em 90 dias após a operação da PF, os beneficiários lesados começaram a ser ressarcidos. Eu tenho muita clareza, relator, de que essa análise da CGU, e eu discordo de qualquer pessoa que diga que a CGU, na atual gestão, demorou, porque foi feita uma auditoria com 3 relatórios e uma investigação da Polícia Federal em menos de um ano. Desde que nós começamos isso, no começo de 24, até o primeiro pedido da Polícia Federal ao Judiciário, em dezembro ainda de 24, é menos de um ano. Uma operação que envolveu quase 300 servidores da CGU e 800 policiais. Se isso não é investigar com rapidez, com presteza, com eficiência, eu não sei o que é. À tarde, a ação da CGU em relação às fraudes da Previdência dominou também os debates do depoimento do ministro Vinícius Marques de Carvalho à CPMI do INSS. Durante as perguntas dos parlamentares, o ministro Vinícius Marques de Carvalho continuou a ser questionado sobre o porquê a Controladoria Geral da União não alertou o governo e ainda demorou a tomar providências em relação às denúncias de fraudes no INSS. A Polícia Federal apontou que o INSS ignorou 6 alertas da CGU em 2024. Questiona-se por que a CGU não interveio mais cedo ou forçou ações como o bloqueio imediato dos convênios. Por que a CGU só tomou medidas efetivas em agosto de 2025? Ou seja, sim, esse ano que foram suspensas as cobranças, vocês só agiram esse ano. Porém, o senhor já sabia em 2023, de acordo com o plano que está em minha mão na página 10, vocês já sabiam disso. Mas por que a CGU não fez auditoria em 2023? Por uma razão muito simples. O plano das auditorias da CGU é feita de um ano para o outro. E por que a operação da Polícia Federal ocorreu só em 25? Porque a CGU comunicou à Polícia Federal, que preparou a operação policial, solicitou ao Poder Judiciário, que demorou alguns meses para autorizar a operação sem descontos. Há uma tentativa clara de uma narrativa, de uma retórica, de tentar realmente desconstruir ou tentar dizer
que a CGU atual ou os demais integrantes deste governo, alguém pode dizer assim, o INSS participou, pode ter participado, a investigação está em curso. Não houve por parte deste governo a conivência ou a proteção de quem quer que seja, neste caso clássico que se torna um dos maiores casos de roubalheira dos nossos aposentados e aposentadas do Brasil. Eu respeito a opinião de todos os senhores aqui que acharem que a CGU demorou, não demorou, foi rápida. É uma opinião. Eu tenho certeza de que a CGU fez o seu trabalho na velocidade que ela podia fazer, com um nível técnico muito adequado e, de novo, em menos de um ano, essa auditoria e essa operação foi colocada na rua. Em 2024, já havia conhecimento do chefe da CGU, mas em 2023 já havia comunicação, inclusive, do Tribunal de Contas à CGU. O que é que a CGU poderia ter feito? Uma medida cautelar para suspender esses ACTs. Nós teríamos economizado aí 1,5 bilhão, 2 bilhões em desvio. O que está muito claro, a meu ver, nas falas do ministro da Controladoria Geral da União, os dados apresentados, é de que todos os nossos mecanismos de controle contra a corrupção, contra o desvio de dinheiro, especialmente na Previdência, falharam. Está óbvio que se nós tivéssemos conseguido impedir as falhas nas ACTs, que são os acordos de cooperação técnica, as falhas nos descontos sem autorização dos aposentados e pensionistas, nós teríamos evitado que bilhões de reais fossem roubados dos nossos aposentados e pensionistas. A CPMI do INSS aprovou a convocação de Virgílio Ribeiro de Oliveira Filho, procurador da autarquia, afastado após a operação sem desconto da Polícia Federal. Na reunião de quinta-feira, os parlamentares aprovaram mais de 90 requerimentos. Foram aprovados novos pedidos de informações, quebras de sigilo e convocações. Empresários, representantes de entidades suspeitas de fazer parte do esquema e pessoas ligadas ao INSS estão entre os que deverão falar à CPMI. Um dos convocados é o ex-procurador da Procuradoria Federal Especializada, junto ao INSS, Virgílio Ribeiro de Oliveira Filho, afastado após a operação sem desconto da Polícia Federal. Ele é apontado como suposto facilitador do esquema de descontos indevidos. O deputado Rogério Correia, do PT, pediu a retirada de um requerimento apresentado por ele de convocação de Edson Claro Medeiros Júnior, ex-funcionário de Antônio Camilo Antunes, o careca do INSS. Mas a oposição e o relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, que também apresentou o requerimento para ouvir Edson Claro Medeiros Júnior, não concordaram com a retirada. E o clima ficou tenso na comissão. O senhor Edson Claro Medeiros Júnior talvez seja uma das testemunhas mais importantes de toda essa CPMI. Eu quero chamar a atenção aqui dos senhores e das senhoras que tanto o governo, com um requerimento, como o senhor relator, aqui defendido pela oposição, mas tenho certeza que quem quer investigar defende a posição do relator também, seja de governo ou de oposição. Em ambos os requerimentos, a defesa da convocação do senhor Edson Claro Medeiros Júnior em razão de um depoimento seu à Polícia Federal, dizendo que houve uma ameaça da parte do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como careca do INSS, contra si. Esse indivíduo, eu nunca vi inquérito policial. Eu li uma notícia no jornal que você diz um desafeto, que teriam brigado por desavenças numa empresa que não tem nada a ver com o INSS.
que não tem nada a ver com desconto associativo. Eu quero deixar muito claro ao colegiado que o senhor Edson Claro foi ameaçado de morte. Procurou a polícia porque ia ser assassinado. Ele conhece e participou do esquema. Ele tem muitos nomes a dar ao Brasil e ele quer vir. E tem gente querendo blindar externamente a comissão. Os pedidos estão vindo de fora para dentro. Eu fiz o requerimento e nós ouvimos primeiro Careca. Depois eu fui ler todo o processo, inclusive criminal, desta briga que aconteceu entre os dois, coisa que o relator não fez. E o que tem lá é uma briga por roubo que ele fez de carro do outro e tiveram uma briga de ameaça entre um e outro. Isso não serve para ser alguém prioritário para ser ouvido nessa CPMI de uma briga pessoal e desavenças familiares. Entre eles, o que está claro no relatório da polícia. Os requerimentos foram a voto e o governo conseguiu derrubar a convocação. Senadores e deputados aprovaram 2 pedidos ao ministro André Mendonça do STF. A autorização para ouvir o empresário Maurício Camizotti, que está preso desde o dia 12 de setembro, além da decretação da prisão preventiva de Carlos Roberto Lopes, presidente da Confederação Nacional de Agricultores Familiares, a CONAFER. Ele chegou a ser preso pela CPMI, mas foi solto após pagar fiança. As regras para o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, foram aprovadas no plenário do Senado. O texto retornou para análise da Câmara dos Deputados. O plenário do Senado aprovou a segunda parte da regulamentação da reforma tributária nesta quarta-feira. A proposta regula o comitê gestor que vai administrar o imposto sobre bens e serviços. O IBS vai substituir o ICMS e o ISS. Será dividido entre estados e municípios e entra em teste já no ano que vem. Acolhemos diversos ajustes solicitados por União, Estados, Distrito Federal e municípios e pelos próprios congressistas, além do setor produtivo. O texto também atende demandas de estados e municípios. Entre elas está a atualização do cálculo da alíquota do novo IBS, medida que pretende evitar perdas de arrecadação estimadas em até 40 bilhões de reais por ano para os municípios. A alíquota será calculada a partir de dados de 2024 a 2026, em vez do período de 2012 a 2021, como previa a versão aprovada inicialmente na Comissão de Constituição e Justiça. Desconsideraria a melhoria recente ocorrida na disponibilidade de dados tributários municipais e o esforço cada vez maior dos fiscos das municipalidades em instituir, lançar e cobrar o imposto sobre serviços de quaisquer natureza. Essa mudança é fundamental porque garante maior confiabilidade técnica e previsibilidade, já que os dados mais antigos, que é do período de 2012 a 2021, eram frágeis e inconsistentes e poderiam gerar perdas significativas para os municípios e os estados, inclusive com risco de alíquotas negativas na transição. O prazo de transição também foi modificado. A implantação do IBS será gradual, entre 2029 e 2032. O objetivo é evitar impactos bruscos nas finanças públicas. Também será criada uma instância para garantir maior segurança jurídica para os novos impostos, a Câmara Nacional de Integração do Contencioso Administrativo. De acordo com a proposta, o Comitê Gestor terá 27 representantes dos estados e do Distrito Federal. Os municípios terão 27 representantes, divididos em 14 membros indicados pela Confederação Nacional dos Municípios e 13 indicados pela Frente Nacional dos Prefeitos. O texto também cria regras para plataformas digitais, como a emissão de nota fiscal e responsabilidade solidária. Caso o vendedor não recolha os tributos, a plataforma terá que arcar com o pagamento.
O relatório regulamenta ainda o sistema de split payment, em que o imposto é descontado do comerciante na hora da operação. A proposta uniformiza ainda as regras para a cobrança de tributos sobre heranças e imóveis, que passam a ter normas nacionais de cálculo. Pessoas com deficiência terão isenção de impostos para a compra de veículos de até R$100 mil. E taxistas, mototaxistas e caminhoneiros autônomos entram no regime de isenção de tributos. O novo regime tributário começa a valer em 2033. Juntou-se letras, IBS e tudo, mas vai continuar quem ganha muito pagando pouco e quem ganha mais, menos pagando. O PLP 108 de 2024 concentra um excessivo poder em um órgão nacional único, reduzindo a autonomia federativa e abrindo espaço para disputas políticas na gestão de receitas. Eu acredito que nós tomamos uma grande e acertada decisão em avançar com a reforma tributária. Há divergências? Claro que há divergências, mas há uma convergência que não se pode abrir mão. É que o atual modelo está esgotado. Seria a pior das decisões permanecer onde estamos, ficar no atoleiro. É um sistema arcaico, obsoleto, ultrapassado, nos joga nas últimas posições do ranking Doing Business como um dos piores ambientes para se fazer negócio no mundo. Senadores apresentaram 201 emendas de plenário ao projeto. O relator acatou mais de 70. Com todas as mudanças, o texto retorna para a nova análise da Câmara dos Deputados. Os senadores aprovaram também nesta semana um projeto que proíbe a concessão de empréstimo consignado sem autorização expressa do cliente da instituição financeira. O texto retorna para análise da Câmara dos Deputados. Fica proibida a concessão de empréstimo consignado sem a autorização expressa do cliente de instituição financeira. Segundo o projeto, o cliente que receber, sem solicitar, empréstimo, financiamento, cartão de crédito, cartão consignado de benefício ou arrendamento mercantil, fica isento de qualquer encargo. Além disso, o banco é obrigado a pagar uma multa automática de 10% sobre o valor debitado. O dinheiro vai para o Fundo de Defesa do Consumidor e o Fundo Nacional do Idoso. Um dispositivo incluído no texto deve garantir mais segurança aos clientes. Nas contratações realizadas por meios remotos, o banco deve adotar ferramentas de tecnologia para confirmar a identidade do consumidor e o consentimento para a contratação da operação, o que pode ser, por exemplo, por meio de reconhecimento biométrico. Pelo texto, os bancos também não poderão exigir de idosos obrigações que não são cobradas de outros públicos.